Olá pessoal, estamos aí, hoje é o grande dia. Em breve começa. Consegui chegar cedo hoje, 6 horas, imaginei que fosse chegar às 6h30. Deixa eu ver se aparece aqui. Gostei da música de fundo, velho, a música de espera aqui. Imagino que seja a ver com Parte, Exile 2. Agora todos os streamers de pós streamando o review, que faz sentido, né? Meu maior review de 1h30 do Parte, Exile 2, isso é maior do que... Já houve outros reviews desse, né? Das primeiras imagens. Se não me engano, já até tem... Até o segundo ou terceiro ato tem o full playthrough. Mas acho que esse é o grande. Porque tá prestes a sair o beta, então... Não sei se eles vão mostrar até o Final Boss ou alguma coisa. Alguma coisa nova eles têm que mostrar, né? Mas se bobear só tipo 4 inteiro, alguma coisa assim. Eu imagino que não. Imagino que esse realmente é o grande review. E aí vamos ver. Falta ainda? Acho que eu vou até farmando enquanto isso. De meme. Mas... Daqui a pouco vai ter meia hora de entrevista antes. Eu não sei o que vai ser essa meia hora antes. Mas vai ser algo. Canotidinho. Não. Vai ser errado. Basicamente só quero tirar o canotidinho. Dois builds? Não é build não. Oh, vai de poison, não. Ainda bem que eu vi. Void Poison também não é um mod bom pra essa build, apesar de que não vai fazer muita diferença. O dano dela é tão grotesco, mesmo ele dando a Void Poison em alguns, não vai, não segura. Só confirmar, tava no início de outro ciclo aqui. Tá meio lagado ainda, não? Tá. Estranho. Oh. Mas Big Pog, velho. Altas expectativas. What? Ah, tá, só mapa. Hum... Fala aí, Dabeira, tranquilidades? Não, o drop começa só às 7 horas. Até então...
Eu só tenho que estar streamando o Poi, setado com a comunidade Poi. Eu fiz tudo o que eu vi que deveria ter feito. Eu imagino que esteja on da beira. Mas ele só vai ser habilitado às 7 horas, né? Ele é automático, basicamente. Se você estiver streamando Poi durante a hora lá. Mas fica de olho, se não tiver, eu mando vocês pra stream principal. Eu acredito que esteja funcionando. Eu nunca... Primeira vez que eu tô lidando com drop. Mas pelo que eu ouvi, ele deveria estar automaticamente habilitado. Desde que você esteja com o PFZE, o jogo aberto, né? Enquanto você está streamando o... Cadê? A live deles. Supostamente estão. Vai aparecer em cima pra vocês, né? Login. Lol. 50 minutos ainda. Se bem que é estranho, 50 minutos seria pro 7 horas, né? Aqui, ó. Ué. Deu uma engasgada, hein? Mudaram a tela. A música deve estar muito pog também. Mas é isso, o drop é de 7 às 8h30. E deve estar habilitado, mas me avisem, se não tiver, eu tento mexer em coisas aqui pra habilitar, mas até onde eu saiba está habilitado. Big Pog, velho. Big Pog. O que me surpreendeu é que o pessoal começou... Desde que eu acordei já tinha gente streamando 5 horas antes de começar o evento. Próxima vez que tiver um review desses, eu vou fazer a mesma coisa. Acho que o oficial tava com 500 pessoas, né? 5 ou 6 horas antes de começar o evento. E esse é o grande, né? Porque já teve outros reviews do Exile 2. Tanto que a gente já tem até o ato 2 até o ato 3 full revelado já. Exato. Fantasma vai de hip, velho. Quem tá matando aqui, velho? Tinha um aqui também. Tá bom. E aí, tá hypado, da beira? Boas expectativas?
Olha, daqui a 15 minutos começa. O pré-review, né? Não sei como vai ser. Hum. Fala aí, Denis, tranquilidades? Como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Em breve começa, velho. Vai, 15 minutos, menos que isso até, eu acho que meu relógio tá meio zoado. Tenho meia hora de pré-review, eu não sei o que vai ser o pré-review. Mas é 1h30 de review. Ah, com certeza. Em linguagem de Libras, vai ser... Deu ruim? Deu boa? Pog? É... O Pog real, velho. Basicamente, a expectativa é alta. Vamos ver se dá boa. Porque já teve outros reviews do Poe 2, esse não é o primeiro. Porém, esse é o mais importante porque esse é antes do beta. Então esse vai ser o grande, né? Esse vai ser o máximo de informação que eles vão revelar antes do beta. Então esse é o Big Pog. Os outros foram Pog também. Porque foram as primeiras imagens do Poe 2, né?
Somente quando revelar. Ei, a gente vai fazer o Pai 2. Ninguém sabia que eles iam fazer o Pai 2 de nada. Oi, vai ter o Pai 2. Então, Big Pog também. Seu coração toma agora. É. A expectativa é alta. Eu achei engraçado que o pessoal tava streamando desde que eu acordei, velho. 7 horas antes do evento já tinha. O oficial tava com 500 pessoas na live dele, agora tá com 1000 e pouco. O hype é real, velho. O hype é big hype. Se eu soubesse, eu tinha começado lá mais cedo também. Eu imaginei que não fosse fazer muita diferença, mas eu sou noob também, né? Então. Mas é. Eu entendo, velho. A expectativa é alta. E essa é a grande apresentação de Exile, né? Eles vão começar com a melhor de todas. O resto vai ser mais apresentações complementares. Deve ter algumas coisas interessantes também, mas essa vai ser o review que a gente tá acostumado, que nem se fosse um review de liga, mas em vez de ter 20 minutos tem 1h30, né? Então. Vou mostrar vários aspectos do jogo. Não vejo a hora, velho. Esse é o Big Pog. Tá, quero pegar 6 mods aqui. E em breve temos o pré-review. Quando começar eu troco do jogo pra lá. Aí, 6 mods. 8, 7. Vamos ver se dá boa. 8 mods. Deu boa. Gostei dessa música de espera também, velho. Deve ter muita música bolada no Pai 2, porque a música do Pai é boa. Tem muita gente que muta o jogo inteiro, não escuta nada. Porém, a música deles é boa, não vejo a hora também. De tantas coisas que eu quero ver do Pai 2, essa é uma delas. O lore também, espero que tenha alguma coisa do lore, mas não deve ter não. Deve ser mais focado na mecânica de jogo. O lore acho que é pra gente descobrir quando a gente for jogar. Eradicator foi erradicado? Não, não foi não. Ele virou... Pô, o primeiro movimento dele foi virar essa... Que desgraça. Pronto. Isso. Tá lá. Nice. 6 crescentes spin, tá bom. É algo. 2 mapas de guardião. Vou acabar terminando com bastante Maven. Eu achei engraçado isso, tá? 9 minutos, 9 minutos começa. Token. Cuidado pra não falar Token Has a Hive também, que eles devem banir. $54.000, velho. Tá chegando a hora. Ele tá acabando meus mapas de guardião. Vou acabar tendo que comprar. Ah, tem que fazer 18. 36, velho. 18 mais 8 é 36. 36, Elder. Meu Deus, eu tenho 12. Se bem que eu posso swiftar. Posso trocar fragmentos. Tá chegando a hora.
Peraí, de carta? Não. Fala aí, Fabão, boa noite. Bem-vindo de volta, tudo bem? Como é que você tá? Tô preparado. Big Pog. Ótimo, maravilha, Fabão. Hoje é dia. Não só o gameplay, porque o gameplay a gente já viu, Fabão. O gameplay já teve vários reviews de gameplay. A gente vai ver. Eu imagino que tenha muita coisa exclusiva. O mais importante é a data, né? Quero mais também, Fabão. Fabão é insaciável. Tá certo, Fabão. Eu quero ver a trilha de passivos, eu quero ver coisas que eles não mostraram ainda. E a gameplay a gente já viu, já teve 2 ou 3 atos completamente spoilados. Quero ver o que não saiu ainda. Mas tá quase, hein? 5 minutos. Ó, tá quase. Não, aqui começa. Tem um comentário meia hora antes. E depois vai ter. Quando terminar a apresentação, vai ter um meia hora depois. Eu esqueci, é com 3 streamers, velho. Não, tá quase. Pera aí. Então vai começar com meia hora de comentário. 1 hora e meia de review, mais meia hora de comentário. E travou o jogo. Tá, travou. Fala aí, Coreia. Boa noite. Tudo bem? Como é que você tá? Quase começando. O grande review do Play 2. Alta expectativa, velho. Pog. Big Pog. Quero ver que informações eles vão liberar, né? Porque esse é o último. Até a próxima ExileCon, o Play 2 já vai estar aí, então. Esse é o mais importante review do Play 2. Já teve outros reviews do Play 2. Né? Já viu até o ato 3 ou o ato 2 completamente feito. Algumas classes, né? Algumas skills. Mas esse é o grande, porque esse é antes do beta, né? Em breve teremos o beta. Inclusive, quando acabar a apresentação, imagino que eles vão dizer o dia que vai começar o beta. Então, Big Pog. Vamos ver o que eles trazem aí pra gente.
É. Daqui a pouco começa, daqui a alguns minutos vai começar, tem meia hora de comentário antes. Eu não sei por que eles fizeram isso, mas vamos ver. Eu esqueci quem vai, são 3 streamers dos grandes, né? Eles vão comentar. Em breve tá aí, cara. Aí, 1 minuto e 45 segundos. Tá quase. Fazer só esse boss e já vou esperar lá. E aí a POG. Hip Diablo. É, Diablo se repôs sozinho, esse que é o problema dele. Foi nem precisou fazer nada. A natureza deu conta, foi bom. Mas o Diablo já ganhou também. A quantidade de dinheiro que eles fizeram com o Diablo 4 é brincadeira, velho. Eles já ganharam. O Diablo 4 pode ir de Reaper. Eles já fizeram dinheiro. Vamos ver se a Microsoft dá um jeito na empresa, mas é difícil, porque o core, né? Os caras que eram bons, que trabalhavam na Blizzard, todos eles se foram. Então basicamente é só o nome, é só o branding que sobrou. A Microsoft também não é conhecida por dar uma liga, né, para as empresas que ela compra. Não é que nem a EA, que é a assassina de estúdios. Ah, tá, 2020 eu falo, ué, what? É, o beta eu acho que é esse ano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é esse ano. Porque eles têm que botar numa data que não seja no início de nenhuma liga, tem que ser do meio pro final de alguma liga. Porque tem que dar tempo do pessoal jogar o beta e deles hyparem. Começou, velho. Aí. G'day Exiles and welcome to ExileCon 2023. O som tá bom pra vocês, velho? Hey, there we are. Aí, Ziggy. We're Deixa eu very mudar a câmera excited aqui. to be here. I'm Ziggy D and I'm joined by none other than Mathel, Rise QT, and Nugian. Today, Aye. to be your official Stallcast. That's right. People are taking their seats, they're getting set up on the stage, and it's just 30 minutes until the official main keynote presentation. Lots of exciting stuff. We've heard some little teasers of some of the sorts of things that we might be expecting to see, but we don't know much about it. So we're here to engage in rampant, useless speculation today. So looking forward to getting into that. But for the moment, folks, how are you feeling? Excited, Mathel? Yeah, I am super nervous. First of all, just to be on stage doing this thing, but then, of course, just the whole new update, the reveal, like knowing what's been happening the past 4 years, you can feel there's a lot of excitement and energy out here, and everyone's just, keen to get going. Fala aí, Duba, tudo bem? Like two sides of the same É, coin. assista I get brabo. it, totally. Yeah, no, it's hard to tell what's what a lot of the time because we've got to do stuff and we've got to get into the whole reveal. But I feel like it's a bit more excitement. It's still very much nerves because I'm not used to doing something like this. Not used to being around all the people and they know you and meeting the developers. It's crazy stuff. Everyone loves you, mate. How about you, Rise? I felt a lot better before you called my speculation useless. Ziggy. And Yeah. random, don't forget. Oh yeah, sure. Vai ser uma pessoa, Fabão. 100% accurate. We've got all the predictions. It's gonna be solid, I think. I kind of threw you on the bus today a little bit. He had some stuff. Queria in em mind casa. for speculations, but I just like cut him off at the knees, so Yeah. he's had to rethink his speculations his entire life, really, in the lead up to this moment. So I imagine that's kind of stressful, getting up on stage and being in that situation. I think I'm good. I've got some good ones. Excellent, excellent. What about you, Nugi? Excited and as Methel, pretty nervous, I would say. But we're joined with so many just lovely people traveling all the way to New Zealand, and Yeah. if there's anything that helps an awkward situation is just having a shared common interest, which is Path of Exile. Right, so many beautiful nerds here. Oh yeah, in yeah. New Zealand coming together more than ever before as well. We've got like Yeah, almost Duba. 1,800 people, I Ah, think, bolado. 200 people more Yeah. than last ExileCon, which I did not predict.
So that's they're strapping people to the rafters. They're opening up the balcony seats. People are getting suspended and hanging above the crowds. Yeah. Like, it's going to be quite the spectacle. And I'm already people started coming in and taking their seats and we've got a little bit of a crowd here. Hi, guys. So pretty exciting stuff. And yeah, it's been a long time since we've seen much of PoE2. GG's been pretty quiet. Deve ser Exile com mais votado. Which only gets me more like pumped for it. Vai lá, Duba. Vai lá porque tem 26 minutos, Duba. So much, like, Queria todos por em casa, meu Deus. they're just ready to reveal. Like, Yeah. Like, there's no way the silence has been for nothing. Yeah, the secrets. Well, I mean, we just had like 2 little tiny Fazer fest. trailers recently, but I was surprised by how much I could get excited by just those little 2. I had to spend an hour analyzing Deus, tá bom. just because it was like 40 seconds of content, but it was like there was so much in that we already seen. Like we've started seeing things like new. Fala aí, Mula. Tudo bem? Como é que você tá? Yeah. Bem-vindo de I volta. don't know. What do you guys? Tá quase. Tá Predictions quase, about Mula. that side of things? 26 It looks minutos. amazing. I really liked how a lot of the times whenever you used an ability, it moved around your Yes. character. I think a lot of people want those characters to move forward in the trailers that we've seen. A lot of them jumped back and all that, but I think it's going to be pretty good, and it looked... Oh, melhoras, Mula. Because 4 years is a long time. Seu nariz é zoado The também? life cycle of a lot of games, so... Yeah. No, I mean all the trailers and the O nariz é that we saw, horrível também, velho. if you just think back a little bit about all the things we were shown last time with all the new gems and the skill systems, I feel like you can finally start seeing what it is they wanted to do with the game just through those trailers at least. I was looking really excited. Cara, isso me preocupa, velho. Esquema de gemas e link me preocupa. That announced last time, but it's been so long, and I expect that something of that at least has changed a lot. Oh, yeah. I mean, through any creative process, right? You figure out what works, what doesn't. So it'll be. Yeah, who's to say like the skill system hasn't changed dramatically, or they're like doing something else in the end game, or who knows? Meu Deus, tá bom. There's very little we do know at this point. Hopefully they figured out what doesn't work. Come on. Yeah, absolutely. We need that Yeah, bombshell. plenty of time. Meu Deus, Mula. Yeah, I mean, but at the same time, a lot of people who Melhoras, played the velho. demo, É, cuidado com o Fabão, hein, really Mula. enjoyed it. I only got to play a little bit, but I was super impressed with what I played. And do you guys play the demo last time? A little bit, yeah. At least some on live stream. But let me that's just right. remind everyone that PoE2 is going to fix everything. Right? Haha. It is saving marriages. It is going to. So good, yes. Yeah, don't worry, Ziggy. It's going to do all the heavy lifting for you in that regard. But PoE 2 is so good, it's going to save Diablo 4. That's how What? good it is. Oh, he did it. yeah, You did. someone went there. Someone broke the covenant. Yeah. Anyway, let's not hold our expectations too high on that one, right? but I was just going to point out for the teasers, like a lot of it was big because for me personally, a lot of it is about the character models and the skills, and I was pretty blown away with how all of the skills look like they'd pretty much been reworked graphical-wise. Like I was looking at the teasers and the trailers and thinking, is that the skill that I think it is? And it looks so different and so much better. Like I'm really into the MTX and the changing of the skills and all that, and just by default making all of them way prettier and way more fluid. I think it's going to just bring the game into current era of ARPG gaming. I think that's what really grabbed me from those teasers as well was the diversity in skill use and having a lot more like situational skills like that, especially the monk kind of looking gameplay. Right. That looked super interesting with like the unarmed slash using weapons combat kind of weaving together and the movement like you mentioned. That's the biggest thing I've wanted for PoE for a long time is more skills that involve like a step forwards, a step to the right, because melee combat is fluid, it's dynamic, like footwork is a huge part of any sort of melee combat situation. So seeing that represented in game a lot more is very exciting and kind of points towards some of the stuff I'm really hoping to see out of PoE2, but we'll come back to that in a second. Firstly, I want to hear what do you guys really hope to see Aí é estranho, Mula. predict that you'll be seeing today. Matha, what are you predicting? Well, Aí é as far as triste, Mula. predictions go, the one thing I've learned over the years with Path of Exile is that I've learned nothing about predictions. People always come into the channel and they ask, "Oh, what do you think's going to happen with this? What do you think's going to happen with that?" And I engaged with that for a while in past times, but I could just never get anything right. Só porque você deu uma sumida? Like, What the they fuck? always Isso não throw faz sentido, curveballs, they're Mula. always giving you unexpected things. Meu I Deus, they're só. going to buff this, they nerf this, whatever. Like it's always it's this huge up and down balance, and I could never really get any predictions right. But that said, I think I'm just going to be blown away. Like it's going like I've been looking forward to what they're going to announce, and
have sensed some discontent in communities throughout all of this, just as they're waiting. Pelo visto é ressentimento emular, mas Path of aí Exile veja 2 bem, né? and big new leagues and all that, and Aí there é might triste. still be some doubt here or there, and I think there's no doubt. Like, it's just going to be a huge renewed burst of faith in this is. Pô, the Edu game vai ser that tão bom for que vai salvar o very Diablo good reason, and it's going to be 4. just unreal. Awesome. Yeah, absolutely. I'm with you on that as well. Like, people always ask me, what would be your designed league that you would make? And I'm like, I have no idea. I'm glad I'm not in charge of that, because GGG always comes Olá, up with way Fagundes. better stuff Boa noite, than bem-vindo. what I could come up with for that. What about yourself, Estamos no Raz? pré-review aqui. I think I'm going off the deep end. No PoE 2, PoE 3. Okay. Meu Deus. On only mobile, only PoE mobile. Oh, no, wait a minute. No, I don't want to go there. So they combine them, right? 2, 1, PoE 3. There you go. Makes That's sense, the, yeah. that's the way to do it. Path of X. It's not. There you It's go. all one platform. Wait, so Everything- Elon Musk it'll do bought it out? It'll do your Oh, banking yeah. for you. Okay. É, algo aconteceu, Emula. Provavelmente ressentimento, mas pode ser alguma outra coisa. Lore-wise, it would be really great if Bizarro, they né? just close the story off before PoE 2. So our characters always kind of like messed with the world, not always in positive ways. I just want them all gone, you know? Blow it up, I don't know, new planet, different world. That would be really nice. Oh, and also I'd love to see, PoE has done really well with cooldown abilities and all sorts of just kind of timings in it. I would love to see maybe some ultimate abilities. São streamers, that Fabão, is a são little streamers bit more gringos. tied down to, Pessoal particular grande. ascendancies or particular classes. Maybe, todos eles são some streamers. new classes, you know. Esse é o Raiz Last time QT. they were talking about how there's so many more new ascendancies. O da esquerda ali é um Matthew. Spreading them O da around a direita little é... bit Eu esqueci o nome for dele. characters would Yugen. be Yugen. pretty cool. Yeah, adding a little bit more distinction there. E Ziggy, né? Eles adoram o Ziggy Cool pra sense in host the de gameplay. entrevista, esse Yeah, tipo I'd de like to see coisa. it too. What about you? É, no que ele é bom, velho. Well, No I jogo ele não é really muito bom, like não. Metal's answer of no predictions. So that was Yeah. great. So I wish I Cop-outs, could take cop-outs. that one. He's an expert, right? Look at that. Yeah. What a dodger, I love This it. truly is the Stallcast. Yeah. But he is Cadê? right though. Eu só ver, velho. Só diminuir a tela. GGG O login ainda tá no login, velho. overperform or try to at least more than Tá falando daqui, Emula? So it's really hard to predict what it is, like in which direction they are going. So I'm really excited to see what is it they want us to see. Like I want to see them in the game again, like really all out. So that's something I'm excited about. And then we have all this beautiful art behind us and statues and E Diablo 3, velho. like maybe we'll have some kind of narrator leading us through a story. I Parece o would love Químico. that. Não, o Químico tem cabelo ainda, ele só tá calvo. Just seeing what just so because there's such a É só ter uma pessoa, cara. Eu tenho certeza que ela vai sair se movendo em algum momento. within the title. Yeah, that's actually kind of Viu minhas apostas. Aquela estátua, na verdade, é uma pessoa. Bit of an uptick in the storytelling side of things. Yeah. And this was just barely hinted in one of the teasers that I saw, where the character Quando eu começar a apresentação, vê se o drop vai aparecer aí pra vocês, velho. Porque eu fiz tudo aqui pro drop aparecer, mas eu nunca tinha ativado nenhum drop, então... Só pra confirmar. Pra ninguém perder a asa. in one of those teasers was actually kind of like addressing one of the other NPCs there and having like a little bit Já more tá contabilizando? Ah, beleza, I'm então. like, I'm excited for a Maravilha. potential, improvement in the storytelling side of things there. Yeah. Especially Obrigado. with the Obrigado, Mulo. flavor oozing that we saw in previous iterations of the PoE2 stuff that we've seen. É, eu ia sugerir isso, o VGSS, se não tivesse aparecendo. Can't see the top of this, but there's like a giant blood creature and there's a creepy head up there and a spine. Yeah, They see it. they've blown it away with the decorations this year. Got a little smoky in here too. I don't know. É, aquilo é uma pessoa, cara. Aquilo com certeza é uma pessoa. I would love to see and always hope to see is E aí ela vai assustar eles, vai sair viva, quer ver? Vai ter uma palhaçada dessa. World into the story and immerse yourself in that and really like get invested in. Se eu não ganhar, você me dá uma. Tá bom, Fabão. This is possibly, if ever, the time for them to have big cutscenes, and that would just be amazing, I think. Yeah, that would be cool. Cutscene, a cutscene seria POG, hein? Cutscene. It's amazing, though. It's cool. It started cool. to look like it was going to go places and it was going to be really cool. And yeah, we needed more, right? Just kind of like, dipping their toes in the water. with that Cutscene one. seria POG. But even if you don't do cutscenes, like kind of big dynamic moments in the actual in-engine gameplay as well. And we saw a bit of that in one of those teaser trailers too, where like the boss comes smashing through the wall and Yep. there's debris and stuff flying everywhere. That's a lot more
than what we've seen previously. And they started doing that in PV1 a little bit with 15 like minutos, the rework to Brutus and him kind of smashing through the walls. That was an exciting moment, right? It was terrifying. Quero ver o trailer, velho. Just Deve ser um trailer de 2 minutos, deve ser and muito chasing pog. through doorways and stuff like that. So more spectacular moments like that. Something I definitely think we're going to see a lot of for sure. So definitely looking forward to that. I'm also interested in your thoughts on the. Eu acho que é mais NPC a Master, mas pode ser que seja um boss. Mas eu sei que quando ela acordar, ela vai sair, vai assustar eles. Ou é uma pessoa, e todo mundo já sabe o que isso vai acontecer. Aparece em cima do chat, Fabão. Ou então na... Acho que aparece aqui em cima também. Ou então aqui em cima. É um desses dois lugares aqui, Fabão. Second or third or fourth extra well-linked skill that you've got access to now under this new system, if that's the way they're going. Do you guys have any thoughts on the skill system and what you'd like to see out of that? I mean, yeah, part of the thing you were kind of alluding to is also like combinations of skills. So things like Frost Nova, Ice Nova, and Frostbolt, like interactions with skills. It can be a bit clunky sometimes, but when done right and with the right combat around you, it feels really good and satisfying to have. So things like that would be really cool. More of those for sure. But otherwise, yeah, the combat's already feels pretty good, and just more skills as always. You know, how could you not just want more skills? But if they're doing the skill linking system and there's more at your disposal, it's going to be just interesting to see how you can incorporate the different combos, because you have to make a lot of choices. You can't just have everything, right? So all of a sudden, you have to build into a few things and choose between the right things at the right times, and I think that makes for a much more dynamic gameplay. Yeah. That's a tricky balance to find, for sure, because PoE has grown increasingly difficult when it comes to sockets. I feel like back in the day it was like, oh, if you're playing a summoner, you're going to be lacking a lot of sockets. But now it feels like that's the case on everything, literally every 100% of the time. So the previously teased system of having it be tied down to gems could be a pretty good solution. But who knows? It's been a long time. And in GGG fashion, they probably might have come up with something better. Even better. And a big problem that they identified. Fala aí, Gambalho. Bem-vindo de volta. Como é que você tá? É porque o segundo drop é assim, Gambalho. O primeiro drop é 1 hora da apresentação principal, que vai ser daqui a 15 minutos. Agora o portal você tem que assistir 4 horas de qualquer, né? Do somatório total de streaming que você vai ver desses 2 dias. É só deixar ligado no mundo e tá lá. Probably be the main thing that I think they're gonna go for, with the whole re-rigging of Não é de boa, Gambalho. them flowing through combat, and then you find an item on the ground and you can just immediately swap it out because you think it's better. There's no taking out the gems anymore and all that. So isso aí, 4 horas acumuladas. A asa que tem que ser 1 hora dessa apresentação de 1 hora e meia, que vai começar em 14 minutos. Really good, like while you're fighting a big boss and you just boom, I socket it in immediately. I don't even really need to do all. Pegou um Mage Blood com 6 ancientes. I feel like that's GGG's like worst nightmare. We've had so many situations where it's like swapping out. Meu Deus, VGSS. You're already metagaming it. Just have an inventory full of different items for different. Com C6. Isso é que nem linkar com uma Fuse, velho. Isso é mais tenso do que ser linkar com uma Fuse. The thing is, with a clean Holy slate shit. and everything changing, you never know how players are going to take that and, you know, be creative with it. Well, absolutely. Yeah. Também, Fabão. Shortening that Bem breve. from finding something to using it is like a really good thing to do. It's good for the endorphins, right? Like, Oh yeah. Yeah. Some of the like I think more successful leagues are those ones that have the shorter gap between like the content you're doing and then the reward you're getting for it. Whereas the reward that comes, you know, a long time down the line after a lot of stuff is realized, that's a lot harder. Cristalino no meio. Quite as much, I think. So, eu acho que aquela ali é uma mina, cara. É aquela pessoa que se finge de estátua, né? Aqueles artistas fingem de estátua. It might be the last ever Path of Exile 1 League. Mas se for o que eles dizem, vai ser maravilhoso. After this, because there'll be the beta for PoE2. All focus will be on that. Like, after the beta's out, are we really going to be like, yeah, let's go play? É, meu Deus, VGSS. Holy Jesus. Whoa. What do you know, Siki? I mean, I don't know anything. Spoilers. I really don't this time. Everybody always says to me, "Oh, you know everything, Ziggy." You're the inside man. They bounce ideas off of you. They, you know. I really wanted to know nothing for this, and I was super glad that Which they one kind of didn't business? spoil like almost anything for me, so that I could go into this completely blind. Because
I want to be Oh. here with all you guys. Yeah, we seeing were this in stuff. the Essa chat barra room, daqui? and they were doing stage checks, and we were just like, la, 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 we can't see anything. Yeah, there was something Ah, não, maybe tá about- carregando a barra. Quando ela tiver 100%, você ganhou o drop, Fabão. Yeah, we all É said isso. one word, and we're like, no. no. Erase Tá it from carregando my o drop. mind. Yeah, no, it's erased from my mind as best I can. What É I a can porcentagem. say is Tem que that chegar a I did not 100% pra predict você that. ganhar asa. That word. Como tá Yeah, funcionando, no, velho? that one I caught me did off not guard. predict that. Oh, Yeah, there was one. Tá quase, cara. 12 minutos. Let's move away from that. Pog, What pog. would you guys like to see out of if it was the final, a final Path of Exile league? It might not be. They might be doing more, but Se assistir 4 horas de Game Portal também, Fabão. Para mais do que isso, arraste para cima. Mage Blade da próxima liga. Ela tem que estar aqui por cima. Ou aqui. Ou então, acho que por aqui, velho. Acho que o drop fica por aqui, eu não lembro. Aqui? Talvez? Ou aqui? Eu não sei, velho. survivors. Mas a mula falou que tá rodando, então não se preocupem não. Tá coisando, velho. Yeah, something Yeah. like that. 103 like a mil. vampire survivor thing. No. And I think they at some point, like very early into the game, touched on something like this, which is the Coward's Trial map. So that's a unique map, and it's basically just slaying waves of monsters, right? But it's very old, very dated, and I could see that they could definitely capitalize on that hype and sort of I could see that, an man. entire league where you just If they reveal that slaughter it. now, everyone's gonna be. Ainda vale como Indie Game Boys. Ó, I'll take credit for, predict it. Não, cara, by all não vai means, ser. But I think that could be a sinto really decepcionar fun ele, mas não vai for, ser. Seria Pog, mas não vai. just satisfaction in Yeah, that gameplay. whole genre is like a distillation of. Ah, obrigado, Fog in the in House. general, it's like just take a lot of action RPG, kind of strip them down to like the very base of kill monster, get upgrade, Yeah. and it would Yeah. blend well, I think. And we're Ela parece, mas na Vale é toda roxa. Ela é verde, velho. Tem uma perna roxa. Exactly, and yeah, it just seems like they see what's hot out there right now. How can we bring it to this game? And a lot of the time, it feels like it comes out of nowhere for this game, and it works. Sometimes I feel like it doesn't always. Tem que work, dar claim também quando chegar a 100%, pessoal, mas isso é de boa. Você vai lá no perfil, na parte de rewards, dá um claim e tá lá. Agora o portal é isso. O portal é 4 horas acumuladas nesses 3 dias de live que vai ter. Se você não quiser ver, é só deixar ela rodando de fundo mutado que vocês pegam também. O portal é muito, Fix muito foda. trading, bring back harvest, auction house. Path of Exile Copium. Acho que não. He's been stalling harder in PoE 1 than we have on this. Porque o Sim Inocência não tem mãe, mula. Eles eram humanos, eles acenderam a divindade. Yeah, no, I'm just hoping for A história contada do Inocência na Catedral que a gente vê é fake. A história real vem na Sanctum. There's a little bit of a. E a história é braba. Se quiser ver aqui, tem Cat Noodle pra ver o lore do jogo, mula. I don't quite know how that works out lore-wise. Maps are timeless. Sim, e Inocência, né? Acenderam a divindade por causa do Inocência. E Sim acendeu a divindade contra a vontade dele. Metamorph. And was met with, História é muito foda. as well, so that was a pretty good combo. Yeah. Quero ver o lore do Play 2 vs que eu tô mais hypado, por incrível que pareça. Hopefully no picking up of organs this time. Automatically picking up I'm gonna organs. call him out right now. Oh yeah, we're getting, because we're reacting later on to what Yeah. we're gonna be seeing. Yep. Oh, yeah. Okay, we can call him out. É a liga do barco. What about you, Nugi? Oh, it's a tough one. I mean, a big wrap-up would make sense if it is really the last PoE 1 league. Yeah. So, I mean, just like Rai said earlier. 8 minutos, pessoal. Tá quase. Blow it up. Just blow it all up. It Big always Pog. works, because what's left in the, in the ashes. We'll see about that. Or a boat league. Pô, nem fala, Fabão. I mean, that's always the other option, right? Yep. There's always a boat and or league. fishing. Se cair a internet aqui, ó, a luz, eu vou ficar muito, muito puto. Surely we can have fishing actually at some point. And as the like final, just like a meme É. send off for PoE. A gente vai rodar o continente Clash inteiro, velho. Might have been a- Well, Pelo yes, que we know they do. eu já vi, né? A gente vai começar. A gente vai rodar. A gente começa nos Exomites. Exomites. Yeah, it's kind of the ending of Depois vai pro deserto, né? PoE 1 to PoE 2. Bastille and Desert. we're jumping forwards in Tipo, vai rodar o Recreation time. inteiro, velho. We're Vai not ser getting a whole pog. new world, but we are getting propelled forwards into the future and maybe exploring new lands. So it Yeah. basically is a whole new world in one sense. So Very some sort of confident send-off. I would love even if it was just a little thing, just some little send-off incorporated into the league or into the game, or maybe if they're doing some sort of like update to the end game, Let's something like go. that, you can couple that with like something, a little bit of a teaser of what's happening in the end game
Meu Deus, PoE jogo. 2 comes out as well, because we've had some invasions from otherworldly entities recently, and that's certainly been hinting and leaning towards an extension of that. So there's going to be two kind of new storylines getting explored here, both Path of Exile 2 and its campaign storyline, but also what's happening with the endgame. What is the Maven heralding forwards for us? You guys have any thoughts on that? I mean, not really. Like, how much bigger can you go? It's I know, already, right? Like, we're already Nem cosmic. comentário. You start out on What? the beach and you got a driftwood club, right? And then you're slaying the cosmic entities from... Well, that's what I think is rather interesting, is that we have Path of Exile 1 Suzane got really big, maybe too big, killing all the gods. Vai lá, VGSS. Cuidado que 6 minutos, hein? The storytelling thing is like, you get to that point and it's like... Okay, Navalha, beleza, velho. And it looks like we might be going... Olha aí, Navalha, a fusão da Maven com a Navalha, eu acho. For PoE 2, and I think that's really cool. Yeah, I think so. So, Awakening Harvest ali ia ser, pô, ia ser being disso. able to pull down to something more of a grounded story, something a little grittier maybe, a little bit less crazy over the top, and then contrasting that maybe with the end game being a different... Já é um milagre Tibia tá vivo até hoje. Somente tem gente vivendo de Tibia, velho. Mas é com o jogo foi bom. Story that's evolved separately and on along a different timeline, with some weird, wacky stuff when you start to think about which Exiles were where and which Exiles we're playing now and which Exiles we're playing before and how they incorporated the story. It's kind of like a wild... Tem muita gente que gosta, tá bom. ...is difficult to explain to non-PoE players, perhaps. I mean, even 2 PoE players, it's difficult. I can fully expect a new world and everything. Just, oh, well, if they kind of close it off in a way with a big bang, maybe it's like kind of a reset and then we keep going further and further. I'm kind of hoping for that. Because you were speaking very confidently about the beta and maybe no new world. Maybe we're gonna do an invasion on the world of wherever Maven's from and all that. I would love to see that big, Pô, seria pog, velho. big mighty boss battles. I think Imagina ia até o mundo de Maven. Yeah. And they're ramping it up every time. Mas acho que eles vão fazer isso, pelo menos não no core da campanha. Talvez tenha expansão que seja isso, um ataque no mundo dessas criaturas Eldritch. But now they're tied into the main gameplay, and I really love that. I think it's really great. Yeah, I think bossing has been getting better and better, and those like spectacular moments of those big boss fights have become both the thing that propels you forwards in chunks through the game and through the end game, and then also the big goals too, like to take on these various bosses and then the uber bosses behind them. We have so much there in Path of Exile, and that's been getting better and better. And from what we've seen in the past, the bosses in Path of Exile 2 campaign look awesome. Like the previous demo, like the Devourer and those very boss fights that look like more interesting arenas, more interesting fights, and that's something I hope to see a lot of today, hopefully, is like some cool boss fights. I know we've got like 30 minutes or something of gameplay time live on stage, so... Spoiler. Yeah. Oh, And Also, I've heard. difficult gameplay, right? meia hora de spoiler de... You were mentioning... Oh, Ryan, deve ser um ato novo. Eles não devem mostrar um ato que eles já fizeram. So if you're a player that's a little bit concerned Pode. about what you're going to be seeing here, if you're a father of 17 children and you've got the dishes to do and you can... Tomara que não seja Exile jogando, velho, porque senão a gente vai ver muita coisa não. Don't worry about it too much. I think there's going to be plenty of gameplay for everybody. Yeah, you won't run Como out. jogador de boys, aqui é um ótimo apresentador, velho. Any, we're almost to wrap up time and moving over to the main stage, but... O careca any adora final Zig thoughts that you guys want to throw in? Anything you hope Tá to quase, see velho. like that? We've got 2 minutes, Noogie. A estátua vai começar a se mover em breve, quer ver? Turn to me. Yep. Final thoughts. É, 3 minutos, velho. I just want to see passion. Yeah. I just want to see passion. Ele and só quer amor, people velho. just Ele só quer amor. giving us everything they've been building. It's predictions. I really at this point I just don't know. Yeah. Maybe an MTX. Bom, só pra avisar, eu vou ficar quieto aqui na maior parte da apresentação. Vou falar só quando tiver um momento de silêncio com comentários breves pra vocês poderem aproveitar bem. I will just love to Não see ficar Nerves interrompendo, né? up on stage. Yes. Só 1 hora e meia. For as much nerves as Mas o I'm que eu puder having right comentar, eu now, comento. doing this sort of thing and waiting for the reveal, it pales in comparison to getting on stage and revealing everything for the past few years and just seeing someone so excited about their game. Yeah, I know they're all like super excited, but also super nervous. I saw a lot of them before, and yeah, you can feel that excitement. Rise, any closing thoughts, mate? Before we sprint over so we get our seats. Yeah, absolutely, Dad. I mean, everybody from the GGG side has felt É o pessoal de estátua viva, Mula. excited. We were trying to get them drunk. Já deve ter visto em alguma praça de alguma cidade aquela estátua viva, é a mesma No coisa. spoilers. Yeah, really, they weren't giving us anything. No, that's good. They were more so than last time, even. Quase, velho.
I've got to 2 remind minutos e you meio. folks, if you're watching live on Twitch, don't forget to connect your Twitch and Path of Exile account so you Põem os seus chapéus, apertem os seus cintos. was there like a Vai cool começar, hideout or velho. something like that, or do we only get that? I don't know. Pog, if I'm pog, too- Got pog. some really nice wings and Yeah. a portal. Yeah, great. I think so. But yeah, they look really good, those drops. Excellent. Yeah, so make sure you hit that up. We're just about to go over to tá the na hora. stage, and I can't wait to see what we're going to see from Path of Exile 2 and Path of Exile 1. It's been very exciting. Thanks for hanging out with us for the stall cast. I'm Ziggy D with Mathel, Rise, and Noogie. We'll sprint back over here just after the keynote is finished. There is not much time left, so we'll see you fine folks over there in just a moment. Thank you very much. Tá na hora. D4 bad. É cosplay? A câmera na plateia, estão ajeitando o palco principal, né? É a estratégia. Aí vai voltar lá, ué. Queria um dia nesse negócio, velho. Pro Pai 3, talvez. Daqui a 10 anos, se estiver vivo ainda. É 10 da manhã lá? Putz, não, aí veja bem. Cos pobre. Um minuto, pessoal. 1 minuto. Manda ver, Gambá. Eu falei, eu vou comentar, eu vou aproveitar o máximo do review possível também, não vou querer atrapalhar nada, então... Breve comentário em momentos de silêncios é o máximo que eu vou fazer aqui. E a reação vocês podem ver também. Mas manda ver, velho. Ah, entendi. Tá, 2 problemas. Pog. Deu ruim. Pronto. Vai ser trailer também. Sempre começam com trailer, né, cara? Então, 30 segundos. Vai vir aquele clássico GGG, né? Que nem quando você abre o COI. E aí vai vir um trailer bolado. 20 segundos. Ó. Ah, sem trailer? Ah, não. Pensei que ia começar com trailer, não. Hey guys, how's it going? Carrion here. Ah, não é o careca? And welcome to ExileCon! Thank you all so much for joining us here in New Zealand. It's quite a journey. Thank you guys for joining us online. It's going to be a fantastic show. So you guys want to learn about what's Tá coming up mutado. at Path of Exile? Eu vi, já vi. Oh, you do? Yeah, me too. Eu esperava o trailer. Well, before we get to the people that are best to deliver that information, before we get into Path of Exile's wonderful future, let's take a moment to go over all the wonderful things we have already experienced in Path of Exile. Let's take a moment What? to check out Path of Exile from the past. Retrospectiva, eu esperava isso nisso, mas tá valendo. Cara, muito feio o jogo, cara. Life is fleeting. A worthy opponent. Go with God. Death to sin. Tá no máximo, velho. Tá literalmente no máximo. Mas tá baixo o som aí? Ah, 2015, 2.0. Talismã 2.1, talismã LOL. Ascendência. Agora que eu vi ali no canto esquerdo superior da tela, profecia. Shaper.
damnation have you done? Putrefy, rot, spoil, and fester. Ready, Exile? It is time to hunt! Let's make history. Afraid of the dark, Exile? You should be. My cause fuels me. Do you remember dying here? You will. It's branching, Exile! Still sane, Exile. Take hold, Exile. A harvest awaits. This one should be rather legitimate. Does the toy wish to play with me? Your path to greatness has taken a hard turn toward a cliff. Detonations incoming! There's no time. I've become too weak to sustain the blood crucible. Your sullen defiance ends here, hatchling. Another mortal wanders into my prison. You cannot escape Baydad's gaze! One of many. Thou creatures! Ó, o careca, velho. Bald guy. Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Ele tinha que falar isso. Tá perguntando se ele ia falar isso. Não tinha que falar isso, velho. Welcome to ExileCon 2023. It feels like just yesterday that I was here on stage at ExileCon 2019 announcing Path of Exile 2. Since then, we have worked tirelessly on the content we're going to show you this weekend. To everyone here in person, thank you so much for coming out to join us. It honestly feels so good to know that people love Path of Exile so much that they fly across the world to come and celebrate it with us in person here. I really hope you have a great trip and make the most of your time in New Zealand. Our last ExileCon was a magical experience, and we've tried to go above and beyond in every way this time. If you're tuning in online to watch the live stream, thanks for joining us also. I wish you could all be with us here, but to ensure you have the full ExileCon experience, we have made sure to include every talk and session as part of the 2-day live stream this weekend. Twitch drops are enabled for the live stream, but if you're here in the audience, you'll automatically get them when you redeem the microtransaction code in your swag bag, so no need to stream it from your phones while you're watching. You'll also receive the attendee-only ExileCon 2023 hideout. We have so much to share with you this weekend, and let's just get right into Path of Exile 2. I'd like to introduce Jonathan Rogers and Mark Roberts, game directors of Path of Exile 2. Hey guys. While Chris has been running Path of Exile 1, Mark and I and over 100 other developers have been hard at work on PoE 2,
And honestly, the project has become much bigger than we expected when we announced it in 2019. It's been almost 4 years since then, and so it's about time we showed you what we've been working on. Okay. Sorry, I forgot. Okay. When we announced Path of Exile 2 at ExileCon 2019, we told you guys that we were releasing it as an expansion to PoE 1 and that both campaigns would be playable in the same game client with a shared endgame. But PoE 2's scope has continued to grow and grow, and it's far more than just an expansion with a new campaign. It has entirely new monsters, skills, mechanics, classes, everything you'd expect from the next generation of action RPGs. Not to mention revamps of most of the PoE 1 League content. This thing is just freaking huge. There was a point when we realized that our plan to replace PoE 1 with PoE 2 would essentially be getting rid of a game that people love for no real reason. So we made a decision. Path of Exile 1 and 2 will be separate with their own mechanics, balance, endgames, and leagues. But it's still a shared platform. Your microtransactions are available across both games. Everything you've ever purchased or will ever purchase in the future will be usable in both games unless it's hyper-specific to the content of one of them. You can't transform into a bear in PoE 1, so a reskin of your bear form isn't going to work. But you absolutely can equip the awesome armor set that you got and use all your stash tabs. So with that in mind, we'd love to show you a live demo of some of the stuff we've been working on. PoE 2 has come a long way. Mark here is going to man the PC. Hopefully he doesn't die. It is a live gameplay demo after all. Começa já com gameplay? Não, isso já falaram desde antes. O que falaram diferente agora vão ser 2 jogos separados. Isso daí é meio estranho. The gods caused all this, you know. After Oriath was destroyed, I traveled, searching for answers. Everywhere I went, the same divine devastation. It must end. I will end it. And no exile will stop me. A trivia. 36, tá. This world will be reborn, no matter the cost. É o trailer de SS aí, veja bem. Deve ser fast pace o jogo. All right, Mark. Your turn now. Welcome to Path of Exile 2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Act 3, one of the 6 acts in PoE 2's campaign. 6? We're starting here in the Ia ter jungle 7. depths. Act 3 is Cortaram of the Vaal civilization, which fell thousands of years ago. Jungle has taken over their former once great cities,
and we'll be exploring it using one of the 6 new character classes called the Monk. In PoE 1, we had one character class for each of the combinations of strength, dexterity, and intelligence. When looking at the design of PoE 2, though, we realized that many of the new skills that we were trying to design just didn't really fit thematically with the existing classes that we have. Being a spellcaster with a bear form makes sense for Strength Int, but it just doesn't really sound like something a Templar would do. We realized that since we had new mechanics for every attribute combination, it actually made sense to design a new character class to explore the new themes. In PoE 2, every attribute combination has 2 classes associated with it. Strength Int has the Templar or the Druid. On Dexterity, you have the Ranger or the more spare-focused Huntress. And on Dex Int, you have the Shadow and the Monk, which Mark is playing here. Each class has its own 3 ascendancies that let you further specialize the class in a way that only that class has access to. But they both start at the same location on the passive tree. The quest rewards you are offered on the 2 variants are tailored to the class. But of course, this is PoE. You can still mix and match anything to your heart's content. Looks like we've come across the boss for this area. Yeah, hopeless. Every area of the campaign contains a boss of at least this difficulty. That's over 100 bosses to fight as you make your way through the campaign, and they all have unique mechanics. Ah, maneiro, velho. Parece Giralon, velho. 4 braços. Giralon, criatura clássica do D&D, que é a mesma coisa. É um macaco com 4 braços. Yeah. As you've been watching from Mark fighting here, you probably noticed that melee combat in PoE 2 is a very different feel than before. Golden, hein? We've done a lot of things to add mobility to combat. Practically every melee skill in PoE 2 has some kind of movement built into it. But the Monk in particular is a melee fighter who specializes in mobility over brute strength. É, tem Dark Souls Dodge, velho. Olha o roll, Dark Souls roll, que é o Dodge. Gold. Tem Gold, cara. Transmutation. What? Nossa, vai ter Gold e as currencies antigas. So, as Mark has been playing, you might have noticed these blue markers over enemies. Mark has a skill equipped called Killing Palm. Whenever an enemy has a blue indicator over it, it means that the monster has low enough life to cull with Killing Palm. Successfully executing the cull will give you a power charge. This is an important skill for the Monk, since many of his skills interact with power charges. One of the great things about this skill is that it has a built-in dash forward, which makes it much easier to target the skill right at the point where you need it. Mas tá muito bonito esse We've gráfico. done a huge amount of work in PoE 2 to make using skills like this feel satisfying. If you're accidentally targeting slightly off the monster, the skill will automatically lock onto the cullable target, and it will even do a small amount of pathfinding around obstacles. We really want to make sure that when you've got an opportunity to use the skill, nothing is going to get in your way. Meu Deus do céu. Once you have some power charges, you're going to need some skills to power up. A great follow-up is Falling Thunder. Falling Thunder without a power charge just creates a relatively small lightning AoE in front of you. Você consome a power charge agora. With power charges, it turns into a pack clearer with a large number of extra projectiles. É diferente, normalmente power charge você pegava e não consumia ela. Falling Thunder has a little bit of extra movement built in, just in case you need it. Use the skill within range and you just do the flip in place. But use it at a larger range and your character will move forward while executing it, getting you into position without any time penalty. In PoE 2, you also get a short period to redirect your target. Notice how you can start the skill facing one way, then whip the mouse sideways to land the skill in a different direction? Now, in order to get power charges, you're going to first need to get some lower life monsters into a cullable range. You've got a few options if you want to charge right in. Whirling Assault is great. It doesn't do much damage per hit, but it covers a lot of ground. And notice how you can turn as you do it? Generally speaking, you never lose control of your character in PoE 2. If you make a turn at the right time, you can get a couple of extra hits on the monsters, getting them in range of your cull. Follow up with a Killing Palm and then finish off the rest of the pack with Pra Gold, acho que sim, velho. We've now entered the Vaal Mechanarium. This is the place where the Vaal built the various constructs that they relied on to power their civilization. McLaren. Now this is a find. A Vaal ruin that hasn't been looted? I wonder why nobody's been in here before. One useful feature we've added is the ability to call an NPC to where you are to give you more information or help you with quest objectives, rather than always having to go back to town. In this case, we've called in Alva to find out what to do. This mechanism,
If powered with a small soul core, it could open that door. There should definitely be soul cores somewhere around here. They had to power these constructs somehow. As Alva just said, we need to find a small soul core to open this door. Let's explore. Get back! If you want to shave off some life without getting too close to some of the more dangerous monsters, a great option is Wind Blast. Wind Blast also doesn't do too much damage, but it keeps enemies back. The closer they are, the farther they're pushed back, so it's a great option for keeping smaller but higher damage enemies at bay. Note that the bigger the enemy is, the less they'll be pushed back, so trying to push back some giants isn't going to be as effective. And there's the soul core. Let's get back to the door. Quanto tempo era o bubble lá? No Auto 4, velho. Deixa eu falar no Auto 4. Ou 3? Consider me impressed. I'll keep investigating in here. Bring me in if you find anything else. Away! Now, if you need to defeat tougher enemies, it might be time to break out some of the ice skills in the monk's arsenal. Glacial Cascade creates a wave of ice that moves slowly in front of the player. It's pretty ineffective against fast-moving monsters because most of the damage occurs right at the end of the wave, and so a lot of monsters will just walk right by it. But if you can find a way to make a monster stop at just the right place, it can be very effective. In order to do that, you're probably going to want to freeze some monsters. The monk has a few different tools to do this. A fairly simple option is to get right in the monster's face with Ice Strike. Ice Strike doesn't do too much damage at the first 2 hits, but attack 3 times in sequence and you can get off a combo that has a much higher chance to freeze. Get in there with the freeze, then roll back and finish the job with Glacial Cascade. Now, remember how Glacial Cascade is that extra damaging spike at the end? If you hit a frozen enemy with that spike, it shatters the ice on the enemy and does a devastating amount of damage. This is a really great combo against bosses, as you'll see later. Oh yeah, and I've just been casually mentioning rolling around. Did I forget to mention that in PoE 2 we added a dodge roll to every character? Just press spacebar at any time to roll. There's no cooldown and no limitations. And it even has pathfinding in it, so you don't get stuck on anything. When you when you dodge roll, you're not invulnerable. If something hits you, you're going to feel it. But most things aren't going to hit you. And that's because while you're rolling, projectiles and melee strikes will always miss. You'll have to roll out of the way of a slam that has AoE, but anyone swinging a sword or throwing a fireball is going to miss. Now, another important function of dodge roll is it lets you cancel out of any skill at any time. This makes it so you don't feel like you're getting stuck during a long animation when something's about to hit you. It really changes how skills with longer attack and cast times play, and makes dodge roll a very reliable feeling way to avoid attacks. So, that's one way to get out of the way of damage, but the monk specializes in mobility, so it would make sense that he would have some more. Wave of Frost is one of our new attacks with a retreat built right in. You move backwards and throw out a cold attack with a significant freeze. A great thing about this is that it puts you at a good distance to follow up with a Glacial Cascade and do a whole pile of damage. É. Acho que eles fizeram de propósito. Se botar muito dano, né, ele dá hit kill em tudo, o pessoal fica com uma impressão meio diferente. Acho que querem mais mostrar as skills aí do que qualquer outra coisa. Another skill you can use to get some extra freeze is Shattering Palm. Shattering Palm is a palm strike that puts a small ice bomb on the target. Kill or deal enough damage to the target and the bomb will explode, doing some damage and a significant freeze. It's a great option against bosses where the wave of ice might not be enough to get that freeze off. But you still really want to use Glacial Cascade to get the damage bonus. The final skill we're going to show you today is Flicker Strike. It's a monk skill and another skill that consumes power charges. If you've played PoE 1 before, you know what to expect.
It's a great finisher for tough boss fights if you were able to get some power charges beforehand. Boss. Here we have Blackjaw, former overseer of the Mechanarium. When the Val fell, he was turned to stone and now guards the area. In order to take down this boss, we're going to need all the tools on the Monk's arsenal, especially the combo of Freeze and Glacial Cascade. Now, if you're a PoE 1 player, you might think you can't rely on Freeze because there's so many bosses that are immune to it. But in PoE 2, that's changing significantly. In PoE 1, Freeze is a binary mechanic. An attack freezes the target, or it doesn't. What this basically means is that in PoE 1, we were forced to add freeze immunity to many bosses because Freeze just trivialized them. Because of that, freezing was something you could only really rely on while pack clearing, and not something you could use as a core part of your build for boss fighting. In PoE 2, though, all crowd control mechanics now have internal meters that allow you to build up to a freeze or stun, or whatever other CC mechanic that you're using. It's a little bit like Poise from games like Elden Ring, though the meters tend to be a lot smaller than those games. When you freeze an enemy, it increases the amount of freeze you need to do to get another freeze, but the increased difficulty bleeds away slowly. More freeze will always let you freeze the boss more often, but this system means that it will not get out of control in party play or interact badly with other CC mechanics, allowing us to let these kinds of mechanics actually work against all bosses. É mid fez? Ah, não, era só um ataque. Três poções de cura, velho. Nó. Epe. Epado, velho. And let's go. Let's take two. Alright, so this might be a good time to mention that in PoE 2, if you die to the boss, you have to start again from the start. There's no boss cheesing. So, hang on. Oh, there might be a... Are you okay? Oh. É bom que eles basearam algumas coisas em Elden Ring, velho. Isso eu achei da hora. Faz sentido. Elden Ring, no caso, mais pra Dark Souls, imagino. Alright, we good? Back to the stream. Alright. Alright. Round two. Let's go. Whoever balanced that, like, come on. No cheese, é. Se vai ser um jogo separado, vai ter o Atlas também? Qual vai ser a mecânica de game? Eu tô mais curioso agora, porque ia ser uma continuação do mesmo jogo. Na verdade, o Pai ia se transformar no Pai 2, mas agora, pelo visto, não. Também ele quase não dá dano, cara, meu Deus. Era uma build que não dá dano pra ele. Eles podiam ter colocado a mid-phase também, que nem tem em Dark Souls, né? Chega a metade da barra e debufa a arma, alguma coisa do tipo. Ia ser pog. É maneiro, eu gosto quando eles escalam dessa forma. Ou um terço, né? Um terço ele ganha mais padrão de ataque. Esse tipo de coisa. Muito trampo. Ah, mas corre o risco de um jogo competir com outro, né, cara? Esse que é o problema pra eles. Vai separar a base de player deles. E isso que vai acontecer. Vai ter pessoal que vai ficar no poi, né?
E eles vão sempre comparar o Pai com o Pai 2 também. Ufa. Também não tem nenhuma poção de utility, velho. Só vida e mana. Aí veja bem. Não que vai fazer milagre também. Ah. Stunou, mas cuspe fogo? Oh. Okay, do the... Oh, nice. Whoa, whoa, whoa. Cara, tá com a aula desligada, estão buscando. Por que isso que eu disse? Oi, meu chapa. Opa. Obrigado pelo follow. Jap Jelly. Tudo bem? Give me a breeze. Come on. Oh, hey. Ah, beleza, obrigado, isso que eu disse. Boa noite, BR Gamer. Tudo bem? É, ele deve estar underpower, velho. Muito longa a luta. Mas é o show-off do jogo também, né? Aí faz sentido. Freeze, freeze, freeze. Oh, no! Oh, shit! Come on, come on. Quase. Olha o grid. Get it. So good, there you go, there you go. After this. No. Get him. Okay. All right. Toma. There we go. All right. É, eu não sei, talvez. Talvez seja gravado, mas eu não sei, velho. Faria sentido pra não dar nada errado. Consumable quest item here called the Flame Core. It's a permanent +10 to Spirit. In PoE 2, we really want to make sure that you feel rewarded for exploration. It wouldn't be much good if we made all these awesome optional bosses if we didn't have something great to find for killing them. One of the things you might find for killing a boss is permanent stat bonuses for your character. I wonder what Spirit does. All right, now because this random area is different, Mark will have to find his way to the exit the hard way. This is because I died. This is no longer rehearsed at all. Ah, volta todas as criaturas, então é que nem é Elden Ring ou Dark Souls também. Ah, o gráfico tá muito bom. E Gold, velho. Gold eu não esperava. Mas tá bom. Temos Gold no Play 2. Não, de boa, Duba. Eu gostei até do que eu vi agora, porém tem que jogar, né, pra ver. Esse dodge é do Dark Souls. Aí, vira bem. Fala aí, Panda do Sol, tudo bem? Não, que isso, Duba. Não gostou, não gostou. Então pode. Então pra mim pode. Foda que a gente tá vendo uma classe underpower. Oh, hip! Quase. Ó.
De boas. É porque isso aí é uma classe básica, né? E ela tá underpower. I think you got completely lost É. there. I have no idea where I am. Cadê o mapa também? Eles não botaram um mapa, né? Tem que ter, né? Um botão pro mapa. Here we are. Here's the exit. Tá lá. So I'm gonna die to these sentinels somehow. É. Eles fizeram pra realmente dar um showcase da habilidade do monge. Alright. Straight through. Alright. Oi. Tem mais 1 hora de review. Call in a sorceress. I'd like to welcome Octavian to the stage, who's going to join the party with Mark. Ó. Play through together. Pare play. Tem que ficar 1 hora, né, assistindo essa live pra pegar a asa, velho. Tem que ser só o review, esse review daí. Alright. Here we go. Alright. The sorceress is the new intelligence-focused character in PoE 2. While the witch focuses more on occult magic and summoning, the sorceress is themed around pure elemental destruction. Let's have a look at how she plays. É alimentarista lá. What? This is the largest soul core I've ever seen. With this, we could power the canal systems. But it isn't charged. There is still latent energy in this machinarium from its ancient creation. These lines Tem uma barra de porcentagem em cima, Panda. generators. You might need to find some more soul cores to spin them up, but everything looks to be in surprisingly decent condition. Maybe the golems have been maintaining it. In any case, it should still function. We'll have to remove that large core from the wall, of course, but that shouldn't be a problem. We have some skills here you're probably going to recognize if you've played PoE 1 before, but they feel a bit different now. Spark is great in these tight passages since it bounces around. We've added a pierce support gem to really allow it to hit an entire room full of targets. Realmente é Spark. For a more single target focused skill, Arc is a great choice. It does much more damage than the first target that you hit. Bom, o fantasma. Now, if you find yourself Esse surrounded, inimigo it do might be a good idea to use Ice Nova. It hits all enemies around you and slows them down with a chill. Just be careful. Getting up close and personal isn't the ideal place for a sorceress to be. She doesn't have the defenses of a more melee-oriented character. In order to help with that, though, you could use Arctic Armor. In PoE 2, Arctic Armor is a buff that builds up as you stand still. You can see the ice crystals forming around the character. They drop off if you walk. O gráfico é bonito. When monsters hit you, they take cold damage and build up to a freeze. So it's a great defense. Just be careful. You have to be standing still for a little while to get the full effect, so trying to stutter step using it isn't the best strategy. Now, Arctic Armor is an ongoing buff, but did you notice it didn't reserve any mana? How does that work? Well, we were pretty sick of the fact that in PoE 1, basically every character was playing with no mana pool, so we decided to change the way that reservation works. In PoE 2, there's a new resource called Spirit. Spirit is a dedicated resource that you can use for ongoing effects like Arctic Armor, Heralds, Auras, and Minions. Everyone starts with 100 spirit. Espera que eu vi chat, Most pessoal. ongoing effects. But if you want more, you're going to need to get some more spirit, which is available on mods from items and on the passive tree. But if you're willing to give up your offhand slot, the easiest way to get it is by holding a scepter. Find out more about that in the items talk later on. Now, if you want to increase the cold damage that you're dealing, you can always use Frost Bomb. It places a bomb on the ground that reduces enemies' cold resistance while it's ticking down. It's a great opportunity to use some cold skills before it explodes. And speaking of cold skills, a great skill to use on monsters with lower cold resistance is Comet. This is a new skill in PoE 2 and it hits pretty damn hard. It costs a lot of mana and has a really long cast time, but it's worth the wait. It does a devastating amount of damage. To help you out of danger, your character moves back slightly as it casts. It's pretty hard to hit fast-moving opponents, but it's great on tougher enemies that stand still, or even a larger pack if you're further away and can predict where they're going to move. Now, if you run out of mana casting too many of those, I guess in an emergency you could use your free-to-cast Fireball. So where did that come from, you ask? Well, this is a great opportunity to explain the way that we've changed caster weapons in PoE 2.
Now in PoE 1, caster weapons had a default melee attack that nobody used. Primeiro eu And queria because they had that, cumprimentar os they also had a bunch of attack internautas. mods that would spawn in them that were useless to a caster. In PoE 2, we wanted to clean that up. So each staff now comes with a built-in free-to-cast spell. Ó, isso é POG. Just put it on and spam away to your heart's content. Now this particular staff is the base type that you'll get right on the starting beach, so it's quite likely that you'll have outgrown it by now. So that's why we've also made a lot of staves with more utility-focused powers for casters to use. Here we have a crystal staff. It has a pretty cool built-in spell called Unleash. Using it slams your staff on the ground and will allow you to triple cast whatever you cast with your next spell. Now of course, what you're probably going to want to use with that is something powerful, and Comet is a great option. Ó. É, acho que o jogo vai ficar mais lento mesmo. Eles fusionaram o jogo com Dark Souls, basicamente. O que é POG? Não é uma coisa ruim. Mas a gente não tá vendo o late do late game. But it does make sense for Unleash since it's free to cast, and it's something we want you to use situationally anyway. Now, if you're facing something tough, you might need to try out Mana Tempest. Mana Tempest creates a circle of power which your character literally hovers over the ground. While in the circle, your mana drains, but it powers up all your spells. Lightning projectiles will fork, beams will chain further, and you also do a lot more damage. Igual assim, foi bom. Pra mim é POG. É PFZ de Dark Souls, velho, como não? Here's a great combo to try. First, cast Frost Bomb to reduce the target's cold resistance. Then use Mana Tempest to increase your damage. Follow up with Unleash, and then triple cast Comet to do a truly insane amount of damage. Até onde a gente sabe, BR Gamer, os dois vão coexistir, né? PFZ1 e PFZ2 vão coexistir. Eles não vão fusionar os jogos como a gente imaginou antes. And that's a great opportunity to talk about how skill gems drop in PoE 2. What? Instead of dropping specific gems, you can find uncut gems. Just What? right-click on them and pick whatever skill you want. Ignore the, whoops. What? The gem will come pre-leveled to the level of the area that dropped it, so it's a lot easier to change between skills in PoE 2. This time, I think it might be cool to grab one of our meta gems. Meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case, we're going to select Cast on Shock. Now, let's equip this thing in the skill screen and choose which spell to trigger with it. I think Comet might be fun. Now, because Cast on Shock reserves Spirit, we'll need to first disable our Arctic Armor. We have to decide if we'd rather have the extra defense or the extra offense of the Cast on Shock using our Spark. In PoE 2, trigger gems use a system of filling up cast time on each trigger. Basically, if a skill has a short cast time, it will trigger really often. And if it has a long cast time, like this Comet here, it will take a lot longer to trigger. You can see in the top left corner that there's a counter that shows you how long until the next trigger. Hopefully he shocks the monsters. Quase. Mais There we go. And there you have it. That's using Cast on Shock. We've automatically cast Comet whenever we're using our lightning skills. É, pelo que aparece, essa mesma vez de acesso. Só que estão nas gemas. Ah, mudou muito o jogo. O que é bom. As power is restored to the Mechanarium, all the constructs are coming back to life. We'll need to fight them on the way back to the charged Soul Core. So, one thing that PoE 1 players might have noticed is this character has both lightning spells and cold spells. That's pretty inefficient, right? It's a big no-no for most builds because any specialization to cold or lightning isn't going to affect the other element. And generic elemental damage increases are not going to be as powerful as focusing on a single element. Well, in PoE 2 we have another major new system to introduce to solve these kinds of problems. And it starts, oddly enough, with weapon swap.
Now, in PoE 1, weapon swap isn't really used much for its originally intended purpose. We imagine that people were going to be swapping in and out between different weapons to deal with whatever situation they were in. People just don't do that at all. And a large reason for that is because it's really, really awkward. In PoE 2, we wanted to solve all of that. The staff Octavian is using here has an ice mod on it that makes it great for when he's using his ice spells. But we would also like to be able to make sure that this build works just as well for his lightning spells. If Octavian equips his previous staff in his second weapon set, you can see that it appears on the character's back. Now, we're going to open up the skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. First, we uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Then we go through the cold skills and turn those off with his lightning weapon. Interessante. If I can remember where they all are. Yeah. Now, when we use Spark, the character will automatically switch to the lightning staff on his back. Vai ter gold, pô. And when Octavian uses his Ice Nova, his character automatically switches to his Ice Staff before using it. Finalmente, só que vai ter alguma função no jogo, isso é POG. Antigamente era basicamente só pra upar gema secundária. Or both if you don't mind which. There's a very short time penalty to switching, so it can be good to leave some skills on both sets if it doesn't matter which weapon set you're using. But we still have a problem, passives. Wouldn't it be nice if we could specialize in both cold and lightning passives on the character? Well, in PoE 2 you can. Bom, diga como. Hopefully Mark can deal with those monsters while we do this demo. So, we're on the passive skill screen here, and you can see that we are close to both a cold and a lightning cluster. Pô, tá sem master ainda? Right at the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. If Octavian holds shift, he can allocate set 1 to the cold passives, and then allocate set 2 to the lightning passives. Ó. Então você muda de arma ou você muda as passivas também. É, isso é POG, cara. Isso realmente é POG. Check it out. As we use our weapon swap, the skills allocate changes from one build to the other automatically. Nice. So whenever Isso é we nice. use the appropriate spell, the character's passives reconfigure on the fly to the correct build for that spell. Só abre muita possibilidade pra build, com certeza. Only points granted from skill books will allow this kind of dual specialization. So you're not going to be changing from a mace slamming warrior into a fire elementalist with the press of a button. But it certainly increases the number of options you have for builds. There's a huge number of places where the system can shine. You can augment your dagger shadow build with traps, or have a great curse set up on your witch with one spec, and then move to your chaos debuff spells with the other, for example. Que é limitada a quantidade de pontos, não vai mudar a trilha inteira, então tem que saber como usar. A metagem to try out is called Barrier Invocation. This works a little bit like the trigger gems I talked about before, but this one charges up as your energy shield is hit by monsters. We're going to put an Ice Nova in this one. The more energy shield you lose, the more charge builds up. We'll just get that one equipped there, yep. So yeah, the more energy shield you lose, the more charge will build up, until the point you're able to cast the socketed skill instantly. There we go. Não sei ainda, Panda, não sei como é que vai ser o gold. É só pra NPC, velho. If you keep losing shield, you'll build up even more charge for even more casts. So it's a great defensive option in an emergency. Tomou bleeding, gastou spell. Overkill. And here we are back at the charged soul core. All we have to do now is take it. Fala aí, Malphas, tranquilidade. Tem que ficar 1 hora, Malphas. Vai ter 30 minutos depois da apresentação, né? Tem mais 45 minutos de apresentação. Ó o boss, velho. Pô, bolado, velho. A estética do jogo, pelo menos, tá muito foda. Mas o dano deles, velho. Nice. Away from the wall. Oh god. Frozen though. Good. Frozen, nice. Helps that we're both doing ice damage. Cold damage.
Where he's heavy Stun. Okay. Pode ver. Close him again. Getting real lucky with those freeze procs this time. All skill. Nice. Frozen. Watch out, get away. Oh. Get away from him, get away, get away. Triangle. Oh, oh. Pode ver. Charlie. Nice. So that's Path of Exile 2. These areas, as well as around half of each of the first 4 acts, are available to play at the 3 demo zones around ExileCon. Now, if you're physically here at this event and you get to play the demo, just remember, it's a different game than before. It's a lot harder. You're probably going to run the first pack of monsters and just die. I really recommend you read the signs. They have good advice on how to combine your skills effectively, and remember, dodge rolls on spacebar, use it. You're just going to die otherwise. So your next question is likely to be, when is the beta? Well, we're in our last year of development, but we're still finishing acts, adding skills, and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. Path of Exile 2 has been a long time coming, and we're totally excited to be near the finish line, but we're just not quite there yet. We're determined not to rush this and make sure we get everything right. God damn In it. the meantime, there's a lot in store for PoE 1. I'll hand back over to Chris, and he's going to talk about what's coming up. Oh, agora vamos para Exile 1. Arrisco dizer que o mais é possível, Malfas. Eu gostei do que eu vi, cara, Pog. Depois eu comento, vamos ver agora para Exile 1, velho. Talvez seja a próxima liga, hein. Dica da próxima liga. Não, e o Exile 1 vai continuar existindo, esse que disso. So, that demo is very hard for them to do in person. Like, I am very impressed it went that well. So, as Jonathan explained, Path of Exile 1 will continue to be its own unique game once Path of Exile 2 comes out. We will continue to update it with expansions and leagues going forward. And because accounts and microtransactions are shared between the 2 games, and their expansion releases are offset from each other, it's super easy to jump between them and effectively play both if you want. So I'm going off script for a second here and just going to explain this a bit better. Imagine we release a Path of Exile 2 expansion, right? So everyone dives in and plays it. You give it, say, out of the 13-week cycle, you're going to play for, some hardcore players play for the first few weeks, some people play for most of the time. We're going to aim a Path of Exile 1 expansion to come out towards the end of that cycle, say 4 or 5 weeks from the end, which also lasts for 3 months. So because Path of Exile 2 has more content and is a significantly larger game, it will mean that you can play Path of Exile 2 for the majority of the cycle, and then either keep playing if you want to keep playing Path of Exile 2, or jump into Path of Exile 1 when its league launches and enjoy that, either for the entire period or until the next Path of Exile 2 one comes out. And of course, because your purchases are shared, if you were to buy supporter packs or microtransactions in either, they're just available on your characters in the other. Speaking of Path of Exile 1 expansions, we've got one coming out in just 3 weeks, on August 18th. Let's watch the trailer for Path of Exile, Trial of the Ancestors. What? Souls such as yours do not go quietly into the night. They thirst for battle. They yearn to prove themselves. Welcome to the halls of the dead. Earn your place among us. And
under Hinikora's watchful eye. Test your mettle against the greatest warriors who PvP? ever lived. Prove yourself in the trial of the ancestor. What? Ah. Queria mais dele. In the end, only one can become champion. Will it be you? Parece Pog, mas aí tem que ver, velho. What? É, acho que não vai ter a expansão do endgame, In the não. Karui Afterlife, the fallen chieftains of each tribe participate in a tournament called the Trial of the Ancestors. You will journey to the afterlife, assemble your own team, and enter the tournament to battle those chieftains and earn valuable rewards. As you play through areas in the Ancestor Challenge League, you'll find tradable silver coins. Using them will take you to the Karui Afterlife, where you will encounter Navali, who you may remember from the Prophecy League. Each coin allows you to play a match of the tournament. You start the tournament with a basic team consisting of 3 warriors. The tournament is double elimination, meaning you're allowed to have 1 loss without consequence. A second loss eliminates you from the tournament. Your team will compete against 10 other tribes, and you choose who you're going to challenge next out of the teams left in the tournament. When you start a match, you see the configuration of the enemy team and get to place your team of warriors on the battlefield to challenge theirs. You and your party of exiles will play alongside your warriors. So while this league does have many elements of an auto-battler, you're right there fighting alongside them. During a match, when a warrior dies, they respawn at their totem after a short time. If their totem is destroyed, then they are instantly killed and can't respawn. The team that destroys all of the opposing totems wins. If you're playing a hardcore character though, don't worry. Hinokora, the goddess of death, is watching over you and will restore your soul to your body, so you can't permanently die in the afterlife. É, quem diria na navalha mesmo, mas... In the Trial of the Ancestors, strategy and tactics are key. Every unit has its own strengths and weaknesses that must be utilized to win matches. The turtle is really slow and really tanky. It's perfect for either defensive positioning to stop flankers or offensive positioning to tank hits for you if you're pushing through the middle. It's not used in the center or flank positions due to its slow movement speed. The Tuatara is a quick and deceptive unit, which is relatively well balanced for all positions. This version of the Tuatara has a stealth ability, which makes it perfect for the flanking position to sneak through enemy defenses and take out unprotected totems from the side. The Goliath of Night is a disruptor unit, and it's ideally placed in a center position to intercept enemies that are chasing you. You can also allocate it to defenses so that it disrupts enemies that are trying to kill your totems by stunning them. So in this match here, we've set up a Tuatara in a flanking position, a turtle on defense to guard our totems, and a Goliath to follow us as we attack up the middle. Our plan is to work with the Goliath to distract the enemy front line so the flanking Tuatara can get through and destroy some of their totems. Então é o autochest que você participa. Que ideia insana, cara. What the fuck? Teamwork. Upon winning a match, you earn favor and other rewards. I'll talk about the other rewards shortly. There are a lot. You have a separate amount of favor with each tribe, and you can spend it by talking to their chieftain to recruit warriors and purchase field items and equipment that your team can use. Each tribe has specific specialities. For example, Hinokora's tribe manipulates life and death. Rongo Kurai's tribe is slow and tanky, with an emphasis on stuns and knockbacks. You can recruit warriors from many different tribes and mix and match them together into your team based on what you need.
Field items are items that are placed on the battlefield and can be activated during the match to, for example, revive a warrior or heal your entire team. If a field item isn't consumed within a match, it persists on to the next match. But your warriors, their equipment, and your field items are all wiped between tournaments. You enter each tournament fresh. Your success in a tournament updates your overall ranking, which helps you in better rewards and subsequent ones. Speaking of rewards, let's discuss the good part, what you can earn for succeeding at the trial of the You can tell this gets me excited. Okay. You get a reward as you win each round of the tournament, and these rewards are visible when you're selecting which tribe you want to play against. They'll help inform your decision, as some of them are regular rewards and some of them are exclusive new rewards you can only get from the Trial of the Ancestors. I'm literally tripping over my words to get to the part where I can explain tattoos. Okay. The Ancestors reward you with special tattoos that are not applied to your skin, but they're engraved on your soul. This process can transform what your attribute skills on the passive tree do, basically the attribute highway nodes generally. The regular ones can only be applied to basic attribute skills and allow you to convert your tree's attribute highways into something more useful for you. For example, this one converts a small dexterity skill into movement speed. Each tribe has its own exclusive passive tattoos. This tattoo converts Isso do tá falando da liga do pai. fire resistance. This one converts a small intelligence skill into additional lightning damage. And this one converts a small strength skill into one that summons a minion when you take a savage hit from a unique enemy. But don't go overboard on the number of skills you convert with tattoos, as you'll probably need at least some of your attributes left to equip items. Each of the 10 tribes has an exclusive unique item that you can earn. These rarely show up as rewards for defeating that tribe in a match. Katava's Hunger is a unique majestic plate that you can earn by defeating the Katava tribe. As you can see, it grants an immense amount of life for a single item, providing you don't have any life on any other pieces of your equipment. While Nem it is regen, tricky no to life accomplish, modifier. it also frees up all those other potential life slots to be something else that benefits your build, making it pure upside. This amulet is a unique item you can earn by defeating the Arohongui tribe. It has the powerful effect of causing your flasks to instantly recover life and mana whenever you're low. This could potentially be a powerful panic button, or maybe you want to build around permanently being on low life or mana, so all of your flask usage is instant. If you manage to win the entire tournament, you'll not only receive the reward for the final match, but Hinokoro will also give you a choice of 3 additional... button didn't work. Of 3 additional exclusive items. Let's have a look at some of the things you may be offered. First up, there are 4 unique items that exclusively come from Hinokoro for completing the tournament. This belt, for example, lists a plethora of really powerful properties, both beneficial and detrimental. While you're wearing the belt, the property shifts around every 5 seconds. You never know what's going to happen next. Will you always crit, always evade, never evade? Maybe you're able to find some ways to build around the detrimental effects to create as much upside as possible. Hinokoro also has a selection of special, more advanced passive tree tattoos that you can only receive from her. This one transforms a 30 intelligence notable attribute skill into one that increases the level of all of your intelligence gems. You're only allowed 1 copy of the specific attribute combination tattoo on a tree. Hinokoro can also award you with a new type of item called an omen. These are small items that sit in your inventory until a condition is met, at which point they are consumed and something happens. In this case, when you reach 25% life, your flasks are all replenished. Each player can only consume 1 omen per combat area, so you don't have any reason to fill your entire inventory with them. This one creates a portal on death. We made it for me. It won't try to save your life, but it will save you some time. This one grants you Soul Eater when you level up. It's definitely worth carrying around for that occasional massive power boost. Omens are tradable but hard to get, so use them carefully. I shudder to think about how much this one is going to be worth in the presence of those incredibly rare unique weapons from 320. Now note, going off script again here, back in the day, when we had stuff like the Prophecy and so on that let you upgrade to rare forcibly on a specific base type, we had to block the good items by putting crap uniques on the, sorry, I meant upgrade to unique. We put crap uniques on that base type so that you couldn't get it every time. Well, we stopped doing that, so a lot of the uniques that were upgraded in 320 are just the only thing on the base type. So items like this let you deterministically get something quite valuable, hence they are quite rare. The most exciting one, though. Finally, Hinokoro can offer you a lock of her hair.
This is a very special currency item that lets you foresee the result of using another currency item to craft something. This means, for example, you can know whether it's worth exalting your item because you'll know exactly what the outcome is. Hinekura's lock will slot into your crafting pipeline with powerful consequences. The Trial of the Ancestors offers a wide selection of valuable new rewards as you complete matches and tournaments. We really look forward to seeing what strategies you develop for building, equipping, carefully placing, and playing alongside your tribe. So that's the new Challenge League, but Path of Exile expansions contain more than just... Leva tempo o vídeo de SS. Tem que dar claim também na Twitch. Augment Path of Exile's endgame and shift the metagame with new gems and balance changes. This expansion is no exception. I'm going to explain the other changes in a medium amount of detail. I'm conscious that we have both new and existing players. For new players, I'm going to try to include some extra content to help make the changes more understandable. You can find out all the detail in the patch notes and other information we'll be posting in the few weeks before release. Let's start with how the Trial of the Ancestors expansion expands Path of Exile's endgame. In December last year, we released an expansion called The Forbidden Sanctum, which introduced the Sanctum Challenge League. Sanctum voltando. This league was a roguelike game set within Path of Exile, where you would randomly explore randomly generate the Sanctum one room at a time, alongside your regular play. You'd pick which rooms you wanted to explore out of several options, and accumulate beneficial boons and detrimental afflictions that made your run easier and harder, respectively. Not only did Sanctum work really well as a league, but it also had the potential to be added to Path of Exile as part of its core endgame content, alongside systems like mapping, delve, and heist. Well, in this expansion, the Forbidden Sanctum is back. Pog. Mas quero ver a versão que vai voltar, né? I've really been looking forward to this one. We're reintroducing the Sanctum as core content in Path of Exile's endgame. You'll initially meet Divinia, the Sanctum NPC, in Act 10. Sanctums are now tradable items that you can find while playing maps in the endgame. A forbidden tome represents a whole floor of the Sanctum, and its rooms can be played back-to-back, or you can take breaks between them and do something else if you choose. Upon successfully completing that Sanctum floor, the next floor is generated as a tradable item with all of the state of your Sanctum run built in. This means that the item stores what boons and afflictions you had, what rewards you've locked in, and how much resolve you have left. You can then either play this floor or trade it to someone else if it feels more beneficial. For example, let's say you manage to lock in a really valuable reward. The example here is a Mirror of Calandra, but you'll also notice that... Do I have a laser pointer? It doesn't work on the board. Okay, one resolve. This is an example here where the player has a very good reward locked in, but a massive pile of dangerous afflictions and only one resolve on them. If you don't feel capable of completing the rest of the Sanctum from this point, then it would normally be a write-off, right? If you gave this to me, no way am I getting that mirror. But you can now trade the Sanctum state to someone else who is willing to pay for the chance to earn the mirror, or lose it. And you can look at expected value in economics, right? It's worth some percentage of that mirror, so you trade it for like 5 chaos to someone, they run it and lose their chaos. Your relics, which act as passive bonuses within the Sanctum, are locked in for the run when you start the first floor and can't be changed for the rest of the run. Speaking of relics, they're now tradable and have been rebalanced around this. To those of you wondering, we have decided against bringing back sanctified relics. God damn. A complete Sanctum run now requires killing the final boss, Lycia, in both her first and second form. She will always drop a unique relic, and these have been reworked and replaced as we rebalance everything. An important aspect of the new Sanctum balance is that your primary defenses now have some effect on protecting your resolve. Your armor allows you to mitigate resolve loss, and your evasion grants you a chance to avoid resolve loss entirely, a lot like how armor and evasion work. Your Energy Shield grants you Resolve Aegis, which is a mechanic that works similarly to how Energy Shield behaves for life. In light of the new defensive opportunities and learnings from the original Challenge League, we've rebalanced the difficulty of Sanctum, especially in later floors, and have worked to add more monster and room variety to runs. We've added new boons and afflictions themed around the new defensive mechanics, and have rebalanced many of the other ones. Like other optional endgame systems that involve tradable items, players who don't want to play Sanctum can trade their Sanctums to other players in exchange for an item or currency that benefits them more. Successful Sanctum play can generate a lot of rewards. It'll potentially be possible to build characters dedicated to Sanctum running and just farm Sanctums repeatedly in order to profit.
Nice. Sanctum isn't the only improvement that Trial of the Ancestors brings to Path of Exile's endgame. We're also introducing 16 new Atlas Keystone passives to the Atlas passive tree. Esse eu pago também. Eu queria Master de... joining us. The Atlas tree is a system that allows you to customize your endgame experience in Path of Exile. As you complete difficult different maps, you gain skill points that can be allocated in the tree. You could use these points to modify the behavior of different content you encounter in in-game maps to make it more difficult or more rewarding, or to behave entirely differently. The system allows you to double down on the content you enjoy and avoid content you don't. Keystones are really impactful passives that totally change how endgame systems behave. Usually they have an element of give and take and require you to come up with new strategies to take advantage of them. Each of these 16 new Atlas Keystones changes how you might interact with Path of Exile's endgame. Let's have a look at some of them now. We will reveal the rest of them before the release of Trial of the Ancestors in a few weeks. Extreme Archaeology completely changes how you play expedition encounters. Instead of placing a series of regular explosives, you now place one gigantic explosive. Every single chest or monster in the blast radius is affected by every remnant in that radius. Speaker of the Dead makes it so that tormented spirits can possess you rather than possessing monsters. What the fuck? Boosting your stats instead. While possessed, you can touch monsters just like a spirit can, making them stronger and more rewarding. It's kind of getting silly at this point, isn't it? Mas é POG, isso parece ser POG. Eu não tenho certeza se vai ser POG, né? Keystone makes it so that Blight monsters take significantly less damage from players and significantly more damage from Blight towers. This basically lets you go all in playing like an actual tower defense game. Because we can. Lucid Dreams makes it so that Val side areas in your maps are no longer corrupted, meaning that you can use currency items to change their mods. That's right, when you encounter a Val side area, the Keystone lets you craft it. What the fuck? Esse é POG, mas eu não sei se vai ser realmente POG, cara. Yeah, so we rebalanced the side area mods, we've improved reward outcomes, and we've made the downside mods a bit more punishing, you know, just to make it interesting if you try to go for the good outcomes. You may also rarely encounter a unique Val side area. Destructive play makes it so that the Maven will summon between 1 and 3 extra random map bosses when you are fighting witnessed map bosses. This keystone is analogous to the Eldritch Altar keystones that make those influences more difficult but more rewarding. There are another 11 new keystones that we'll reveal over the next few weeks. Together, these 16 keystones mean that regardless of how you enjoy your maps, you'll have plenty of new ways to play Path of Exile in this expansion. Entendi. And I should note, in the initial draft of the keynote, I painstakingly went through every single keystone. It took like 10 minutes. But we'll put them in the news to save you some time here. Tem uma de ritual, tem uma agora de cada mecânica. Expansion, we're shifting Path of Exile's metagame in several ways. The first is by introducing 14 new support gems, which are designed to take existing categories of skills and provide entirely new ways to play them. For full information, check the final gem hovers when we post them in the next few weeks. Let's have a look at a handful of these support gems now. In Path of Exile, war cries usually buff your party but don't directly hurt monsters. The Corrupting Cry support gem turns war cries into damage-dealing skills by making them inflict corrupted blood on monsters affected by the war cry or by your attacks that it exerts. The Returning Projectiles support gem causes projectiles from supported skills to return to you, piercing all targets but dealing a little less damage. Ué. Vende Cascade virou suporte? Another example too. What? The Fresh Meat support gem causes minions created by supported gems to gain adrenaline, critical strike chance, and critical strike damage for a duration after they're first summoned. So you've got to work out a way to keep refreshing your minions, and it makes them a lot more powerful. The Flamewood support gem causes totems to trigger projectile mortars at enemies that hit them. This is particularly synergistic with totems that can taunt enemies, such as Decoy Totem, or one of the new Chieftain Ascendancy skills that I might talk about shortly.
The Sacrifice support gem works on spells that you either cast yourself or through totems. These spells now sacrifice a percentage of your current life or the totem's life to gain additional chaos damage based on how much life. Tudo virou Forbidden Rights agora, fodeu. Vai ter muita combinação com essa gem. The support gem affects link skills and causes a cold mist to come over them. Enemies caught in the beam are chilled and are dealt cold damage over time. This creates a new tool for a cold damage over time build, requiring strategic placement of both yourself and your linked ally. Meu Deus. Tá promissora 3.22. The Locust Mine support gem looks OP and affects attack skills that use bows and wands. Instead of directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these gems, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. Holy shit. In addition to the 14 new support gems, our balance work for the Trial of the Ancestors involved us revamping 2 Ascendancy classes. These are the subclasses that you can specialize in as you play through Path of Exile's campaign. Each main character class has 3 Ascendancy classes available. In the last expansion, Crucible, we overhaul the Pathfinder and Saboteur. This time, it's the Guardian and Chieftain, which are specializations of the Templar and Marauder, respectively. While we were very happy with the theme of the Guardian, it was falling behind the power level and popularity of other Ascendancy classes. Our changes in this expansion have modernized the class and will present you with more relevant build opportunities than before. Brace yourself. Okay. Path of Exile 102. Harmony of Purpose can power up parties using link skills. Time of Need now completely cleanses and heals you every 4 seconds. Radiant and Unwavering Crusade both fully embrace the Holy Summoner theme by giving you access to some exciting new types of minions that are exclusive to this Ascendancy class. We have this picture on the announcement page, pathofexile.com/ancestor, for you to scrutinize. Next. While the Guardian's revamp was similar to that of the Pathfinder, the Chieftain has received the Saboteur treatment. To be honest, we were unhappy about many aspects of this Ascendancy class in its old form, and so we have completely redesigned it. You can play it now. It's basically an entirely new Ascendancy class with the same name and art and a new way of approaching its themes. Its new skills let you, among other things, cause enemies to explode, turn off enemies' fire resistance while you're stationary, convert passive skills to apply to fire damage, and have your fire resistances apply to your cold and lightning resistances. I'll just give you a sec more to read. All right, that's on the site too for you to check out. It's pretty powerful 500% máximo life, nó. To celebrate the release of the Trial of the Ancestors, we'll be hosting a boss kill event. To enter, create a hardcore solo self-found character in the Ancestor League and race to kill all 7 Uber Pinnacle bosses on the same character. Note that unlike the last event we ran, this one is not a ruthless event. We'll post more information about the event and its prizes in the news before release. Best of luck to everyone. For the Ancestor Challenge League, we're launching 2 new series of supporter packs. The Shade. Viu, me pegou de surpresa, velho. Each tier contains the pack's value and points, alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Ancestor League and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect the character's power or progression. Esse da esquerda é bolado, velho. O da direita valia mais pra The sempre. Shade series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. Não esperava o review da Liga Nova The hoje. sarcophagus back attachment imprisons an unspeakable evil that struggles to break free. Nearby monsters send it into a frenzy, and enemy deaths provide it with souls to feast upon. Nice. The Stygian Waypoint shackles visitors to your hideout in chains, yourself included. These chains are just cosmetic though, and they break as soon as you move. It would supposedly be a gameplay advantage to be able to imprison people. The Ferryman's armor set is so full of trapped souls that some of them try to escape. Moving while wearing the boots will leave souls in your wake trying to break free. The Infernal Portal opens a gate to the Netherrealm when you approach. This prompted a lot of internal discussion about whether using Hellfire to heat your hideout is actually safe and practical. The Demon-bound crafting bench allows you to enslave a malevolent entity to craft items for you. Be warned, it has a sharp tongue and will mock you mercilessly. You chained me for such a paltry use. Ah, jogo estranho de NPC que usou você, velho. Causes items you pick up to orbit you in an ethereal cloud of loot. Ó. Ó. What the fuck?
The Disciple series of supporter packs also contain 6 exclusive microtransactions. Look at dog. I'm going to put that in the top pack. The Hero's Landing Finisher effect summons a marble statue from the heavens to execute unique monsters you defeat. You decide whether it's the sword or the huge lump of rock that actually kills them. The Bell Tower map device heralds the opening of a new map with a peal of bells. Start to run out of portals though, and it will reflect your desperate situation. This is fine. The Cathedral armor set refracts light through your character, creating beautiful patterns on the ground around it. If your life gets low, it responds in kind. The Observer Diamond Flask summons a tentacled mass that fires its eye lasers at enemies you critically strike while the flask is active. Aí você sabe o secreto. The Currency Orb charge Problema tem effect lets you informação. pick from a number of different currency types to replace your charges with, as long as you've used that currency item anytime from today onwards. Some people, we have to store it in the database, right? Some people will show they can be part of the exclusive club of players who have actually used a Mirror of Calandra. This effect also causes your charges to display in town. So the theory is you go use your standard mirror, which we all have, right? The Faithful Hound Pet is a very good doggo, and it knows a few tricks. You can command it to sit, roll over, or play dead. And yes, you can pet the dog. Dessas que eu disse. Aí eu vejo vantagem. These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase, and purchases like these directly fund the ongoing development of Path of Exile 1 and 2. Meanwhile, the Lithomancer and Enchanter packs leave the store forever at the launch of Trial of the Ancestors, so now's your last chance to purchase them. There's some good stuff in those too. Thanks for your continued support. The fun part. For the last ExileCon, we developed a special card game that encapsulated the full gameplay arc of Path of Exile over the course of the event. Acho que eu já tinha ouvido falar Monsters disso. progressively upgrade their items, use currency items to craft their equipment, find and run maps, and eventually defeat pinnacle bosses to earn rewards. It was a whole lot of fun, and we've had so many requests to run it again. So this year, we're proud to bring you the 2023 version of the ExileCon card game. And like all Path of Exile expansions, it even includes a challenge league. In your swag bags, you'll have found a box of ExileCon cards. Isso é só para o pessoal que tá. All of us to purchase them from you for real money. If you have any cards left, you can use these to challenge GGG staff members who are walking around ExileCon as monsters. They'll be wearing t-shirts showing the monster's stats, which include symbols for their attack and defense. Using the cards in your deck box and those you accumulate by defeating monsters, put together one set of armor, one weapon and shield, or a two-handed weapon, and an amulet and 2 rings. To defeat a monster, the damage on your weapon has to be equal to or larger than the defense of the monster, and the defense on the armor and shield have to be equal to or larger than the attack of the monster. It's that simple. There are some wildcard symbols. It's explained on the rules in the box. Rings and amulets are pretty hard to find, and they can be used for either attack or defense. So to attack a monster, politely approach a staff member wearing the shirt, introduce yourself, and show them the set of equipment you want to use. If your symbols match, then you'll have defeated them, and they'll give you a reward and remove some of the durability from your items. They do this by clicking the card, so if you want to keep the card pristine, don't necessarily attack someone with it. It will get damaged in combat. Be careful not to waste your best items on low-level monsters. You're not allowed to attack the same monster twice in a row, so you need to explore ExileCon to find different GGG staff members. Estranho isso. Get maps by defeating Sempre teve monsters isso. marked as gods. Take these maps to the map device to run them and progress through the tiers. On the back of the box is a list of quests. As you complete quests, you can visit the crafting bench on the top floor to receive rewards for completing those quests. While you're there, you can also use your currency items to modify your equipment. I mentioned that this year's version of the card game introduced a challenge league. That league is Delve. Accumulate sulfite and bring it to the Delve wall, sorry for the bad photo, it's hard with lighting, on the middle floor. Each sulfite card you hand in allows you to explore one tile of the Azurite mine. You'll all be working collaboratively throughout the event to delve deep into the mine, fight the monsters that lurk there, and uncover its treasures. And I feel really bad for the poor people that had to hang 3,000 cards on that wall.
You may eventually be able to challenge Por isso que eles estavam ocupados, if you velho. manage to get really far in the card game. I'm the Searing Exarch, Jonathan is the Eater of Worlds, and Mark is the Maven. Defeating any of the three of us will reward you with a Mirror of Calandra enamel pin. This pin is exclusively available for winning the card game and won't be sold in the merchandise shop. Each person can only receive a maximum of 2 mirrors, and when they run out, we can't give any more out, so try to win the game early. The reason for 2 is a very typical Path of Exile reason, 1 for you and 1 to trade. All right, it's almost time to go and experience ExileCon 2023. Aside from the card game, we've prepared a full weekend of activities for you. There's a busy roster of talks and interviews on the main stage and the streamer stage. We've posted a schedule at pathofexile.com/ExileCon, so you can see what is happening when and where. The schedule also includes information on meet and greet sessions. Tem que dar claim na Twitch, dependendo do sol. Include a roster of many of your favorite streamers, but also some game development industry friends we've met over the last 16 years. We're proud to once again welcome the creators of the Diablo series, David Brevik, Max Schaefer, and Eric Schaefer, as well as Travis Baldry, who you may know from Fate, Torchlight, and his popular fantasy books, or even the books he's narrated. They'll not only have meet and greet sessions, but are also participating in an action RPG roundtable discussion alongside me and Eric tomorrow on the stage. In all of the developer talks and panels, ExileCon attendees will be able to scan a QR code on their phone to submit questions for the speakers to discuss in the panel or on the Q&A section of the talk. The Path of Exile 2 ExileCon demo is a large one, and you may want to play it multiple times this weekend. In each session, you can pick from one of 4 character classes, which start at various points throughout the first 4 acts of Path of Exile 2's campaign. Around half of each act is included in the demo, and your session time is limited to 45 minutes before you have to let someone else have a turn. Remember, as Jonathan said earlier, this demo is hard. Read the signs that explain how your skills combine together. Dodge roll is your new friend. You should also swing by the Path of Exile mobile demo at the chill out area on the top floor and check out its progress. It's coming along really well, and we'd love to get your feedback on it. We've created heaps of new Path of Exile merchandise, which is available at our merchandise shop on the middle floor. We've made 17 new t-shirts, which include a few from our community t-shirt design competition. We've created a range of 24 enamel pins. You'll have found a random one in your swag bag. If you approach me and I'm wearing a pin, feel free to swap for the one you've got if you'd like. Happy to trade. You can purchase the others in the shop. As mentioned before, there's also the super exclusive Mirror of Calandra pin that is only available to winners of the card game. Maybe you're able to trade for a full set. There are 2 new posters. One is the Atlas Passive Tree, and the other is the Periodic Table of Currency. In addition to reprinting the incredibly popular Celestial Cat socks, we've also introduced the Chaos Orb socks, better for business meetings. There's also a range of 4 desk pads to keep your play area tidy. You can check them out at the demo zone. We have a limited range of ExileCon 2019 merchandise available in the store as well. Make sure to hit it up early if you want some of this, because stocks of the older items are quite limited. We have plenty of new merchandise for everyone, though, and I think I might have underestimated that. The ExileCon livestream concludes tomorrow with our grand racing finale, where 4 players compete for up to $10,000 and the title of ExileCon 2023 Racing Champion. Afterwards, we're hosting an after party at 8 p.m. O perdedor ganha $1.000. If you're watching from home, please note that because there are multiple things going on at the same time here, and we can only stream one of them live, we'll be re-streaming 3 of today's talks tomorrow before the event starts. So to be clear, they're occurring here, people can watch them in person, but you can't watch them at that time because we're streaming something else. So we're going to restream those tomorrow in the 3 hours where it's way too early to do it in New Zealand, but you can watch them online from the States and Europe. This makes sure that everyone is fully up to date on all of the talks that have been announced about Path of Exile 2 before the important Q&A in the morning where you get to ask the important questions. If you missed out on attending ExileCon this year, we'll be at Gamescom in Germany in August and PAX West in Seattle in September. At both shows, the Path of Exile 2 booth will have our ExileCon demo available to play and a small team of Grinding Games developers, including me and Jonathan, to chat to, and we hope to see you there. Thanks so much for joining us this weekend at ExileCon 2023. Have a great show, everyone. E tô lá. Daqui a um ano, velho. Apoiadores daqui a um ano. E vão ser jogos separados. G'day Exile, welcome back to the second half, the post-stall cast
Vamos ver se eles fazem um comentário interessante agora. We're gonna have a bit of a chat about what we've seen so far, and there is a lot to go over. Well, we'll distract you while we wait for the next upcoming segment, which will be Kriparian interviewing Jonathan about Path of Exile 2. So until then, though, let's have a little bit of a chat about some of the things we've seen. Why don't we kick things off? E a close de beta ainda, bem observado, Fabão. Eu não sei como é que vai ser o close de beta. Acho que eles vão sortear algumas chaves e o pessoal que é streamer grande vai receber uma chave. Yeah, apparently they didn't own enough of my soul. So, like, instead of just, you know, playing as much as you want of Path of Exile League, a few weeks here or there, you know, maybe half of it, something like that, and then maybe do some other things. Instead, you're pretty much locked in a cycle of playing both versions now with new launches continuously. And I'm just going to be doing that basically for the that's the big shock and twist for me. But other than that, Path of Exile 2 looked amazing, and yeah, nothing short of what I expected. Awesome, Rise. Só em 2025 o E2. I gotta say, I was thinking that that's the right path for Path of Exile. Olha lá, Exile. isso dá tranquilidade. Aliás, o Duba queria ver alguma coisa comigo. And they were all going, nah, no. O Duba tá aí? No way. They're not doing that. Even developers were like, we're not telling you anything. Turns out, they're doing it. So, like Matthew said, I think there's plenty to be played, and it's going to be for a long time. I think they have a very nice schedule. Já esqueceu, Duba? Those last couple of weeks leading into eu tava no meio da apresentação, né, Duba? Pelo amor de Deus. Se lembrar, só vamos falar, Duba. Nugi? Yeah, no, aí veja bem. Pretty exciting. I'm not sure. Like, you're still a Duba não curtiu, não. PoE 1 and 2 at the same time, just in PoE 2. Puta apresentação. So it's not we're gonna have this weird split. Eu gostei. 1 and 2. You're just eu achei getting maneiro. all in one package with enough content to, like, just. Yeah. O jogo tá promissor, juntaram com elementos de Dark Souls, eu gosto de Dark Souls, pra mim Dark Souls de PoE é PoG. O que temos de interessante PoE 1? A Liga PoG, veio o review da Liga, Duba. Eu não esperava o review da Liga. Tivemos o review da Liga. I did not expect that in a million years. I don't think anyone did. Yeah, I thought PoE 1 was done, you know, just go Legacy and you could go back and play the old content. Ali a estátua de volta, velho. E ela é Hineko também. É a Navalha. Hineko é a deusa da... Navalha é a NPC. Não teve como ver? Tava ocupado? O que houve? Meu Deus, Sasaki, aí veja bem. É, Sanctum voltou, Duba. Duba não gosta da Sanctum. Eu gosto da Sanctum, pra mim é PoG. Tô com a morena. Ah, tá certo, Duba. Tá certo, Duba. A Liga Nova, ela é um auto-chess, tipo aquele auto-chess do LoL, só que você joga o auto-chess ao mesmo tempo. Você vai combater no auto-chess que você vai colocar o setup. É PoG. Bit more like interactive, and they might grow apart separately over time potentially, or maybe borrow from each other as well. Could happen there, right? Eu acho arriscado os dois jogos, cara. Because I remember seeing those trailers and thinking that's going to be hard, like especially with the monk, that's going to be hard to fit into PoE 1, and I mentioned that before, and it turns out, well, they don't got to do it. And yeah, there's been a lot of talk. E o que vai acontecer, vai ter um pessoal que vai só jogar PoE e outro que só vai jogar PoE 2. Vai ter pouca gente que eu acho que vai jogar os dois. And PoE 1, let's be real, it's aí, Ricardo. exactly like that anymore. Perdeu o review inteiro, cara. Tivemos um review do PoE 2 e tivemos o review da Liga Nova. Vai estar no YouTube pra você ver depois também. L'Oreal. Vai sim, Panda do Sol, os dois jogos vão coexistir. I mean, I loved how crisp everything looked. But like the ice skills, the lightning, the world that they, the aesthetic. Eu não sei como é que eles vão fazer. They built there, and just seeing the new classes doing their new things, like it was exactly what I was hoping to see.
It was at sometimes I think a bit slower than I would have liked, but that's just kind of how it is early on, and then especially during a demo. Yeah, you should have noticed that I think pretty much nothing was like supported too much. There was a lot of extra passives unused. Yep. But yeah, like you still want to be able to have your Path of Exile zoom and get through it pretty quick if you really want to. Não tem não, Ricardo. Tudo que você comprou no PoE vai pro PoE 2. Tudo que você comprar no PoE 2 vai pro PoE 1 também. Eles querem intercalar a liga. Acho que não vai dar certo, não. Porque o que o pessoal gosta de viver, cara. O pessoal não gosta de jogar o ano inteiro de PoE. Então o pessoal vai escolher um dos dois e vai focar neles. Provavelmente vai isso que vai acontecer. O que eu acho que eles vão fazer, eles vão aumentar o tempo da liga para intercalar as ligas com mais tranquilidade, né? Aí a liga vai ter 4 meses, aí de 2 em 2 meses vai ter uma liga nova do PoE 1 e PoE 2. E a liga dos dois vai durar 4 meses. Se for 3 meses, né, ou 13 semanas, é bem puxado. Meta skills and like a bit more like combination between those different spells and things like that. So how do you guys feel about that? Did you prefer one over the other, or? I think just having the dodge available. Yeah. Every class without a cooldown. That's big. Is crazy. I say it didn't have a cooldown, right? Like, yeah. Keep rolling. That's crazy. And I saw some animation canceling with that too. Yep. That is very, very cool. I think that's much better. Hopefully it's going to be much better than what it is in current Path of Exile. Não, tem que ter reset, Panda. Vai ter o standard no PoE 2, eu tenho certeza, mas vai ter o... Vai ter liga no PoE 2. O segredo desse jogo é a liga, que reseta tudo. O pessoal gosta de resetar tudo. Reset ao core e fazer esse jogo ser infinito. I think the going to the PoE 2 and slowing it down a bit, and all the uniqueness of all the different kit with the weapon swapping and all that, I think you're going to be able to live more in a certain fantasy in PoE 2 than you've been able to be. Like, there's going to be more of a distinct feel to everything. Eu quero ver do lore, não tem quase nada do lore, velho. Quero ver aqui, tem Cat fazendo vídeo, mas ela vai aproveitar o Zero Point até ela voltar pra casa. Everything, like, you're a spellcaster, but also a fighter. It's like, So I think like they can really lean into like the uniqueness of every character, and I think that's going to feel real good. Yeah, and then the weapon swapping as well. They haven't really specified what you can and can't Beleza, do. Sasaki, manda ver, Talking cara. a little bit about the different passives for like fire and lightning, but then can you do that Tamo with junto, Sasaki. types of melee weapons and switching that out? Like, that looks like a system that's got a lot of opportunity and probably going to be pretty tricky to develop around sooner or later. Pular é uma coisa que o pessoal quer há muito tempo, gamer. BR Gamer. Mas acho que não vai acontecer, não. Like several different weapons while you're playing and actually spec into like a couple instead of just going for generic things and hoping that eventually you can commit to a weapon. This way you might at least be able to. Mas gostei das novidades do PoE 2. Eu acho que vai ser big PoE. Pegar elementos de Dark Souls e botar no jogo é maravilhoso. Yeah, I think it's going to have a big impact on melee as well as the cast. Errei? O que eu errei, por favor? Like weaves into what you were talking about of things becoming a lot more distinct. Like you can have more distinctive styles between each class, but also distinctive styles within that class. Tava em 98? Como assim, Panda do Sol? Tem que estar 100%. Different staves or different wands or whatever. Eu errei, não é alguém status, é verdade. And that weapon swapping system was. Mas era até 8,5, mas começou antes, velho. I thought that they'd be doing something with the skill system, so they kept what they had shown previously with the skill system. Porra, aí veja bem, Panda. Meu Deus, 98 é triste. Não continua a contar não? Parou de contar a porcentagem do drop? Putz, por 2%. That actually, like, it looks like it works, right? That's the thing that struck me about is like as a current weapon swapping system. Não, mas já é portal, velho. It works. It's just uncomfortable. No one really wants to do it. Mas não, começou a contar desde antes, Jessica disse. 6,5 começou a contar. Então talvez conte agora também, velho. What about the gems though? Yeah. I mean the fact that they're in the, you can just pick them. You get the uncut, the curve. Oh yeah, the uncut. Deixa eu ver aqui se o meu tá contando. That was nice, wasn't it? Yeah. Ah, o meu já foi, eu acho. That might be ruthless influence. Eu peguei asa. You're so limited while here. Qual é o ícone pra eu ver que você tá andando? Really nice system, especially since there seems to be even more skills and they're going to keep Eu não sei onde é que veio isso, velho. in every league. Right now they're focusing on support skills. Onde é que eu vejo isso?
abilities are also gonna come into play eventually, so it's just Cadê growing. a asa, Some of velho? our predictions were about shortening that A asa time tá from aqui, like, mas... finding something cool to using it, and that system being able to get Tucan, into 3 de gems Tucan. in the field without going back to town Exactly. works for that, right? You find a cool new weapon, it's got a fire, it's a staff with like some fire skill or meta skill built into it that's going to work really cool with this thing. You pick up your cut gem that you got in your inventory and cut it up Volta aqui, into something that's gonna work 52%. with that, and then you change your build on the fly. And maybe it's also Pronto. working alongside and synergizing, but different to your currently existing build and your other weapon swap. It's Just different. having, just even just Go having Volta, the man. icon on the UI, and you can kind of figure out what the different things are and what your style is versus. E aí, let's say eu in tô só PoE1 peguei, you tá go lá. to a vendor and all you're faced with is a Mas vê se- row of different shaped stone, and you don't really know what to do with it. So I think that's really gonna just open up like just your creativity on the fly. Yeah, absolutely. Triste, Panda. A whole new level of 98%. speedrunning as well. Oh, They yeah. don't have to go back to town. É, se foi. Yeah, well, Raz Por will be doing the 2%, race Panda, tomorrow, and 3 that'll be F. Kind of like sealing off the PoE1 era of racing somewhat. I'm Aí, super veja excited bem. to see what happens with PoE2, like competitive play in racing. Like there's so much more that people can. É, interact with Portal there as tava. well. Portal Imagine e weapon a swapping acho que a setups being set asa on the também não. fly and cut gems being cut in the field. Oh wow, yeah, I think the skill ceilings just É, que isso, Panda. Going right up. Não queria mesmo. That was a big limit for a lot of classes in the past for racing. For instance, duelist, right? It needs that access. Começou antes, é. Eu vi quando. Falei, ué, eu perguntei pro pessoal falando, ué, já tá contando? Mas podia ser só o portal, né? Portal a 4 horas. Só conseguiu entrar 7 e 10. Mas ué, de 7 e 10 foi até 8 e meia. Deveria ter contado. Se você entrou, 7 e 10 deveria ter conseguido. Se você tivesse entrado 7 e 40, não. Druid, yeah, there we go. I'm shocked they didn't show the druid. Maybe And that's it. yeah. And they didn't get rid of any. I thought they were getting rid of some. Like I thought Templar was gone. I thought Templar was being replaced by Monk. Oh, really? But they're all still there. It's like adding another class for each of the hybrids. É, isso é bom do Play 2 também. Tem mais 6 classes. Exile Con. Agora, será que eles vão trazer as 6 classes pro Play 1? Se bem que não vão, não. Não tem como, mas não funciona. We'll start to touch on some of breaking those down a little bit. But yeah, it seems like their intent is to give much more distinctive starting points. É, triste, now. Panda, So, sinto yeah, muito. so if you play a Monk, it's going to have a much bigger impact on even your early game, not just. E já teve o review da liga. You'll have access to, but also like the sort Eles of vão fazer algum review na quinta-feira, né? 8 dias antes da liga, como normalmente eles fazem ou não? Eu tenho que ver o review depois fora da live pra assimilar melhor as novidades. Around each other and worked really well, I thought, with some of the more high mobility monk gameplay, and then the sorcerers being more in the back, more bigger cast times and bigger cooldowns, but then those big nukes. Really, when I was watching the boss fights, it was kind of, I was gonna cheer Neon on, like, do some damage. He wasn't doing anything, and Octavian was just blasting over and over. So having an opportunity to just go for those big hits and make it work is such a cool concept. I'm really glad they showed the co-op gameplay because, like you said, it looked really good in that boss fight, that second boss fight. Where É, tem mais Exile como, mas eu vou ver qual vai ser do próximo painel. Se valer a pena assistir, eu assisto, mas se não, eu vou voltar pro Play mesmo pra farmar, velho. Porque temos. Cadê? Crowd control system they showed off, which is brilliant. It builds up crowd control over time. So, like, you. Que vem? Things that freeze, it builds the freeze up until you get an actual substantial freeze or Não, stun. peraí, que eu só vim aqui. We saw big stuns on those bosses. So instead of just like you build a stun character and you get like lots of little stuns, maybe you make a crazy character and you can stun Que them or something. meu Most Deus. of the time the bosses are immune to this stuff or it just doesn't work. They've hidden. A gente tá aqui. So it's like you've technically frozen them, Tá indo but pra you cá. haven't, and it's, Yeah. it's Interviu. there for the sake of numbers, really. Yeah, but now E you're actually Parian like building e up Jonathan. something, and when it Por happens, que Parian, it's velho? significant. That's when you're like you and your party members E Zizarão, velho. start blasting. Gameplay showcase com o Zizarão. Some of the mechanics, you could also see that when it came to the 9 e gameplay, it meia. wasn't as chaotic as usual PoE1 gameplay. Por que entrevista com o streamer, velho? Eles mostraram alguma coisa pro streamer? Qual a lógica? Entendi, velho. Yeah, we saw, and like with the skills. Isso aqui deve ser POC também. Never que é o cara que fez o filtro, velho. E que tem cat. Se eu tivesse lá, eu ia nesse meet and greet aqui, velho. Essa mina é basicamente o Loureira do Play. Cadê? Cadê o drama? Boss fights as well for every single zone, built in mind Caralho. the fact that we have the ailment system. So you're É, triste, Panda. Sinto muito. Perdeu asa por 2%. hit them a lot and like move once. Aí, veja bem. Yeah, that was one of the biggest concerns at the last ExileCon for me. That Por isso que eu falei, manda um ticket pra eles.
from the ground up to make Porque it senão realmente feel arrepia a asa. like it's not just a continuation of Path of Exile 1 and just Ah, ela another trampa. expansion. Because Tá. he's just so good at releasing these expansions over and over. Anti-areal You kinda doce. grow accustomed to it, and I know that some other games have been doing that, where they release basically an additional campaign, and it hasn't Fala aí, quite Fabinho. hit the mark. Tranquilidades, So I think bem-vindo. the final decision on, well, possibly, I'm assuming the final decision on Manda ver, mola. PoE2 being a separate game is going to be. Isso aqui eu quero ver, velho. A entrevista eu quero ver como é que vai ser, velho. Much more different boss design than what we've seen. Eu não entendi a entrevista com eles. It was like there wasn't just like a bunch of auto attack spam like you get with current bosses. There were much more big abilities per boss battle that we saw there. É, Matthew vai jogar também mais tarde. Like they were happening end to end. Like there was much Mobile gameplay, não. Isso aqui eu não vou querer ver, não. Foda-se mobile. Those crowd control mechanics. Agora isso aqui deve ser interessante também. A real large role there, but also the dodge roll. I feel like that shapes the combat in some way. I mean, most of the mechanics looked Na Team Interview. Aqui tem cartão. Isso aqui eu quero ver, velho. When we saw Neon die that first time, meia-noite e meia. E mais gameplay showcase. Esse game? Não lembro, cara. Like there's just one pretty generic sweep, and you know you're going to be a little Black bit Path of Exile Mechanics. Esse eu queria ver também, cara. Just to make sure he's not getting hit. O Aki é tipo mecânicas memes, velho. Mecânicas memes de Path of Exile. Deve ser muito interessante isso daqui. É, eu sei. Isso aqui é só presencial. O que tem Cat Noodle também, velho. Mas eu quero ver a entrevista. Cadê? Essa parte daqui, meia-noite e meia. Então eu vou ficar. Eu basicamente vou ficar intercalando uma coisa com outra. Shift não tá quebrado? Não, não fui ver não. Não deu pra ler. Meu Deus. Fala aí, Sam. Tudo bem com você? Bem-vindo, como é que você tá? E aí, tava vendo as novidades do Path of Exile? Sejam bem-vindos, salve, salve. Like what we said, you know, probably you'll be a little faster in terms of actual gameplay with the players once your skills are better supported and things like that, but perdeu a asa, Fabinho, triste, velho. Aí, veja bem, Fabinho. Sim, teve o review da próxima liga. Próxima liga vai ser Big Pog. Pena que não vai vir conteúdo extra de game. Porém... Foram falar mal do Ruthless. Foi dois dos que é o Ruthless. It's still there. Yeah. Nobody can go and say, hey, but it used to be this in the old days. Yeah. Well, it's right there to, you could just go and play it. And a lot of people want that as well. I mean, you see World of Warcraft expanding and expanding over years, but then there's a core Mas a gente não tem nem o loot do PoE 2, a gente não tem ideia ainda direito. A gente sabe que vai ter Gold, mas pra que vai usar o Gold eu não sei. É, são Borg, muitas novidades. Eu gostei do PoE 2. Parece que emergiram com mecânicas do Dark Souls. Eu gosto muito de Dark Souls. Pra mim, um Dark Souls de PoE é PoE. E a liga nova vai ser insana. Apesar de que não veio conteúdo extra em game. Eu tinha certeza que havia conteúdo extra endgame. Não veio. É, Souls of Exile. Eu gostei, Gambalho. Eu gosto. Eu curso. Eu apanhei demais no Sekiro, mas POG. Gold costuma servir pra gastar, com certeza, Fabinho, mas eu acho que você só vai usar em NPC. Eu não acho que o pessoal vai comprar ou vender item por Gold. Acho que Chaos ainda vai ser a moeda do jogo. Não sei. Só dia 7 do ano que vem, cara. Era junho ou julho? É um ano, por volta de um ano. 11 meses, talvez. E é closed beta ainda. Isso eu fiquei triste, cara. Junho tá. São 11 meses. Ah, com certeza. Mas eu até entendo também, Gambari, porque é o que você falou, o PoE 1 era desse jeito. PoE 1 no início não era fácil pegar uma Alchemy, uma Chaos Orb. E a gente vai estar no início do PoE 2. Então até o PoE 2 chegar no nível de 10 anos de atualizações, né, de ligas, até lá no estágio que o PoE tá hoje, vai levar um tempo. Faz sentido eles escalonarem o jogo desse jeito. Mas sim, o pessoal vai estar mal acostumado com o PoE e vai achar o loot uma merda. Isso aí eu acho que vai acontecer mesmo. They did soft test the gold thing with the Ruthless League little event, and ah, não, com certeza, da beira. I think that was probably one of my
Eu quero ver o endgame do PoE 2 também. Vai ter o Atlas? Porque não faz sentido botar o Shaper, né? Botar o Sirius, botar a Maven lá. Então vai ter o Atlas ainda? Ou vai ser focado em outra mecânica endgame que não vai ter o Atlas? O Atlas vai ser só uma coisa do 1. Porque as histórias têm que se intercalar, mas a história do 1 tem que continuar evoluindo. E a história do 2 tem que ter uma... Tem que ter algum sentido também, então tem que ter alguma finalização no 1, né? O Atlas vai continuar existindo, mas nunca vai ter uma relação disso com o 2. Esse que é o problema deles fazerem 2 jogos e tentarem atualizar eles ao mesmo tempo, porque aquilo... Lore-wise vai dar problema pra eles. Yeah, that's skip a few things. There was a few moments where we were like enjoying the gameplay and we're just like, come on, tell us the things. Fica feliz por ter gold de volta? É, a gente tá acostumado a ter gold. Speaking of that, there was Deixa eu só voltar aqui de volta. the new mana reservation system. Instead of reserving Diablo 4. you have a completely separate resource. Spirit, was it? Yeah. You build up through getting items, quest rewards, build it up. And it sounds like it'll be improvable through itemization and the passive tree. Honestamente, eu já tava acostumado com aquelas orbes sem a moeda. Maximum spirit from a boss kill. Yeah, more reservation right there. Happen, yeah. But like, as a big fan of the Archmage and mana and all that, are you pretty excited about like being able to use your mana while at the same time being able to have the power of the auras and shit? Yeah, but they're probably gonna nerf it. Nerf everything. Doesn't matter. You can now still have determination on the side. True. That's getting nerfed too. That's well. Determination's not gonna last. If Crip has his way with the developers, then determination's gone. He's not a fan. Maybe we'll find out in like 10 minutes or so when he. Não, da beira. Por isso que eu falei, Gold vai existir, mas eu não acho que o pessoal vai trocar item por Gold. O escambo ainda vai existir. That's one of my thing. Definitely like the feeling of being out of mana. Ah, não, com certeza. O pessoal novo não pode ficar perdidaço do fato. Cadê o Gold, velho? Cadê a moeda? Como é que eu compro? Que porra é essa de Craft Wisdom? Tudo vem Alteration? Onde é que eu pego? Eu compro gema pra Alteration? O que é isso? Whereas with mana, largely we're ignoring it. We're just like, you reserve as much and then just make sure it's not a thing for you. With this, perhaps it'll, open up a lot more possibilities. That's parts of what we saw with the Sorcerer's gameplay. Com certeza. Eu vou tentar jogar ambos também, mas o que vai acontecer? Vai ter um pessoal que só vai jogar PoE, vai ter um pessoal que só vai PoE 2 e vai ter um pessoal que joga os dois, mas pouca gente vai jogar os dois. E vai ter memes, o pessoal que joga o 2 vai fazer meme, quem joga um e por aí que vai. And they seem to have added that on a support gem, so I think that's the right way to go, eu não sei. O que eles mostraram de lore, tem uma das vilãs já foi apresentada, né? Ela culpa os deuses pela destruição, que faz certo sentido, né? Do ato 6 ao ato 10 na campanha original a gente viu o que os deuses fazem quando eles são acordados. E eles fodem com o mundo, né? À toa que sim, destrói todos eles, menos o Inocência. Agora, a solução dela é o quê? Pegar o Dark Ember do Sim e fazer uma nova besta? Como se isso fosse resolver alguma coisa também? Tem muita coisa ainda que a gente não viu, velho. Eu quero ver o gameplay do Zaran, onde é que ele vai jogar. I mean, for me, it was mostly classes. Like, we knew that there'd be some ascendancies and some character models and stuff, and I'm sure almost no one would have thought new classes, because when we first saw Path of Exile 2, it's a very acho que vai variar, velho. platform of our usual classes, and then one of them drops. O pessoal que vai gostar do PoE 2 é o pessoal que gosta de jogo mais slow pace. They can't possibly expand on that, but then somehow they do, and all of a sudden, like there's also just the shape-shifting thing, right? Meu Deus, Panda. Não fica assim não, cara. Você tem um portal pra pegar também, Panda. Portal bolado. Portal não tem como perder. But yeah, and also the new skills. It said like 100 new skills or something. So, talvez tenha mais. É assim que eles vão passar o review de novo, né? Então não sei como é que vai ser, velho. Meu Deus, que aliás secando. É um portal de coração, velho. The rattling off of the stats, like 700 item types, 1,000 skills, 82 classes. I'm like, how do other games? Like, you just can't, right? Because they're taking everything from Path of Exile 1 and moving it forwards. And that's been my big complaint with some other games that have gone from version 1 to version 2. It's like everything else forgotten about, gone, completely erased.
Então essa é a asa. E esse é o portal. O portal é só assistir 4 horas. Some pokey type of weapon, yeah. Javelins and stuff? Yeah, like spears specifically. So it's Jazz, kinda... Amazon kind of vibes. Yeah, I wonder if it's gonna... Você não gostou do portal? Esse portal é muito foda, cara. Caster, or if they're really kind of tying it down, because that's very unusual for PoE. I know that they're doing stuff with the attributes, right? Where they're splitting up different classes to have different... Então, o portal é só ficar 4 horas vendo, né? Exile. To tie a class down to a weapon, pretty unusual in a game that usually had like... Maravilha. In the world. I think it gives... Isso é de Naruto, velho. Movement and hitting and getting up close and dodging it out. If you think about like what can a spear do, I mean, if you just think about all the different ways, well, you could also pivot around it. You could swing around it. Fala aí, Futag, tranquilidades, como é que você tá? E aí, viu o review? Essa é de Naruto Panda, sinto muito. Achei insanidade, Futag. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Alô, Mariline. É isso aí, Fabinho. Conta sim. Se assistir por aqui, conta. Viu? Tem drops. Eu tô tiltado, cara. Eu gostei. Essa foi a melhor novidade pra mim, Futag. Eu gosto muito da Sanctum. Agora eu tenho que ver como a Sanctum vai estar. Porque a Sanctum não vai ser a mesma coisa. E não trouxeram as relíquias santificadas de volta, o que é triste, velho. Eu queria muito elas de volta. Mesmo nerfadas, elas continuam sendo úteis. Porque você ia poder botar as Keystones. Mesmo se elas voltassem sem qual é o nome? Incantation, né? Que te dava uma Keystone extra. Você ainda assim... É algo a mais na sua build. É bom, velho. Vai voltar o Sanctum, Fabinho. Não, a liga nova vai ser tipo aquele TFT, mas o TFT do LoL, né? Aquele xadrez, auto-chess que eles chamam, né? Que é um xadrez automático. Só que você vai participar do xadrez automático. Você vai botar a posição deles e você vai poder agir. O que eu tô vendo é que ocasionalmente você vai ter aquela build que vai wipear o inimigo inteiro, independente de qualquer lógica ou estratégia. E aí essa build vai ficar popular, o pessoal vai fazer essa build, vai fazer esse evento, vai wipear o cenário inteiro, não vai ligar pra nada de estratégia e vai pegar full recompensa. Previsão da próxima liga, vai ter uma build que vai trivializar o evento novo e vai ficar farmando ele e pegando as coisas raras que vem dele. Agora eu gostei do Sanctum, velho. Eu quero o Sanctum, eu quero ver se tem a ponto de passiva de Sanctum na Terra Build já existe o Tornado Shot. Isso aí, Gambalho. Eu usava Tornado Shot pra farmar Sanctum, Gambalho. E eu vou voltar a fazer isso, fazer uma Trinity Omniscience Tornado Shot pra Sanctum. E eu devo ficar farmando Sanctum, eu gosto muito da mecânica. A recompensa do Sanctum é Big Pog. É a melhor build pra tudo, Gambalho. Pra vida. Dark Souls, Tornado Shot. Elden Ring, Tornado Shot. Sekiro, Tornado Shot, velho. Por isso que eu me ferrei no Sekiro, não tava usando Tornado Shot. Ah, vou dar parry, vou dar parry. Se tivesse com o Tornado Shot, cadê o Sim? Não ia nem ter uma segunda luta com ele. É. Somente com o gol do Belton. Que não vai mais existir, mas pelo menos vai estar no standard. Mas é triste, só vou ter que fazer outra Tornado Shot na próxima liga, cara. Puta que me pariu. Eu tenho que ver a starter. Mas vem cá, EA balista pra esse evento é POG, não? Eu queria fazer split em shield, então a Fire Trap, eu acho que eu vou fazer a EA balista de novo, mais uma vez. EA balista, Tornado Shot, quem diria? Pera aí, vamos ver a entrevista agora. Vamos ver se é POG a entrevista. Bug nos primeiros 3 dias resolve. É, bug vai ter, não tem como não ter. Qual de apresentação é essa, velho? The fuck? Ah, velho. What? Pera aí que eu já volto, pessoal. Só vou beber uma água e já venho. Segura aí.
Eu gostei da Keystone também. Acho que cada mecânica agora tem uma Keystone. Isso eu achei pog, velho. Quero ver do ritual. E Shifton tá quebrado também, então deve ter build pog de Shifton na próxima liga, né? Master falou que tá absurdo. As poucas coisas que eu vi, né? Nos 10 segundos que eles deixaram na tela, realmente eram muito fortes. Imagino que vai ter nerf nele. Ou então vão deixar que nem a Pathfinder, né? Não vão mexer nela. Vou deixar o pessoal se divertir. Yep. Can you hear me just fine? Could you move your mic a little? Hello everyone, and thank you for joining us. We have some dev Q&A. There's going to be a few of these, and we are starting with none other than Jonathan. So Jonathan,
It's been a pretty exciting start to the day. Absolutely. I mean, it was much more exciting for me up on stage there, man. It's it's quite a thing. It is quite a thing. I think people seem very happy with what they've heard about PoE 2. I really hope so. Yeah, like there was a huge amount of work that went into getting all that stuff sorted out, and yeah, I'm definitely glad it went okay. Apart from the minor death incident, but should be all right. That's part of Path of Exile. Absolutely. I should hope so. Anyway. Well, soon enough, people here at ExileCon will get to play it a little bit. We'll have some gameplay showcases even right after this, actually, with Zizaran. That should be pretty fun. But first, I personally had a few questions about PoE 2, and hopefully those will answer some questions that many of you have. And if not, again, there will be more dev interviews throughout the event. All right, why don't we kick it off here? So we saw that PoE 2 in the demo, it was a little bit slower gameplay paced than what people experience if they play Path of Exile 1 right now. Right. But from what I've seen in the gameplay showcases, you guys generally try to slow it down for the purpose of the showcase. That's true. That's true. So what is the goal, I guess, is the question. So do we want to change Path of Exile 2 pacing versus Path of Exile 1? So to be honest, it will be a little bit slower, but kind of not at the 50. Sorry to get technical, but not at the 50th percentile. Like I think that part of the issue is in PoE 1 is that there's so many multiplicative mechanics that go on that like at the sort of 95th percentile, at the top end of player, you get this like absolute ridiculousness with like 600 projectiles per second and that sort of shit. And it's like, well, it's like 600 projectiles per second. It's like you just can't see fucking anything, and so you don't have any ability to respond to boss mechanics. Like I don't think it's as fun as when you actually have O voto, não, acho que você perdeu a asa. Like that, you know what I mean? Like Era só durante a apresentação inicial. We don't want it to be like at the very top end. You don't want it to be quite as ridiculous as it is. And Foi de it's honestly 6:30. get some interesting counterplay with the bosses. You get some more like stuff going on there. Às 8:30. And so that's kind of a thing that we'd like to do. But then we also do always tend to keep it a little bit slower in the showcases, just because as you're saying, you want to see what's going on. You want to show people what's happening. So yeah, like basically, we were using. Like a lot, it's in the demos as well here. There's a lot of like two-handed weapons, which are a bit slower, just once again to sort of get the idea of the... That's what I use. Yeah, fair enough. Não era pra estar no YouTube, volta. Basically, we try to show off the game. O drop é só pra Twitch. Like especially when trying to appeal to a new audience, you want to show it off as best as you can. The bit slower just makes it look a bit nicer. But I mean, at the same time, we've still got like all the triggering mechanics and like triple casting and all that Não, all that stuff really. Eu vi a primeira temporada no anime. Ridiculousness that you expect from PoE still. Talvez eu comece a ler em breve. You to like I still want a player to feel like, oh, I totally broke the game with this bullshit that I'm doing here. Eu só vi a entrevista. It needs to feel like you still broke it. Não vai ser mais slow pace, mas é o que eu imaginei. Não vai ser Dark Souls. Dark Souls é extremamente slow pace. Então vai ser um pouco mais slow pace que a gente precisa, mas vai dar pra entender o que tá acontecendo na tela. Isso é importante, né? Tem muita poluição visual no jogo. E eu acho bom que eles estão consertando isso. Que aí vai fazer sentido pra você como player o que você tem que fazer pra não se foder. Isso é importante. Every other decision we make, we're like, does this feel like PoE or does it feel like not PoE? And like the gold thing is probably the only thing where we're like, this isn't really a PoE thing, and we acknowledge that. But at the same time, I think it is actually important to make the drop system better. Okay, it's like fundamentally you have this constraint. If you're going to kill a monster and it drops nothing, it feels like shit. And then at the same time, therefore if you have to drop something, you can't obviously drop a rare on every frickin' monster you kill, so therefore you have to be able to drop something. And honestly, gold does actually work. Like there's a reason games have it. But the important thing that we don't want to do with gold is have an economy based around it. Like it is supposed to not be something that like people. I don't expect players to be trading with gold to each other. They're going to be trading with other currency items as you would hope they would in PoE. Like that's our thing. Well, I guess the follow-up question would be, what do you want someone to use gold for? Eu acho que Gold é mais pra ficar mais fácil pra quem tá começando, velho. Eu não me importaria em não ter Gold também, mas eu não me incomodo em ter Gold. Desde que esteja sob controle o que você faz com Gold. Isso é verdade, Voto. There's also rares that you can find in there sometimes for certain things, and we also make it so that it doesn't change every level. Like you get new stuff getting added to the shop that sticks around for a while. A gema. Como você pega uma gema com 6 links e como você muda a cor da gema?
A cor da gema não, mas a cor das sockets da gema. Se você quiser fazer uma F-Color, dá pra fazer ainda? And you will be able to get uniques that way. Okay, that's similar to Ruthless with gold. Absolutely. Well, there's a reason we were testing this, right? We were like, see what's going on here. Like, we want to see if it actually works, like when players are exposed to it. That was absolutely a test. We were like, let's see, can PoE even work with gold in it? Like, you know, and there's been some changes since we did the Ruthless with gold test, but yeah, it was just interesting to see what happens. Yeah, personally, I actually really liked Ruthless with gold. Right. The one thing I didn't like very much was the currency conversions through the vendors was disabled. Yes. So I was sitting on hundreds of jewelers, but I just needed like 3 fusings. Right. Yeah. Yeah, so there's definitely been tweaks since then, and there's definitely great feedback. Like, it's one of the whole reason we ran Ruthless with gold was to absolutely see like what sort of shakes out. It's very hard to do. É verdade, acho que muita coisa pode mudar até sair o close de beta. Have to like work out whether the economy is going to work is pretty extensive. So. Mas eu gostei do que eu vi até então, com certeza. All the way different outside of mechanics on this one. My first time in New Zealand was coming to ExileCon the first time around, and it was a wonderful experience. And it was really the first time that I realized just how much of New Zealand themes and culture kind of exist, at least in part, in Path of Exile. For sure, yeah. And it was such a wonderful thing to see. Like, I would go to a museum, and then I'd Link, see não tem mais something Link? that was quite similar to what I've been playing for years in Path of Exile. So Vai ter que tacar de joelho até pegar 6 sockets? Theming in Path of Exile 2? I would say even more so. I mean, the Kurui have an entire act about them. There's a lot of stuff going on there. It's obviously, you know, we're inspired. Eles falaram nada aqui. De olhar tirou informação também. You know, like take inspiration. Mas eu dou uma olhada depois. Like, we never see this stuff in games. You know, there are islands which like are full of like the sort of New Zealand vegetation that I guess Americans don't tend to see very often. So it's really nice to have all that stuff and make all that stuff, and you know, like it's just great to have some of that stuff going on. That's awesome. Back to a few mechanics, and again, I want to reiterate that, you know, our information. Elas sempre estão linkadas, o que quer dizer que link é automático. We might see a little bit more from the players around, but we saw that in the presentation there were just, I think, 3 life flasks and 2 mana flasks on each of the characters. Is that just because they're kind of low level, or is there going to be more of a focus on the life and mana flasks? I mean, I don't know that I'd still call it a focus, but at the same time, we do want to make sure that life and mana flasks aren't useless. Like, they should actually have a purpose. There was some changes to utility flasks because we wanted to make sure that, let me get this exactly right, we tended to remove things that lasted for a duration from utility flasks, so the utility flasks are more responsive to the situation. So for example, if you are currently burning, then if you use a flask to get rid of that, then it will give you, it will remove the burning and make you immune. Fala aí, Califórnia, tudo bem? Don't have burning on you right now, it doesn't do that. So that's the kind of stuff that we're doing to sort of make it so that there's some like counterplay going on with it, rather than just I just have it on all the time. Eu não quero ter flash de mana, velho. Eu nunca quero usar flash de mana na minha vida. Yes, sorry. Quero elite de mana, mas não risco qualquer coisa. Menos flash de mana. Meu Deus, flash de mana horrível. Right, okay, yeah. So that's good to hear. Right, that's exactly the kind of stuff though that I mean. É Hip Mid-Blood. Acho que não vai ter Red Hunter no PoE 2 também não, vai ter outros itens únicos. So just because people probably don't know this, I'm not involved in PoE 1 at all at this point. I'm game director on PoE 2. I'm focusing on that. And then Chris, we talk obviously about designs that we're doing, and he definitely, you know, I suspect that some of those things just filter their way down. So that's how you're doing flasks. Exactly, right? I'll take that. Yes. Yeah, exactly. So Chris is in charge of PoE 1, and he sort of making the decisions there. I wanted to kind of double down on the situation a bit, because we have the separation of mana for skills and mana for reservation with auras. Absolutely. What kind of focus are you going to put on mana? Like, if you just took away auras from being mana-based in PoE 1 right now, everyone just has way too much mana for everything. Exactly. So we will, costs will absolutely go up. And part of the balance problem that we have is you pretty much just can't really balance skills and mana use particularly easily. Mana reservada é uma das coisas mais fodas que tem no PoE. There's just this expectation that everyone's going to reserve as much as they can. And the thing is, because reservation exists, it means that people are going to always push the line as far as they can, and then they start complaining if then skills cost too much. Of course. That they don't have any frickin' mana. And it's like, well, yeah. But so you'd think you'd be able to say, oh yeah, well that's your problem. But we've realized a much more sort of, you know, I guess once you learn about our player psychology, you realize that no, you have to actually, if you want that not to happen, like people always
spend down to the line, so you have to do something about it. So Spirit is the response to that, and it means that now you have an amount of Spirit to spend. If you want to make trade-offs on your build, then those trade-offs should be made in your passive tree, rather than being a sort of like thing that you're doing that. So you still get to make that choice of like, do I want do I want to get more mana on the tree or not? There's also the scepters. Scepters give Spirit as well, and that's how that escalates through the game. So if you're playing a minion build, it's very likely, you don't have to, but it's very likely you'll want to use scepters to help with that. Well, as a minion enjoyer, it wasn't said for more than a split second, but I caught that minions are going to reserve Spirit. They do, yes. That's so you'll be able to have more. So if you want more minions, get more Spirit. That's the way. So we're trying mostly to avoid having like hard limits on like number of zombies. You can just cast as. Fala aí, Anão, tranquilidades. Como é que você tá? Bem-vindo de volta. Gostou das novidades? Oh, I see. Yeah. Yeah, I thought of actually asking if there's a way where you can have enough Spirit to summon like all the available minions, kind of like a Lord of the Dead type of situation. It should be possible if you spec correctly to be able to do that. Okay. The other thing with Scepters, by the way, as a base type, is that all of the mods of them are all like does this to nearby allies. I so see. that means that Scepters are a great, they're sort of like a minion supporting thing, but also just like for auras and stuff like that as well, since they give you the Spirit. You can choose to be like a Templar, with like a flail in one hand and a scepter in the other. That's like a viable thing, or minions or whatever. Anyway, I'm getting off on a tangent here, but well, back to the other side of Spirit. Por lado é bom ou não? If there was a different design in auras, Porque o PoE, como a gente conhece, vai continuar a existir. Por outro lado, é ruim, porque vai dividir a comunidade do PoE. Foi o que eu falei, vai ter o pessoal que só vai jogar PoE 1, vai ter o pessoal que só vai jogar o PoE 2, e acho que poucas pessoas vão jogar os dois, mas eu posso ser enganado. Então, lados bons e lados ruins, velho. Exile? We really want to make sure that there are different, entirely different styles of things you can use your Spirit for, so then it definitely feels like, obviously you can try to do more than one of those things by just getting more Spirit if that's what you want to do in your build, but it's still like... Eu me pergunto de onde eles tiram a informação, velho. O que apresentaram aqui não tem nenhuma forma de conclusão, mas eu dou uma olhada depois, mano. Estão postando alguma coisa em algum lugar que eu não sei, velho? Ou esse é de outras Exiles. Be a way, right? Like once again, if you get I think the numbers right now is like you can get like you start with 100 Spirit and Aura reserves 100 Spirit, but you can get like, and probably I shouldn't even quote me on Que Spirit é esse que ele tá falando também, velho? Que porra é essa? So it's like you can still, if that's the way you want to go, you can go that way. What the fuck? É a informação que vocês já tinham, tá? Like, now we're restricting everything, we don't want players to do it. No, like we want you to be able to, if you want to spec into something, you should be able to go hard on that thing and get like a lot of it, right? So yeah. Não, exatamente, não. São jogos diferentes. O 2 é mais lento e tem dodge. O 2 é tipo... Dark, Exile ou Path of Souls. Path of Souls que é melhor, velho. Eles pegaram a inspiração do Dark Souls e trouxeram pro Path Exile. Aí virou um Path of Souls. Eu gosto de Dark Souls, então pra mim é POG. Pois é. Clássico Dark Souls. Ideally, the balance produces the most fun outcome, right? Like ideally, like okay, sure, you could just dodge roll around the boss and kill it eventually, but skills os arminhos, tá? Então separaram o Spirit pra reservar, tá? Tiraram o Reservation de mana, tá bom. Não, de boa, então. Então Reservation ainda existe, mas agora é com Spirit. Tá bom, beleza. Tava preocupado em tirarem o Reservation completamente da mana e qual o limite de aura agora, tá ligado? Como é que funciona? Sazak tava aqui, Fabão. Sazak tava aqui, ele foi pro bar. That all have a purpose and all feel like they've got useful in certain situations, and especially with the way the skill system works now, where you can have 9 6 links. It's okay to just have some skills that you just use rarely, right? That are just in the right situation they're useful. Eu acho que essa possibilidade não tá descartada de juntarem os dois jogos. Tudo vai depender de quanto dinheiros eles estão fazendo. Se desceu dinheiros, eles fusionam os jogos e tá lá. Deixa eu ver essa parte importante. Aí.
4, and then a Grandmaster's. I can't remember the name of it. Ah, então você tem que pegar uma Jewel específica para pegar mais sockets. In a gem is the same as a 6-link is in one, so 5 supports one active. Então você não tem Joeller ficar spamando o Joeller como antigamente. To go up to the 6-link equivalent is quite rare. Like that's still the like chase thing, but instead of having like ridiculous numbers of fusings that you're dropping into an item, it's like, you know, you Mas será bom, velho. And then that's, you know, será bom. You want to 6-link all your items, they have to be common enough that you can, like, you know, but getting the quest for all 6-links on your character is still like a thing that, you know, you're going to want to do, and you know, there's some that sounds like so many more options when you're factoring. Quanto mais vocês link, mais forte você vai ficar. Gameplay demo, I think in about 15 minutes. I think the PoE2 gameplay Ele mandou me encontrar lá. that tackles it the first time, so we'll see, maybe he finds some of these items. Yes, I think he might be able to. Yes. Okay, well that should. Tem que ver como é que vai ficar, não. O close de beta é só ano que vem também, então tem tempo. So in Ruthless right now, they just have the dash, it's very limiting movement. Right. So this is very, very different from the dodge roll. And in mas PoE2 we get a the gente dodge sabe, roll, which is almost like a no início não vai ser fusionado. Eles podem mudar de ideia ainda, né? Mas eu acho que eles não vão mudar de ideia não, porque realmente não faz sentido encaixar um roll desse no PoE 1. E se botar no PoE 2 não dá pra fusionar os jogos. Foi o que eles falaram e faz sentido. Mas o que eu gostei do PoE 2 é que você vai entender o que tá acontecendo na tela. Tem muita morte no PoE 1 que você simplesmente não consegue ver o que tá acontecendo. É tanta poluição visual e o jogo é tão fast pace que você simplesmente não acompanha. Isso é uma coisa ruim do PoE. E ainda bem que o PoE 2 eles estão tentando evitar que aconteça isso. Então, se você morreu, foi porque você não teve dedo suficiente. Então, é de boa, não é porque você nem conseguiu entender o que estava acontecendo na tela de tanta poluição visual. A gente tem que testar, não? Tem que testar pra ver. Parece bom, mas tem que testar. Que nem a Liga Nova. Esse autochat da Liga Nova parece Big Pog, mas tem que testar pra ver se vai dar boa. We want to make it still feel right, and like intuitive and fun and mobile, without kind of having that just like you're constantly spamming movement skills to the point where you can't even see what the hell you're doing, kind of thing. Well, from the gameplay, people will try out Essa foi de base, eu perdi isso. The live demos that you will see. Hopefully, we'll get some opinions and see how people feel around it. I mean, honestly, como assim, Gambá? Onde é que você viu isso? One of the huge things about dodge roll to me, like the biggest thing that I'm excited about, is the dodge cancel. Because what it means is that, like, just the whole, like, I'm not losing control of my character feeling is just a hugely, really, really important thing. Ainda vai ter Atlas Trio meme. Se tiver bem menos, Gambá, já tá valendo. T0 realmente é difícil. Some skills that are slower because it's okay, right? Like in PoE Porém, you cannot make a slow skill because if you did, it would just lock you in for so long. It would feel terrible. They put it on a mind gem and fix it. Like. Mas eu acho que vai ter bem menos. Able to use attack speed as a balance tool again. 0 é o top. Things like that, and also the redirect on like. Não, isso é verdade. Isso é verdade, Gambá. Não, talvez tenha, mas talvez ela esteja sob controle. Talvez ela seja lenta e com pouco projectile, o que vai ser de hip também, de qualquer forma. Não, ela vai ter, mas vai estar tão nerfada que não vale a pena usar. E eles transformaram as skills no PoE 2, né? A Spark tá diferente, o Arc tá diferente, a Tornado Shot com certeza vai estar diferente. Eles estão dando um plot twist, né? Em cada uma das skills. But also the weapons just kind of seemed like more powerful. Não, leva tempo, Over. Leva tempo. Se você conseguiu dar claim na Twitch, leva um tempo até cair. There's more power from your gear centered on your weapon than maybe PoE 1. Is that there is a little bit more balance in that direction. It's not like hugely. It's not like so. We thought that, like, so I think we sort of, so spellcasters, we tried to make the weapon a bit more of a focus. Aí vira bem, Over. Você viu 1 hora de 6:30 às 8:30. Tem que ter assistido 1 hora pela Twitch de 6:30 a 1:30. 1:30, 8:30. We still want to have the distinction between attack builds and caster builds, and the weapon still matters more isso aqui, ó. On attacks than você vem na sua conta, tá vendo? Drops we rewards. want to get that focus up a little bit more. And at the same Aí time, deve aparecer aqui pra dar claim, um botão de claim aqui. E aí você leva pra... Aí viu, 41 minutos atrás eu dei claim aqui. Tô esperando o portal agora. On attacks as well. Which in currently PoE 1 that really doesn't matter very much at all. Some of them have like a flat damage component. Yeah, some of them do. But I actually do have it as a goal to make it so that
like most of the time you're going to want to use the higher level versions of things, and that's actually partly to make attribute requirements actually matter a little bit. You know, which is as just a random side division, just by the way, talking about o portal 4 horas, Chebet. the way that support gem attribute requirements work now is that the amount that of the attribute Então só esperar o over, leva tempo até ir pro jogo. The attribute requirement for support gems is additive to the skill gem. Oh. So that means that if you're playing a Dex build and you want to use like 5 int supports, that actually becomes quite tricky now, based entirely on the attributes. We had to do it that way because we don't have the whole thing where you have to because there's not the off-color socket re-rolling mechanic anymore. There has to be some way to make it so that using off-class stuff is like a little bit harder. So because of the way that it works now, isso era bom do Poi também. A little bit more for like you should be able to easily get the attributes for stuff that's on class, but the stuff that's off class is harder because the attributes sort of make it a bit harder. Personally, I really like that because right now you have the limitation on number of skill gem links based on the items, which has its disadvantages, but now you're going away with that. You need other kinds of limitations to prevent just unlimited character power. So, I think that's a really clever way of doing it. I'm actually really happy to hear that. Cool. Another direction on this one. So we saw Alva show up in the demo. I'm sure this is still probably something you're discussing internally, so I'm not sure how much you want to share, but are we expecting many familiar faces or league mechanics? Tia Beth, até domingo. Vai ter live o dia inteiro amanhã e domingo também. Você precisa de 4 horas no final de semana. É de boa. Okay. Obviously, like, so the main problem, honestly, is like you see an old particle effect next to a new one, and it's like, okay, we have to update that. You know, this is pretty much soon you're like, have to update it. Like all these things sort of go on. 115 mil pessoas vendo. We are going to be like canon correct as até domingo. Eu acho que até domingo. With regard to PoE 1 versus PoE 2, but Alva is a time traveler, so we get away with a bit more there. Oh, that's pretty cool. Yeah. Anyway. So one thing that has actually, in my opinion, really defined Path of Exile and kind of pushed the RPG genre is the different game modes in which you can play new content in equally. So you've always had hardcore and softcore, but we also have solo self-found. Now we have Ruthless, which is very exciting for me personally. I'm a Ruthless enjoyer personally. Will these game modes continue on in PoE 2? So we're certainly going to have hardcore. Okay. We're certainly going to have solo self-found. I don't see why we wouldn't. Ruthless probably shouldn't be necessary. I mean, I'm sure there'll come a point, like once the balance of PoE 2 becomes ridiculous over 10 years, where we'll be like, oh crap, you know. Onde é que são esses números, velho? Have like a thing for old school Path of Exile 2 tem 114 or something like that. But yeah, for now, I don't think that we would need it. But definitely, the thing is, we don't want to split the community too much because no Ruthless on play. Play with and stuff. I mean, obviously not for solo self-found, which is why it can exist as a thing. But don't want to split it too much. But yeah, certainly hardcore and solo self-found are absolutely going to be there. When I heard the announcement that PoE 2 was going to be a separate game from PoE 1, initially it was exciting, but wait. And then you say the microtransactions that you have, the skins, they kind of follow into PoE 2. And I mean, that's really fantastic. That's a really clever way of doing it and keeping them separate games. And it's worth mentioning, it to me, the more exciting thing is honestly the future, like the fact you can buy stuff that made after PoE 2 comes out and have it in PoE 1 again, right? Yeah. The thing is, like, I want to, like, and the reason we're doing all that stuff is I really want to make sure that people feel like, it's like we want to make sure that our company doesn't feel incentivized to abandon PoE 1, and by making it so that we have this policy, it means that we're always PoE 1 will always be a thing that's important to us, because it's not like just some random product in the back corner which no one cares about. Like, it's actually a thing that has supporter packs and there's things you can get, and people actually want to that's actually a thing. So yeah, I just want to make sure that our company does sort of still not do PoE 1 dirty, it needs to sort of have a good future as well, in my opinion. Acho que eles estão com medo de mexer no PoE 1, por isso que eles fizeram isso, velho. The follow-up to that, the one thing that I was a little bit worried of, if I end up liking PoE 2 way more, and I don't, pra eles seria mais fácil fusionar os jogos. Playing PoE 2 a lot more than Eles vão dividir o PoE 1 do PoE 2. Antigamente eles estavam falando que eles iam fusionar os dois jogos. O PoE 2 ia ser o PoE 4.0. Não vai ser. Mas isso não tá descartado ainda. Eu falei, se der ruim nos dinheiros, eles vão fusionar os jogos. E vão pegar o melhor dos dois jogos e tentar fazer um PoE 3, mas na verdade ainda vai ser a fusão do PoE 1 e PoE 2. Sim, tudo que você comprar no PoE 1 ou no PoE 2 vai servir para os dois jogos. That's what comes over. All right. Well, we are going to jump into the
the gameplay for PoE 2 very soon here with Zizaran. I think if we have just another quick second, I'd maybe Zizaran jogando, velho. what's your favorite power fantasy in an ARPG, and have you made it yet in PoE 2? That's a really hard question because you're basically saying you got 30 seconds. Oh Jesus Christ! I always hate these ones because it's like, you know, we made all these classes and but I think probably like the main, Pois é. one of the main reasons that we went with the whole like. Por isso que eles estão fazendo isso também. Eles não sabem se o pessoal vai gostar do PoE 2. Attribute combination thing. Por mais que esteja POG, nem todo mundo gosta de Souls-like. Então, it made sense for, and we're like, okay, we have to find a way to make it so a druid can be a thing, that's what we came up with. All right, well, I hope you nailed it. Thank you so much for watching. Eu vou continuar comprando aba. Então, Zizaran jogando Path of Exile 2 agora. Agora temos um profissional jogando, vai ser bom, velho. É. Mas eu não tô descartado eles fusionarem o jogo. Vamos ver. Acho que é a aposta segura que eles estão fazendo. É o que me vem na cabeça. Pra mim vai ser PoE que eu te falei. Eu gosto muito de Dark Souls. Então um PoE de Dark Souls pra mim é Big PoE. Agora tem que ver como é que você vai sentir esse dodge, né? Esse dodge deles. Porque, pelo que eles falaram, não vai ter iframes. No Dark Souls tem iframes. Você pode dar o dodge em cima do ataque do inimigo, mesmo em Area of Effect. Se você botar o timing preciso, você ignora o ataque completamente. É PoG fazer isso, dá pra fazer dodge ofensivo. Porém, se você não tem iframes, aí você realmente tem que sair do caminho do dodge. Mas eles falaram que o projectile vai passar por cima de você, assim como o ataque da espada. Então tem um iframes parcialmente, eu diria. Porque se tira o seu corpo da frente do ataque. Eu não saio do baú. É. Vamos ver como é que vai estar, Gambara. Eu quero ver o close de beta, né? Como é que vai ser, se vai ser sorteio. Porque eu sei que os grandes streamers vão automaticamente estar no close de beta. Eu vou ver se eu consigo uma chave até lá, não tenho certeza, né? Mas eu vou tentar. Vai ser bom pegar o PoE 2 desde o início. Eu podia ter pego o PoE desde o início, mas eu preferi jogar D3, né? Aí, veja bem. Ah, manda ver, over. Não, esse horário é da Nova Zelândia, voltou. É quase o horário da China. É por volta de 12 horas de diferença. Tinha um pouco mais ou um pouco menos que isso. Pouco menos. Beleza. Quero ver o Zizaran jogando, cara, porque uma coisa é ver um deles jogando, outra coisa é ver Zizaran, né? Jogador de hard para SSF. É outro nível de skill. 9 horas? Pô, bem menos que eu imaginava. Se é 9h20 e pouco aqui da noite. Lá é meio-dia. Não é mais, então. É mais, velho. Não, eu já dei uma olhada, over. Esse é meia-noite e meia, aqui são 9h27. E lá tá indo pra meio-dia. Então é 12... 15 horas? Que é isso? 15 horas de diferença, velho. LOL. Aqui é menos 13, 15 horas de diferença. Sei lá, mais 12 aqui é menos 3, tá. Não, ainda não. Vou ver isso fora da live. E vai ter muita coisa pra eu streamar daqui até a final. Mas depois, amanhã eu te falo, outro. Eu dou uma olhada. Mas o que eu vi ele falando é que aquilo não vai ter spam de Dweller.
Você vai ter uma duelity específica que ela adiciona. Normalmente começa às 8, né? Amanhã talvez eu comece mais cedo se tiver alguma live que eu, alguma coisa da Exile que eu quero ver mais cedo. Aí eu vou começar a ler mais cedo, mas só vou começar 8 horas mesmo. Não, da noite, velho. Eu vou das 8 às 5, vou tô. 8 da noite às 5 da manhã. 8 da manhã, aí você me quebra, cara. Aí veja bem. Deixa eu dormir, eu também. Também quero dormir. É, aí veja bem. Nice. Hi, Scissoring here with another live stream. Or hi, Scissoring here with another live stream. And we are going to have a first look at PoE 2. And I feel like Act 3 looked really hard. Ooh, Act 4. I think we do Act 3. I really want to try Sword. I think that's just perfect for me. That's just, in like, all RPGs been a fan favorite of mine. Expedition Logbook, velho. I'm going to try to speedrun a little bit. A quick glance on all the items. Just because I have a feeling... Well, I especially want to like look at things later, and I think a lot of people want to look at it. Gold can be spent on vendors. I feel like they didn't talk enough about gold. Oh, hello. Yeah. I want to see how much information we can get out of everything. Hopefully that's appreciated. Stash? A câmera dele tá muito pequena, cara. No stash is available. No stash. All right. Cross the Sunswept March in the search of a cigarette. Okay. All right, now, if I die, it's because I'm not used to the keyboard and the mouse. That's the main thing, okay? So beleza, Over. Obrigado aí pela sua presença. Boa noite, grande abraço. Até a próxima. Oh wow, it's so weird with the delay. That is, wow, that is really gonna take some getting used to. Okay, unleash. Okay, good. Nice. I'm like, I almost want to open up settings, like enable like overhead health bars and everything. Cold. Right, I really want to try to get to Roughless. I also want to try to speed run. Because I think we're, oh no. And I also want to try not to die. Oh wow. Oh wow. Very different feel. É. Tem que ver que tá no ato 3 também, velho. No ato 3 do PoE você não é rápido, não é zum zum zum, velho. Você não tem guia direito. Tá no ato 3 do jogo, não tá no endgame, não tem guia, não tem skill. Não tem skill de movimento, só tem o dodge. Okay, that's good. Right. Is that Frostbomb? Okay, good. Things hit a lot more than what we're used to. That'll freeze it for sure, right? Wow, it doesn't actually freeze. Cold, chill, and freeze resistant. Right, okay. Cross the Sunswept March. I don't know how much we need to kill of... Oh, never mind. Actual boss. Oh, boss? Boss de mapa, tá. Não, um boss da campanha, não. Um boss grande é um boss pequeno. I'll try to like spark down the ad first and freeze things. It's very, very smooth at least. Ele tinha que ter botado o setup de troca de arma também. Não sei se eles já fizeram isso automaticamente. I also have no access to chat or anything, so this is like me speaking as if I had no one watching. It's like the good old days. It's the good old days. And it feels surreal being here. Everyone's so nice. I promise they're treating me well. What the fuck? Alright, energy gone. Ah, tu não depois dropa mais que isso, é. Mas pode ser um drop especial só pra eles segurarem loot de propósito. Não sei, cara. Eu acho que o sistema de loot não tá terminado ainda. I don't know if I actually need to kill him, but I kind of want to. Surely he'll drop something. Surely. Right? Very, Porque se não dropar nada, velho. I mean, I might just be better arcing him and then using Unleash. Cara, os gráficos estão muito bonitos, Voto. Level 9 Fireball. Where do I... Ah, Control Q. So my Control Q is my free Fireball to build up mana. Okay, I mean, this thing needs to go. Eu tinha que estar tentando combar, não? Okay, note to self, when making builds, build more mana regen.
Firebolt does very little damage. I'll also try to hover over some skills. I saw I had some support gems. I wonder if we can stun. Like, I saw the monk stun someone, but maybe that's physical. Ele tinha que frisar ele primeiro, não aumentava o dano também, não. Oh, não. Não. Era outra, acho que o do Monk que tinha bônus de dano se o alvo tivesse congelado, não. Here, surely we just arc him down. I'll do the mana storm thing. É. It's very odd. Oh. Wow, you get stunned a lot more. It's very odd to have the ability to move you backwards. It doesn't always move me backwards either. Okay. Got a lot of armor. Wait, do I have it? Oh, I do have overlay. Oh my god. I wasn't sure. They didn't show an overlay. Mas tá servidor do Texas, velho. But I had concerns that there was no overlay. I was worried that would just be a trend. But we have it. We do actually have an overlay. All right. Ooh, hello. Okay, actual gear. Oh. Okay. Okay. Let's do some Tetris. Ooh, feeding frenzy. I don't need that. All right, shoes. We have no crafting currency. Não mais dano que 3 vitórias. Oh, this is so interesting. Frozen Nexus. Supports chilled around when they freeze an enemy. That's on Frost Bomb. Mana Tempest. What was it that did again? O Slow. Será que é os ossos fortes? Ela foi pro Pai 2, gente. Ela não foi de hip. Se for um momento, eu vou ficar triste, velho. Por favor, não sou. Foi mouse lá, Zara. This is beautiful. E se não tá vendo os fortes, Zara? Ah. Alright. Chance to shock. Alright, we'll move on. I don't think I had to kill that. Queria ver se era um Slow suporte ali. What's this? Cross. Oh, that's a checkpoint? What? Okay, let's unleash on Spark. That's a lot of clear. Okay. Oh no. Oh, I am. Oh no. Okay, I'm pulling too much. Okay, you definitely can't play it the way you play Oh, consecrated the ground. You have to be a little bit more careful of pulling, I think. To be fair, I also don't know like how specialized these characters are, and they mentioned that it was pretty overtuned. So surely it'll be easy, right? We're actually playing. It'll be easy, right? All right. And you guys know how it is when it's like not your mouse and keyboard. And it's nice to have something to blame. Not yourself. You never want to blame yourself. That's rule. Sou da Exile. Eu tô zero mod. É nada que uma Ultra Great Sword, né? A espada lá do Berserker não resolva. Saudade dela, velho. É muito bom o que eles deram no Dark Souls. Mas Dark Souls também, se mobar 5 inimigos já é muito, velho. Very large areas. It's like doesn't feel super linear to go through. I'm not 100% sure where to go. I'm just trying Arc with Unleash. Arc's not great with Unleash so far. A Ciclone é POG, voto. O problema do Ciclone é que ela existe desde antes do POE existir, velho. Ciclone é a build clássica de todo MMORPG. I should use Frostbomb more. To be fair. Eu jogava com Ciclone no So nice. That really feels really impactful and good. No Diablo, velho. Mas funciona. Eu já fiz uma Ciclone Impale antes do nerf no Impale. That we've seen in other games with like they can choose the element of a skill. So you would have like that it was just Firestorm but cold, but it is actually its own skill. Oh. I mean things are like slightly different here. This looks like some form of progress. Spin Twin. É. Hoje em dia é meme. Mas funciona. As Quack eu gosto, velho. Quack é. A Quack foi Within Rights Pog, velho. Acho que foi uma boa coisa que fizeram com o Ciclone. Você usa Ciclone, mas na verdade você tá usando outro skill. Aquele meu amigo gringo só faz skill com Ciclone, velho.
If I actually get time to try, Mesmo quando ele não precisa usar ciclone, ele põe coloca alguma coisa de something meio. on stage, I'll get 45 minutes to try. So I am going to try to complete one of the acts. Because they said it was going to be almost impossible. Muita falta de I do have criatividade. Pai here too. And that's kind of why I'm like trying to run through something. É, exato, é pra player que não quer pensar, Gambari. O cara só quer deletar a tela inteira e não quer pensar, velho. Surely. Desgraça em campo, velho. Okay, well, vendors. I really Ué. want to see what gold does. That's the number one. Esse é um segundo Oswald, waypoint the not? hooded one. Identifier. Identify items. 4 items identified. Hello? Ah. Wait, what? Identifica pra você, não precisa usar Prof Wisdom. Okay. Well, can I render things? I was very Tá muito bonito, cara. That's so cool. Okay, we'll sell items first. Do they sell things for gold or transmute for wisdom scrolls? No. Oh, wow, Ah, they're gold. selling for gold. All of them are selling for gold. Did I buy orbs? How does this work? Wait, does this sell for gold? It sells for 1 gold. What about wisdom scrolls? There's no wisdom scrolls? Okay, and I buy things for gold, and I don't buy orbs. And I haven't found any orbs, but I think we saw an orb. Right, do I have an instant life last? Comentou, teve o review da Liga Nova Califórnia. A Liga Nova é... Eu esqueci o nome dela, mas é um auto chess. Tipo o TFT do LoL, só que você joga, você coloca os seus pokémons no tabuleiro e você joga do lado deles. E Sanctus não vai voltar. Eu gostei da interface também, das gemas. Pog é a próxima liga. Okay, and if anyone was hoping to get lore stuff, I'm not the Cara, é suporte? Tem socket? Ah não, isso não é suporte. É, eu gostei também. Eu quero ver como é que a Sanctum vai estar, né? Flashwall. Oh. Enter the jungle depths. That is pretty low. Maybe it'll be better in PoE 2. Okay, here we go. Do we check Oswald? What do you have? Are you a vendor? You are. Purchase items. More items. There's so many item types. I'm going to very quickly hover all. Because I know people will appreciate that. É porque não tá acostumado com Poe e veio... What the fuck? Recovery from belt. Nothing like +1 gems or anything. Okay. We'll move on. Oh, tem outra pessoa jogando ali. Here we go. Cool loading screen. They're very like Aztec-y. Right, I hope I get something else to reserve instead of just Arctic armor. So see, I don't stand still too much. Let's see, do we go top right? Nope. Maybe it'll be bottom left. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, I'm stuck. I mean, Arc is pretty good for damage, especially because the first enemy you hit takes a lot more. Starting with a middle mouse button, it's pretty good for clearing, and I jump through things pretty fast. Portal scroll, wisdom scroll. Okay, I'm gonna try to phrase things. Okay, unleash and thingy. Comment. Ah, ele perdeu lixo porque eles usam hit, velho. It's just like mouse button 1 is arc, which is a bit odd. Let's try Frostwall. It doesn't do any damage, right? I don't think so. I don't think it actually... Oh, they're attacking it. It's like taunting it a little bit. Wait, also it looks insane. O preço com gold era mais ou menos isso. Now, I'm not sure how I feel Eu falei, tem muito experimento que eles fizeram no PoE. Que na verdade eles queriam ver pro PoE 2. Não pegou o Shoffism, se bem que não precisa mais também. Não tem mais a função que tinha antigamente, velho. Isso é triste, realmente. Última liga foi teste também, com certeza, Califórnia. I was expecting it this Christmas, so I was way off in timing. Way off in timing. There's so many people here, really nice people. It's nice because everyone already has like so much in common, right? We're all PoE players. Wait, oh, no. I think I can animation cancel that.
Parece um Speed, cara. Podia dar uma bota de Speed pra ele. Cadê o Old Shoes? O Old Shoes. Just a random mob. So a lot of things charging you. Reminds É, me a com little certeza. bit like when the Blackguards would charge you back in the day and the Roas. It's a lot of very like, oh wow, aggressive gameplay. Oh god. Ele tá de MF, tu que não sabe. There we go. Maybe we do keep trying to go top left. Ah, agora tá ficado. Lightning seals feel a little stronger. Oh, spell echo. Oh. Okay. Oh, no. Don't die trying to pick stuff up. I'll just spark things down, and then we're gonna try spell echo. Oh, I wonder, can I use unleash and spell echo? That'd be good. Okay. Okay, unleash. They're very tanky. The like yellow. I don't know what they are. Antlions. Honestly, this is really good for clearing. Here, let's look at spell echo. Can I just throw that in Comet? Wait, okay. How does this work? Am I going at 6 or 4? 1, 2, 3, 4, 5? RNG streamer, velho. RNG streamer. Okay. Spell echo is sick. Wow. Deep free spell Mas o que echo. falaram também, o Panda, tá no ato 3. No ato 3 você domina rápido no PF Exile 1. No, it wasn't actually. Tem que ver isso. Many rules or anything. It's great. Ele nem tá no endgame, nem tá com a build meta. Have fun. Explore beyond the jungle depths. I mean, jungle outskirts sounds beyond the depths, right? Surely. Mas caiu bastante gema já, não? Acho que de propósito. Acho que tem um drop específico pra Exile com. Without a chat or anything. Mas meu Deus, o item raro, hein? Alright. It's just, that really felt good. So like, just destroy that location in particular. Great. Honestly, that would be, I hope I find more. Yeah. Just more spell echo in particular. It really does something weird with Unleash that I like. Follow the canals. Try to bunch up a bunch of monsters. The main thing I'm worried about is getting stunned a lot. Perdeu o cash. Yeah, I think I'm getting locked out of the actual animation. I really don't want to die. And I think they did mention that too with when you were swapping between one. Like if I do a lightning skill followed by an ice skill, there's going to be a delay, and I think that's what I'm feeling a little bit too. Maybe I have to hold it down because I'm Oi, flash charge, acabou a flash charge. Toma bleeding. Esse Zarano tá numa situação difícil agora. Oh no. Oh yeah, look at that delay. Já matou o Sirius 9. Wonder if they'll have anything that makes it like, acho que ele nem tá com ascendência ainda. We could look at skill tree. É, eu vou perguntar pra Panda do Sol. Queria ver. Acho que é o Echo. Ah, que agora é mais single target. Oh no. Okay, I have to. I'm like running low on potions and getting like whittled down. I could portal out. They do have a well in town. I guess that's what that's for. Oh. Oh my god. Okay, I got a lot of potions from that. Okay, wait. They've disabled the skill. No, wait. Really? Surely. Skill panel. Character screen. Oh no, I can't see it. I want the skill tree. I want the skill tree. Okay. Também queria, velho. Skill tree seria foda. Okay, I know ele ia perder meia hora só vendo a skill tree, velho. Wow, that's so smooth to switch. Hello? Cara, sempre tão linkados. Wait, spell support. I'm surprised it doesn't work on Arc. What if I put it in my inventory first? Is it because I have too many? No, it just won't let me. What? Right, Ice Nova could be good with it. Definitely don't want it on Frost Bomb. Ué, não dá pra lutar as duas? Tem um cap de mana que ele gasta? Okay. I mean, I could put it on Ice Nova. Ah, é o Spirit, é isso? Hip? Okay. Meu Deus, eu olhei pro chat em um segundo e ele foi de hip. Yeah, it's pretty hard. Oh. It's pretty hard. Oh, so I guess, because they said they were in Act 3, right? So I guess that's like pretty deep into Act 3 that they were showing off. So I guess it'll take a while to get there. I really wish I could do Spell Echo on Arc. Hip. É, fizeram. Or Spark. The Spark I had no blue. Oh, ele conseguiu botar, mas ele teve que tirar outra suporte.
Tem um número I really no tried canto to superior stay direito skill-free, da, obviously. de cada skill, que acho que é um número de spirits que você Okay, pode there. reservar em cada skill. Eu acho que é isso. That is very nice for taking out everything. I really feel like I want more cast speed. Honestly, maybe we try putting it on Ice Nova and use that on my main clearer. Because it does actually do pretty large damage and it is freezing everything. É, freezing level Yeah, tá see, I bolado. didn't even get a skill point for leveling. Honestly, Só I não think this funciona might be mesmo, the tá? play, 'cause everything's pretty, Porque o número muda. Eu achei que o número ia aumentar quando ele botou mais uma suporte numa região e way more diminuiu. aggressive than Então, normal. me I deu a really impressão would de want ser it on isso. Arc, though. I really would. It's pretty hard to get. Vamos ver off quando ele the, mudar mais um the actual suporte. comet. It's the main thing. That's the main concern for me right now. For like how I'm choosing my steel spurs. This is just freezing everything. So I see here when I'm like. Oh, augmentation waypoint. Sometimes it makes me move away, but not always. Got an orb of augmentation. Does that do the same thing as before? Is something we should check. See what's changed. Got my 10-minute warning. Okay, so we can still identify on the fly. We don't have enough strength for that. Augments a magic item with a new random property. Ah, mudaram ela, velho. Mas ficou maneira Two também. already. Let's see, do we have any with one? Dois I don't think we fáceis. do. We haven't found a transmute or anything. And I couldn't buy any currency from the vendors. Wow. That is like quite nice that it like does freeze so often. You basically perma-freeze all the small stuff. Eu toco já mais um, é. I don't see a canal. Acho que ele tá com a mesma build que tava no review. Oh no. Okay. Arc does so much more damage. Arc Witch back. Okay. Oh no, I'm gonna die again. I'm gonna die again. It's like a little bit of a delay on the skills as well. Hip. I died twice. And it's not even a hard boss. Like, I haven't even... we haven't even gotten to a hard boss. Oh, that was unideal. Sunswept Marsh, Sunken Cigarette, Jungle Depths. Oh, no. Tá bonito o mapa também. That's Exposed the one Summit. Okay, unideal. But we checked survey, right? Yeah. Right, we'll just run through. Deram uma fileirinha a mais de inventário pra nós, Other chefe. than the roll-up thing. Right, let's see. Where was that? We just go all the way left. See, it wasn't actually that far if you ran straight through it. So we'll have people like Tai will be running that. I will be doing practice runs. And then we'll try to see if we can finish an entire rank. That would be sick. Alright. Não, acho que é impressão, voto. I was a little worried they were going to add something like stamina. What was this? Oh, that's the actual skills. Wait. One skill gem ready to level up. Do I need to click on that? No. I do. Tem. Oh my god, okay. Tá vendo esse número? I really hope they'll like... That's what I want. That's what I want. I want to be able to... Esse número do lado de onde a gente pegou o nível, tá vendo? Maybe should have clicked like right Isso me deu a impressão de ser o máximo de spirit que você pode reservar de suporte no jogo. Wait, did this sun reset? Entirely? Freezing is the way to go though. Like, it's so much safer because they have crazy damage. Oh no. Oh, hip. Stun locked. Oh my god. Meu Deus. Fala aí, Emília, tudo bem? Como é que você tá? É, o jogo tá muito bonito. But I am. To be fair, I am trying to go very fast too. Maybe I should just like do each pack and stay on it. Until they're gone. It's like hard to try to run like you're used to in speedrunning. You actually have to kill a lot more. Let's see, what level is the area? The monster area is the same level as me, so I am where I'm supposed to be. I think it was before too, right? It didn't like scale with me or anything. I don't think so, at least. I don't know. I do like the... Oh, wow, I'm getting stun locked again. I do like the comment on the Spelllock Unleash thing.
É, o cometa é POG, velho. Ele tinha que congelar e usar o cometa, velho. Esse combo é muito forte. Build de page em Trojan Victor. É, acho que eles estão com medo, Voto. Estão com medo do o Poi 2 não vingar e eles perderem o Poi 1, porque eles fusionaram o jogo. Mas eu acho que a ideia não tá descartada. Tem que ver, isso que eu falei, o termômetro pra isso é o dinheiros. Se eles estiverem ganhando muito dinheiro, eles vão seguir nessa vibe. Se tiver faltando dinheiro, eles vão talvez fusionar os jogos pra isso. Vou falar, tá, deu ruim no Poi 2, vamos fusionar com o Poi 1, pegar alguns pontos bons dos jogos e levar pro Poi 1 e tá lá. Cadê o Dodge, é? Dodge? And I am animation canceling way more than I like. You know, sometimes in PoE 1 you do that too. It's very different. Wow. I actually Oh, mob, oh wow, oh wow. Oh, I am very not in a good spot here. Surely. Oh, okay, die. I'm just gonna spam freeze. See, actually, the spell echo on the Ice Nova, I think, is the play. É o teclado e mouse, cara. É o teclado e mouse, pano. E é tudo muda muito o jogo, com certeza. So that's lightning and shock resistant. I kind of want to just ditch that. Imagina você caindo de paraquedas também no ato 3 do Pai sem manjar direito como o jogo funciona. Tudo bem que ele é, né, o VT tem mais de, sei lá, 20 ou 30 mil horas do Pai 1. Ele realmente não é qualquer um. Ele joga SSF Hardcore. Mas o jogo tá bem diferente, sem dúvida nenhuma o jogo tá bem diferente. É um Dark Souls de Poi. Fusionados dos jogos. Você não pode menosprezar inimigo, né? Que nem no Dark Souls. Dark Souls, a pior coisa que tem é você se desesperar e começar a rushar de sala em sala, juntando um mob gigantesco atrás de você. Provavelmente vai ripar. Talvez nem tenha um gameplay de endgame ainda, Emília. Esse que é o problema. Nem terminaram de fazer os atos. Em geral, fazer um endgame do jogo. Não deve ter atos. É, não, com certeza o endgame vai ser bem mais rápido. O endgame vai ser bem mais rápido. Mas ainda assim não vai ser tão rápido quanto o Poi 1, né? Ele falou muito claramente isso, ele quer que o jogo seja um jogo, não que seja insanidade Poi 1, que milhões de projéteis na tela você não entende nada que tá acontecendo. Character Skills, isso vai ser interessante também. Que aí eles vão poder explicar melhor, né, qual a ideia dele para as skills. Mas é isso, eles querem um jogo mais lento que faça sentido, que não é uma coisa ruim. Que nem aquilo, Dark Souls é muito lento, o Elden Ring é mais acelerado. Foi de boa. Sair do mais lento pro mais acelerado, o Elden Ring ensina você... Você entende o que tá acontecendo, você entende o que você tem que fazer. I wasn't using mana flask in the start. Alright, I have to go up there and to the right. It's so different from PoE 1 layouts. It's so much harder to find. But also, after 25,000 hours of PoE 1, you kind of get a very good feel for it, I guess. Mas calma, Voto. The fact that we have Identify All is going to be very well received. Isso é uma build já montada também. A gente não tem ideia. Ele nem viu a trilha passiva. Com certeza o Saram monta uma trilha passiva melhor do que a que ele tá usando agora. Então tem muitos poréns. É. Fica tranquilo, Voto. Vai dar boa. Você vai estar mais forte aí do que essa build, pode ter certeza. Você vai estar seguindo algum guia. E... Am I gonna bleed out? Jump. Please don't get stuck on that. Please be here. Oh no. Oh no. Oh no. I'm dead. Okay, we did make through the next zone. That is, I have 1 minute left. I hope everyone enjoyed watching ExileCon. I hope you have a good time watching everything. So much cool stuff. Gonna be insane for me as a content creator doing both PoE 1 and PoE 2. But having an absolute blast here at ExileCon. I'm looking forward to covering all the content. É junho, velho. É em junho, Fabão. Hope you guys are enjoying ExileCon. 6 de junho. Try to die less than I do. Não vai ser difícil, Zara. Com esse desempenho. Se bem que se ele morresse todo, a gente ia morrer bem mais mesmo. Ele manja bastante. Não vou não, Fabão.
Primeiro que só chama o pessoal que fala inglês, né? É. Segundo que dos pós-BRs eu nem tô não tô nem em top 10. Mas vamos ver, né? Eu tô começando também. Quando eu tiver 5 anos de streamer, se eu chegar a isso tudo, aí vamos ver onde é que eu vou estar. Mas se nem o oficial ou então o Alba é chamado pra esses eventos, eles só chamam o pessoal que fala inglês. Talvez passe a ter, né, coisa pra eventos de outras línguas, mas bem mais pra frente, e eu duvido também. O jogo tem que crescer muito pra isso. Também ele tá tendo... Ele tá só de lazer lá, Panda, velho. Não, são 15 horas a mais, Panda. Good afternoon, everyone. Welcome to our talk today on character skills. I'm Rory Rackham. I'm lead game designer working on player skills for Path of Exile 2. I'm joined by our principal animator, Ed, who's done all of the amazing animations for the player character, and Jonathan, the game director, who you will remember from earlier. So, today we're going to talk about all the huge improvements we've got to player skills in Path of Exile 2. We're going to talk about how combat flow is massively improved by animations and motion, and we're also going to talk about how we've got a new depth of skill variety, doing things we've never done before with skills, and thanks to our revamped skill and support system, as well as all sorts of fancy new features. We will start looking at combat flow. So, Path of Exile 1 had a few issues with character animation, mostly stemming from the fact that our rigs were prehistoric, I'd say, a little outdated, and that limited what we could do with animations and limited how well our animators could stretch their animation muscles. Would that be accurate, Ed? Yeah, no, they were borderline unusable. Some of them, quite a few of them actually, we were animating straight onto the joints of the character, which is a very painful process. Some of them had strange little quirks, like Ranger, for instance, her spine would just disappear randomly, and you'd have to go looking for that. And also they were all unique and uniquely named, so there was no ability to share anything between them. So everything we had to do from scratch. Tudo bem? And it was, it wasn't very good. It meant that whenever I said, oh, can we get a new spellcast animation? It's like, well, it's a horrible, painful process for 7 characters, and then every combination of weapons that the spell could be used with, which was all of them. So... There was a lot of disagreement when a new skill was being made. The slow, dreadful walk towards the animation area when I'm like, I've got some bad news, everyone. In addition to all these animation improvements, well, the lack of animation improvements meant that we were stuck using the same animations for many skills, and that meant almost no motion to them. Your character was standing very still until, from the start of the animation until the end of the animation, and any time that meant we had any decent length attack time or cast time on a skill, you would just be sitting there and waiting for the skill to finish. There is no real input from the player from the moment they push the button until the moment they've been stunned out of it by a monster hitting them because they couldn't move. So we needed a new form of mobility, and we had also just relied on increasing the speed of skills significantly over time just to get rid of this feeling. Every skill had to be fast because it just didn't feel great without it. Even from the very low levels, the player is moving very quickly in a way that's unrealistic for an untrained person washing up on a beach to swing a sword. Here is a close look at one of our fancy new animations. This is the Whirling Assault skill. It shows some mobility. The player can control their motion as they use the skill, and the animations look gorgeous. Se for POG, cara. Yeah, he knows it. So now they have flow, they have natural motion, and they have just control that the players never been able to have before. Do you want to tell us a bit about how we started off? Yeah, so I've wanted to work on the character animations for a long time.
I've been at this company about 8 years, and to me, the old character animations always felt a bit clunky, a bit spongy. Particularly in early game, they just didn't really feel satisfying to kill things with, and killing should be fun. So in game. In game, yeah. Eles devem estar muito nervosos, tudo programador nerd, velho. Aí veja bem. Eu tô nervoso ali também. Tá louco. Nada que vodka não resolva. Ou cachaça. And so with that, I started to work on the just basic attacks of the character, just making sure that even swinging a sword with no audio, no special effects, felt impactful. And yeah, with the new rigging, this meant that I didn't have to worry about doing this for each individual character. I could just focus on each individual weapon and make them feel unique and individual. Yeah, even outside the animations, it was also a big focus. Even the basic attack should feel punchy. We've got hit effects, assuming you're doing enough damage to the target, you'll get some punchy hit effects. You've got some cool blood going on that's reacting to the angle and direction of the swing, and now the color of the blood of the monster, which is something we didn't have before when every stone golem was filled with jam. So that, even just starting at the most basic level, right, the very first time you swing the weapon at a monster on the beach should feel like a whole other game, really. Looking at the momentum in the actions, this is where there's been a huge amount of iteration, all sorts of cool tech that we've got to make the character feel mobile, make the character feel like they've got control, and that everything has a physical presence to it. So the basic melee attacks all have a step attack built into them. So if you're up close, you'll just perform the attack normally. But if you're at a distance while running towards the monster, you will start the attack while continuing on at your movement speed. And then by the time you reach them, that's when your weapon will strike them. So it has a really strong flow of the motion of your movement leads directly into the attack, which also gives melee characters a huge combat advantage, because the monster is maybe realizing you're in their face and is about to start the swing when you've already got your weapon most of the way towards their face. This has just resulted in much smoother melee combat. And for the non-basic melee attacks, we want to also bring in that kind of smooth motion to it. So, do you want to tell us about the step attacks, on how we did that for the regular melee attacks first? Yeah, so for every standard stationary melee attack, they've all got an additive animation, usually from the waist down, which just adds a little step, depending on how much anticipation the attack has before the contact. Sometimes that's very small, sometimes that can be somewhere around a second. And that's usually custom done to the attack, so it shouldn't be some weird, janky, foot slidey mess. It should flow nicely into the action. And then when we do have attacks that have movement built into them, we've also got a different variant of that, which will play depending on whether you've come from a run or if that attack is far away and you just have to move a little bit more to get into range. So we've really gone all out on trying to keep your character moving, keep them alive. Yeah, we discovered it was very important with the step attacks that the step has to be additive, because your whole body goes into the swing when you're doing a proper melee swing. You can't just lock off the hips and just be moving your upper body to do the swinging. So it all flows so much more efficiently. Yeah. Any idea, Ed, how many animations it requires to just do a single simple attack? Like how many different animations and variants there are? Well, there's a little bit. Exatamente, o Gam vai. Mas tá maneiro, tá muito maneiro. O que eu vi até então das skills de movimento são. Realmente tá bem mais fluido. Também é. Excuse me. So, with some of the shorter ranged anticipations, we were getting some foot flicker when you were coming out of a run. So we had to do steps that started with the left foot forward and steps that started with the right foot forward. And then we also have different animations, of course, if you're holding a sword and a shield, or a sword and a sword, or a sword and a scepter. And so, yeah. It explodes. It explodes. Yeah, There's a lot of animation. I've been busy.
Another thing that we've done for attacks is that we have a system that we've internally called pushy mode, very catchy name, where objects that have usually you can walk up to them and you and the zombie just com certeza, Gambá. each other. But now if you're bigger than the zombie's bigger than you, or you're doing an attack that has some motion to it, you'll have bonus pushiness and you can move that monster with you with the attack or slide them to the side depending on the skill. Eu quero ver o Very pré-requisitos. large monsters can just push straight through swarms of enemies to reach you. And conversely, when you say turn into a giant bear, you can now just wander through monsters as they're pushed to the side. And they don't really... Being a bear does have an advantage of size in more ways than one. Oh my God! And that also just makes combat feel like we can block the player off, because now they have options to push through. Fala aí, Ded. Fala aí, pessoal que veio. Tudo bem com vocês? Bem-vindo. Como é que vocês estão? E aí, Ded, gostou das novidades? We also have much more control during the actions. There's a window at the start of every attack, and sometimes Fala aí, Arthur, throughout an entire tranquilidade. attack, where you can just shift your direction, meaning if you start a very long attack, you can realize you've made a huge salve, Arthur. blunder and switch to which direction you're attacking entirely. The longer the attack, the more you can turn around during it. Eu tô Makes it great tiltado, for following the cara. target as well. Previously, if you start an attack and the monster just stepped slightly to the side, then you're just watching as you perform a big swing at nothing. Now you have full control of it. And we've also changed the area where you can cancel on attacks, so you can break out early or you can break out afterwards. Olá, just by Marilene. walking. Tá bem bonito, velho. Tá lento, mas tá bonito. And that just Olá, Marilene. lets us increase the attack time on some skills if we so desire. Not every skill is going to be Gostei, Miller. Eu gostei das novidades. Tem que ver na prática, né? Na teoria, no que eu vi aqui, tá bonito, tá interessante, mas tem que ver na prática. Cara, tem a âncora. Ah, tá foi. É a âncora. E os inimigos estão lentos também, realmente diminuir a velocidade. Play 2 é o Diablo 4, só que bom, a Duba falou a mesma coisa, a Duba falou que é o Diablo 5. Big an attack you've got going on, if you realize the monster is a boss or a monster is about to squish you, you can just roll out of there. Yeah. As Jonathan mentioned during the keynote, you can have immunity to attacks and many projectiles right at the start of the dodge roll. Ah, então tem So, iframes. as you can see in this example Não here, tem the Eye of pilot is Effect iframes, mas tem perfectly timing iframes their pra single dodges target. so that they're being missing every single attack from the enemy. Ah. You can't cancel the dodge roll itself. Isso é POG, isso é Dark Souls. Disadvantage of it is É, tá mais lento, sem dúvida nenhuma tá mais lento. É muito mais bem feito. It's really the one downside of it, because the dodge roll also has massive mobility. You can switch your É direction. Path of Souls, Dead. Juntaram com um monte de mecânica de Dark Souls. Dodge é a principal delas, com certeza. Dark Souls é tudo isso, dá dodge na hora certa, você mata qualquer boss, velho. Tem iframes, mas não tem iframes pra Eye of Effect. It might look faster than running. It is more stylish than running. And it is Em Dark Souls, você tem iframes pra Eye of Effect também. everywhere. It's technically a defensive advantage, just in case there was some monster that you Eu não acho que vai ser tão lenta que nem o pessoal tá achando. My advice is roll everywhere all the time. Just to clarify that, it isn't that it's not faster at some É, a point. dividir a player base tem que ver realmente como é que vai estar. So that means that the overall average speed is the same as your run, but you get faster and then slower. And it does scale with your move speed as well. Yeah, yeah. So the faster your character's move speed, Muita Keystone nova, Dead. Agora toda a mecânica tem uma Keystone. E o Sanctum de volta, cara. Sanctum de volta. makes the animation still feel natural. It doesn't E esse auto-chat aí de play parece interessante também, mas tem que ver na liga, velho. I'd just like to draw attention on that last slide, by the way, to the fact the character was rolling between the monster's legs. Oh yeah, and it doesn't work with slams, as you can see from É, com certeza, Fabão. character here. Endgame vai ter outra velocidade. Isso aqui é o ato 3, ato 4, aí veja bem, né? Do you want to tell us about some of the blending between the animations that we have? Yeah, so, Mas tá bem mais fluido o I combate, took a realmente. different approach to a lot of the attacks, A animação tá bem melhor. and how they were animated. É, tá lindo também, com certeza. The character's idle, and every attack would start and finish in that same idle, to try and get the combat. É, deve ser POG, Dead, mas tem que ver, né? Pode ser flop. Pode ser um big flop também. Eu acho que vai ser POG. If you saw with the basic attack before, there O que eu acho que vai acontecer, Dead, é que você vai fazer uma build, vai fazer esse auto-chat, vai ignorar tudo, vai matar o time inteiro inimigo e vai ganhar. with the slams. Aí não tem estratégia, não tem nada. Pega um boneco,
em top de poder. E aí você faz o evento sem precisar pensar de nada. Você basicamente skipa o evento. Tem que esperar o patch note, isso é verdade. O review já foi, patch note deve sair na quinta, né? Uma semana antes da liga. But yeah, I don't know. We've also got blending for when attacks don't have those similar starting and end points. Mas essa Sanctum de volta é muito pog, cara. Eu gosto de Sanctum, ele voltando. É só esperar. E o desafio do LoL tá indo, Dead? Conseguiu evoluir mais? Como é que tá? Ou uma Grandmaster? 1.200 pontos? Ou a sanidade tá brava, velho. Tô indo pros vícios, meu Deus, Dead. Tem que botar música zen e esquecer da vida, cara. Só jogar. Mas LoL é brabo. With the longer animations that we have, when you start to speed them up to ridiculous. Eu devo ser uma dessas pessoas, não. Pelo menos em algum momento da liga eu devo ficar uma semana só fazendo Sanctum. Se tiver ponto de Sanctum na trio, eu vou botar eles também. Mas eu acho que não vai ter, não. Acho que não vai ter uma mini Sanctum na trio de passivos. Perdeu 7 e ganhou 2, velho. Vixe. O que eu lembro, Dad, tinha horário. Tinha amigo meu que quando ele grindava pra pegar ranking em LoL, tinha um horário que ele jogava que era mais fácil de pegar, né? Eu já joguei outros jogos que também tem horário. Se pegar um horário, a ranking vai estar insano. Se pegar outro horário, a ranking vai estar tranquilo. É verdade, não. As builds da Sanctum vão voltar, velho. SRS Poison vai estar em alta e a Shockwave também. Dia 18, Miller. Dia 18 de agosto. So we also have a lot more of the skills effects and a lot of the skills actual damage patterns and impacts coming from the animation itself. So we have these beautiful. Fim de semana nunca jogo ranqueado. A madrugada não era zoado? Madrugada era só viciado. Artists have made some amazing trails that just add so much to the swings that they perfectly match the motion of the swing. Só de dia, aí vira bem, Dead. Somente jogo. A Expedition é boa no começo da liga, Fabão. Eu vou de ritual mesmo, quero ver o que a questão de ritual faz. Vai ter alguma coisa que eles deram mole nessas questões que vai estar absurda. Outra calminha, velho. Vai ter alguma mecânica, não sei qual, que a questão vai estar alopradamente overpower e aí vão descobrir se em alguns dias vão fazer um vídeo e vai ser POG. We've got so many more spellcasting animations, so much variety on the spellcasting, and that's just the kind of thing where you see the frost going up the character's hands leading up to the point. Logo eu tô um... aí veja bem, Dead. Feels really cool as well. Tem que descansar também, velho. Tem que fazer aquele yoga 5:30 da manhã, pegando os primeiros raios de sol. Early on, when we were working on skills and working on the animations for them, we realized we couldn't make a whirling assault that would also just feel right with a spear, without it being basically a different skill just crammed into the same gem. São jogos bem diferentes, eu não... Acho que... Mas eu acho que o principal motivo que eles não fusionaram eles é porque eles não sabem se vai dar certo. Eles querem garantir, né, que o PoE 1 continue a existir, porque se o PoE 2 flopar, eles têm o PoE 1 ainda. Even if you're somehow a marauder who's got a huge amount of dexterity and intelligence. Yeah, you can dance around. Piores jogadores que o LoL já teve desde a Season 5. É triste, eu não sabia que tava assim não, velho. And this also just lets us have mechanics that are specific to each weapon types. Dia de semana à tarde. Mas Dead tá jogando à tarde, no dia de semana. Then when you want to mix and match those mechanics, it works really well because you have these sort of unique mechanics that come from. Vai dividir a base, não. Isso vai acontecer. Pouca gente vai jogar os dois, é a minha previsão. Já são jogos muito diferentes também. Nem todo mundo gosta de Dark Souls ou de jogo Souls-like. O pessoal que tá acostumado com PoE vai, porra, tô lerdo, cara, tô fraco, não consigo atacar rápido. Dropa nada.
O E2 vai começar no início. O Poe 1 no início não dropava nada também, então vai ser nessa vibe. Changing up for Path of Exile 2. The main one comes from the fact that you feel that every skill is, you can only really have one truly powerful skill that your character is invested in, and everything else is supplementary. It's very hard to have two skills that work Vamos ver, não. because of the nature of various systems, which we'll get into a second. This means that every skill needs to be pretty good at doing just about everything. You can't have. Eu vou tentar jogar os dois. Eu quero muito ver o Poe 2 desde o início. Tem que ver que o jogo pode se transformar brutalmente caso ele flop, né? Porque eu confio que a GGG vai fazer o ajuste necessário para deixar o Poe 2 bom, diferente da Blizzard. A Blizzard é cega, velho, e burra. GGG quer dinheiros e eles sabem como pegar esses dinheiros. E aquilo, fizeram merda na Expedition e eles já conheceram. Fizeram merda na Expedition, vamos consertar o jogo, consertaram o jogo, velho. Fizeram merda na Calandra, fizeram merda na Calandra, consertaram o jogo na próxima liga. Então eles não são burros. Blizzard é burra. E a gente tem que ver um endgame do Poe 2 também. Vai ter um endgame. Não sei se vai ter o Atlas também. Eu imagino que vai ter um outro endgame. Parece ser interessante também. As we already mentioned, it was already needing to be built. The skill needs to be built so it can do just about everything. So you don't really have any situational skills in the first place. This really hampered skill design because we can't have any particularly slow skills. We can't have a skill that is only useful for damaging a large number of monsters and has very little use if there's. Não, acho que isso não vai acontecer não. Eles sabem que os jogos são diferentes, eles vão manter os jogos diferentes. Eles vão querer deixar os dois jogos iguais, não faz sentido. Supports mostly exist as a way to boost. E se estiver muito lerdo e o pessoal estiver gostando e estiverem flopando, eles vão acelerar o jogo. Mas a ideia deles é boa, cara. Não, já nerfaram. Dos dois últimos 2 anos foi um grande nerf. A desculpa que eles deram para deixar o jogo mais próximo do Poe 2, mas eles queriam fazer. Eles queriam transformar o Poe no Poe 2 até então. Não, a Expedition foi... Antes da Expedition eles já nerfaram. Ritual eles já nerfaram. Eles nerfaram as Ascendance em primeiro. Eu lembro do Essence Drain. Trickster tinha 50% em crise da Mage Overtime. Foi uma das coisas que eles tiraram. Eles começaram a tirar um monte de coisas que eles estão das Ascendance antes da Expedition. E a desculpa era essa, para deixar o jogo mais próximo do Path of Exile 2. Mas já mudaram de ideia de novo. We don't want to have skills with a long cooldown without a reason that feels very appropriate. Não, a Expedition não foi a primeira, não. Expedition foi o maior. Flash, suporte e as gemas de movimento também. As gemas de movimento foram nerfadas na Expedition também. Foram o triple nerf. O dano das suportes, a skill de movimento e flash. Mas eles estavam nerfando a Ascendance antes de fazer esses nerfs. Só que Expedition eles perderam a mão. Expedition falaram, vamos nerfar tudo de uma vez só? Em vez de ficar nerfando aos poucos, e aí deu merda no jogo. Mas a desculpa eu lembro que era essa, pra deixar mais em paralelo com o Poe 2. É. Teve uma época que as Ascendants estavam muito boladas. Não só a Raider tinha imunidade pra Element Immunity, a Elementalista também tinha imunidade do Elemental Element. Eram muito mais fortes as Ascendants. Exatamente, Fabu. Tem que ver o Closed Beta. Aí, ó. 9 skill sockets. The character now starts with 9 sockets, so right from level 1 Deixa eu só ver isso aí. carry over a bunch of gems or get really lucky and finding some uncut gems, you can fill your character with skills and be doing. Eu não entendo as cores, velho. Como é que vai mudar as cores? They have their own sockets, and what this means is you start with 2 support sockets. So if you happen to find a support, determinista também. You can just put it in and start using it right away. But as you progress, you will find currency that will. First, you'll find common currency that will upgrade it from 2 to 3 sockets. And you'll probably find a few of those before you find the currency that will upgrade a skill gem from 3 to 4 sockets. This means that your skills, large numbers of your skills will grow
as you progress, rather than just you focus all of your currency and all of your investment on. Aí veja bem, fala aí, JP, boa noite, tudo bem? Naturally, your character, as your character plays, you'll get more options for all of your skills. Isso é POG, vai ter mais 6 link é POG. Porém é difícil. Imagina pegar 9 6 link, velho. Putz. We really wanted you to stick with your skill gem. Once you find the gem that you want to keep using, you're not replacing that with another version that you find with more sockets, as the currency is going to be the thing letting you upgrade that. And so we did a similar thing with changing socket colors. If you find a blue support gem that you want to use, and you want to make the socket blue, it is a deterministic use of a chromatic orb to change one of your sockets to that color. So you know that you're not going to roll the dice with your one remaining chromatic. Isso é estranho também, porque essa é uma parte importante do jogo. And just find that you can't use any of the support gems you were using before. Se ele tem místico, vai dropar menos. There's actually, just to extend on that thought, like there's a lot of situations in PoE 1 where you just kind of like. E vai ter nível, pelo visto. You can brick your character by just. O Joeller vai ter nível, o cromático talvez tenha também. Você vai ter que ter uma cromática rara para conseguir pegar Forfall. And we want to avoid all that to make sure that, like, yeah, if you want to just change a single color, like now chromatic is just, yeah, use it on the socket you want, pick the color you want it to be. It's makes it so you don't have those kinds of problems anymore. Ah, se assim é super fácil, velho. Uma cromática, você escolhe a cor que você quer. What? Yeah. There will probably be some late game mechanics where you can roll the dice and risk everything. There are some late game things that you can, if you want to brick your items, we still have Val orbs and things. But during the campaign, you don't need to worry about your skill gems. Right. They're safe and you'll confirm. Geralmente pega pesado no nerf, não? Ou é tudo ou nada. Que nem a Seismic Trap. Tentaram nerfar várias vezes a Seismic Trap, não conseguiram, nerfaram a ascendência dela, acabou a Seismic Trap. Hip sabotou. And a very important design principle for this was saying that you should not want to use the same support on every one of your skills. Even if you're using all slams, there shouldn't be a support that's like, well, this is a must-have for every slam skill. It should be that you're thinking about, well, this skill I'm going to use in the thick of combat, so I'm going to put the unbreakable support on it, so I'm much harder to stun out of while I'm doing the skill. While this skill here, Sunder, I'm going to use from safety, I'm going to use it from a distance, I'm going to snipe monsters with my Sunder, so I'm going to just focus on something that will give me a damage boost very occasionally. We have plenty of old favorites coming back. Não saiu patch notes ainda, JP, só saiu o review da liga. Come at a cost that means that they're unlikely to be considered an absolute necessity for the skill to be as useful as we want it to be at the mid and early parts of the game. Things like Fist of War return, so every now and then you get a big damage boost to your skill, but it is also, the cooldown is shared between your other skills, so you want to pick carefully which skill you're going to put Fist of War on. And we also have a number of mechanics, like for example the armor break. Tem que ver como é que vai estar, não? Mas a rigor você poderia pegar 9 e 6 link na sua build. Nowhere near as efficiently as the skills that focus entirely on applying armor break, but there's a way to build the combination of skills you want to use together. Tem que ver como saiu o beta. Com certeza vai ter build com muita skill não, mas o pessoal não gosta, né? O pessoal gosta de Tornado Shot, Dodge e tal. Also the dual specialization system, which was shown off during the keynote, where you can have effectively multiple trees that are slightly different from exatamente, multiple builds. And this has a huge number of suporte para não tomar isto. Combining multiple elements, combining different weapons, which is great for the mechanics that are specific to each weapon type, as well as just quero o Master também, velho. Tem que vir com o Master. Deciding that you want to focus your second specialization on the area of effect so that you can do something different with your main specialization. And it does have the cost of needing to find 2 great weapons to take full advantage of it. But when you do get the 2 weapons that work well together, it can provide a huge amount of customization to your character. This also connects to reservation effects. Builds e builds. Tem que ter build simples no jogo, senão não faz sentido. Mas o pessoal vai tirar vantagem disso. O pessoal do SS Hardcore dificilmente vai ter uma build que não use 9 skills, velho. Do Spark to clear enemies, and then switch to my second set, and I could be having cast on crit there, and having a high crit spell that is then proccing my single target focused arc skill, and so I can be swapping. E o swap de arma é interessante também, mas acho que pouca gente vai usar o swap de arma. Mas é POG, velho. Vai ter algumas builds que vai ser muito POG.
Você vai swapar pontos de passiva também, então vai ter alguns combos insanos a serem feitos. Porém, ainda trabalho, né, velho? So you have to be tactical about how you use it, but it's small enough. O potencial é bom, mas a praticidade não tá lá. Very useful to just switch out, just based on the situation that you're in that very moment. I think the reservation thing you were saying before is really worth emphasizing. Is like the whole, having the ability, for example, to have Arctic armor on one versus the other. Like, a teoria é bonita, tem que ver na prática, né? É a velha questão. Having to recast or anything like that. Like you can just switch effectively all the reservation skills from one set to the other, just as you weapon swap automatically. Boa pergunta, Gambale. So it is pretty powerful. Acho que eles vão tender a deixar o apoio 1 simples e deixar o apoio 2 mais complexo. Mas é possível. Se tiver muita gente pedindo, acho que eles trazem. Agora é reserva de Souls, Matheus. Tiraram o Reservation da mão e botaram em Souls. Criaram uma nova coisa para você reservar a habilidade. Oi, 2 bad game. Viu? Tá falando agora, Spirit Reverse. É isso daí agora. And instead you're focusing on gaining as much spirit as you can if you are wanting to stack permanent effects. So minion characters really care about spirit because their permanent minions are paid with spirit, while their temporary minions are still paid with mana and need to be resummoned. This means as a minion character you want to get as much spirit as you can to have as large an army, but maybe use some of that spirit for an aura as well. It's a sort of a balancing act and finding the combinations of minions you want, which may mean switching out which minions you have, or how many minions you have of each. We've added the ability to just manually unsummon your minions if you want to bring some others in. 6 links não fariam diferença no Play 1? What? Tá louco, Gambale, não tem como. Tem que ter alguma build com 6 links seja insano. So your minions will just remain active the whole time, but you could switch out which aura is applying to them, or switch to a set that has more spirit, thanks to carrying a scepter, and then has an extra. Acho que eles vão querer deixar o jogo diferente também, Gambale. Acho que a ideia deles é essa. Não deixar eles parecidos. Opa, peguei o coração, velho. Você ia poder colocar uns 6 links da Tornado Shot, 6 links do Bard e 6 links de Aura. Deve ter coisa pra botar pra ser POG, velho. Mas tem builds e builds também, não é pra todas as builds que o 9-6 link vai servir também. Pra Minion seria maravilhoso, velho. Minion que tem socket pressure altíssimo, tá louco. And this system is a system that is connected to freeze. It's connected to a new immobilization effect, which is something that spears specialize in applying at the moment. And the more you apply these, the harder it is to apply more of them to a boss, which does mean that in a team, you're both able to specialize in different mechanics, and you will both build up your effects on the boss, but the boss won't be locked. Não ia mudar o jogo inteiro, isso aí eu concordo, Gambale. Mas pra build que precisa de socket ia ser Big POG. E ia ter alguma build única também com 9-6 link que ia ser absurda, que não tem como fazer. E já existe, né? 12, 15 link, esse tipo de coisa, né? Pegando o mod na arma, pegando o amuleto lá de Brit, pegando... Qual o nome? Escudo, velho. The Scout. The bosses, anyway. The bosses definitely do. Yeah. Some monsters as well, but the boss is the main one. Então já existe. Se bem que isso daí são 9-6 link, né? Não é 12 link. Warrior character just feel really punchy as you're just taking the enemy out of combat for a time to just finish them off. The player also has to deal with the system in a mostly positive way, where if you are stunned, then your threshold will build up for the next stun, and that will repeat. So it's very hard to aí seria POG, não? Stun locked. And it carries over between the crowd control. Mas realmente não serve para todas as builds. Aliás, quero ver build com Shifton, né? Shifton tá roubado, velho. Isso eu gostei também, velho. Boss freeza, boss imobiliza. Isso é da hora. Much faster than bosses do, so you don't need to worry about waiting outside of combat for the stun to fall off you. Within a few seconds, you're
back into fighting shape again. É, sim, o caso do 12 Link VGSS. Swarms of monsters can be a threat if you just let yourself be attacked by them, but in general, it's in the player's favor. The player cannot be heavy stunned, I should note. You're not going to be knocked on the ground for 8 seconds. It's just... Não, só vai tomar follow-up de stun pra sempre morrer, que nem o Zaran que acabou de jogar mostrou, velho. So you need to be a bit careful about freeze, but we've got flasks for that. Não, quero Elemental Immunity, velho. Nada de flash. This is a close look at Falling Thunder. Do you want to tell us a bit about the animations on this one, Ed? É maneiro, cara. As animações estão boladas. Somente do monge. I really just wanted that slap in the ground pose. I don't know, I've done a little bit of stuff, training back in the day, and that was just one that felt real good, and I wanted it in the game. It also gives this nice up in the air, like lightning strikey pose. É, isso seria POG, Gambalho. Esse negócio de trocar a arma, velho. Isso que eu falei, dá pra fazer umas builds muito foda com isso. Isso aí é POG. Não é prático, mas é POG. But it's also just a fun to use area skill with some nice mobility to it. Yeah. This one you'll recognize as Killing Palm from the keynote. Power charge generator. This was one of the few ways to generate power charges. Power charges are not a simple thing to just stack up rapidly when you need them, but they are giving more than double the damage for every charge on that Falling Thunder skill. So they're a huge damage boost, and they really reward you putting in the effort to finish off monsters with Killing Palm, as well as other power charge generators. Me lembra do monge de Ragnarok, velho. Tinha as esferas espirituais e usava azura. More skillful conditions for generating the charges. Também foi uma coisa da hora que eles fizeram. Power Charge não é mais só um buff de crit, agora faz coisa ativa. So a big challenge for this was doing... I was told it had to be unarmed damage, so he had to put his hand while holding a big stick, which is a little awkward. So the biggest challenge of this was just getting that stick out of the way and making it not the main spectacle, making the palm the main thing you're looking at. Exatamente. Tem que entrar em fúria primeiro, né? Fúria espiritual, depois você usava as esferas de novo e usava azul. But they can be used while you're holding a quarterstaff. They use your unarmed damage while your weapon's still in your hand. It's magic. But you can also use them when you don't have a quarterstaff, right? Yes. And is there anything about one hand empty, like what about if you were holding like a mace? You need both hands to be empty. Both hands, okay, understood. Yeah. This is a close look at the Wave of Frost skill. It's just a sick back. Yeah. Exatamente, eu não. An early sort of, let's make something, what can you do with a staff? What's a cool monk ability? Let's get some Last Airbender stuff going on. And this led us into realizing how fun the mobility of the monk could be. This is the one that really started feeling like, oh, you're a monk, you do this, you then whirling assault through the enemies. And it's just got this... É, o Monk tá bolado. Eu gostei muito do movimento do Monk. Yeah, this was playing around with evasive maneuvers. And I didn't really plan it, but if you use this in tandem with Whirling Assault, like it just blended together so nicely, and you, like just with these two skills, we got a really good feel for how the Monk would play, just kind of dancing around the battlefield. And the effects artist did an amazing job with the ice and the graphical programmers as well. There's just some... Look at that ice. Nice ice. This is an old favorite, Sunder. Big, punchy, hack clearing damage. And we came to Ed with a thing of, hey, can you make a slam that looks good over maybe like 2 seconds? É super lento, mas é muito bonito, né? What can the character do for 2 seconds? Yeah, so a big thing I wanted to try and avoid with the characters was with the big animations, not just holding a pose and shaking to build power. I wanted to make sure that the character stayed alive and was doing something interesting. So, yeah, I thought of the jump up in the air and the slam down and kind of worked backwards from there. Another thing that this animation has, which isn't present in a lot of the slams, is he doesn't stick the hammer in the ground. The hammer bounces straight up, and that lets him get back into the next move, like, quite energetically. Again, keeps him alive, he doesn't stop and just hang out. Yeah.
This is another mace ability with a lot of mobility. It's really shows that even with a gigantic hammer, you can have fun just moving around the battlefield. The first hit has massive bonus stun damage, letting you leave enemies vulnerable to apply that massive damage from the second strike. Yeah, and this one shows off the moving variant that I was talking about before, like he just did it then. Just a little like quick step as he's swinging the hammer back. This one just felt great real quick. It's an office Não, mas chega lá, BR Games. Isso que eu falei, a gente tá vendo a velocidade do endgame. A gente tá vendo a velocidade no ato 3. Endgame, com certeza esse jogo vai ser mais rápido. Ele não vai ter a mesma velocidade de Elden Ring, vai ser um pouco mais rápido. Pelo menos é o que eu imagino. You just keep mowing through them. That's great. Now here's one of our in-progress animations. This started out as a staff animation, was that right? Yeah, this is my first attempt of Whirling Assault. I was being quite restrictive with how it played, and Rory told me off and said no, he has to move a lot further. So I came up with what it is now. But I still really like this animation, and I chucked a two-handed sword on it, and he reminded me of a certain white-haired monster hunter, and I thought that was really cool. So that's something we're working on. Talvez tenha, talvez só não botaram ainda, não. Seria estranho não ter skill de movimento, velho. Tomara que tenha, se não tiver vai ser meme, velho. Tem que ter skill de movimento, mas tem que ter o roll também, velho. Ou tem que ter upgrade pro roll, alguma skill que modifique o roll, velho, pra ele ser mais rápido, mais longo. Talvez passiva? Isso é maneiro também. Yeah, just playing with some backwards movement. Not much to say on this other than she used to do a backflip and that was a bit excessive. I'm pretty sure the brief was like, what would Legolas do? Oh yeah, and this one took a lot of iteration. Turns out just stabbing a guy is like tricky to get feeling right, while also being describable on a single skill gem with all the different attack times you could end up doing with it. Yeah, I'm pretty sure the visual demonstration I was given was just this, and I thought, surely I can do something cooler. There's nothing that inspires the animators more than seeing how bad it would be if I was doing it. A challenging thing with this actually was getting height variation. Foi, até o Rufus ganhou uma skill de movimento gambá, aí não pode, velho. Tudo bem que é uma skill de movimento meme, mas é uma skill de movimento. Especially when you're just dealing with arms. So the way I got around that was just moving it into the body. I was kind of thinking of Wing Chun kind of rapid punch style thing. Yeah, this one just feels really cool. That's fun to kill lots of zombies with. Yeah, nice. Well, that's all the skills we have to show off right now. It's time for some questions. All right. Hello again, everyone. Tomara que alguém pergunte quando é que vocês vão consertar o path gráfico do Play 1. Up there behind me. It's pretty big, hard to miss. Go ahead and scan that if you want to send in any questions, and I will read them off here. The first question, very important one, we'll lead with a strong one. Does dodge roll work in towns? I think so. Yeah. I feel like I've seen that. Yeah, I can answer yes, it does. I'm sure it does. It does. Yeah. I mean, if being a É, Gambalho, o careca pegou a gente, cara. Yeah. Ué, não gostaram do Ruffles? Espera aí, segura aí. Sure. Hold my beer. You can. The real question is, can you dodge roll as a bear in town? And the answer to that is also yes. Also yes. We need like a compilation. Tomara que perguntem se tem skill de movimento. Pergunta se tem skill de movimento, velho. Alguém pergunta se tem skill de movimento, por favor. So, just a clarification here, do we still get to use skills from other classes if we want to? Yes, you can use any skill, any combination of weapons, all the elements, just all the things. And sort of a lead-on from that is, I might be wrong in this bit of trivia, but I believe in PoE 1, the Templar is left-handed with a lot of his attacks and stuff, right? Is there still going to be room in PoE 2 for that sort of like individualized personality, like monk dodge rolling? Eu nunca reparei isso. Templar é canhoto? We have the technology. Yeah, we can we can definitely, we have the capability of doing unique animations for the different characters. I believe that what we're sort of doing is like if you've got
we're much more likely to make a unique animation for the class we would expect the animation to be on. So we'll probably have like quite a few of those for just like those cases, but then we're very unlikely to make a unique animation for like all the other classes that are not usually expected to use that skill. So they'll be able to do it, it's just they won't have that sort of unique flavor to them as much. That does make sense. Yeah, some characters have an additive layer as well to just hold their shoulders differently or whatever fits their pose. Yeah. We've got a question here. How much control do players have over inbuilt movements on skills? Do support gems change the movement types, or are there other ways for players to influence this mechanic? We already have some investment on the tree to specialize in using your dodge roll in a different way for a character. But a lot of it... There's also shift attack. Holding shift has some influence in some cases on some skills, but it's all very much like skill by skill. Like there's also now the ability, although we haven't really utilized that much, where they've got the skill options area in the skill screen. So if there are particular things we want to allow the player to specialize about a skill, so for example, the always shift attack button is now in there. So like, there might be a few cases where we want to add a few things like that, but it really it's really skill by skill. Like you don't know what you need to do on a skill until you've tried it. Eu quero ver o Lari também, Gamba. Have custom behavior for targeting, like for example, killing Palm will focus on a nearby colorable target, even if you target another enemy, just to make sure you get that power charge, since that's usually what you're using it for. All right. Given so many skills have inbuilt mobility, is it then less important in some ways to scale attack and cast speed, or is that an equally valuable stat, would you say, as it is in PoE 1? It's always going to offer you more survivability because you're going to get your hit out faster, but we're still keeping plenty of mechanics that reward you for using slow attacks or But I mean, part of the idea is to make it possible to build. Isso que eu me preocupei, Gamba. Like, we want the fast builds too, but we also want to be possible to be slow. And PoE1 is just not. Por isso que eu acho que não vai ter um Atlas no PoE 2. Vai ter outro sistema de game. Não faz sentido. Sort of two-hand exerted stuff and a few other things like that, but it's just, like, we wanted to make it a lot more of an option. It's rarely a bad idea to Eu posso ser errado também. more attack speed, but going out of your way to get it is nowhere necessary anymore. Okay. Another question that's more of a clarification than anything else is you mentioned that skills are restricted by weapon type now. Does that mean that all skills can be used with only a single weapon type, including spells, or is this an attack limitation? It's an attack limitation. There are a few fancy spells, like the ethereal blade skills now will use your daggers, but most spells are for any weapon type you want. They're a lot better with caster weapons. Just for clarification, when you say ethereal, you mean ethereal knives? Ethereal knives, yeah. Ele errou o nome da skill. Even any other spells that require a weapon, I think it's just those knives. Não, Dungeon não, velho. Dungeon não. Vem Atlas, que não faça isso com a gente, não. Meu Deus. People said. Se for Dungeon. Demo, but are there any plans for the dodge roll mechanic being modified by itemization? We already have some passives on the tree that modify the dodge roll in some way, so we're definitely going to have mechanics that affect it. We've yet to really lock in exactly how far we'll go with that. It's unexplored space to a degree. Yeah, I mean, it's Path of Exile. How can we stop ourselves from doing crazy stuff with anything that we can do anything to? Yeah, we're not very good at saying no. Well, the programmers are. Can the dual specialization De 16 Dungeon também não, esse mapa é horrível, cara. Like attack speed or cast speed, or is that a fixed interval? We are going to have stats specifically to increase the swap speed. O endgame é só de 16 Dungeon. Different swap times as well, so it's easier to swap to lighter weapons than it is to a big heavy weapon. I'm learning about that on stage. I do have a thing that I forgot to mention during the talk that I realize I want to show off, which is mana costs are not paid instantly at the start of the skill now. Yes. They're paid over a time up to the point where the skill starts doing something, which does mean if you get stunned out or if you dodge roll out or you just cancel, you will save most of the mana, so you have much less of wasting good designs. Meaning it's okay for us to have larger cost skills, knowing that you're not going to lose it all if you get stunned out or you decide to change your mind at the last minute. Yeah, just to clarify, like that system is just purely beneficial for the player. So we've not got much time left. We'll go to the final question here, which is on the gem crafting. How do Vol skills interact with gem crafting? I don't know that we know. I think Vol skills we probably don't, like,
isn't there enough to say there? I think there might not be. Not really. We want to do some real cool stuff with them, and we're not locked in we're yet. probably not ready to talk about battle skills, I'd say. But it's definitely a thing. Yeah, we shouldn't really. Então vai ter mods foda com Val, velho. Pog, não vai ser só 21-20, velho. Isso é da hora. Ou Val, né? Val 21. Awesome. Head on out. Ó. Thanks, everyone. Potencial. Potencial interessante, velho. Não vai ter Val na skill, então. Talvez não tenha skill Val. Aí seria triste. Vamos ver o Macho quantas vezes ele morre, velho. O Macho também joga SSF Hardcore, né? Pera, mas tem 13 minutos? What the fuck? 2 horas? Vai ter 13 minutos de intervalo? Ele joga às vezes? Jamais softcore. Ele é o cara que não reclama, velho. Eu nunca vou lembrar que... é o suco do softcore. 30k de vídeo. Eu nunca vou esquecer, cara, que eu vi uma entrevista do Zizaran e dele com o Careca na contenção de danos da Expedition, né? Quando eles viram que tinha dado merda, aí eles fizeram uma entrevista que foi o Zizaran, o Matthew e o Careca. E aí o Matthew tava... eu não achei nada ruim não, velho. Eu tô conseguindo jogar, eu faço tudo. Eu não ligo muito. O pessoal tá chorando muito com os nerfs, velho. A cara do Zizaran ficou... Tipo, por que, cara? Por que você tá falando? E o Careca lá? Careca gostou, velho. Careca botou ele ali pra isso. Que a visão deles deve ser bem essa, velho. Pô, play é muito chato, cara. Chora pra tudo. Quero mais coisa da hora pra jogar. Careca prova. Juro, eu quero muito recortar isso, cara. Eu quero muito recortar esse clipe. É maravilhoso. Ué, venda? Sage Vine? Tem, velho. Pô, na hora certa ainda. E veio. Cadê isso agora? Tá aqui. Ataque Speed, Last Damage. É uma boa. Bem rolada também. Deixa o cara ser feliz. Cadê você? Vai lá brincar com isso, velho. Ele é off meta, velho. Ele é new meta, confia. Mas é que eu gostei das novidades. Na teoria é muito bom. Tem que ver na prática. O que eu quero vender é a armadura que o Lexus me deu, velho. Aliás, vai levar um tempo até ele jogar, eu acho. Tá vindo aí. Aproveitar e dá pra fazer mais um mapa aqui. Aproveitar essa build, que ela não vai existir na próxima liga, cara. Muito boa. Gambari, vou sentir falta dela. Você me deixou mal acostumado agora. Se bem que eu ainda desvio com ela mesmo assim, velho. Tô muito acostumado a dar kite. Eu quero muito ver o dodge, mas eu vou botar o dodge no mouse com certeza, velho. Barra de espaço pra mim é meio meme. Do jeito que... Se bem que não. Talvez não. Talvez não seja tão meme. Tem que trocar meu teclado. Meu teclado tá... Teclado meme de 100 reais da Microsoft de escritório, velho. Não sei porque eu jogo com ele, não faz o menor sentido. Por isso que eu me estresso também. Mana Forge vai tomar nerf? É uma boa pergunta, BR Gamer. A gente não tem um patch notes, né? Próxima liga parece promissora. Só do Sanctum voltar já me ganhou aí, velho. Eu quero ver como é que vai estar o Sanctum, né? Mas aí veja bem. Smoke Mine, né? Smoke Mine se foi. Próxima liga tem eu. Esquivo de tudo pra você. Obrigado, Fabão. Então eu posso ficar relaxado. Não vou buildar Armor, não vou buildar o Vision. Fabão esquiva de tudo pra mim. 10 de Dex. Não, top POG. Eles não devem ter mostrado tudo também. Deve ter algumas tatuagens bem POG. Mas bem POG. O que eles mostraram pra gente é aquilo. Trocar um nodo daquele de 30 de int por mais um de int. Que é bom, é da hora. É POG, porém não é insano. Eu aposto que tem coisas insanas que a gente não viu ainda. Mas é uma liga grande, né?
eu queria mais conteúdo endgame, pelo visto vai vir só no final do ano mesmo. Eu tinha certeza que ia ter conteúdo endgame mais nessa liga do meio do ano. Mas não, fizeram um auto-chess, velho. What the fuck. Mas Sanctum voltou, né? Eles me ganharam porque Sanctum voltou. Se não tivesse voltado, eu acho que ia estar tiltado. Essa é a principal, é. O boneco de lábios. Vai trocar tudo por mid speed, velho. É, mas esse é um mod pequeno. Esse deve ser um mod fácil de pegar até, inclusive. Eu quero ver aqueles mods épicos raros. Se pegar explosão de corpos uma tatuagem dessa, alguma coisa assim, tá ligado? Extra projectar uma tatuagem dessa, alguma coisa realmente insano. Em cima? Por algum motivo eu acho que é aqui. Não. Aqui é meme. Esse mapa é horroroso também, velho. Tomara que Match jogue outro segmento também. Tem até Auto 4 pra eles jogarem. Tá lá. Esses caras vão deletar a luva de rage. Estão usando muito aquela luva de rage. Mas acho que não vão deletar ela não. Eu acho difícil a Pathfinder não tomar nem que seja um leve nerf, mas vamos ver. Vende de cascade. O que eu sei é que o combo de mortalidade, né, da Blood Knot e a Immutable Force vai de vala. Não tem como isso não tomar nerf, velho. Se isso não tomar nerf, eles estão viajando. Mas vai ser bom pra gente. Me duvido que não tome nerf. Tá, cadê? Tá lá. Fora que tá longe de patch note só daqui a 2 semanas já. E o review já foi, né? Eu pensei que ia ter o review só do PoE 2 hoje. Eu até me surpreendi de pegar o review do PoE 1 agora. Mas tá bom, né? Então tá bom. Master sujo não passa. Tá muito forte. Foi lá? Não, tá de meme aqui ainda. Falta minutos. 5 mods, vamos pegar 6 mods. Quase. Tá lá. Aí, pegou. 8 mods, Pog. Oh, Void Poison. Isso vai ser interessante, velho. Void Poison é o único mod que mais ou menos prejudica essa build, mas nem tanto também. Não faz diferença não. Oi? Tá lá. Tinha que ter um meta shake, velho. Eu imaginei que ia ter meta shake porque eu expandi o endgame. Se expandem o endgame, vem coisa nova, né? Que tem meta shake. Infelizmente não tem. Vai ser muito focado nessa mecânica nova, velho.
Agora, ela deve dar bastante stuff. Eu imagino que ela deve dar bastante stuff. Veio muita suporte nova, mas as suportes que vieram são meio meme. O que eu gostei é que as Keystones vão mudar o farm. As 16 Keystones novas, cada uma de um farm, né? Eu quero ver da Legion também. O que será que acontece na Legion? O que eu mais quero é ritual. Então, o farm pelo menos vai ter um meta shake, mas em build eu acho que não vai ter não. Tem que ver o patch notes, na verdade, né? O review não diz tudo o que vai acontecer. Mais um Eldinho. Ah, velho. Ó, queria tirar um mod de aura. Foi o único que não saiu. Shwin. Fala aí, Brandão, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo. É, foi o que eu falei. Deve ter coisa muito broken nela, mas eu não vejo ter coisa broken nela a ponto de dar um grande meta shake. Deve ter uma ou duas builds que devem surgir com isso. Isso que eu falei, o que você imagina que tenha de mais roubado nelas? Explosão de corpos? Projectile extra? Nível é bom, mas você só pode ter uma delas, das que são POG desse jeito. Você não pode pegar, tipo, 3 nodos de 30 de int e transformar em mais um. Senão você ia ser roubado. Imagina, mais 3 níveis só na sua trilha passiva. Aí ia ser absurdo. É, o Power Creep vai entrar no lugar da Crucible, com certeza. Mas não vai estar no mesmo nível da Crucible. O Power Creep da Crucible era absurdo. Absurdo. Duvido que chegue próximo. Mas vai ter coisa roubada sim. Vai ter build nova. Mas não vai ter um grande meta shake. Fala aí, Raidzon. Não tinha... Você podia pegar a asa de 6h30 às 8h30. Tinha que assistir no mínimo 1 hora. Não, tem limite. Tem limite, Brandão. Tudo bem, Raidzon? Como é que você tá? Não te vejo uns dias. Viu o review? O que você achou, velho? POG? POG da nova liga? POG do Pai 2? Pra mim, o triste é que só vai ser ano que vem, cara. Muito tempo de espera. Acho que eles podiam ter segurado o anúncio. Talvez eles até atrasem, né? Foi o que o Malphas falou. Talvez eles até atrasem também. Não, mas pra build que não precisa VGSS, basicamente você vai pegar. Eu nem tô vendo nada do PoIP de Asas 3. É, 3 Shadezon. Eu também achei. Ganhava asa. Se assistisse 1 hora, né, da apresentação principal que já passou, ganhava uma asa bolada. Panda, infelizmente, perdeu com 98%, é. Faltou 2% pra ele pegar a asa. É, triste, Edson. Sinto muito. Mas as novidades foram boas. Acho que vai ter o review no YouTube depois. Tanto da Liga Nova quanto do PoE 2. Pera aí. Onde você vê que você pegou a falseira? Você vem... Pera aí que eu te mostro. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum chat. Vem aqui, falseira. Você vem no seu perfil. Tem essa parte aqui, ó. Drops e Rewards. Aliás, eu até peguei portal agora. Tem portal, Raidzon. Pelo menos tem portal. Aí, Clean Now. Aí vai estar aqui em cima, tá vendo? Aí você aperta esse botão daqui, tá lá. Aí é só pegar no jogo. Acabei de pegar as 2 recompensas que tinha. Aí é só voltar pro stream. Daqui a pouco vem o Matthew aí jogar. Não, tinha 1 hora, Raidzon. 6h30 às 8h30. E você tinha que assistir 1 hora. Não tinha 1 hora de tolerância. Mas é pouco também, né? É pouco de qualquer forma. O site estava falando que era só de 6... Não, perdão, de 7 às 8h30. Mas na verdade 6h30 já começou a contar. Não sei se foi erro, mas 6h30 já começou a contar pra asa. Mas no site dele geralmente era só meia hora de tolerância. Me avisaram ontem também, eu nem sabia.
É, deve ter build nova, mas não acho que vai ter um grande meta shake, não. 3 Crystalline. Tenho sim, VGSS, eu posso fazer pra você. Eu já fiz isso pra outras pessoas também. Pra matar 10 raros. Pega qualquer build, essa build faz qualquer coisa, cara. Essa build é ignorante. Tinha umas que eu achei que não ia fazer e ela fez, velho. É, design... Gambale Designs. Tá, acho que não perdi nenhum chat aqui. Ou você perdeu, você não tava linkado, cara. Porque você tinha que linkar a conta, Falzeira. Se deu essa mensagem, quer dizer que você tinha que linkar a sua conta. Se provavelmente mudou de senha em algum momento. Quando você muda de senha na Twitch ou no POI, acho que dá zica no link da Twitch pro POI. Aconteceu comigo também, eu tive que linkar minha conta porque eu mudei a senha da Twitch. Mas acontece que não nasce em 10 horas. É, os Crystalline de hoje que eu tenho aqui eu vou guardar, VGSS, pra deixar cair pra standard. Tem que comprar, é uma Divine mais até. Isso é caro. E eu não sei, não tem nenhum que eu tenho que garante 10. 10 deles também. É, uma Div e meia. Eu não sei nem como você vê se tem algum que garante 10 de elites, velho. Reaper, é, build shiftão vai ficar absurda, velho. Shiftão não foi pro saco não, velho. É, shiftão tá ultra bufado ou não. O Master passou aqui e falou que ele viu com detalhe, né? Vamos lá, ó. Sazak chamou ele o quê? Ele é o príncipe encantado do Shrek, velho. So today I'm going to be going through Path of Exile 2 demo, and I'm going to be jumping straight into Act 4 with the Warrior. It looks pretty intimidating. Vamos ver quantas vezes ele vai morrer, velho. Overall, this has been a big, overwhelming day. I've heard that there's been some good stuff in the F, Falzeira. So we're going to jump in and hit the Act 4 with one of the new classes. Oh, é o cara do Expedition, velho. King's March. Onde é isso no mapa? Interessante, velho. Aí veio na cabeça agora, acho que Poi 2 vai passar numa linha alternativa do Poi 1, por isso que eles vão conseguir fazer as duas histórias. Vai ser tipo uma outra versão de Reclash. Não a mesma que a gente joga. Oh, a luva é boa. Now, we press Alva. King's March. It's been months since I had a bath. If you're looking to hire a ship, since she had a you'll want to sell your share of these vile artifacts first. Talk to Rog here. He's our buyer. Oh. I'll have to Será que aqui é a terra do pessoal que veio de Expedition? We'll see each other again. Isso é interessante, velho. Eu gostei da foto deles também do lado. Foi um detalhe de leve, mas um detalhe importante. Esse é o Poi 2, Falzeira. Outro multiverso não dá pra tancar, é gambalho. Eu não sei, é só uma hipótese. Não, é 3 anos depois que Exile foi pro saco, não. Mas é isso aí. Mas pode ser um universo paralelo. Foi 3 anos, não foi 15. E a Alva viaja no tempo também. Time is short, and the unmaking of the world is nigh. Please, listen to what I have to say. O voice acting tá lá também, mas o voice acting do PS1 é bom também. Not interested. Alright, apparently we don't care. I like that. Perhaps I've already chosen my first path there. What the fuck, well? Ah, a vida tá. Danig, Rogue. Alright, where's that boy Rogue? What? What can I do for you? Hook me up, Rogue. I'm Rogue, the local trade guild contact for King's March. 2025. and set up an account for you.
This looks like quite the pile of treasure. It should be more than enough to hire a ship. The only captain available is new to the job, but I know her. Her name's Makoru. She'll get you where you need to go. Alrighty. Hiring a ship. Purchase items. Has he got some stuff for us? Oh. Alright, you can use your gold and already grab some flasks or +3 to all cold spell skill gems. Holy stuff. fuck. Unleashed. Yo, is that just like God RNG if I needed this, or does everyone get one of these? Better amulet? What? No, we're good. Alright. Good day. I have a charter. Não vai ser o Bolt Dig. Não. Bolt X. About É. that ship. Where are we heading off? Ó, o Tudin, velho. Ele nem falou com o Tudin, cara. Eu queria ver o que o Tudin ia falar. Things on someone else's PC setup and just the whole thing. Meu Deus, já tá reclamando no PC também. Vai botar a culpa no teclado e no mouse que não usará. We're looking for work, yes. If you have enough credit with the Trade Guild. Let me see here. Wow. Wow. Okay. Dock leave. I can take you wherever you need. We'll set sail right now if you want. Do we want? We could hit the set sail button? Yeah, sounds pretty. Oh my god. Oh, nice. Aí. Some serious business. We can go A gente tá no conjunto de ilhas de Karui, velho. Isle of Kin. Stink of soul fight, says the Por essa ali em cima. The Karui dare the cliffs to prove themselves ready. Buwara's Shrike Island. We can go Twilight Enclave. Com símbolo de inocência. Engraçado. Oh, esse Twilight Enclave deve ser onde a gente começa no Poi. Começa não, onde termina, né? O Karui Island que a gente tá. Mas não, talvez não. Acho que é longe daí. Não. Mas talvez. É, Bolt X tá bom, Gambalha Pog. O gráfico tá lindo. Exato. Requires a mace. Forceful blow, knocking back, weakening their armor. Okay. Rolling slam. That's a slow cast time. Big mana, yep. Spirit, yep. Ancestral boosted slams. Slam the ground to stun enemies and knock them away, then continuing forward and performing devastating second slam. Espírito essa barra branca ali em cima? Big words. Channel to charge up a heavy swing, drawing earth from the ground to enlarge your mace. Release slam. Release to slam the ground, dealing damage in an area around the impact. Infernal Cry. Beleza. Pretty familiar with that one. Taunt some enemies. Bunch of explosion afterwards. Leap slam on E. Bizarro, não, não, não. Oriá é outro lugar, velho. Not on W. Oriá foi de hip. Cirão garantiu isso. That's got some impact to it. Bit of a wind-up time too. É ground lá? Alrighty. Sunder. Pretty much the same Sunder as before, it feels like. Let's see. Jesus. So what do we got here? And that's ancestrally boosted, and then armor breaker. Yo, I'm gonna be dying. Now that's a big boy attack. É, o gráfico tá lindo, olha só as ondas batendo na pedra, velho. So can we cancel? Oh, we can point it in a different direction. There you go. And Herald of Ash reserves all of my spirit, but looks Tem Y ainda, exatamente. Attack something without. É super lento, mas também tá com uma arma de 2 mãos, né? So we're just exploring the prison, are we? Tinha que pegar 2 cetros com ataque speed altos. Dude, I am not Oh, já vai de hip. happy with how this is going so far. Nó. Hip. You gotta be kidding. What is this? É, Cody, palmas. Extra cold damage and exposure. Príncipe encantado do Shrek, parabéns. I think we'll go for the check. E a gente é assustado com os aranha, cara. É. That's all we gotta say. I think we take our Herald of Ash now. Alright, what do we got? Se existe ataque speed no jogo ainda. So I went with a fatty right click, and I think that may have got me killed. Armor breaker. Supercharge. É Path of Souls, é o que o Gambari falou. Path of Souls, pessoal. Tem que jogar com a mentalidade Dark Souls, que aí dá certo. Cash on Death Portal, pra todo mundo agora. That is some slow attack time there. I need to check out my flasks as well, to be honest. So, reduced recovery, 25 recovered instantly while on low life, and then just a regular. Oh man, did I pick the lab? Oh, Lady of Justice. What? O que você tá fazendo aí, velho? Lab, essentially.
Within these walls, Lady Justice. Yep. Okay. Ah, esse é uma trial? Então vai ter trial que nem antigamente? Será que é isso? Parece ser a trial, não? Ou então não, é só um ato. Agora eu fiquei confuso. Se tiver trial aí, what the fuck você tá fazendo aí, cara? Tem que ter alguma desculpa pra ter um segundo lábio do Zaro. Nossa, bem que tem trial em todo lugar do mundo. Não, beleza. Será que fazer trials voltam pra SAR? Como é que eles vão chegar no lábio sem ser por SAR, velho? How's that? One of those. Man, Well things done. hit hard. I told you, it's just we don't have that much life right now on this character. I reckon they. Gente, bicho batendo em você, morre. You know me, I build a big life on my characters, and I don't. E você tem branco, pega e tem branco. Intuitive style here to be a bit on the lower end of life. Pull some levers. What are we opening? I don't know if we want to open any more at the moment. Zelotinho. Let's press a big Q. How's that look? Double hit. So we're armor breaking, knocking back. It's always pretty weird picking up someone else's build as well. Ah, viu, tá reclamando. Right. Maybe I jump in and not die. Pô, E2 é a solução pra humilhar. Pô, E2 é a solução pra tudo, velho. Problema de casamento, né? Impotência. Pegou AIDS. Pô, E2. Resolve tudo. I'm getting out of here. Wait, what's the dash like? Okay. Primeiro dash. Causou todos os flash. It's honestly kind of different to the usual PoE gameplay, and it's pretty difficult to control, it feels. Big attack. É, Path of Souls, velho. Path of Souls, ainda bem que eu gosto de Dark Souls, velho. Forte, sou forte. Souls of Exile. Path of Souls fica melhor, velho. Se bem que é Path of Dark, né? Path of Dark. Path of Dark não fica tão bom. Souls of Exile. Ou Path of Souls também. That doesn't unleash anything? No, we're good? Okay. Is that gonna be for my single target then? Knocking and weakening their armor. What does that even mean? Like that. Oh, e também aquilo tá no ato 4, pessoal. Tá no ato 4. Ele é mais lento do que foi e ele tá em low level. Então. Big slam. Alright, not bad, not bad. Sem contar que ele realmente não sabe jogar com boneco, né? Tudo isso é novo pra ele. Memes à parte. Let's get a minimap overlay happening. I do love my minimap overlay. I'm just kinda not used to it anymore from. Pra comparar adequadamente, você tinha que voltar pro que? O ato 7 com o melee? E aí você compara. Tem 6 atos. O que seria comparavelmente ao ato 4? Seria ato 7, não? Do 6 pro 7. É, exatamente. E até o ato 7 também. Agora eles falaram até o ato 6. Eles droparam um ato, basicamente, velho. Não que eles não possam adicionar mais atos depois, né? Pô, no início tinha 3 atos só, agora a gente tem 10 também. Então eu imagino que vai vir mais atos pro PoE 2. Tá. Mas como assim os FPS, velho? It's honestly not too wrong to just be a Sunder build right now. Jump in with a hit with one of these and then combo with one of these. Alright, not bad. Ok, então é isso, então é o Twitch. No YouTube tá melhor? E aqui parece lento, velho. O que não tem problema também, que foi o que eu falei. Se o combate inteiro estiver mais lento, ou se você só tiver mais lento e a criatura estiver na velocidade do PoE, aí é brabo. What the? Alright. Feels like, Isso é claramente uma prisão. Não deve ser uma prisão do Eternal Empire. Isso não é um trial. Agora eu fiquei curioso. Ah, não, faz sentido. Eu tô streamando uma stream, né? Aí, veja bem.
I'd say there's a chance. Zero Prism. É. 654. It's not too far off. Have I got any currency? Boom. Transmute. Okay, that could have gone better. We're not doing anything with that. Entendi. Guy, Mas ele tá lento mesmo assim, né? Okay. Comparado aqui o Poé, ele tá lento mesmo assim. E é uma build meme também. Isso que eu falei, se fosse uma build feita por um do pessoal do SSF Hardcore, ia ser uma build bem mais eficiente. A gente nem tem acesso à trid passiva, velho. GG noob. Yeah. And we got one more lever over here. I'm not gonna lie, I'm terrified of coming across a boss right now. I am not ready. O visual tá muito bonito, velho. We got one of them somewhat Z DPS builds right now. Tem que ver realmente com 400 move speed e de attack speed aí, veja bem. So you know I didn't build this character. Would have blasted through by now. What's this guy got? 4-stick orb on death. It's actually pretty good that you can really notice he's definitely a little special. Alright, let's see. I'm gonna hit him with a Q. Okay. Straight again. É. Não, se é closed é limitado, não. Se é closed... Ah, the usual ones, okay. Eu acho que vai ter... Eles vão sortear chaves, né? Normalmente é assim. Os streamers grandes já vão receber, né? Streamer, o pessoal todo... Sem ser o streamer grande da vida, vai ter que sortear a chave. And a spear. Look at that. Hit him with a combust thing. Jump on him. Tá horrível, Raidzon não gostou não. Raidzon é Path of Souls, velho. Ó, Souls of Exile. Parece que eles pegaram Dark Souls e fusionaram com Path of Exile. E tá no ato 4, velho. Tá no início do jogo. Mas tá mais low pace também. Tem roll, né? Tem dodge roll. Mas tá bonito o inventário. É isso aí, eu vou skipar. São bem diferentes, exatamente. Pô, você acha que eu vou ganhar chave, cara? Eu sou streamer pequeno. Talvez Alba e Oficial ganhem chave. Eu duvido que eu ganhe a chave. Vamos ver até lá também, tem bastante tempo. Tem 11 meses. Eu vou torcer pra eu ser sorteado. Cegante, é. Eu não vou ter mais visão e minha carreira vai ter acabado. VGSS, obrigado. Desejando o melhor para mim. Eu sei, eu tô de meme, VGSS, obrigado. Eu tô só de meme. Tomara, cara, tomara. Vamos ver. Talvez eu acho que eles deem... Talvez deixem que o pessoal que joga e põe automaticamente consiga fazer o closed beta. Talvez o closed beta seja pra quem tá começando. E ele podia ir direto até o boss, né? Não sei porque ele tá abrindo todas as portas da prisão, cara. Não faz sentido isso. Isso não tá com objetivo. Acho que isso é só meme. Jogo de cotoco. Tem que ver no endgame, Raidzon. Tem que ver no endgame. Mas sim, tá bem mais lento do que o PFZF, sem dúvida. O diretor falou que ele queria lentificar o jogo, velho. Vai ter um boss lá. Tomara que tenha um boss ali, velho. Tomara que tenha um boss ali. This can only end in tears. E você gosta de Dark Souls, Raidzon? Dark Souls é lento. É hard, mas é lento. Oh god. Okay, no, this is fine. Eu achei pog, mas eu tenho que testar, né, cara? Come on, man. I was winding up my huge sunder. How are you gonna slap me like that? Pô. Maneiro o efeito, cara. Muito foda, cara. É só ambiente, velho. Ele toma susto de tudo, cara. Tá fuck.
This is a temporal proximity bubble. Oh my god. I am getting wrecked right now. Ah, tá. É. Aí você tem um ponto, Raizon. Eu só estou com onda, velho. This guy's way too strong for me. I'm about to run out of flasks. Meu Deus. Right, tactical retreat. We gotta find something else. Tactical retreat. Do a barrel. Do another barrel roll. Hit him with a barrel roll. É. Get out of it. Ah, this is. Eles falaram isso também, que eles fizeram um vídeo mais lento porque eles queriam fazer um showcase das skills, e tem que ser mais lento mesmo. E nem trailer de Path of Exile, velho. We're already here, surprisingly. Wait, no. Flasks. We still need flasks. Cara, no primeiro dia de jogo. Flasks. Meu Deus, VGSS. Olha o perrengue que vocês vão passar, velho. Wait, what's he doing? Okay, yep, dodge that. We've got a flask. Ah! That wind up. Alright, here we go. That's how it's done. Alright, we've got half a flask or something. I got this. Só ele dá o dodge, velho. This guy, absolutely ridiculous. E ele tá com o Marcelo no Temporal Bubble também, o Marcelo de 2 mãos aí, veja bem. Aí, não deu outro. That's it. 1v1. Pegou um item raro. Mas não pode usar porque é um escudo. Not a huge upgrade. Wouldn't you know it? Explore solitary confinement. I mean, I'll keep checking it out, but I feel like we are in a world. Essa onda tá muito bonita, cara. Oh, tomou um hook. I think we went the distance on that one. Alright, that feels good. These guys are gonna explode. Fala aí, Zave, tudo bem? Okay. No, they don't. Or at least, yeah, no, there they do. Eu acho que ele entrou em pânico nessa luta, velho. Right now. It's gotta be Sunder. That's how it's done. Alright, we're exploring. Eu espero que ele chegue num boss, cara. Mas é muito foda esse cenário, velho. Com as ondas indo. Muito maneiro, velho. Isso quer dizer que se afundou, então o mar subiu, né? Porque eles iam fazer uma prisão no nível desse. A não ser que eles quiserem torturar os prisioneiros de propósito. Você vai ficar preso e ainda assim vai tomar vai se foder para as marés. É. Oh god. Trying to barrel roll out of here. Quase. Nope. Yep. Leap slam out of there. Okay, big close. Oh, plug. I like it. Finalmente. Cannot believe how overtuned those guys are. I'm calling for nerfs already. Agora, será que tem Fast 4? Oh my word. Mó bater inteira hip. Não, pô. Hit him with a Sunder. Hit him with what's going on. If. Outro get over here. Yeah. This is going great, isn't it? Olha lá, velho. Tá lento, mas tá forte, velho. Trying to hit him with one more attack. Okay, nice. I'd say we've got to be getting close to a boss or something, but let's be real. Everything I've fought so far is a boss. É. So I've farmed like what, 100 bosses. Eu acho que essa build que eles botaram pra eles é uma build que não é otimizada, né, cara? Não é uma build que eles fariam se tivessem total liberdade pra mexer na tree. Going for it. É, as zonas vão intercalar as ligas. Okay, door, that's promising. Nice little lever here.
Boys. Gotta be a checkpoint, right? Must be hard to contain. Which means that I inevitably don't die right now. I could get teleported back and start from there. So that's good news. É, o gráfico e a ambientação tá lindo, velho. Wait, what do the switches do? Let's press one. Should we stab him? Boy. Let's see. I need to keep him still, I believe we've said. Oh No. my god. Okay. Right, but how do I do that? Do I have Estuna, to drag velho. him over from one end to the other? Good. Alright, we'll go one more. Get a big attack in. Face tank. Pip. Tá lá. Bolado, boy. Tem mecânicas. That is some intense action. I think that's all we have time for, though. Unfortunately, vai dividir a comunidade. Com certeza vai dividir a comunidade. Ué, já foi? I hope we can all experience it soon. Já foi? Thank you very much for watching, and enjoy the rest of the show. Ah, velho. Só uma tentativa? Tem 3. Ah, tá. Agora mobile interview, velho. Ah, o que temos mais de bom hoje? Ah, depois disso era POG, velho. Eu quero ver muito essa narrativa interview com Kitten Cat Nude. Essa é a loureira do pai. Eu quero ver que vídeo ela vai fazer depois. Se bem que o review não teve tanta coisa a mais sobre lore assim. Teve alguma coisa, mas não teve tanta coisa. Acho que virou uma das vilões, deve ter vários vilões durante a campanha. Não, ele tinha o save point, Zave. Tinha um save point ali, o que é bom. É, exatamente, não. Stagger e flecha. É. R$99 skins. Não, a skin de porção não tem como perder, Panda. É porque eles iam fusionar os jogos. Eles falaram que iam fusionar os jogos. Falaram, então eles mudaram de ideia. Agora a gente vai ter o POI 1 e o POI 2. Vão ser jogos separados. Eles mudaram de ideia. Eles podem mudar de ideia de novo também, tá? Puta dona nas quests. Meu Deus, Gambari. Vai ter isso gravado pra você ver amanhã, imagino. Inclusive, acho que eu vou jantar agora, velho. Porque isso daqui, mobile game, desculpa, não me interessa, velho. E aí depois tem um buraco aqui também, não? Mas esse aqui eu quero muito ver, velho. E esse último também, velho. Esse último do dia acho que é POG. O Aki Path of Exile 1 Mechanics Question Ask deve ser maravilhoso. Oh! É verdade. Não, mas é porque passa de meia-noite, né, cara? Ou eu tô viajando? Não, é hoje ainda. É que vira. Passa de meia-noite é outro dia. É, eu sei que somente hoje são streamados, mas isso eu falei, eu quero ver esse daqui. E depois eu quero ver esse daqui. Temos mais um showcase aqui. Eu vou aproveitar agora pra jantar, então. Vou deixar aqui. O que é isso? Ah, tá, eu peguei o portal. Mas já tinha aparecido. Eu vou pegar meu yakisoba, vou esquentar o prato, vou aproveitar pra jantar agora que eu quero prestar atenção nos outros vídeos. Nas outras lives, no caso, né?
É, não. Eu quero ver como é que vai ficar também. D4 Dead. Fala aí, Kel, tá tudo bem? Deixa eu ver, eu chamei de todo mundo. Eu acho que eles só não fusionaram os jogos porque eles estão com medo de não vingar e dar ruim, velho. É, são os dois, Júnior. Também não vejo a hora de jogar o Foi 2. Mas segura aí, pessoal. Vou lá pegar a minha janta e eu já volto aí. E eu tô POG pra essa liga também. Em teoria vai ser uma liga POG. Só de voltar a Sanctum já me deixou hypado. Mas esse AutoChess aí tem que ver na prática. Ele parece ser muito bem elaborado, velho. Parece que eles botaram muito trabalho nele. Porque eu falei, essa liga é a resposta da GGG ao lançamento do Diablo 4. Eu tinha certeza que ia vir mais conteúdo indie game. Mas por algum motivo eles preferiram fazer esse tipo de coisa. Ai, que delícia! Opa. Então, vejam em mobile. Coitado, botaram um subtracking pra ver mobile, cara. Já voltei, pessoal. Só vou então pra... And I'm really, really excited because this is my first chance to actually encounter Path of Exile 2 content. The lines are so long here at ExileCon, and what I've seen so far, the treasure me ahead of time here, I am really excited for. So, should we just jump right in? I think just jump into it, yeah. Okay, so this is my first time seeing any of this. Although I did get a little bit of a head start from Trev. Little tip is I should play either the Marauder or the Sorceress if I want a little bit of an advantage. And as someone who really, really wants to try some Path of Exile 2 related content especially, we're going to be going with the Sorceress. But I will pop up the Marauder because I have questions about melee especially. All right, so Sorceress, Intelligence, and cast spells. That's what I like. Okay, what did she was a dangerous political dissident. Yeah, so we kind of themed each of the characters with that crime, because you actually start off in the Colosseum, and it's all part of like the storyline with Dominus, kind of basically looking for someone to actually do his missions for him. Oh, really? Interesting. Yeah. It's not a beach. It's not a beach, yeah. And can you comment on the relationship between mobile's story and theming compared to Path of Exile 1 and 2? Yeah, so mobile is a prequel, so it's basically set before both Path of Exile 1 and 2. And it's kind of like an origin story kind of theme with Dominus and Valdo, obviously going to shape it. So yeah, it's got a nostalgia factor for existing players. So they're kind of like, they recognize it, but it's also completely bespoke content for mobile. Okay. Very cool. All right, and I'm playing Standard League? Yeah. All right, so does that mean there's going to be challenge leagues and everything? Yep, the leagues are planned. Okay. Yeah. All right, excellent. Yeah, we're keeping exactly the same model. So. I got to read these tips. All right. All right. Yeah, we're just following this is my first time seeing any of that. Following the tutorial. Here we go. Yeah. I think very much like last time, I'm not going to say much. I just want you to kind of experience it. Okay. Freedom must be earned. Choose a weapon and ready yourself. Get ready for battle. Loot the weapon rack. Okay. Up that. All right. Enter the arena and face the There is a problem with challenges mobiles. Thumbs. Yeah, you must do more than simply survive. You must impress my lord. Okay. All right, so move around like this. You have taken damage, tap a So this is basically the first tutorial step. Like we're trialing a lot of the kind of tutorials. Actually, we're using ExileCon to trial it and see what people think. But like we've actually added like moments where we pause the gameplay so you can kind of see like tutorial tips. Oh, that's wonderful. Okay. All right, so it looks like. Can you comment on the flask system besides this? The what? Sorry. The flask system. So flask system is paralleling Path of Exile 2. So, like, you have available flasks.
with regards to kind of your health and your flask recovery, you still actually have to visit wells to recover them. So each town will have a well in that you actually recover your flask from. So. Okay, so a little ruthless taste in there, huh? Yeah, yeah. It's I guess it's a kind of a subject of contention. Like so we're again just experimenting. Wait, hold up. This is Dominus? Yeah. Okay, all right. A little bit younger. All right. He's looking nice. Employ the thaumaturgy within to defeat your enemies. Without its power, you're of little use to me. Virtue gem, huh? All right, I mean, I'm just going to be absorbing as much lore as I can here because this is all new to me. Okay. So this is our kind of, we've worked tirelessly on the menu system trying to, because obviously the scope of Path of Exile, the amount of like currencies and just the inventory itself, it's been really like a real challenge to actually kind of get all of the content onto a mobile device. So what you're seeing here parallels Path of Exile 2 with regards to design, but obviously we've deviated from mobile just so so it suits the platform. Mm. Okay, we're going back in the arena. Unfortunately, you've died. Okay. All right, well, we're testing the softcore mechanics right away, seeing how those go. Eu jantei mais cedo, quer dizer, almocei mais cedo hoje, tem que jantar mais cedo também. We kind of resetting this now? Yes. Yeah, the tutorial resets. Gotcha. Well, I suggested. I play an easier character. Okay, my fault. I got seduced by the sorceress. Os dois vão ter atualização. E aquilo, o POI já estava na mão de estagiário há muito tempo atrás. Por isso não tem mais liga POI que nem você tinha antigamente, né? Delirium, Legion, Harvest. Bem que Harvest já estava dividido. Like Path of Exile 2, the dodge, the roll. Oh, we actually have this dodger. Okay. Yeah. All right. I wasn't going to tell you. I was like, you're just gonna let me die, and then okay. All right, I see how it is. My power knows no bounds. And for our accounts and all of that, is there going to be a o gráfico do hoje em dia é bom. Quando lançou era meme. Quando lançou o gráfico do POI era ruim. Stuff with third-party tools, just like Path of Exile 1 and 2? Yeah, I mean, we're trying to kind of introduce new features, like, for example, in the skill tree, we're discussing actually having a template system within the skill tree as a social feature as well, to be able to share your builds with your friends. But again, there's no sort of... we're not stopping players from obviously using websites and that to build that. So I was just gonna see if I could boost myself here a little bit in the tutorial. All right, I'm staying behind all these guys first. Yeah. All right, and I see it has all of the new Path of Exile 2. Like Path of Exile 2, you've got your default attack, so with the staff. So when you run out of mana, that's jogo no bairro. Yep. I see. Tem muita gente que trabalhava no POI 1 que foi pro POI 2, mas quando o jogo estiver pronto, eu acho que fica mais tranquilo, que vai ter um pessoal que vai trabalhar nos dois jogos, né? Vai ter sempre um pessoal exclusivo de POI 1 e POI 2, mas deve ter um pessoal que fica circulando pros dois jogos. I will try very hard not to die this time. The ordeal ahead will ensure only the strongest survive, but you must be cunning as well. My aid will provide you with what you need. Nice, okay. Yeah. So apparently the feed for this is getting a bit stuttery, so we apologise for that. But generally speaking, the game is fine. It's unfortunately just the feed. Yeah, sorry about that. It feels fine. I can tell you, it feels fine in the on the actual phone. Okay. I'm just gonna hang out, let these buddies take all the damage. Should I give you a tip? Like maybe I'll take all the tips. Take the punishment first. Yeah. So. All right. Yeah. If you got any game facts tips,
let me know. Oh, and then use my mana flask. Got it. Now, is there, like, E o jogo é bom também, cara. Se o Poe 2, ele não vai sair perfeito. Qualquer coisa que esteja ruim no Poe 2, provavelmente vai ser corrigida com o tempo. Que nem com o Poe 1 também. O Poe 1 saiu um jogo excepcionalmente bom. Desde a primeira liga dele. Como eu falei, o gráfico era medíocre. E o gráfico, conforme os anos foram passando, foi sendo atualizado. Hoje em dia o gráfico dele é bom. E no início não tinha muito o que fazer também no Poe, velho. Você zerava, você ficava farmando The Docks ou Dominus pra pegar item. Não tinha muito o que fazer. Must identify items. Okay, got it. Yeah, so Dragon. E tiraram no beta. Quando saiu 1.0, que apareceu o Dominus, né? No beta ia até a Peach. O máximo que chegava era ela. Who pushed that for? I like that. Can we get that everywhere? It's basically so like with regards to like people interacting with towns a bit more. So No. Kind of putting more things in town just so you get that level of interaction. That's a great feature. Okay. And then to equip it, go here. Got it. And all right, I think we're good. And I'm gonna use the life flat. You said you warned me. All right. A powerful display of collaboration. Unfortunately, I only need one of you. Turns out my buddies are not so good buddies. So Got it. Wanna let them kill each other. É, cada um tem perfil. Tem gente que liga menos pra gráfico. Eu ligo pra gráfico, mas também não é. O jogo é mais importante do que o gráfico. Porém, se o gráfico for medíocre, o que me levou a não jogar Poe no início, né? Podia ter jogado Poe desde o Alpha, ou do Beta, foi o gráfico. Porque foi também, eu falei, pô, não tem como alguma empresa conseguir fazer um jogo melhor do que Diablo, velho. Desafios de Diablo 1, Diablo 2, Diablo 1 e Diablo 2 são lendários, não tem como Diablo 3 ser ruim. E aí, o resto é história. Mas só voltei pro Poe muito depois. E é aquilo, eles mandaram bem, porque a base do Poe foi muito bem fundamentada, né? Tanto que ele aguentou todas essas atualizações até hoje e virou um jogo pico. Mas no início não era um jogo absurdo. Era um jogo de ok pra bom. Eu falei, não tinha um endgame, não tinha muito o que fazer depois de zerar a campanha. Okay. I won't. I'm always tempted to take the troll option. Alright. Os bosses são bem feitos. Eu gostei muito dos bosses que eu vi até agora do 2 também. Eles têm mecânica e você tem que interagir com a mecânica dele, que é coisa de Dark Souls também. Dark Souls, se você não dançar conforme a música, você se fode. É bem assim. Você até tem build no Dark Souls que você wipe o boss com hit, esse tipo de coisa, tem um monte de coisas ótimas. Mas no geral, né, você tem que entender o padrão de ataque dele, se adaptar. E é uma coisa que eu acho que é boa pro Poe. Okay, and now. Yeah, so what you're seeing here is just a demo skill tree. So obviously this isn't final. We've just shown like the starting off trees for each of the characters. All right, I won't spit that. I want to like look at every single one. Okay, yeah. I'm so tempted to look at every single one. My PoE patch notes brain is going wild right now. I am Dominus, Adjunct Inquisitor of the Templar Order. This laboratory is the workplace of Chief Archon Valdo Caesarius. O Diablo 3 não é um jogo ruim, mas não é um jogo excepcionalmente bom que nem o Diablo 1 e 2. É um jogo que é hiper simplificado comparado com o 1 e 2. Both went missing soon after. We must discover the truth of what happened here. Oh. Ele não vai ser super lento o voto. Oh, he's so young. Eu não acho que ele vai ser super lento. One thing I'm noticing is actually I think
Ele vai ser mais lento do que o Poi 1, com certeza. Mas ele não vai ser tipo de Dark Souls, um jogo lento. Bem lento. Pega uma massa de 2 mãos, não. Tem uma Ultra Great Sludge, Ultra Hammer da vida, você vai ver o que é lento, velho. Mas Dark Souls é um jogo excepcionalmente bom. E eu não acho ruim de estarem retardando. O Poi é muito rápido. O Poi é um maluco que botou cocaína no energético e depois misturou com café e tomou, velho. Tá lá. Vai. O que não é ruim também, é bom. É bom o fast pace do Poi. Porém, não abre muito espaço pra gameplay, velho. Você destrói tudo, em um segundo você destruir, você não entende nada, velho. Então eles darem um slowdown, você sobra mais gameplay. Por isso que eu achei bom. Principalmente no boss você vê muito isso. Se bem que o dano que eles estão dando no boss tá muito pouco. O dano que a gente viu aqui das builds foi muito baixo. Eu espero que dê pra você ter mais dano do que o que a gente viu aqui. Eu imagino que sim. Eu imagino que eles botaram item mais ou menos lento, né? Item meme. Peraí, esse é o Dominus? Tem lore no... Ah, velho, não tem lore no jogo celular, pelo amor de Deus. O Dominus, velho. Antes dele ser o Grande Templar Adjunct Inquisitor é outra função. E ele tá no laboratório da zona lá. Tá. Ah, tem lore nisso, cara. God. Very cool. Okay, and we got a map device here. We got our well. We have our apothecary. I'm too poor. All right. I see how it is. Okay. Não, mas tá lagado. É a stream deles, velho. Não é minha stream, não. Eu tô streamando a stream deles. Tá lagado na stream deles. Eu tô vendo aqui. How many times can I die? Eu não sei porquê. Não é problema. Não posso fazer nada, Leigo. Sinto muito. Wait, hold on. É, o jogo tá lagado. What are these folks doing here? Ou a stream deles. Real? Okay. Yeah. Oh, so we're actually just on a live server in a general tab. Wow, you guys are ballsy. A história do Diablo é maravilhosa, velho. Plot twist do Diablo 1 pro 2, que você vira o Diablo, que ele tava na pedra o tempo inteiro, é maravilhoso, velho. Olha a isla, velho. A young island. Yeah, this is. I mean, the PoE 1 nostalgia is already like. Wherever it goes. And a throwback to the old Atlas as well. I mean, you definitely. Eu sou o do sub tá ruim. So in Act 1, we want to slowly introduce the mechanics. O que eu queria dizer é que tem lore nesse jogo de celular, velho. Coitada daqui tem Cat Noodle, que ela vai ter que ir atrás disso, alguém vai. In Act 2, then we start introducing you can pick maps up, you find them, and then you can start actually. It's a little bit more kind of sort of dynamic as far as like there is a quest path, but you can sort of jump between maps to resolve it basically. So. And then, kind of, as we progress E que não só vai ter. O que eu acho que eles estão imaginando para eles não terem funcionado o jogo é o seguinte: é o dobro de supporter pack por ano. Vezes 4 ligas são 8. Imagina o pessoal comprando 8 vezes supporter pack por ano. Eles vão potencialmente dobrar a receita. E aí tem Poi no celular também, velho. Aí vai ter liga pra Poi de celular, velho. Aí são 12 ligas por ano. Ninguém tem vida pra jogar isso tudo, cara. Tá louco. Se bem que pra celular deve ser diferente. Não deve ser a mesma pace de liga, pelo menos. Eu imagino que não. all the lore and the characters. So all of the content we're using is actually Path of Exile 2 assets. Obviously, we need to tailor it, and like kind of optimize it for mobile. So that's the process we're constantly going through and still going through at the moment. So yeah, we want it to look like a AAA game, and I think we're getting there. We're heading that direction. So yeah, I mean, I love Path of Exile 1, but like even the mobile version with the PoE 2 assets. It's pretty striking. Now, is there a way for me to make this mini map? Okay, all right, +1 points right there. So you can actually use as a joystick. Também não, velho. Põe no celular é meme. Porém, eles querem dinheiro, né? Vamos passar o jogo pro celular e ganhar dinheiro? Tá bom. Yeah, you're in trouble. Keep. Right, yeah, I get about the streaming
3 days ago, I was playing Tornado Shot with the Mage Blood. I gotta recalibrate. Oh, and I gotta get into the habit of hitting that well every single time too, right? Mm-hmm. So again, yeah, it's definitely a point of contention, but you know, we are paralleling and sticking to Path of Exile 2 as close as possible. Like, yeah, the goal was to zero compromise with regards to the mobile. So yeah, we want everyone to have the same kind of experience that they have on the PC. And regarding loot and everything on the ground and picking it all up, are there any unique features of that in Path of Exile Mobile? Unique challenges with all of that? Loot filters, for example? Loot filters is something that's on the cards. We're obviously trying to solve the problem with regards to the amount of drops. But in general, as far as usability and friendly play, you can actually tap items on the screen that are visible and to pick them up, as well as using the actual action button to pick them up. So you don't actually have to run around to physically pick stuff up. As long as they're in line of sight, there's no obstacles in the way. All right, more passive points. And will the loot filters be... I mean, a lot of this might not be sorted out. I'm already Eu falei, eu não acho que está completamente descartada a ideia de fusionar os dois jogos mais pra frente. Vai depender do dinheiro que eles vão fazer. Se por algum motivo eles fizerem menos dinheiros, eles vão dar uma... Eles vão tentar fusionar os jogos. Eu diria. Pelo menos eu especulo isso. Porque o termômetro pra isso é dinheiro, velho. Eles estão fazendo isso por causa de dinheiro. Eles gostam de fazer jogo também, eles fazem jogo bom. And now Path of Exile mobile filters. Mas não é como se eles não tivessem também interesse em fazer dinheiro. We might need 3 different path of buildings now too. Se era Diablo. Oh, man. Mas eu não duvido nada. Faz sentido eles fazerem o PoE 2 pra tentar puxar o pessoal do Diablo 4 pra cá. Porque eles mandaram mal que tinha que ser no final do ano, beta, não no ano que vem. É muito tempo, o Diablo 4 tem um ano aí de conforto pra tentar se reformar, né, e competir direito com... Porque vai começar um close de beta, até o Open Beta. Foi o que o Palão falou, vai ser só em 2025. Advanced skill use is we have a D-pad system, which the skill set you have at the minute is probably not worth actually investigating, but we have a system where it allows you to swipe in the direction on the screen. So you equip them into the D-pad slot. Esse arc daí é do PoE 2, velho. O mobile tá parecido mais com o PoE 2 do que o PoE 1, então. Tem o Dodge também. O PoE Mobile basicamente é o PoE 2 Mobile. Primarily just because of the pace of the game. Path of Exile is like, yeah, you need very fast response for your skills. Voltou, velho. 2 FPS, não, isso aqui é mesmo. Eles mandaram mal, velho. Tinha que ter dado um celular pro Subtracking, tinha que ter testado isso antes. Vai pegar muito mal pra eles, velho. É marketing negativo, pessoal. E, pô, bem lagado isso aí, velho. Mas toda a vibe dele é do PoE 2 também. Pera aí que eu já volto, pessoal, levar o prato lá na pia. Yeah, I want to talk to this quest NPC in the middle of my map. What is he doing? Doesn't he know this is Path of Exile? I just want to run strand and run to the end. What's going on, buddy? All right. What's he got to say? Our squad was ambushed. I must get word to the Inquisitor. I doubt I'll last much longer out here alone. Help me! I'd recommend aid. Did you recommend it? Okay, I mean... Well, it's your choice. It depends how you're feeling. We gotta kill... We gotta kill... Sorry, we gotta kill this out. I'm sure Twitch chat just wants me to kill him anyway. Oh, he is... pretty tough. Okay, maybe you're right. Maybe you're right. Maybe I should listen to the developer and not be some troll QA guy just trying to break the game and make everyone feel bad.
Yeah, I do have to say it's a shame about the Apple TV stuttering, because when it's not stuttering, it generally does feel really, really responsive and good. Well, hopefully we'll see you upstairs. Yeah, I'm 100% going upstairs right after this. After I get some lunch. All right. Yeah, same. I definitely. Oh, I'm good. I got to do it though. This is my mission. Yeah, there we go. All right, Portal Scrolls, create checkpoints. All right, cool. Well, I mean, this is feels great so far. Is there anything else that you think I should get to here? I mean, there's like 7 levels to the demo, so like, you barely even looked at my game. What are you talking about? So yeah, basically we left it as an open-ended demo, so the only thing that's restricting is the battery life, so people can play as long as they want upstairs. Okay, excellent. Yeah. And are there any plans for any time frame we could talk about right now? Demos or anything? We're paralleling Path of Exile 2, so okay. Obviously, you know, Big Brother, so we can't really talk about sort of timings of release or anything like that until we're happy with like where that's at. So yeah. Okay. Basically, Path of Exile 2 will be first. Okay. Yeah. Excellent. Well, thank you for letting me play, and I had a lot of fun. I'm excited to see where it goes. Awesome. Thank you. All right. Well, yeah. Thank you everyone for watching and following along, and I'll be upstairs playing for anyone that's here at ExileCon. Thank you guys. Cool. Thanks. Cheguei no momento. Bom, Pog, Big Pog. Isso aí vai ser Pog. Teclado volta pra cá. Manda ver, Over, aproveita esse Red Hunter. Falta 3 semanas ainda, Tia Beth, pra liga acabar.
Acho que a decisão foi ganância, não. Eles querem, né, o dobro de supporter pack por ano. Mas o que eu falei, no início todo mundo vai tentar o PoE 2 por novidade. E aí vai ter um pessoal que vai falar, nossa, PoE 2 é bem melhor, não vou jogar nunca mais PoE. E vai ter um pessoal que fala, nossa, PoE 2 é um lixo, é muito lento. E eu vou ficar só no PoE 1. E eu acho que a interseção de player que vai jogar PoE 1 e PoE 2 vai ser pequena. Mas eu não tenho certeza não. Talvez dê boa pra eles. Talvez seja uma decisão inteligente que eles tomaram com base em muito estudo de marketing e tudo mais. Eu não sei, mas eles tinham falado que iam fusionar o jogo. Isso não é invenção, eles falaram publicamente que eles iam fusionar o jogo. O PoE 2 seria uma continuação do PoE 1. E os dois jogos iam coexistir no mesmo jogo, ia ser meio estranho. Talvez por isso que não deu certo. Moringa tá com problema no POB? É a primeira vez que eu vejo alguém falar que tem problema no POB. Nem sabia que tinha versão mobile do POB. What? What the fuck? O cara do POB é bravo mesmo. Agora esse é a stream que eu quero ver, cara. Essa é a stream que apague. A boa sorte. Eles estão ocupados no Exile com agora, Panda. Eu acho que ninguém vai responder pra você, não. Print, etc. A printa, velho. Printa o que eles pedirem pra você, cara. Tem gente trabalhando lá agora, what? Pra mim, a empresa toda está no Exile com. Estariam basicamente shutdown o escritório. Pelo visto, não. Coitado do estagiário que ficou pra trás, cara. Imagina, tá tendo Exile com, você tem que estar lá respondendo suporte, cara. Holy fuck. Eu estaria tiltadaço. Ah, imagino que sim. Eu tenho que ler ele, VGSS, pra ter certeza, mas imagino que sim. Ah, com certeza tem muita gente que perdeu asa. Eles tinham que ter botado um prazo maior, né? O prazo seria de 1h30, assim que assistir 1 hora. Tudo bem que aquilo, a partir de 6h30 já começou a contar. Eles podiam ter feito isso, ó, de 6h30, aí ia ficar, né? Se assistir 50% daquele tempo, tá lá. O que o Kaidzun falou, muito apertado, velho. Tem que assistir 1 hora de 1h30, muito apertado. Tem gente que não consegue, cara. Conseguiu asa portal? Maravilha. Deu certo. Tá lá, Moringa. E já decidiu a starter, Moringa? Tem 3 semanas pra acabar a liga. Bom que você decidir a starter, você já leva pra próxima liga. O que me deixou tranquilo é que como não veio conteúdo endgame, eu não preciso me preocupar em... Eu tava cogitando começar com a EA Balista de novo. Se tivesse boss novo endgame no jogo. Mas pelo visto só vai vir no final do ano. Então é bom que essa liga vai ser POG. E essa liga começando em agosto, ela vai terminar em 3 meses. É... Aí já é a liga do final do ano. A próxima liga, então, vai vir a novidade endgame, que é a liga de Natal, né? Normalmente na liga de Natal eles trazem mais novidades no endgame. Aí a POG. Aí deve ter um meta-shake. Eu já acho estranho de botarem isso nessa liga. Pera aí que depois eu explico o outro. Eu quero muito ver esse segmento agora. Hello, Exiles. I hope everyone is staying sane. I'm Kitten Cat Noodle, and I'll be interviewing Matt about the narrative of Path of Exile and Path of Exile 2. Nice. How's it going so far today? Oh, it has been fantastic. ExileCon is amazing. We've been looking forward to this for years at this point, and here we are, finally. Yeah, literally years in the making. 2019, you know, has anything changed since then? Oh, since 2019, absolutely. So people here back then played just Act 1, and Act 1 actually hasn't changed that much for this demo, but everything after is a completely different shape. So the first thing I did, they hired me basically to write the story for Path of Exile 2 and shape, you know, what we're doing, where we're going, why we're doing it. And when I landed, we had absolutely no idea, nothing in mind whatsoever. Like there was some talk, you know, of like all the characters from Poe 1 and bringing that back and building off that, but then
after a whole bunch of different ideas, like whole shapes. I wrote like maybe like 40 different documents that were all multiple pages of like, here's a full storyline for Path of Exile 2. And it would take me like a day or 2 days to figure out, and then be like, no, that's not right. I'm like, okay, fair enough. And we just keep going at it and keep iterating. And so when we had ExileCon 2019, we had one image for what might come, and then there was a whole bunch of question marks. We're like, Act 4, question mark. Act 5, question mark. You know, so that's definitely all been figured out now, and we have made so much more progress. So people here today are playing most or a big chunk of Acts 2, 3, and 4. And I'm so very happy with where they landed. It's going to be so difficult to decide what to play, or I'll just bully people to get out of line to play all of them. Go back, play all of them, because we're so proud of what we've done here. They're fantastic. Le And toco essa honestly, I raiva. got everything that I wanted, because there's always a struggle between mechanics and writing. I say, we need to get this story, and they're like, but the mechanics. And Depende do no, roupa. we actually managed to get both because we've had enough time to do that and fuse those two things together. That's awesome. That's really cool. So how much of PoE 2 are we going to be taking from PoE 1? Like, is it a continuation of our story, or is it so far, I guess it's 20 years in the future, is it so far that não era 3 anos? history? Fuck. Does anything our Exile does now? 20 anos. Estava errado, ou você estava Oh, certo. absolutely. So the whole Mais do world que is 15. shaped by those events, for sure. They are new people. Like, the 12 classes are new people, but the legacy of the Godslayer and the tremendous disasters of basically killing the beast and changing everything forever. And as we saw, the Countess speaking there in that trailer at the beginning. Oh, the Countess. Is that her name? I mean, that's just the general title. Okay. Yeah, So she spoke about how she's witnessed divine devastation, you know, the effect that the gods have had on Ray class as they've returned. And so the legacy over the last 20 years of Ho1 is framing everything that happens now. Yeah, no, that makes sense. I suppose messing with eldritch powers, fighting gods, it might have some level of consequence for future events. Absolutely. That checks out. So speaking of that, now that we know that we have a year about until Path of Exile 2 comes out, are the leagues that we are going to see related to or building up to what we're going to do in PoE 2? See, that's a difficult question to answer, but I can say from my perspective, so I've been working on Path of Exile 1 leagues and Path of Exile 2, was primarily Path of Exile 2. So at times we have had another writer. There was a Nick Colin who was here somewhere. There was a Nicola Treadwell as well for various points, and they were mainly on Path of Exile 1 leagues. But I would also help out. Like, I did Trial Master and Maven and stuff like that. And now it's just me, so I think anything that's in the league will absolutely be completely coherent with Path of Exile 2. Not that anything else wasn't, but this is definitely intentional in mind, giving you teasers, spoilers, like things to think about for the future. It's all really coming together really well. Yeah. So speaking of that, with the new league that's coming out, with all of the Karui, which I am so excited about. I've been dying to see Hinakora for I don't know how long. It's been kind of my piece that I'm looking for. You know, she's so powerful, so interesting. For one, are you excited about the league? Is that something you wrote for? Oh, absolutely, absolutely. Pronto, a chilena perdeu a asa, We infelizmente. just had like the craziest audio and recording schedule I've ever Tá na had. parte in de my lore, life eu tô over the prestando last atenção. month. We recorded over 20 characters. We had voice actors in every single day, sometimes multiple. Sometimes the same voice actor scheduled for like 7 p.m. at night and then 9 a.m. in the morning, and we're like, you can just sleep here if you want. Like, seriously, we're not even joking. Like, some of us are sleeping here. The ExileCon's in a week. Well, let's get this done. And 11 of those were for this league in the last week and a half. And so, yeah, there's all the different Karui chieftains and stuff like that. And every single one was just an absolute blast. All the voice actors were fantastic. They're all so very different. They're all so full of lore. And I think I mentioned to you earlier that because we were so rushed, the bosses didn't have time to review my script, so I got to write whatever I wanted. There's so much lore. Unfiltered Matt lore. I love it. Yeah, we'll see. We'll see how that goes. Oh my gosh. I am extremely excited to see that. What is, I don't know if I can ask this, what is one of your favorite leagues that you have worked on? Oh man, so many of them. So I joined the company right around Delve, and then the very next thing we did was Betrayal. Oh, yeah. I did a good half of those characters along with Nick Cullen, who wrote the other half. And I think you can tell
who wrote which ones, because there are some that are just like so fun, and those are his. And then there are ones that are just freaking weird, like It That Fled. That was me going, how do I do this? How do I write 9 characters in 3 months? And we just had an absolute blast with that. Love Betrayal for that. Love Heist, because we did the same thing there, where we just split up the characters and just took their personalities to the extremes. And it was so much fun. And the conversations they had were an example of one of the techniques where, like, we're developing techniques for Path of Exile 2 to sell, like, the story to Zoomies. You guys want to go fast? All right, you can go fast. And we'll find ways to tell the story that are okay with you. We're not going to make you sit still, listen to long monologues like the one I'm giving right now. But, I mean, yeah, Heist is one of the leagues that is so densely packed with lore. It's either things you can read or, characters having conversations while you're running around killing things quickly. So you're kind of accidentally absorbing story, I guess. Oh, absolutely. That's the best way to do it, I think, is never make them stand still. But my absolute all-time favorite has to be Synthesis for sure. Oh, yeah. So the story of this one... A próxima deve ser Big Pog, se não me engano. We're like the only people in the office. Olha a cara dela, tá Big Pog ali, velho. Vacation for everybody else. And he was like, hey, you want to throw around ideas for the league? Yeah. And we came up with like what I think is the absolute triumph, like a symphony of mechanics and story together. So yeah. good. And I am so excited for that. And I think we're going to get to see more of that from the mobile demo being played here today. Oh, really? If you go play that, more Synthesis? More something related to Synthesis. So the story. Okay. Yeah, the story of Path Mobile, if you check that out today, you'll find it's set 20 years in the past. That immediately gives us some... Visionários era o grande exemplar nessa época. Oh my gosh, I will have to go check that out. Ele estava vivo ainda explorando. I'm so excited for that one, because that lets us get into things that, we can't do if we're going into the future, but, starting 20 years in the past, there we go. I mean, there's so much stuff that you can delve into in the past. Pun intended. Yeah. Actually not intended, but I'll take credit for that. So you mentioned Zoomies. I think that is, in a way, the bane of any person who writes lore's existence. Not really. I mean, you want to cater to them, but how do you cater? Do you do more visual stuff? Do you include more green text? Well, that's a very interesting question, and it helps that at heart I'm a Zoomie, so I was speeding along, min-maxing, barely paying attention to the story when I got hired like 5 years ago. And I realized that we're going to have to develop better techniques for that. And so betrayal stuff, heist stuff, that all that came into that. So like more green text, more characters talking, more living characters. So one of the things, the Path of Exile 2 Gameplay 2 trailer, I think, where we Act 2, we're at the Ancient Gates, you can see that we meet Asala, the Sekima of the Ardura Caravan, in action. She's not in town before that. You just meet her, you fight alongside her. There's no time to sit and get giant monologues, and you're immediately swept up into the action. So most of Path of Exile 2 will probably be told that way. Okay. And I designed any standing and town dialogue for if you have a question, you can go ask someone more about that. And so there are some characters who have like Zarka, the storyteller in Act 2, has like 50 pages of dialogue at this point. She's been back 4 or 5 times for recordings, I think. And that's if you want to ask her questions, if you want to get a story told to you because she's a storyteller, well, there you go. But if you just want to blow past all that, go ahead. And I think they'll love this. The quests play out differently if you just zoom past stuff. Oh, really? Yeah, they do. Oh, there's actual consequences for, well, not consequences, but there's changes. Oh, the dialogue for sure is different. The quest states are different too. Like there is this, you'll see that where if you just blunder on ahead, you're like racing past, you don't talk to anyone, you just do stuff. The NPCs will be a bit bewildered and say things like, I don't know how you knew to do that, or like what you thought you were doing, but you got lucky. I love that. It's going to be so funny. It'll be completely different experiences, I'm sure, for somebody like me who's sitting there touching every rock that might have a word on it. Trying to cover everything the players could do, especially with 12 classes, and some of the classes being culturally relevant, like the Sorceress and the Mariketh and stuff like that. So they will definitely be spoken to differently too. And like that storyteller I mentioned, Zarka, if you blunder ahead and just start doing quests without talking to her, she'll actually like chide you and like scold you because you're a little child. Like, you don't know what you're doing, and you're just running around hitting things. Oh my gosh. So culturally relevant. I mean, we're going to Namakanui. That's at least one of the places that was named. And so we still have a Marauder. I'm sure there might be, in one of the new classes, there might be another Karui character. Yeah. And so is that what you mean, that they're going to go absolutely. and have history in the places that we've, like our Exile has history? Yeah, our character has history in some of these places, especially so Act 4, as they might be playing on the demo right now, is the map says Northern Namakanui. The Marauder and the alternate of the Marauder, the Warrior,
absolutely is regarded very differently there. Oh, wow. That's so cool. Yeah, it's a lot of fun. Yeah, that's really, really exciting. And it will be cool to have NPCs kind of joining us to allow us to have more movement and have more freedom in that, but still give you that information. Oh, summoning NPCs in changed everything. I was so happy that they would develop this tech for like to make the story flow better. Like when they saw in the gameplay demo there where Alva comes in and helps you and stuff like that, doing that as much as possible with the relevant portions of the game. Like if you have an NPC who you know is an expert on this stuff, like Alva's an expert on Val culture, of course they're going to have something to say. So instead of having to go back to town, let's just bring them in. So feel free to not answer, but Alva is there. Alva is there. She's in the Vol area. That's very interesting. Yeah. I want to ask if it's Doriani's Machinarium. Interesting that you noticed that choice of word use. I will say that we have had a lot of fun laughing about the use of Alva in Poe 2, because whenever anyone asks questions about her and how she's there, we're just like, it's a great big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. And don't worry about it. Have fun with it. That's literally her whole thing. I guess all the people who are like, Alva is the last to die, is this sort of a... Oh, hey. I think it's pretty clear she absolutely was, yeah. Wait, really? Yeah. Same voice actor, same model. I don't think that's a spoiler to give away. No, but also it was never confirmed, and I thought maybe if she was here in the future that, like, it wasn't, but... Oh, I didn't mean to confirm anything for you. Like, you don't have to believe me. You know, I'm just some guy saying stuff. So. Yeah, you're just some guy. Yeah. You wrote it, but you might be lying. Yeah, I could be lying. Yeah, let's go with that. Wow, that gives me a lot to think about. One of the things that I did want to ask about is now that we have some more time, we're getting the Karui League. Very excited to see Hinakora. Any chance Harbinger 2? Oh. That is a tough question because Harbinger is so weird. And so I think we'll come to that road when we come to it, because it's they've always been hesitant to revisit leagues. Yeah. But we can work around that. So we got Navali back in this league because it was convincingly different enough that no one's going to see that and say, hey, this is just Prophecy. I didn't like Prophecy. Yeah, we did that. Yeah. This is the same thing. Yeah. So Harbingers absolutely can come back if we find a way to use them that isn't literally Harbinger League. You know, someone will see this and think, okay, cool, I want to play this even if I didn't like Harbinger League because this is sufficiently different. But I think that's definitely a possibility. Okay. I really hope that they do, but I understand that, you don't want to just do... Oh, I absolutely adore Harbinger. Harbinger 2. Yeah, that's a whole different type of cryptic storytelling where like, I layer in the puzzle for you on purpose. Right. And Harbinger is like, I don't even know what they're saying. Oh, I went full detective hacker mode to figure that out. Well, other people had laid out some of the groundwork for figuring information out about the language with that. Absolutely one of the most fun puzzles or most detective work that was... I followed that whole saga. It was so much fun. And interestingly, we use there's a creative use of language in next patch too. So I think you'll have fun. Oh, really? Yeah. Some more decoding? Yeah, we already put it on screen, but nobody noticed. I did not notice. Dang it. Nice. Less decoding, but it's an interesting use of language. You'll see. Okay. I'll have to revisit this. So maybe no Harbinger 2 electric blue glue. But it is... Harbinger is one of those leagues that's very different in terms of, it's very, I don't want to say cosmic because that's more Maven, etc., but it's clearly inspired from things that aren't as grounded as some of the other experiences. What are some like outside inspirations for you when you're writing lore? Like outside of the game, is there anything that you... Oh, absolutely. I even like wrote this down ahead of time thinking a question like this would come up. So interestingly, the same things that inspired the art originally, like Berserk, games like Blasphemous, things like that. I also, I played those. Yeah. I grew up on things like the Twilight Zone, the Outer Limits, where like that kind of dark horror and sometimes sci-fi storytelling. And it's interesting that also applies to this because, sure, it's a fantasy world, but the human motivations are all still there. And so players and NPCs alike will all have motivations, and sometimes those motivations take them down very dark paths, and I'm very happy to go down those roads with them, and sometimes they just get a terrible fate. I think that's part of what makes the lore so fascinating is it's not really just
a narrative as in this is the point A, point B. It's all about understanding characters' motivations and how that has consequences in the world and how those consequences create motivations and situations. It's like this continuous building network and puzzle. And so whenever I see, you know, a certain person get mentioned, like maybe Viridi gets mentioned. Oh, absolutely. And then you're like, okay, what can we do with that? How does this have consequences? Thinking of muito bom, Solaris velho. and Lunaris information that, Posso assistir os melhores para tentar decifrar o lore, é muito bom, velho. O lore fragmentado. Mas tem que ser bem feito. Não é fácil fazer isso bem feito. Sister, or where she's from as well, who was interested in the Solarized Spear, and it's just like these continuous building snowballs of narrative. It is very... So that is fun. So I think you're going to love Poe 2 because we absolutely have taken that to a much more like definite and solid concrete level where every character you meet has a thing that they want, a thing that they are, you know, part of a culture they're from, and some of the NPCs do things. They don't just stand in town and wait for you to do your quest. Like, they're out there doing stuff, and sometimes they will actually act against you or do stupid things, get themselves killed, you know, that kind of thing. Wait, really? I mean, those are just examples. We'll see. But they're all so much more alive, and some characters actually go with you between acts. Oh, really? Yeah. Yeah. Like, I saw the Hoodin one is from Act 1 and then goes in Act 2. But there's, is there like... Well, you can see, I keep referencing the demo here. I gotta do the demo. I gotta do the demo. But so Alva is in Act 3 in the town, but then she's also there at the start of Act 4 in that town. Oh my gosh. So there's a whole lot of like, let's make this world alive. Let's make these characters do stuff. Yeah. And I'm so much happier with this. That's awesome. I absolutely can't wait to play the demo. I already really wanted to, but now I'm just basically going to jump out of it. I just keep referencing it because it's I can give that away because it's not spoilers because people have seen it. There's so much more. There's a whole grand storyline here, and I think it's important to mention too because people would often wonder is like this is much more grounded. We're restarting from zero. Right. You're waking back up on a beach with a driftwood club, as it's put, and all that cosmic stuff and all that stuff from Poe 1. Maybe we'll get there. Right now, we're telling this story. Yeah. Right. And so you're dealing with people. Sometimes the NPCs are stronger than you. And when you encounter them, like, you know, they have their own agenda. You can't stop then. And you're going to have to get stronger and come back later. You know, wow. Yeah, so like I was really inspired by Piety in Poe 1 where you run into her multiple times, for example. And so we have antagonists that you'll see, again, like also multiple times, That's all. I didn't have that in my questions, but I love Piety as an antagonist, right? She's not an enemy necessarily, but she's somebody who just taunts you and bothers you and shows up and has motivations that are basically counter to what you're trying to do. So we have some more antagonists. Yeah, and we have a lot of characters that are somewhere in the middle where they're not necessarily your enemy, but you're going to leave feeling like, what did we just do? Did we just help a bad guy? Tasuni, yes. Yeah. Oh, yeah, flashback to that for sure. Oh, and like referencing like the feather choice in Poe 1, we'll definitely never leave a choice like that just hanging. It will always have a real effect on the world. Yeah. If we do that, That's really cool. I mean, if you're skipping dialogue has consequences, then probably making choices like who's going to lead this entire civilization could have some consequences. Oh, man, and the skipping dialogue having consequences was such a catharsis for me. I love that. That's so sassy. If you don't talk to any of the NPCs the whole act and you just finish the whole thing without talking to them, they won't even know you. Yeah, they're like, I'm sorry, who are you? Like, Wait, you did what? This guy just charged in here, killed all these people, and ran off. Like, what was that about? Does anyone know what that was about? Oh, man. So I would be remiss to not ask. I remember in the very first trailer for PoE 2, one of the last shots is a boat. Oh, boats. I haven't seen anything about a boat since, but I gotta know. Is there gonna be a boat? There's absolutely gonna be a boat, and you can play it today. It's in the demo too? Yeah. Oh my gosh. Okay, well. Well, I mean, we've hardly had any time to get on those demos yet, but I know. Act 4, it's sitting pretty right there. Act 4, yeah. Boat. Write that down. Definitely got to play that one. And I've seen all the animations and stuff for that. It's absolutely fantastic. And I don't know if any of that's implemented now. Like, I think it's just area transitions because we want people to save time. Yeah, but, for sure. Oh, man, the boat is gorgeous. I know. I'm going to struggle so hard with doing the demo because I want to read everything, but I also want to see everything. And I don't know how to... Panda, nice. Oh, man. Yeah, I do recommend reading because there's so much there for you already. Because I knew that the lore scholar type people would be playing.
Absolutely. They're going to have to pry me off of the demo at some point. They'll be like, man. Oh, come on. Someone let her just play again. Yeah, I'll be like, do you know who I am? Just pull that one. Oh, no, I'm super excited. And I'm super excited for the league. So are we going to get a wrap-up to all of the Maven and everything? Since we are starting fresh with PoE 1, we're going to get a... That is an open-ended question, but I'm intent on that. And so far, they've been really good for giving me techniques, narratives, and decisions like to tell that story. And I think from working with Jonathan, it was one of the best bosses I've ever had, I think. Awesome. He also cares about story. He makes sure, like, we actually sit down, we plan out every single detail. We say, like, all right, what are the character motivations here? Are the player motivations matching what the player's going to do? You know, the NPC motivations? And I have to think that we'll absolutely give closure to that storyline, especially since it's being maintained alongside. We'll still be doing patches and stuff like that. Yeah, for sure. Well, I'm excited to see how that concludes and how that affects what we're doing in PoE 2. And I need to go play that demo, like, right absolutely. now. And then go tell everyone online. Yes. Awesome. Well, thank you so much for joining us, and stay sane. Yeah. Ah, Pog, velho. Melhor parte do dia. Gambalho. O meu problema é esse. Minha intenção no início era jogar o PoE 2 tendo todo o diálogo, que foi como eu fiz com o PoE 1 na primeira vez, o primeiro playthrough. Eu ouvi todos os diálogos de todos os NPCs. Mas se eu fazer isso em live, o pessoal vai me esganar, velho. Então eu tô em dúvida. Eu não sei se eu faço isso no segundo playthrough, talvez. O primeiro é o Rush, né? Só pra chegar no endgame, aproveitar mais o jogo. E o segundo eu faço isso. Mas maravilha, Panda. Parabéns. Viu? Conseguiu pegar asa. Maravilha. O que a gente tem agora? Até esqueci. Deixa eu ver aqui. Ah, showcase do Play. Tá. Tomara que seja tudo. Atum ou 2? E Moringa, eu não sei o que te recomendar, cara. Você já tentou todas as starters que eu conheço, cara? Faz aquela lista pra mim de todas as starters que você já testou. E aí, se não tiver alguma na lista que eu consiga pensar, eu te passo. É a melhor entrevista, Gambale. Big Pog. Nó, agora que eu vi. Que porra é essa, cara? What the fuck? É ali onde eles estão sentados, né? Eu não tinha visto a cabeça gigante, né? Eu sabia que aquilo era um pedaço de corpo. Vou montar aqui e te mando o print. Valeu o dia 100%. Pog, Gambale. Porque aquilo, o PoE 1 tem um lore muito bom, eles fizeram um jogo às pressas, né? O lore não era a prioridade deles. Mas ao mesmo tempo, eles sabiam que não podiam fazer um jogo sem história. Então a história é boa, mas a história foi rushada. E aí eles cresceram em cima da história conforme o tempo foi passando. Assim, e Inocência vieram depois, né? A ideia deles é, a gente tem essa gema, de onde é que vem essa gema, porque que, né? Dominus já existia, It, tudo mais. A ideia de ter um continente devastado. Mas depois que a história realmente foi consolidada e construída em volta deles. Como o PoE 2 teve um ciclo de desenvolvimento completamente diferente, eu esperava isso. Que porra é essa, velho? Será que isso é um boss? Tem que ser algo relevante, velho. Mas Pog, velho. Big Pog. Quero muito ver. E há 20 anos na frente mesmo. Achei que ia ser 3 anos na frente. Então é 20 anos na frente. Agora, como é que eles vão conseguir fazer uma liga simultânea pros dois sem foder a história? Esse é o maior problema deles, velho. E Pog pelo lore da próxima liga também, velho. Finalmente a deusa dos mortos do Karui apareceu, velho. Isso é bom também, porque eles estão trazendo pro PoE, né, coisas que há muitos e muitos anos eram completamente conhecidas, que nem Calandra. Quem era Calandra, velho? Ninguém sabia nada de Calandra. Só que o mirror dela era bolado, mas fora isso, nada. Por isso que eu tava hypado demais pra Liga da Calandra. A Furry pássaro. Ah, tá lá. Viu, nice, Panda. Teve um final feliz. Estagiário deu uma liga. Parabéns, velho. Também 98% não pegar é triste. E Laiana, sinto muito, não deu pra você pegar. Laiana tá aí ainda? Já foi estudar? Já foi dormir? Mas eu gostei do review, velho. Big Pog. Quero ver o que tem amanhã também. Isso aqui deve ser engraçado pra fechar o dia.
que a gente tem amanhã. Ah não, isso aqui é replay. Streamer Roundtable. Geze, Greenho, Velner e DS Lily. Isso aqui vai ser bom também. 7 horas. Então eu vou começar a live amanhã também, por volta de 6h30. 6 horas, na verdade. 6 horas eu começo, né? Por volta de 6 horas. E aí dá pra pegar a cobertura inteira de novo. Criparian jogando. Sound design. Animation interview. É, o mais pog já foi, velho. Ele termina amanhã, né? São 2 dias só. Eu pensei que ia ser 3 dias, não. São só 2 dias. Então amanhã já é o último dia. De boa. Beleza, Fabão. Obrigado aí pela presença. Vai esquentando a cama aqui, daqui a pouco eu vou lá, Fabão. É. Ladies and gentlemen, welcome back to ExileCon 2023 and the streamer stage. We are going to be playing some Act 4 in Path of Exile 2. Act 4 Many of you probably know me from my blind playthrough of Path of Exile, where we went in and see if we could figure out this game that needs a degree in order to play it without knowing anything at all. And I have been here all day and have yet to actually touch Path of Exile 2, but this has come with a number of warnings. Apparently, I am going to get destroyed. I must use my dodge roll. I must use all the abilities that I have. Burgão e cachaça, meu Deus, essas aqui aí, bem. Through whatever nightmare I'm about to face. I've been told the difficulty is super, super high. So we're going to be playing Warrior because hopefully there's boa noite, Fabão. in here. Grande abraço. Tudo de bom. We'll see what we can get. So Aí, Gambale já tá na cama, hein? Ó. And hopefully I'm not going to die as much as Zizran, because I believe he got É, boa, Panda. So, we're dodge rolling. I have some abilities already. Let's have a look-see. Armor Breaker. So the combos, one of the big things I saw from the keynote that I was really excited about was the combinations of spells and how they work to... Sua esposa preparou um hambúrguer pra você sem avisar. Ganhou o dia, Panda. Attack with a forceful blow, knocking enemies back and weakening their armor. So we get an armor debuff. Olá, Marilene. Okay, requires a mace. We've got that over there. É. The rolling slam. Slam the ground to stun enemies and knock them away. Manda ver, Fabão. Boa noite, bom descanso. And perform a devastating second slam. That sounds awesome. What do we got here? The supercharged slam. Channel to charge up a heavy swing, drawing earth from the ground to enlarge my mace. Juicy. Release to slam the ground, dealing damage in an area around the impact, followed by aftershock. Ele mandou a foto também, Bag. Okay. Ele mandou a foto da progressão que ele estava. Taunting nearby enemies to attack the user and exerting subsequent attacks. Combust is triggered when affected enemies die. Ooh. Well, that sounds good. And we do get leap. Fantastic. Jump into the air. Leap slam. Então tem skill de movimentação, velho. Além das skills de movimentação, você vai ter o dodge. Mas vai ser hilário com Flame Dash. Por que você usaria o dodge, né, cara? Eu acho que talvez não tenha algumas delas ou estejam alteradas. Porque não faz sentido, certo? And Herald of Ash, so we do get a buff. Grants a buff providing attacks fire damage based on your damage. While you have this buff, enemies near those you sufficiently overkill with attacks will be burned, taking fire damage over time based on the overkill damage. The burn inflicted by the skill can only be affected by modifiers to damage over time. Perfect. Alright, let's get dodging. Oh, look, it's me. Oh, fantastic. Hi, Elva. Ah, King's March. It's been months since I had a bath. Deixa eu botar outra tela aqui. Oh, Alva's You'll want filthy. to sell your share of these vile artifacts first. Talk to Rog here. He's our buyer. I'll have to attend to a few things. Yeah, get a wash. But don't worry. We'll see each other again when the time comes. Fair enough. Where's my boy Rog? Are we going to do some gamba? I kind of want to talk to the preacher. Friend, I have urgent news for you. Time is short, and the unmaking of the world is nigh. Are these going to give us side quests? Listen to what I have to say. Lightning Arrow, Moringa. Tenta Lightning Arrow. Go on then. Alright, ignored. Shunned.
All right, Rog's in here. Welcome. I can already see the difference graphically. Hello there. Hello I'm there. Rog, the local trade guild contact for Kings. All right, geezer. I'll take this haul off your hands and set up an account for you. This looks like quite the pile of treasure. It should be more than enough to hire a ship. The only captain available is Tá não, new velho. to the job, but I know her. Her name's Makoru. She'll get you where you need to go. Sounds like a deal. Sounds like hiring a ship. Ah, tá sim, perdão. É, não sei, Moringa. The only captain available is new to the job, but I know her. Okay. Eu ia falar Seismic Trap, mas Seismic Trap foi de hip. Have a charter. Now, let's see about that ship. Não tem ideia, Moringa. Well, oh, it just refills our stuff. Excellent. I want a leap slam in town, and they're not going to let me do it. Oh, look at this. This is a juicy boat. 21 starter que você testou e não gostou, é. Aí fica difícil. Poison Concussion, é, mataram ela também. Também foi de hip. Perfect. Boat me. Ooh, map. Ah, I get to pick. So there's a prison, Shrike Island, Isle of Kin, Journey's End, Kedge Bay, Nagatoto Island, Tropical Paradise. Let's go to Journey's End. Let's go there. That sounds good. If we're gonna die, we might as well die at Journey's End. Lógica dele não tá errado. I've got to say, like, as somebody who is relatively new to PoE, I've been playing for like a year, you know, playing seasonally. Having a fresh start has been one of the most exciting things, to be there at the launch, because I missed the first PoE launch. I was there when it came out, but I was so entrenched in the current games that I was playing that I didn't really... Lost. No, let's set our weapon on fire. We need our buffs on. That I kind of skipped by it, and then when it came time to play, there was so many years of content out and all that kind of stuff that I was like lost a little O bit. gráfico tá muito foda. Ooh. Oh, that's good. Right, I'm practicing my dodge roll a bit. I'm not ready. Oh, the double slam is really good, actually. Oh, I like that. Boink. Strange we're picking up gold. I wonder if that's a temporary currency, if they're going to do some smoothing. Hello. Get smacked, lad. Okay, not bad, not bad. I love how meaty melee feels. I know everyone's like always... It's like anti-melee a little bit over room. Cada ato tem um boneco, BR Gamer. Esse é o boneco do ato 4. Que aí você testa 4 builds e 4 atos ao mesmo tempo. Oh, these birds are bad. Bad birds. Oh god, I've drained my mana so hard. Okay, need to keep an eye on that a little bit. Actual loot, I have not checked what I've got. I can't equip that anyway. Alright, I've got a magic ball. Flame of the Forge. Beautiful. Fala aí, Gago, tranquilidades? Como é que você tá? Yeah, that's where you don't... Okay, so the telegraphing is actually really good. I heard some people say E aí, gostou das novidades? but maybe it's because a lot of the PoE 1 stuff is so fast and you kind of just murder everything on the screen. I see the telegraphing. Só que ele jogou em outro mapa. Needs to be way more accurate with this. Yeah, so you can see that light up when it's doing it. That's cool. Big mana for a big guy. Like it. Oh. Oh, we're getting smacked. Okay, we got actual enemies. Roll out the way of that. Let's get rid of big boy, eh? Give it the old slammer jammer. Fui dormir e fiquei triste. Meu Deus, Gago. What's down here? I wonder if I can... É, o anão não gostou também não. O anão ficou preocupado com isso. Oh, it's got a big range on it. Fair enough. O minha é de boa, cara. Não é a pior coisa, não. Eu fiquei POG. POG com novidade. Bom que a gente não vai perder o POG que a gente conhece. Porque se fusionassem os jogos, o POG não ia ser mais o mesmo. Se não fusionarem os jogos... Então a gente vai ter 2 jogos bolados. E esse, o 2 tá parecido, né? É o FF Souls, né? Ou Souls of Exile. Okay, he tracks you for a bit as well. Let's keep an eye on that. Now we've got 2 of these bad boys rolling behind. Vou ficar jogando os 2, provavelmente. Eu vou ser um dos players que vai jogar os 2. Muito provavelmente. Ah, não, Duba. Primeira vez. Tá aparecendo com o diabo? Não, não tinha falado até agora.
Só que o Diablo melhorado, né? Um Diablo bem feito. Um Diablo bolado. As we bump into a rare. He just backhanded me. Talvez seja o primeiro Gaguchila. Mas se der feio, eles vão fusionar os jogos, com certeza. Foi o que eu falei. O termômetro é o dinheiro. Se eles estiverem ganhando muito dinheiro, eles não ligam. Se eles não estiverem ganhando muito dinheiro, eles ligam. Aí eles vão fazer algo. E esse é... o Life Gen, velho. O Life Gen dele, velho. Inderaura e o que mais? Random Mark. Vamos lá. Tá ferrado. Eu falei, não é possível. Você tá com tão pouco dano que você não consegue nem matar uma criatura rara. Eu falei, tá muito fraco esses bonecos. Lost Ark. Eu vi um pessoal falando que Lost Ark é melhor. No chat, né? Quando eu diminui a tela aqui. Need to deactivate this. Yeah, it's just sucking too much of our mana. Oh. Okay, this guy's not leaving me alone. Vai ganhar porque são 8 ligas por ano, Gaguchila. São 8 supporter packs por ano. E vai ter um pessoal que vai comprar dos dois. Foi maior que D4, não, mas isso já era. Sempre foi e sempre será, velho. D4 é meme. Looks like our little melee attack gives us... I don't think we're gonna kill this guy. Let's go over here. How much does this take? 20 mana for just armor breaker. Okay. É, tá muito fraco. Os bonecos que eles botaram estão muito fracos. Eles queriam de propósito pra poder mostrar as habilidades dele, mas aí é meme também. Parece o Poi 2. É, o Poi 2, se ele for mal feito, o Diablo 4 tá lá. Fizeram um Poi 2 de merda. Diablo 4. Oh, that is not making damn. Flame of the Forge. No, I didn't want to do that. Have a little drinky drink. A diferença é que isso aqui eu já tenho, né? Todas as minhas saves e minhas skins vão pra ele de graça. Steady, steady. O Diablo 4, além de ser ruim, você paga 350 reais. Vão ser 2 jogos, Panda. A não ser que eles mudem de ideia de novo, mas a princípio vão ser 2 jogos. Vai dividir a base de player, com certeza. Não tem como não. Ninguém vai aguentar jogar, né? Com 1 ou 2 direto. Quer dizer, poucas pessoas vão aguentar. Ah, uma trailer. Coming through. Oh, roll. Okay, we might have got into a bad situation here. Oh, okay, we're gonna be fine. This is fine. This is all fine. Switch that off for a sec. Okay, I'm not surprised. I am not surprised. Tá lógico, durou mais do que o match. I am absolutely not surprised. Can I have my mana back? Okay, good. É, parece um jogo da Blizzard. Caso fosse a Blizzard antiga, aí realmente parece. Aquela Blizzard fez o Diablo 1 e Diablo 2, parece ser um jogo que eles fariam. Que era quando a Blizzard era boa. Mas é o que falaram também, agora o PoE 1 vai concorrer com o PoE 2 e com a Blizzard, com o Diablo 4. Cara, o Diablinho 1 e 2 são maravilhosos. A época da Blizzard lendária realmente faria um jogo nesse calibre. Quero ver sem vídeo de cutscene, velho. Isso também seria POG. Acho que eles estão guardando tudo pro beta. Beta também só daqui a um ano, Duba. Exatamente, Gago. Agora são 2 PHDs. É, não, o hype do Diablo 4 foi muito bom. É, exatamente. Eles vão aparecer um... Eles estão na ExileCon, cara. O pessoal que fez o Diablo 1 e o Diablo 2 estão na ExileCon. Lá eles são respeitados já. É, eu acho que faltou isso também, Duba. Eu concordo com você. Eu queria ver um endgame. Mas acho que não tem nem pronto, Duba. Por isso que eles não fizeram.
Mas seria importante pra gente ver o endgame no fast pace, com uma build com dano decente. Aí o hype ia ser real, velho. Imagina ver isso acelerado com dano, se limpando o mapa, bolado também. Porque os bosses estão muito bons. É. Eu gostei do que eu vi, Duba, mas é muito pouco. Eu esperava um full review do PoE 2 sem falar nada da liga do PoE. Não foi o que tivemos um gameplay do Exile 2 e o review da liga. Eu esperava mais coisa. É. Eu gostei muito dos bosses e gostei que ele tá parecido, né? Pegou elementos do Diablo do Diablo. Pegou elementos do Dark Souls aqui. É, a próxima liga é POG, Duba. Próxima liga é POG. Deve ter um review no YouTube. Cabelo, exatamente. Tem cabelo na próxima liga, Duba. Próxima liga. Voltou a Sanctum também. Se bem que você não liga pra Sanctum. Eu tô em muito POG por causa do lore também. Pelo visto, o lore do PoE 2 vai ser bem melhor. Sanctum 2 pra mim é a melhor novidade da próxima liga. Mesmo se ela flopar, tem Sanctum, então já tá valendo. E 16 novas Keystones, Duba. Keystone é... Eu tô tiltado, cara. É, a Duba tá tiltada com Sanctum. Exatamente. Próxima liga já vale pra mim só por causa do Sanctum, mas eu acho que a mecânica vai estar boa também. Sanctum que é aquilo, é skill based e dá muito dinheiro. Então é big pog. Dá pra fazer muito dinheiro no Sanctum. Ia fazer mais dinheiros com Sanctum. Muito dinheiro. Teve gente que pegou 2.000 lá no Sanctum, mas aí veja bem também. Muito fácil sair com 4 Divine, umas 120 caos. Os 80 stack de deck. É um auto-chess, Duba. Sabe aquele auto-chess que tem no TFT do LoL? É um auto-chess, só que você luta junto com as suas peças de tabuleiro. E muita recompensa, velho. Vê o review, Duba. Deve ter o review da liga no YouTube. Vê o review, vê se acha POG ou não. Eu não sei se vai vingar ou não. Parece ser interessante, mas até então... GGG é muito boa em bolar hype, né? Eu tava hypado pra Calandra. Calandra foi meme. Eu acho que vale, Duba, mas eu não tenho certeza. Eu acho que vale. Eu acho que vai ser POG. Lore-wise vai ser POG e recompensa também vai ser POG também. Pareceu muito interessante. Você gosta do TFT do LoL? Manda ver. Então provavelmente você vai gostar, velho. É um TFT que você joga junto com as suas peças de tabuleiro. Você não vai só organizar elas no mapa, você vai entrar no tabuleiro e vai jogar junto com elas. Então é POG, eu diria que é POG. Então, se você gosta, você vai curtir, velho. É, exatamente, BR Game. Bota um Aura Bot e um Carry ali, você limpa, você trivializa a mecânica inteira. É o que eu falei também, o pessoal vai fazer uma build pra trivializar o evento. As recompensas estão muito boas também. É, mas essa coisa, Gago. As ligas vão se intercalar, então de 2 em 2 meses vai ter liga nova no PoE 1 PoE 2. Vai jogar 2 meses uma liga, vai ir pro PoE 2, vai jogar 2 meses a liga do PoE 2, vai ir pro PoE 1. E se a liga de um dos dois flopar, você volta pro outro, velho. É, próxima liga é liga de stuff. Essa entrevista deve ser boa também. Esse pra fechar no Shiwaki Mechanics of FFSI. Mas vamos ver como é que vai ficar. Não, que eu conheço não, Moringa. Dá pra fazer a Poison com Cosmos ainda, mas ela não vai ser tão forte como ela já foi no passado. Quero saber do meu mirror.
Eu falei, a mecânica pode flopar ainda, Luba. A gente tem que testar, Luba, velho. Luba. I feel like I'm in a boss fight. Extra cold and exposure. Okay, stay behind these. Okay, he's... Okay, yeah. Como que o Gago vai jogar? Boa pergunta. Isso que eu tô em dúvida, como é que você pega Ascendance no Power 2? Aí é hip, Gago. Sem lábio, sem 5A. Lábio eu acho que vai ter, cara. Eu duvido que não tenha lábio. We totally died doing it. Pulled a little bit too many, that's for sure. Let's have a quick look at a different area then. Well, I've got a few minutes to spend with you guys. Deixa eu aproveitar, peraí que eu já volto, pessoal. Vou só beber uma água. Aproveitar que essa última entrevista eu vou querer ver também, que essa vai ser Big Pog. Vou chorar, mano. É, o Toy para também, velho. Pra mim, pô, pegaram Dark Souls que eu adoro e botaram no Poi. Pra mim é... Não vejo a hora de jogar, velho. A pior parte de você jogar outro game, meu Deus, Gago. Vai ter lab lá, cara. Eu ponho fé que vai ter lab lá, Gago. Ou vai ter alguma coisa equivalente ao lab lá, fica tranquilo. Vai ter alguma coisa nova que você vai se achar, Gago. Não fique preocupado. Pera aí que eu já volto, pessoal. Rapidão. 1 minuto. Okay, second wind support. Sportsman's cooldown is going to make extra uses of that cooldown. That's with the Infernal Cry. Good. And with Sunder, I've got Jagged Ground, which comes with Sunder. You know, which I'm not using a lot of, but honestly, I'm a little scared about running out of mana usage, which is the way it's got to be sometimes. Whoa, we're getting spiced up here. We got a breather, trying to be a little bit more conservative, but this game does not want me to do that. Help! Okay, slam. There we go. Okay. Pulling a few too many mobs gets risky real quick, bros. Alright. Let's get some combustion going for some explosions. Okay, watch the slam. Tough. I see what people have been saying about the toughness. 100%. This is like going back to the start again, which is, for many of us, I think it's going to be a treat. An absolute treat. Let's roll behind this guy. Oh, didn't want to double slam that. That's not the plan. Top me up. Oh. One thing is the last minute roll works really nicely as well. Go on, give it up, pal. Should we try and fight the rare again? I think we risk it. I really do. Yeah, focus on... Oh, okay. It's already got too scary. Big slam. I won't die. There we go. Okay, it worked. That's a real risk reward with pulling that off. Oh no, I'm stuck in a corner. Help! The leap did not save me then. Extra. You guys are in for a nightmare. An absolute nightmare when you get here. Oh man. I was talking to the guys who've been playing for like 45 minutes over on the other stages, and they were like, no, I did not get like anywhere near the boss. It was not happening at all. I think my favorite skill I've been messing here though is the rolling slam. Like comboing that with some combust on top of it has been great. We might need a shield. We very well might need a shield. We might need to make an investment. Oh man. Holy cow. Well, I knew we were going to get rolled, but I didn't think we were going to get rolled this hard. Should be more ready with the leap. Oh, that is satisfying though. That is super satisfying. Let's try and combo it with this big slam. Yep. Oh, that feels good. That feels so good. I mean, it's a channeled effect, but when you drop that bomb...
feel better adding another mana to what I'm doing, I'll tell you that. That is much, much better. Vamos lá, pessoal. De volta. Mix in the combust, that works juicy as well. Come, hey, where are you going, pal? Come back. The triple combo. One thing's for sure, I'm getting very good at knowing where to Gago go. tem que o killer. Eu ponho fé, We velho. fight the giant version, so we're going to be in really good shape. Você não gostou, Lexus? But I've just been given the nod. That is going to be the end of our time playing, but I'm going to be able to play Só grande comentário pra quem tá gostando da gameplay. Os personagens estão fracos. Eles estão bem mais fracos do que eles realisticamente vão estar. Realmente o dano é inexistente. Em nenhuma das builds, velho. Estão com muito pouco dano. Eu imagino que eles realmente iriam diminuir o pack size e aumentar, né, o HP e a treta das criaturas para ter mais jogo no jogo. Porém, eles estão fracos. Souls of Exile, é. Eu gostei bastante, porém... É, Skin Effect vai dar uma liga também. Não, meia hora. Oh, já começou? É, isso vai ser engraçado, velho. Wacky. Hey everyone, welcome to the Wacky Path of Exile 1 Mechanics Q&A. So, the goal with this talk is that we will cover the crazy Path of Exile 1 mechanics that you've always wanted to know about. We have a cast of Path of Exile 1 developers here, including Mark, our programmer, who knows the game backwards. You'll know him from the Reddit and forum replies. He knows every aspect of every mechanical thing. He is armed here with a full copy of the game's source code, our development tools, and a client with cheats enabled. And this means you can Obrigado pelo follow, like Tecrafiel. Tudo bem? 500 extra arrows, for example, and he'll theoretically whip that up for you, and we'll see. Tem close de beta dia 7 de junho do ano que vem. If you want to know something really obscure about a build, he can theoretically answer it. We'll see if we can stump him. Não, tem essa convenção de 3 em 3 anos, mais ou menos, Falzeiro. Neon, of course, he's basically supervising anything game development. Tenho não, Moringa. He's been primarily working on Path of Exile 2, but we run every single Path of Exile 1 thing by him, and that means that he can help with executive decisions. If we have to decide Path of Exile 1 expansions on the spot today, we can get it approved. We also have Andrew, who's been leading up design on Path of Exile 1 for the last few years. He's solely responsible for entire leagues you've played in many cases from a design point of view. Like, he just single-handedly did basically all of Sanctum design, for example. And so he can help answer questions about any things that relate to the future of Path of Exile 1. I'm not wanting really to spend an hour answering questions about the split between the two. Teu Rafael, a Liga do Poe 2, close de beta começa dia 7 de junho de 2024, ano que vem. 7 de junho do ano que vem. We have a QR code you can scan, which will enable you to submit questions to the list that I have here. 11 meses. And I will skip past the ones asking about my head and then ask the questions of the people. So, picking one off the bat, I'm being asked, what does it look like with magma orbs with return projectiles? That's referring to the new support game. So we can come up with better questions on this, of course, but it's a good one for Mark to start putting together for us. Now, he has a button there to switch it across so we can see what's going on his computer. He'll only do this once he's finished the setup so that you don't see all the internal developer tools. So let's have a look at the questions to see if there are any other bits and pieces that we can answer in the meantime. Did the development team foresee the development of Wardloop before it was developed by the players? Not personally. Same answer. Like, there are some builds that we foresee that are weird and wacky that seem unintentional, but we did think about them beforehand. But Wardloop wasn't one of them, I don't think. Yeah, we try to put the pieces out there so you can combine them in crazy ways. So making something like Ward is so that people can do crazy stuff, but we didn't predict that one. The next question is,
with all of the improvements being created for Path of Exile 2, will PoE 1 receive some of the changes like new models and animations? Now, I'm speaking for a lot of people here when I say this, but there are many things in Path of Exile 2 that can easily be ported to Path of Exile 1, right? Ooh. It's entirely possible that we make a PoE 2 league that's so good we can just slap it right into Path of Exile 1 without modifications. There are many monsters that we could reuse in places. There is a lot of cross-compatibility between the games because they run the same engine. However, new models and animations are probably the one thing that Path of Exile 1 is not going to get. Mark, how do you feel about this? Only probably true for the character classes, which I know is probably the more important thing. But they've been receiving monsters, like we've been backporting, sideporting, whatever you want to call it, the monsters and boss assets, right? The animations, the rigs, and VFX from bosses and monsters to PoE 1 for quite some time. Like a lot of what you see in like for example, the bosses in Sanctum. Like Lycia, there was the 2 big stone sentinels, the kind of gargoyle stone one. Those are all from PoE 2 and have been reused in PoE 1 context. So in that regard, yes. The characters, that's a much, much, much more difficult thing to achieve. That is like borderline impossible. Tradução simultânea é difícil, Alexis. Do that demo now? We're ready. Oh. So we were asked about having firing 500 projectiles there. I predict we're going to be on 1 FPS for a while here. Oh, no. that didn't seem very interesting. We'll just get a level 20 chain on there as well. And I know it wasn't hitting anything. How many attacks per second can you do? Sorry. Well, I predicted 1 FPS, but that seemed to be handled real well. So we have a rule. We're chugging a bit. When you see these dummies, you do not ask for target dummy micros, please. Right, that's what that looks like. What about some increased attack speed? Ooh, I think or just like another 20 chains. We're just going to get the client to crash off the bat here. Yeah. This happened last time. Oh. Que PC, velho. All right, well, while you recover from that. Okay, so a question here is, are there any development cheats or tools that have inspired items or gameplay? Is there any time where we've come up with something in a situation like this where we thought we want the game to freeze? Are there any development tools that inspired something for gameplay? Or anything we've done with cheats that have inspired certain gameplay? Done with cheats. The development process usually doesn't start with the cheats. We start the development and we figure out which cheats we need to make the league easy to test and develop. There's some examples. Depois explico quando. They're pretty hard to justify, but I've seen, for example, like monster skills when then cranked up to have multiple projectiles or way more cast speed, that they become viable looking player skills, that you kind of get a little bit of that going backwards. I definitely see, and there are certain situations where even the other way around, where you have like a player using a certain skill, and then if you add enough, again, cast speed or just like overdo it, and then all of a sudden you use it and it's like, whoa, that looked like an epic boss ability. And then you go and make a boss skill out of it. We've had situations like that for sure. But it doesn't come up too frequently, I'd say. Those are the only examples that come to mind. I'll add to that, a lot of the original Val skills, there was a lot of prototyping with just, let's add a bunch of stats to the regular skill and see how it goes. Like Val Arc, we just took Arc and we put a lot of chains on it. We took the Fireball and we said, what if it did a lot? So that was one area where a lot of like early prototyping happened with, let's just cheat it up to huge numbers and see if it's fun. We did a bunch of that recently as well, actually. Like if you look at Val Molten Strike, for example, that is just normal Molten Strike turned up to have a ton of chains and a ton of projectiles and just
Molten Strike going ham. There are a lot of questions here. Hopefully not too many about your There head. are a lot of questions here. The more you scroll, the more nervous we get because it means you're skipping a lot. Oh, I'm reading so many questions. All right, so what's the most broken build that we've uncovered internally? Or is there something broken we've uncovered internally that we can get marked to demo? When you say broken, are you sort of mean from a balance point of view, or it was like it destroys the servers and it's... I mean, in some ways they're the same thing. There's certainly a line between destroying the servers and having a great time that we need to find here. There have definitely been uniques designed where I've had to go to the design team and say, please clarify exactly how this works. And they've said what I thought they meant, and I've said, that will cause an infinite loop with this existing content, or that will make the players immortal in combination with this existing thing. But I can't demonstrate those because those ones don't make it into the game. So, feel free to interrupt if you have another answer for this, but I'll go to the next question. So, a user asks, why does attack damage conversion work in a cascade manner and damage taken as doesn't? Well, one, those are two very different things. All conversion works in that cascading manner. That's happened from very early in Path of Exile 1 development. When we first released the trio of the elemental attacks, which was Infernal Blow, Lightning Strike, and Glacial Hammer, we introduced the conversion mechanic, because of course all the weapons in Path of Exile 1 deal just physical damage, and we wanted to convert some of it to other types. And initially, we didn't have any of the fancy rules for it. It was just, for this skill, it takes your base physical damage and says, no, this stuff is cold. And players did not like that because they took passive tree bonuses, which increased their physical damage with those weapons, and then half of their damage was no longer getting those bonuses, and obviously that was bad. And we discussed internally the obvious problems with having, well, we'll let all of the physical damage increases apply first, and then do the conversion, and then let the cold damage increases apply. And that didn't fly because it makes all of our nice additive things, which are safe to give out in those numbers, multiplicative with each other, and that's bad. It also didn't fly to only convert after modifiers, because if you're playing the cold skill or the lightning skill, you want to benefit from benefits to that elemental damage. Like, that's the cool part. And so what we eventually brainstormed solutions to this, and what we came up with is that we apply the conversion first, but the damage type has a memory, so to speak, of the type it was in the past, so that when you convert your physical damage to cold with Glacial Hammer, you get your cold increases and your physical increases applying to it, but they apply together simultaneously, and if they're additive increases, they stay additive. And as we expanded the conversion system, those things were always true for each step of conversion, and so at some point, I could not put a patch number on this, it all flows together after half a decade. We had to come up with an ordering to this because we couldn't allow a loop. If you can convert physical to fire, to cold, to lightning, to physical again, then it doesn't stop, and that turns out to be bad for the numbers. And so Eterna conversa, nunca pensei nisso, velho, what the we picked fuck. an ordering which made sense to us for the things we wanted to do at the time, and that allowed us to say that we can apply the conversions in a sequence and let all of the modifiers apply, so no one misses out on the modifiers they wanted for their damage. Eu nem sabia que isso existia, what the fuck. Converter todo o code pra física ou depois física pra code e fica eterno. As a PoE1 designer, I know very little about the internal workings of PoE2 development. So do we know what we're doing for damage conversion in PoE2? Não, why não? He does. Interessante. That is changing in PoE2. So Path of Exile 2 has had a lot of things re-examined and redesigned, and basically what we've done in Path of Exile 2 is going right back to that very first version of conversion. You can
if you convert it to cold, it's not physical anymore. It doesn't get the physical modifiers. And the main difference there is the bonuses to weapon types and things on the tree are not nearly as physical specific as they were in early PoE 1. So that isn't as much of a problem. That system is still potentially subject to change, but it's in the demo you can play now. There are conversion skills there, and that is how they work. So I'm sure some very numbers-focused people out there have already worked that out by carefully examining the character screen in the demo. And I guess to circle around to the other half of the initial question, the reason the damage taken as system is different is the entire point of that system isn't to get bonuses to things, it's to prevent a weakness. You want to take your fire damage as cold because your fire resistance is low. It's changing what your mitigation sees the damage as. So obviously keeping modifiers to damage taken or something applying to it would defeat the point of the mod. So yeah, the reason they're different is they have fundamentally different purposes. All right. I'm being asked, what does Spectral Throw look like with 100% reduced projectile speed? That's a valid question. I'm also very interested. I mean, I can choose what to ask, right? That's definitely what I want to see. Yeah, okay. All right, so while that's going on, did the development team anticipate any viable cast-on death builds when we introduced the skill? I mean, I certainly didn't. It was basically a joke, but... Yeah, so I think when we did the spellcaster buffs about a year ago, we nerfed the damage multiplier on a bunch of support gems like cast on damage taken might not have been done at the time, but things like cast on crit, cast while channeling, that type of thing. But we didn't touch cast on death. So in that patch, every cast on death build got buffed by 60, 70%, something like that. And then people used it. So we had to nerf cast on death, and that was one of the most surprising nerfs I think I've ever had to be involved with. But a really funny thing is, I think cast on death might be a legitimate strategy for the new league, because you don't die for real, remember. When you die, you get revived after a few seconds. So you could suicide bomb yourself into everything and revive and do it over and over again. What? That's quite cool. All right. So Como assim? Você next question, revive em while alguns Mike's still segundos. setting up, Virou is, Sekiro? Does Ward have any interaction with Resolve and Sanctum? Sekiro você não morre. I don't believe it does, right? No, it doesn't have any special, like, when we added these new 3 Sanctum defensive mechanics this league, when Sanctum's going core, it's only considering your armor, your evasion, your energy shield. It isn't considering your ward at all. All right. So the next question is, with Calandra League, were there any modifiers that posed a problem when they became negative? Oh, tons. Mark will know all of this. This is their life, right? I remember Andrew coming to me, what was it, 2 weeks before the release? And saying, it's fine if all the mods on rings have negative values, right? It wasn't fine. We quickly reviewed all the mods together, and we had to come up with a system where for certain things there's a substitution where if it sees mod A, instead of just putting the value negative, it supplies mod B instead. An obvious example of this is added damage mods, because you have a minimum and a maximum which have numbers, and if you turn those negative, because the maximum was bigger, it's now more negative, and you can reduce your actual maximum damage lower than the minimum, which no one wants to see. That's not how things are supposed to work. It no longer causes horrific bugs, but it's still not great. I think we are ready for that demonstration as well. All right. So I believe the question was about 100% reduced projectile speed? 100% reduced projectile speed on Spectral Throw. That one there is 95. 90. Now we're at a negative 196 as I mistyped. So there is a cap on projectile speed. Can't go entirely to not moving, because that causes projectiles to just hang there. And you'd think that's great because things would walk into them. They don't. Projectiles only work when they move into something else. The collision detection in Part of Exile is one way. When something is moving and it sees something else in its way, it detects the collision. And the projectiles only detect the collision if they're moving. So in the brief period where there were projectiles not moving, that was bad. And
we may as well, since I'm sure it'll come up, go back to... Someone will ask about this anyway. That's what's for 500 projectiles. That's cool. What if the projectile speed was normal now? Let's put on some amount of this. No, that's far too far. That's a lot of projectile speed. We'll try a more normal number. I can type numbers. I'm a capable human being. That's sort of normal. There you go. And this is how Build of the Week is born. Looks cool. That's that one. It could be a new Val skill. Yeah. Boss mechanic. Boss mechanic. And there we go. And cheats leading development, right? All right, so the next question is, how many breaches can be active at once? Because you did refactor it to enable more than one breach, right? Well, it has been refactored to enable more than one. I want to say 5. Could be misremembering here. I feel like it's 5 can be active at once. Or I might be very wrong about that. I'm going off of some unreliable memory here. But anyway, I do believe it is 5. Or 3? Oh, no. I think it's something like 5. Someone just needs to test it. 5 rings a bell for me, but that's sort of more outside my wheelhouse. Someone else worked on Breach. There are limitations ranging from number of slots that shaders have all the way through the gameplay code that have to be taken into account there. All right, so the next one is about Chain, where the user asks if it has infinite range, could it fully clear a map in one cast, or are monsters only considered within a certain range of the player? And the face value answer is monsters are only ticked if they're awake, and awake ones are within a range of a player. So that's an easy one, but it does raise questions about Chain. And you have all those target dummies. Is there anything silly you can do with Chain there? Oh, probably. Imagina, tinha eterna limpar o mapa inteiro. Players in the area, and they were evenly spread out so that every monster in the area was ticking, and then one guy in the corner shot them with infinite range and infinite number of chains. Would the whole area die? Why not? Probably. So you could do this in Royale? You can't get that many. Well, you get a lot of the area awake, but. Because we're allowed 100 players in Royale, so we call this Super Chain mode, release it. It's basically a fireman's chain, but with PoE chains, not buckets. Okay, so a question while Mark's working on that is a user wanted to know how Kiwi Halt happened. This is a very long time ago. We've explained it before. So the short answer is that a lot of the stuff in our internal tables reference other tables by index. For example, you will have a mod on your item which is stored in the database as you have mod 79 or mod 300 or whatever. And so we accidentally got some tables out of sync. And so it was referring to things that were just arbitrary. So your shield looks like a kiwi and it's got arbitrary mods on it. And that was a bad afternoon. All right. Ready to go? Yeah, I think the other one. I think the test case is just finished. So I've got an obscene number of chains here. So here's an arc. Have another one. Sounds like a cool new boss. So if you were to run with it, but not in this right now, but if someone was to theoretically run with it as it started bouncing across a map, you could probably fire one powerful enough projectile to do it. Again, assuming infinite range chaining and that you can keep up with it. The real problem is you'd need to be able to chain from terrain, because chaining just aims at where it was when the projectile aims at it, and monsters tend to move. So the longer the chain range, the more likely the projectile just misses and goes off and hits a wall. True. Well, what if you then also had 100% terrain bouncing? Yeah, and that would be possible, I guess. We need to do this. I don't actually know if the chance to chain off terrain works if the projectile hits the bounds of the map rather than a wall. In theory, that shouldn't be possible, but I'm not going to rule it out. Alrighty, so the next question, and I'm really cherry-picking the ones I want to see here, is could we see Val detonate dead on 1,000 monsters or something, filling multiple screens? Push that to the limits. Eles querem queimar esse PC, cara, não é possível. Corpses, but probably.
You put it in the clipboard and you paste and you do that repeat thing and Yeah, I know. It'll be good. What was the name of that crab in Invasion League? Me lembro bem que funciona. Sliver Shell? Yeah. That's not it. Might have been. Wasn't it? I don't remember. That one, that just gave me memories of that. What's a monster with a fun-looking corpse? So in the meantime, a user asks, will the nearby range qualifier continue to be referred to in-game in Path of Exile 1 and or 2? And is there a reason why we can't refer to it in a more precise form? Like, tell me about nearby. It's 60. It's 60? Sometimes. 60 units. 60, it's 60 on the Ascendancy tree, and I think that's the only place in the game where it's consistent. Right, and how many units are there per tile? Per tile, 23. 23 units per tile, and it's 60 of those, so it's almost 3 tiles. And how large is the tile in meters? It was like 2 point something? Coitados. We basically created the imperial system for this. A unit is roughly 10 centimeters, as we've worked out. PoE 2 demo, you'll have noticed there are numbers given in meters. It's good. It's good. I made sure that the framework for that is potentially available in PoE 1, but it would be every skill or thing which has to be ported to use that is an extension of effort, so it's not going to happen overnight. It may happen. Sorry, what was that? Was about showing the Nada te prepara pro Gambari, range on skills, right? Yeah. É. Good upgrade. I made sure that system was set up on PoE 1 the same as PoE 2, so that things can have radius stats now. It'd be very good to know all of the specific radiuses without having to search them on wherever they get searched. Oh, e Rage of Spirits. I have a question here. It makes sense to use meters, right? How much work would this be to change Path of Exile 1 to also use meters if we're improving that in PoE 2? Deve ser lançado dia 7 de junho do ano que vem. Close de beta. Oi, 2. 7 de junho do ano que vem. Almost arbitrary. The problem is that in PoE 1, the radius is not stored in stats, which we can nicely manipulate and display and show you the total value for. Because of how the game was set up originally, it's just hard-coded in each skill in different ways. It's not really unified, and every skill which has to be moved to be able to display radius, we have to have it use radius in that system, which means finding out where it is now, getting the value out, making sure it can correctly apply any dynamic modifiers, which can be quite complicated for complicated skills, and testing it. So every skill is a little bit of, no individual skill is going to be not taking a week's worth of work, but there are a lot of skills in the game, I believe. So adding up, it's quite a lot. So while you're setting up our detonate dead... Yeah. But would you consider you and I to be nearby? Yes. Are we within 60? We are within 60. If I had an aura right now, how many people in here would be affected by it is a real question. That is a good question. I reckon tell about that. Depends if it's an ascendancy aura or not, I suppose. Yeah. I guess it depends if you're playing an Aurabot this league or not. I guess what we're trying to say there is it's just as confusing to all of us. Don't worry about it. And Mark definitely would be playing an Aurabot. Yes, I would, yeah. So a user asks, were there any major advances in server tech required for building PoE 2? Now, this is a PoE 2 question, but it does help us make a point here that we are sharing a backend infrastructure between the two games. Any improvements we make to the servers for Path of Exile 2 affect both games. In fact, they're probably likely released in Path of Exile 1 immediately as just general Path of Exile server improvements so that we can dogfood them in the meantime. And an example would be that at the moment, we've had 350 or so thousand concurrent users on the Path of Exile 1 realm at once, and it starts to get a bit creaky at that size. Like, that's a big release. And we are shooting for a lot more for Path of Exile 2. Like, we expect, touch wood and stuff, that we'll see maybe 7 figures concurrent users for Path of Exile 2 beta once it gets underway. And so we need to have a lot more server capacity, and that stuff will be rolling out in Path of Exile 1 in the meantime. So if, subsequent launches happen to be large, then certainly we'll have the capacity for that. But there are various improvements there that would be good. Like at the moment, we have restrictions related to the queue, for example, is not per
not per gateway. For example, if there's constraint on, say, Frankfurt, you have to apply a global queue to the entire game worldwide to stop other people from playing, whereas having a per gateway queue would be really useful, because then if there's a problem with one particular gateway, you don't have to cap the entire game. And that kind of stuff will be deployed to Path of Exile 1 as soon as we get it in. Eles parecem tão ansiosos, mas é normal. Some more questions here. A lot of these are very much Mark ones. Okay, so another is, what would negative damage do? Like, does negative damage heal people? Negative damage would do nothing, because it would not happen, because the damage package stores damage in unsigned integers. They cannot store a negative value. Your stats, technically, can be negative. If you manage to get your minimum and maximum damage stats to be negative, then first off, congratulations. Second off, don't come within, like, strangling range of me. And third off, you will deal 0 damage. When it does the roll and tries to put it in the amount to store, then go to 0. Exatamente, Gambá. Acho que eles estão de boa, é só a ansiedade de falar em público, realmente. Things to show, so we will try to get through some of those. Yep. Unfortunately, when I spawn lots of monsters to make corpses, it kicks me for performing too many actions. I have to log back in. What about the most monsters you can feasibly get quickly? Yeah, I'm trying. Yes, we have packet limits, so players don't do silly things like this. Okay, that seems to work. All right, you should put it on the screen. I believe you can type disable rate limiting and it will stop kicking you. Oh, I didn't know about that one. That's neat. But then... Yeah. Unfortunately, disable rate limiting does not work on the production realm. Oh. All right, and we wanted... No guarantees. We wanted Val Detonate Dead, was it? Yep. Okay. Right, this is only going to happen once. All right, we're going. So I'll just need those. Ah, tá lento, velho. Tá engasgando. Yourself a lot of the corpse limit stat. É, não foi. Ah, agora. Não, ele vai engasgando. It'll be on the skill gem if you do get gem stats, maybe. Oh dear. Oh no, it might be hard coded, or is it? Yeah, I don't think there is. I think one of them's still alive. Oh, nice. Yeah. É, Biriba falhou. At some point, it didn't used to have a limit in the original version, but I think I vaguely recall there being a redesign. I don't remember what the details were. It's not what it originally did. It clearly, it has an it does say it has an increasing delay between each one until it has destroyed 22. Oh, that's sad. So I'll go take a look in the code and get back to you on if I can make it faster, but I probably can't. Well, let's go to another crazy demo if we can. There's some low-hanging fruit here. All right. Okay, so a user asks, what's the smallest character size in the game? And can we see it with 500% movement speed? Yes, we can. I would go to Lionized Watch or something, so they get a bit more of an accurate perspective. Yeah. The area that he was in, the programming test area, as it's called, zooms out a bit, has target dummies, all the forbidden stuff. It's like GM Island, basically, for us. And it's fast to load as well. It uses quite a simple tile set. Fun fact about that area, it is increasingly difficult to get people to not want, once you can go there, why not go there, spawn the monster, test the monsters, etc. Why would you not go to where it spawns in the game and actually see it in context? It's much easier, and it becomes almost like something you have to fight actively to not just constantly go to that programming area to test and spawn and do everything. And then what will happen is and this isn't a fault of anyone, this legit just happens, it doesn't mean anyone's necessarily bad at what they do, but I'll often send out a task and I'll be like, set up this monster, and then you get it sent back to you and they're like, done, and then I go to the area where it's meant to spawn, I'm like, they're not here, like where are they?
And it's just like, oh, you set it up and made it all work in the programming area, and it just becomes like a habit, and it's something we have to constantly actively fight people doing, is spending their entire development career sitting in that programming area. Yeah. As duas são boas, Moringa, manda ver, The velho. smallest possible character size is minus 99% actor scale, because that's an integer number. We can't give it just like that. And if we put some run speed on. Oh, I like Tá visualmente invisível, velho. That's good. Lol. I think it might actually look pretty funny if you just turn off run and zoom in and like turn off. Agora dá pra ver, velho. Cadê? Because I think it should accelerate the character. Oh, it's too hard to see. Maybe make it a little bigger? Go like 10% size, I reckon. Get real cute. We'll cut out a little bit of that. Yeah, there I am. Does that show on the big screen? A perninha, velho, a perninha. This is maximum zoom in. I can't see him any closer. We typically try to avoid showing you guys this stuff. It's like spawning Mirror of Calandra just off the bat, right? Sure, there's silly cheats for this, but it kind of undermines the importance of the game when you're like, the player could. So it's a treat for you guys for ExileCon for Path of Exile 1, right? But it's going to be another decade before you see this kind of shenanigans in a PoE 2 client. Yes, this looks fine. Ship it. This would be great in PvP. Maybe we need to do like miniature character PvP in. Let's invert that. Let's go with like 600% increased actor scale. The demigod build. Yeah. Yeah, we did put a cap on how big you get because of people with the headhunters. No, it's got a hard cap now. Yeah. I think there's an uncapped. Is there an uncapped stat? O Headhunter, velho. The cap was hard-coded because for all those people streaming with Headhunter and the stream was just their like knees. Eu lembro disso daí, velho. That didn't make the game look good. Primeiro Headhunter que eu peguei, se eu não entendi o que tava na tela, tava só suas perninhas aqui, velho. Unfortunate position, isn't it? E se renovava os buffs se você pegasse o mesmo, velho. Ou algo do tipo. Yeah. Make one of those sand spitters that big. Give it the 600%, and then put yourself back to regular size. Yeah. This is how we get bosses made. There's a sand spitter there. Oh, yeah. Evading your cheats. Yeah, give me a second. Stop moving. Zombies haven't listened because they're not intelligent anyway. The problem is Oh, not everything Fusca. scales up with them. So the projectiles are still tiny. But you can sometimes just do that. The animations don't hold up. Things like movement speed don't hold up, so it would end up move traveling. Some are fine, like a creature like that might actually be alright, but a human will end up just being really slow, and like they'll end up with both legs off the ground for some time, and it doesn't really hold up. But sometimes you can take a monster and scale it up 6 times, and you know, it works perfectly well. Hey, Mark, do you remember when we made those videos of the bosses fighting each other for the news? How easy is it to put 2 monsters on opposing teams when you just spawn them? Pretty straightforward, yeah. Yeah, trivial. Do you want to go somewhere and spawn some bosses on different teams and just let them Oh, pode, velho. Fazem isso com o bot de Dark Souls e a Denrinha é muito da When we hora. did the ones for the news, we had to actually set some stats to make it a video that wasn't just, you know, one-sided. Because bosses have different levels. Some bosses can be spawned out of arenas, some cannot, so we need to kind of figure out, is there any suggestions here for bosses or anything? We can see if it can work. Exarch v Ida. Seria pog, velho. Exarch versus Ida. Well, half of that will fall apart, but we can probably try it. What, Argus and what? Oak. I can come over and spawn them if you want. No, I'll have to look up what they are. So Argus? Exarch and Ida. Pretty sure that X might work. I'm just trying to think whether or not. Well, we'll break apart. We can always find out. I can still use the number input with these, right? Okay, that's him. What was our opponent? Oak. He might
not work because he's got the whole bandit quest shenanigans He's pretty going tied on. into his location. But Oh, we'll the see map what boss happens. variant will work. But the map boss might have some special map stats, which makes him stronger. Maybe not. Yeah, so Argus is going to die. Oh, no, there's a standalone version. Oak standalone. When designers join our team from the outside, they do this for a few hours. They might attack you, so you might want to just add grace period to yourself. Or hidden monster. So now they should be on different teams, and Add bug, I know that one. yeah, that type it's got 7 stats, all ones. Yeah, I don't usually. A gente persegue, Gago. Eu queria ver o Iter of hoje versus o Sinizar, ia ser Big Pog essa luta. I can spell. What? So there's a problem. I got one thing. He's not going to compete with Enduring, bro. Yeah. Show them the increased timescale. Okay, so we just accelerated time here. Yeah, Argus is losing this. Argus is going to die from Oh, he's not even unique though. Yeah, he's been. I didn't know it was possible to spawn Argus as a normal. Eu joguei, velho. Are there any other suggestions for good bosses that do a lot more? Lunaris Solaris. Oh, that one already exists. That kind of does already exist, yeah. He just warps to the Cold River map. We can try Exarch and Eater. Eater of Worlds and Searing Exarch. Ah, If they're fuck. both out of their arena, they both have a disadvantage. But like, I don't think Exarch can do his like crisscrossing projectile skill outside of his arena. For many map bosses, we've made standalone versions. I don't think these have any. A lot of the pinnacle ones, well, not a lot. Any that can go on the Fed or on Maven encounters have standalone versions, but these do not yet. Bom dia, Moura. Bem-vindo de volta, tudo bem? Você viu as novidades? What's he called? Não tenho autoridade pra Probably isso. called like Cleansing Fire Boss. Oh, yeah, yeah, there he is. I missed him. All right. And the other one's called Tangle Boss, I believe. Just internal names. They might have a bunch of Geo and stuff to activate, but I mean, we'll just see. Okay. If it works, it works. Else we have to pick 2 other bosses. What's his? Vou bombardeado com elas agora. Yeah, I think it's Tangle Boss. I tried Tangle Boss and it Eu gostei muito da Sanctum e gostei mais da Sanctum voltando agora. Agora a próxima mecânica da liga parece ser Pog também, mas eu não sei. Tem que ver na prática. Eles são muito bons de fazer hype. Mas eu gostei de tudo que eu vi hoje, Moura. Já aconteceu Ritual e Harvest. Foi Pog. Big Pog. Ritual voltou a Harvest. Double League. Double League. Just arbitrarily by that department to whatever they think it should be called, and then by the time it gets to the user, it's like, oh, you don't even. I might have made 2 of them. Do you want to remove grace period and see if they might just have proximity triggers that enable? I haven't turned for Monster Eye on yet. Oh, you might need to re-add it now. I'll do God mode, that's faster. Get my grace period back. Oh, yeah, I think they're fighting you now. E o que tá lá também, velho. Put that one on team. E tem dois sim. Yeah, okay. This is obviously unfair. We need another one of the Searing guy. All right. Yeah, you got 2v2. So, Mark, this may be a good time for the next question, which is, do we support first-person camera? Got a numpad there? Wait, do we? You know the key that dissociates the camera?
É, eu acho que apoia a próxima liga. Sim, BR Gamer. Sanctum vai vir junto com a liga do TFT. Vai ser Double League. Double League. Eu gago muita diversão, velho. Fog. WAS, depending on what camera type it is. And this is how we do cinematic shots on our trailers. As you can see, there's no sky. People are better at it than I am. Yeah, we don't have skyboxes, and the fog is a trailer maker's worst enemy. I don't know what's going on here. This one hasn't fucking woken up. He didn't. You spawned him with Grace Spear, so this other Exarch's just fighting a 2v1. So as you can see, the free camera ruins the item. Where are we? Help, I am not good with computer. Oh, holy... What the... O Carlos, velho. Ele deu um mid-face dele, velho. I'm not sure what's happened. Feels like we got an assert. An illegal skill, most likely. Are you on local server? Oh, Yep. must be. Is there an assert going Deve ser on? muito divertido, velho. É um dia bom no escritório isso daí. Tab to every Bugou bonito. server. I reckon there's an assert. Yeah. Passatempo favorito de um dev, velho. Isso aí, gambá. Alright, so... Meme. At some point. I'm not sure if you're going to have random open world 2v2 Exarch Eat All for Worlds things going. Yeah, so because that pauses the instance when the error pops up until you ignore it or proceed, and then it will play very quickly until it catches back up to where it's meant to be. Alright, so the next question, which may require a fresh instance, Mark, is that the players would like to know what a literal zoom answer would look like with lots of minions. You know, like if they say 1,000. Alright. I've come to a place. We'll never know who won. It seemed like Exarch was destroying them. Foi a apresentação principal, Moura, que deu a asa foi essa. Foi uma apresentação sobre o Path Exile 2 e a data de lançamento, que é de 7 de junho do ano que vem, closed beta. E depois veio o review da liga. O review da nova liga. Foi de 7 às 8h30 da noite. Então já tem um tempo. Okay, let's have some skeletons. So a player asks, are there any cool Easter eggs hidden in Path of Exile 1 that you can't find without the free cam? No, that would probably hurt performance. De boa, Moura. You can't physically see. Ah, então você ganhou a asa, velho. Parabéns. Beleza, Coré, obrigado aí pela presença. Boa noite, até a próxima. 87 mensagens no Discord. Então tá lá, Moura. So, Whirling Blades, internally all through development, was called Blade Flurry. And then we renamed it Whirling Blades right before release. So this was a very early skill way back in the day. It's got a lot of weirdness because it was very early PoE. None of us knew what we were doing, I think. And then years later, we started doing more channeled skills, and we released what was internally called Charged Attack. And then that got named Blade Flurry as an actual final name, because obviously Charged Attack is a bit dry and boring. And this keeps causing confusion, because people now know that as Blade Flurry and go look É Pog, Moura, Big Pog. which is the code for Whirling Blades. That's not as bad as Blade Vortex, which was called Spinning Ethereal Blade internally, and then was named Blade Vortex. So the balance data is called Blade Vortex, and the internal code is called Ethereal Spinning Blades. And then we had to remake that because it was bad. Olha aí, Sentinela, tudo bem? It was called Blade Vortex, and the balance and all the associated data for that was called New Blade Vortex. And then we had to remake that because it was still bad. And then the code was called New Blade Vortex, and all the associated data and balance stuff was called New Blade Vortex. Please don't make us do it again. What iteration of new shield charge do we É 16 questões novas, Moura. It's like 4 news or Eu queria a something. Mastery na trilha de passiva do Atlas, mas veio 16 novas questões. Was Affliction internally, and still is.
Affliction is Delirium. Oops. Blight. Blight was Coriander. Mushroom. Coriander League. Was that Coriander? Wasn't it? What? Well, something was Coriander. I don't know. I got mushroom. Definitely mushroom. Mushrooms was the name. were oils. Yeah, the oils Yeah. were called mushrooms. I think it's Coriander League. I don't know why. And Scourge was. Deve ter muita coisa insana ali. Yeah, Scourge was Hellscape. Right. What are some other interesting ones? Oh, it doesn't do that. Oh, bother. Dá pra craftar na próxima liga também, Moura, mas vai ser uma liga mais de stuff. Tanto o Sanctum quanto a mecânica nova parecem te dar muito stuff. A user asks, where is Chris going to be after this talk if we have the cards to beat That still didn't work. That's ominous. I will be with my bodyguard outside I clearly need the to look venue for because the there. talk is the last one for today. Can we catch fish? in Stuff a é currency. free-to-play league? Coisas, fazer, vai te dar coisas. Announced anything to do with that. Was it 548? Vai te dar recursos, exatamente. You know, these guys diligently Evento tá bom, Sentineiro. searching stuff in every single league we do still to this day, right? I think that's called Basil League internally. Basil. Yeah, some sort of other or basil. Dinheiro, some of those exatamente. herbs, you know, I thought it was herbs, Schooner. I don't really know all those like green leafy things, but we keep getting leagues named after them. Yes. Okay, well that'll at least make them last longer. How many players fit in an instance until the game crashes? Quite a lot, actually. We increased this for Royale. Previously, it was a 32-bit integer that stored a mask of which players could see each tile, and so there was a limit of 32 players, which in towns we got up to 24 and could overflow slightly. But now we support large numbers of players for Royale. Like we've tested with 100, we could probably go a bit higher. It's not great to receive that much data in your client. Yeah, but then when we did like, well, the issue with the number of players is the more players with different Eu skills, saiba não, velho, de the more you have SS. to preload. Você precisaria aumentar o pack size pra vir mais bicho. Mais player não aumenta o pack size. Holy. Convocation. Oh, I don't have the mana. See, in Diablo 2, I would get the teleport amulet, and you just PK someone by jumping right on top of them. Ah, então tem um mod pra isso, amor? Eu não sabia disso. É, deve... Full. Hoje é um dia bom no trabalho, velho. Half of them can't get close enough. Alright. Oh dear. We have a question in the meantime while Mark demos this. Are any of the Crucible modifiers to skills bookmarked for later review to be added in some form? I'll try not to give any spoilers, but there are certain elements from Crucible passives, well, mainly the stats, that we will integrate into other places in the game, and some of those will be coming this patch. A lot Nice. of them won't, but we've got them in the bank in case we ever need to find a better home for them. Can you give one spoiler? I can't think one off my top of my head, which is bad. It's not a test, you're allowed. Yeah, these guys have well, the fresh meat support is very similar to the Crucible notable that was on Spectres and Zombies, for example. So I think in Crucible League, they got adrenaline for like 10 seconds when they get summoned. So fresh meat support is like doubling down on that idea, but like way better than that note, I think. Escolhe 200 esqueletos mage, velho. Oh, Deus. Meu Deus. Now they're on fire. And this computer has a 4090 in it. What? Argus is unfazed. Yeah, I don't think this is a real Argus. I think this is a monster based on. I just went monster Argus. Lost nothing. The problem here is I'm pretty sure these are spawning low-level monsters. Oh yeah. Something like It's that. a level 1 skeleton's gem.
Is there a skill that was more difficult to implement than expected or a particularly interesting bug? So let's go with the bugs angle. What's a skill that we were working on that was just really messy? Hydrosphere, for sure. Hydrosphere, Oh, yeah. Hydrosphere. Oh. Hydrosphere is like 19 skills in one, though, so I don't know if it kind of counts. That's one of those things where we work for 3 months and we deliver Hydrosphere, you know? I had to come in and I think I spent a Saturday just re-implementing the fact that it's diversão família toda, on your cara. team, but lets you hit it as though it's an enemy, and doesn't let things which are actual enemies hit it. And basically, there's a very core thing in the target section for is enemy and is ally, and those are just a lot uglier ever since we implemented Hydrosphere. Obrigado, Moura. Eu vou passar o link aqui pra ele, não se What's the preocupa não. weirdest or worst thing we found very close to it? Obrigado, Moura. I have an example, but I don't think I should give it because it's going to let people exploit if they know it. Wait, So never mind. Is that for the upcoming league? Or What's that, sorry? Is that for the upcoming league? No comment. I'll give a good one, which is kind of related to Val Summon Skeletons. So in the Trial of the Ancestors, you do a match, and then you can do another match straight away. But at the moment, there is currently a bug, which means that the matches don't get cleaned up afterwards. So what you can do is you can desecrate and lay a lot of corpses, or you can summon your Val Summon Skeletons, finish your current match, start the next match, all of those corpses will still be there, all the Val Summon Skeletons will still be there, so you can just like Val Detonate Dead, one tap everything. But we're aware of it, so it will definitely be fixed before launch. Yeah. Better luck next time. Seria foda fazer isso, hein? It's probably best for us to call the questions there. So that's the end of ExileCon Day 1. Yeah. We plan to start tomorrow's schedule by streaming the 3 developer talks that were shown in the auditorium today that have not yet been on the stream, and so they're going to take place before we actually start live in person here tomorrow. In person, we're starting at 9:30 a.m. New Zealand time. O desenvolve ligas, Falzer. When the first streaming stage thing is. The first talk, which is the Path of Exile 2 questions and answers session, will take place at 10 a.m. That is a perfect time to bring up all the questions about the split between the games, what the plans are for Path of Exile 2. It'll have all of the senior Path of Exile 2 designers there. A great time. They will answer all of the tough questions there will be. In addition, I'm really looking forward to the Action RPG Roundtable, which we're going to be hosting later on tomorrow, just before the race event. That's basically me and Eric, one of our co-founders, and also the contingent of American game developers, David and Max and Eric and Travis, who worked on Diablo, Fate, Torchlight, and so on, will be answering questions moderated by Kriparian. So have a think about what Action RPG design questions you want and have a look at that panel. It should be great. And then, of course, the day finishes with the huge race event where we get to crown the 2023 racing champion. So that should be a lot of fun. Thank you to everyone who's been watching online. There's a big day of streaming available tomorrow, and to everyone who's here, I hope you have a restful evening. Don't drink too much, and we'll see you bright tomorrow morning. But thanks, everyone. Pog, velho. Exile com é Pog. Gostei. Acho que amanhã não vai ser tão bom que nem hoje, porque hoje realmente foi Big Pog. Mas muito bom mesmo. Não esperava que fosse tão bom não, velho. Olha lá, pessoal. Exile com comentários. Quanto ao Pai 2, eu fiquei hypado. Eu acho que ele vai sair bem melhor do que a gente viu aqui hoje. Eu esperava que eles revelassem mais coisas sobre o Pai 2. Porém, eu não sei porque eles fizeram personagens fracos. Realmente ficou com uma impressão ruim. Porque ele já seria lento. Eles podiam dobrar o dano que eles mostraram pra gente aqui hoje, ainda seria lento. Tudo bem que aquilo é um personagem de história ainda. Tá no ato 4, né? E não tá no endgame. Não é uma build meta. Então foi mais um showcase de habilidades. E eu gostei muito de onde o jogo tá indo, né? Porque eu gosto de Dark Souls. Tá indo, Matheus? Obrigado aí. Boa noite. Grande abraço, Matheus. E aquilo, quanto à nova liga Big Pog. Porque não só a Sanctum vai voltar, eu gostei muito da Sanctum. Eu fiquei muito triste perder as relíquias santificadas. Eu até entendi o porquê, né? Porque Sanctum não é pra todo personagem. E teve gente que odiou a Sanctum. Mas era aquilo, era uma mecânica tranquila de fazer se tem a build certa. Muitos dinheiros. A relíquia santificada então era uma coisa extra. Sangue é o que dropa a relíquia, mas não vai ter a relíquia santificada.
Ela não existe mais, infelizmente. Mas ainda assim vai valer a pena fazer o Sanctum. Porque... vai dar muito dinheiro. Sanctum dá muito dinheiro. E se você não quiser fazer o Sanctum, você pode vender. Que nem você vende Templo d'Alva. Pode facilmente vender o Sanctum também. Aquilo. Amanhã eu volto por volta das 6 horas. Pra ver se eu pego todo o evento de novo. Isso aqui deve ser muito interessante também. Deve ter muita gente perguntando, né? Vai ter skill de movimentação? A gente já viu que tem o Lip Slam? Será que tem o Flame Dash e coisas afim? Deixa eu só botar a música aqui da live. Para ter algo no fundo. Mas Big Pog, esse auto-chess tem que ver se vai vingar. Me pareceu interessante. Porém, eu não me deixo mais levar pelo hype, porque eles são muito bons em fazer hype. Eu fiquei hypado com a Calandra e Calandra foi meme. E a Sanctum, por incrível que pareça, eu não fiquei hypado. Pra mim foi o primeiro trailer que eu vi na minha vida da GGG que eu não fiquei hypado. E pra mim aquilo, a Sanctum foi uma das melhores ligas que eu já vi. Quando eu fui jogar, né? Então, às vezes é meio deceptivo. E o que mais me interessou também, o lore do Exile 2 vai estar bem estruturado. Bem mais estruturado do que o lore do Exile 1. E é 20 anos depois, né? Tá confirmado que é 20 anos depois. Eu não vejo a hora daqui, tem que Noodle fazer um vídeo depois que ela voltar da ExileCon, né? Que ela vai estar curtindo o evento lá. Tem amanhã também. Até ela fazer o vídeo vai levar um tempo também, porque vídeo lore não é tão fácil de fazer. Mas eu não vejo a hora do vídeo lore dela. Exatamente. Quem não gostar da Sanctum é só vender. E tem aquele trade-off também. Pelo visto que ele vem de um andar, né? Então você vai acumular as recompensas daquele andar. Você tem que fechar o Sanctum ainda. Por mais que você pegue um livro, por exemplo, com Calandra, você vai fechar aquele andar daquele jeito e você vai acumular. Eu tenho que ver como é que vai funcionar também. Sanctum ficou estranho, velho. Pra quem não gosta é só vender. Porque pra mim Sanctum é muito dinheiro de graça. Mas muito dinheiro de graça. Se tiver na passiva de Tri, pra eu poder botar pra aparecer mais Sanctum, alguma coisa assim, eu provavelmente vou investir na mecânica também. Mas eu tenho que ter a Tornado Shot e a Omniscience montada. Não vai ser rápido fazer ela. Mas deve ser a minha segunda build da liga. Com certeza, Arthur. Eu gostava muito de Sanctum. Eu fiz Sanctum na liga inteira, basicamente. Eu fechava ele 100% todas as vezes. Eu fiz obscenidade de dinheiro na Sanctum. Eu gostei muito da mecânica. Eu gosto de roguelike. E Sanctum é roguelike, velho. Minha primeira build eu não sei ainda. Eu ainda vou testar build, né? Ou vai ser a Elementalista, a Fire Trap, ou vai ser a Split Shield, mas dependendo, provavelmente vai sair alguma build de Shiftan bolada de starter. Shiftan tá muito forte. Eles fizeram um full remake do Shiftan. Eu vou esperar o patch notes para decidir 100%, né? Mas tem a boa chance de eu fazer um Shiftan de starter, dependendo se tiver alguma build POG de starter para Shiftan. E deve ter. Deve ter algum meta shake na liga que vem. Não deve ser um meta shake pesado, que muda bastante o jogo inteiro. Tipo, a EA Balista eu espero que exista, né? As builds antigas e clássicas eu espero que continue existindo. Righteous Fire usa Fire Trap também, mas o Righteous Fire é outra vibe, Arthur. A Elementalista Fire Trap, a Fire Trap dela vai dar muito mais dano do que uma Fire Trap de Righteous Fire. Com certeza. Ah não, você tá falando com Righteous Fire Shiftan? Righteous Fire Shiftan é outra história. Pensei que você tá falando do clássico, velho. O de Jug de Inquisitor, a Elementalista, a Fire Trap dela dá bem mais dano. O Righteous Fire clássico que existe hoje em dia, né? Agora, do Shift tem outra história.
Ah... esse vídeo eu tenho que fazer na próxima liga, porque eu não tenho Sanctum pra fazer ele agora. Se eu fazer um vídeo só falando da Sanctum, não vai ficar muito bom. Eu até tenho vídeo gravado, porque quando eu comecei a fazer stream, tava na Sanctum ainda. E teve uns 2 dias que eu fiquei fazendo live mostrando a Sanctum e mostrando o Uberboss com as builds que eu tinha feito. Talvez eu possa usar um material desse ainda. Agora de Shifton, aí veja bem, realmente. 500% de damage de fire? Não, 500% de explosão de corpos, não é não, Arthur? Eu não vi o shift inteiro, ficou 10 segundos na tela. O que eu vi foi só a explosão de corpos dele. Que tá absurda. %500 de fire damage eu não vi não. Sim, mas ela funciona de 3 formas também. Ah, tá, não. Explosão de corpos. É outra coisa, explosão de corpos. Já. Isso aí é pra clear. Isso aí não vai funcionar direito em boss. Porque explosão de corpos quando você mata. Aí é outra coisa. Mas deve ter. Deve ter uma versão de Righteous Fire. Tem que ver o Pox, né? Vamos ver o que o Pox vai fazer. Dá sim em VGSS. Crystalline de Geode você coloca uma trade de Crucible item... Não, item único normal. Corrompido não. Item corrompido você não tem como adicionar trade de Crucible nele. Ou tem? Eu acho que não tem não, velho. Eu imagino que item corrompido você não consiga adicionar trade de Crucible. Eu não tenho certeza não, velho. Mas vamos ver que build vai surgir pra Shifton. Eu falei, tem que esperar o patch notes inteiro, porque podem mudar as skills também. Podem mudar, podem nerfar a Fire Trap. Pode ser que vale a pena fazer uma outra skill em vez de fazer a Fire Trap. E Shifton vai estar absurdo se ele chegar desse jeito que mostraram pra gente. Corrompido dá? Então o único corrompido dá também, VGS. Se corrompido dá, porque o Crystalline de hoje ele faz isso. Ele adiciona uma trade de Crucible pra item... Não, item único é o normal, não é? O Crystalline você fusiona item único. Certo? Eu acho que é isso. Aquele geode mais comum que você consegue revelar de Crucible de item único. O Crystalline ele fusiona. Mas Big Pog, velho, foi melhor do que eu imaginei esse Exile Con. Primeiro Exile Con que eu vejo também. Eu já vi pedaços da Exile Con, né, no YouTube, mas eu nunca vi ela inteira que nem eu vi hoje. Quero ver o dia de amanhã, mas vai ser melhor do que hoje. Eu vou ver depois o review da liga de novo em off. E o problema é esse, eu ponho 2 só no que vem, cara. E a Closed Beta ainda. Tem que ver quão fácil vai ser conseguir uma key para conseguir jogar ele. O Open Beta deve vir realmente no final do ano que vem. Ou então em 2025 mesmo. Se eles forem espertos, eles colocam perto do Natal, né? E aí quem não jogou, jogar Poe 2 perto do Natal, Big Pog. Mas pode não demora, hein? Holy fuck. Não era um segundo? Sei que aquilo, as animações, né, e o gráfico ficaram muito bons. Agora tem que ver o que você faz com o 9.6 Link, velho. É muita coisa no 9.6 Link. O que achei do Auto Chess? Tem que ver, Lexus. Me pareceu interessante, me pareceu bom. O Lore-wise é maravilhoso. Mas mecanicamente falando, eu nunca joguei o TFT do LoL. Mas eu achei da hora, velho. O pessoal surtava. Eu acho que vai ser maneiro, porque ele não é tão complexo assim, né? Você tem 3 bonecos só. É 3 contra 3, só que mais você, né? Eu acho que vai ser bem fácil de ganhar ele. Ocasionalmente vai sair, né, vídeo com alguma estratégia bolada. Ah, não, pega essa facção e esse Pokémon daqui, você sempre vai ganhar alguma coisa assim. Acho que vai ser bem tranquilo, velho.
E as recompensas são insanas, né? Tanto o cabelo lá da Hinekora, a deusa dos mortos do Karui. Você pode ver o resultado de um Exalted Slam. Eu quero ver se tem mais coisa além disso também. Qual o limite? Mas deve ser bem raro aquele cabelo dela. Eu gostei muito da tatuagem também. É um power creep que vem do nada. Eu quero ver todos os mods que tem da tatuagem de passiva. E os limites dela também. Tem uma que só pode ter um tipo dela, né? Na sua trilha de passivas. Mas tem outras que não. Tem outras que são limitadas. Então vai ter coisa roubada da liga que vem. Aquilo, o power creep da trilha de Crucible vai ir basicamente pra tatuagem. Tem no site já? What? Tudo de tatu? Aonde, velho? O site é esse, Arthur. Manda o link aí pra mim. Tem nada aqui no PFZ. Pelo menos não nas news aqui. Supporter Pack. Qual é o nome da liga? Era barra. Eu esqueci o nome. Se botar o barra, o nome da liga tem, velho. Tá no fórum. Tá no fórum que parte, Arthur? Patch Notes. É, não tem como eles terem revelado todas as tatuagens agora, velho. Eu sei se botar o barra, o nome da liga aqui, aparece as coisas já. Tinha que ter um link aqui pra isso. Eu não sei porque eles colocam esse link aqui. Você tem que lembrar o nome da liga. É, revelou poucas coisas, velho. Sempre fazem isso. Eu quero ver a datamine, velho. Quero a porra toda. 20 de teoria, exatamente, Moura. Normalmente é uma semana só, porque o review sai fica uma semana e um dia. Todos esses estavam lá no review. Arthur, eu quero ver. Full thread, velho. Quero ver todos os mods. Porque com certeza vai ter mod roubado. E vai ter build nova a partir desses mods roubados também, com certeza. Mas se botar o barra, o nome da liga, vai aparecer coisa lá, eu acho. Eu só esqueci o nome da liga. Ah, com certeza, Moura. Mas precisa do patch note. Vai ter muita especulação, né? Só quando sair os patch notes que vai ser as coisas mais sólidas mesmo. Mas eu imagino que seja uma liga POG. Se eles estavam guardando isso pra ser a primeira liga depois do lançamento do Diablo 4, é porque eles queriam... Eles guardaram o que eles acham que é o melhor, né? Não faz sentido eles... Ah, nossa liga vai ser mais ou menos, vamos botar logo depois de sair o Diablo 4, vai dar boa pra gente. E eles já falaram desde o meio do ano que vocês não vão querer perder essa liga, então pra eles é Big Pog, velho. Pelo menos eles gostaram demais dessa liga. Ah, tomou ad, mano? Não faz sentido, eu desliguei ad, velho. Twitch tá botando ad por mim por conta própria, não é possível. Tô só com pré-roll, mas pré-roll é só pra quem entra, não é não? Se entrar no live, toma um pré-roll, esse tipo de coisa. Até onde eu saiba. Já tem um tempo que eu desativei os ads. Que é o Ancestor? É. Também tô animado. Mais pra Sanctum do que pra Liga, porque a Sanctum eu tenho certeza. O John nome, Amura. É, o importante é mais a Liga Tapog, velho. O nome é aquilo, o nome é dado pelo departamento de marketing, porque é o que a gente viu agora. O nome interno das skills é New Blade Vortex, eu achei, velho. What? New Blade Vortex. Internamente deve ser, tá ligado? Auto Chess o nome dessa liga. Aí o pessoal no marketing botou Tree of Ancestor.
Deixa eu botar aqui pra ver se é isso. Esse é o segredo também. Você vem aqui, cadê? Não. Tá certo, não? The Option Successor. Eu tenho aqui, por exemplo, cadê? Crucible. Será que não fizeram um site ainda? Tá vendo? Tem essas coisas da liga. Se eu botar aqui, vamos ver se tem dos antigos. Crucible. Isso fica vivo. Aí Sanctum. Aí você vai indo, tá vendo? Mas... tem ainda, tá? Bonitinho, tá? Novidades. Ancestor. Ah, obrigado, Amura. Achou. Sei que eles alopraram, velho. 11 voice actor. Isso é que nem vai ser o nível de heist, tá ligado? É uma grande adição ao jogo. Essa deve virar core. Eles não fazem um trabalho desse pra não colocarem, né, isso como core. Aí a Silver Coin que era da... Aí viu o Auto Chess. E você não vai colocar só a posição dele, você tem que colocar outras coisas, né? Trap. Foi bem elaborado. Cadê as tatuas? Aí 8% de Fire Resistance. Level 20 Summon, Spirit of Cthulhu. Quando você toma um crítico, Savage Hit é um crítico. Ou 1% de Reservation of Skill. É muito pouco, mas é algo, velho. Viu? Essa é uma só. Porque senão seria aloprado também. Salto of the Wise Man. Tem as Homem. Homem é... Next Currency, então você pode ver, não é só Exalted. Pode ver o resultado de uma null também. Ver o resultado de uma null é muito POG. Que aí você sabe se vai dar boa ou não vai dar. Você nem usa, se for dar ruim. É, vai ser bom pra craft também, Mura, mas isso aqui deve ser muito caro. Não acho que vai chegar a ser um mirror, mas isso aqui vai ser dezenas, se não centenas de Divine. Posso estar errado, né? Ah, então eu falei merda. 30% ou mais de seu HP, tá lá. Danada, compra igual. 10 Divine, confia. Vamos ver. Mas isso aqui é POG. Pra craft é muito POG. Agora funciona em Harvest também, por exemplo? O AUG de Harvest, será que funciona? Seria POG também, né? Você vê o que vai sair, Aisling. Alguma coisa desse nível. Porque a ideia é essa. Tem muita build que você vai ficar, né? Com, por exemplo, 300, 400 de deck só por causa de pontos que você pega de pequena, de passiva pequena andando pela trilha. Então você vai poder botar muita tatuagem na maioria das builds. Como roletaria? Não sei, cara. Eu não sei como é que funciona. Acho que você joga isso no item, aí se você for botar currency em cima dele, vai aparecer um mod fantasma lá, como se fosse o que vai acontecer. Eu não sei. Eu não sei mecanicamente como é que isso vai ser mostrado. Mas isso é Big POG. Isso aqui nem tanto. Não é ruim, mas também... não acho que seja... ah, não sei isso aqui, né? Esse daqui é bolado. Isso daqui é a antiga... Trash to Treasury. A antiga profecia. E aquilo, ele falou que... os novos itens únicos são POG e você vai conseguir automaticamente pegar eles, porque né, um Headhunter ou um Mage Buzz aqui não vai funcionar direito, não.
Mas, por exemplo, o escudo do SST. O escudo do SST daria certo. 15%? Pô, então que Savage Hit é esse? 15% é um pokezinho de nada, velho. Savage Hit. Meme. Mas tá valendo, Gambalho. Obrigado aí pela informação. Isso aqui é POG. Para alguns itens únicos, não tem, né? Um monte de item único na base, isso daqui é POG. Agora, os itens únicos que eles mostraram... Isso aqui é meme, cara. A não ser que seja imune a crítico. E seja uma build de armor. É muito caótico, é muito inconsistente. Você acha que isso vai ser caro, cara? Se é mais um... Estilo um block recover no implícito, isso aqui você vai ter que tacar uma Val, com certeza. Vou pegar algum implícito bom. Eu achava que era 30 ou que ia estar 15 a 15. Aí veja bem. Mas é bom, 15 é bom, porque quer dizer que vai trigar toda hora. E esse amuleto, entretanto, é bom pra build low life, né? Só pote sempre, recupera o máximo. Deve ter utilizações pra isso, não é possível. Se bem que isso é um amuleto também, né? Acho que é muito pesado abrir mão de um amuleto POG pra usar um negócio desse. A não ser que tenha alguma build que precise dele desse jeito. E a armadura, muito difícil não ter nada, nenhum mod life em toda outra peça do game. Tudo bem que tem mais coisa que eles vão relevar. Ah, velho, que Sanctum, que maravilha, cara. Ué. 77. Eu quero ver como é que vai estar Sanctum, velho. Eu não tenho mais a relíquia santificada, mas mesmo assim, se você conseguir pegar uma quantidade enorme de Divine... Ah, tá, as únicas também foram... Tá. O que Forbidden Tome faz, velho? Esse é um andar completo? Não faz sentido. Se esse é um andar completo, o que é isso? Ah, isso deve ser um andar randômico, não? Pô, tá em latim? Sério? Meteram um latim aqui. Mundos... Nossa, CDs. Demons of X Sunt. Livro. Ó. Divino está de volta. Ó. E as... Isso é POG, cara. Eu gostei da Keystone. Eu queria Mastery, velho, mas eles botaram mais Keystone ainda. Tirar o papiro. Não, isso eu acho que é um andar... Acho que é aleatório, tá ligado? É que nem... Se eu dropa alguma coisa dessa, você tem que identificar o que ele é, né? É, a Papyrus elaborado. O One Hit Challenge. Fazer o Sanctum inteiro. Se bem que vai voltar, hein? Não faz sentido voltar os únicos da Sanctum? Por mais que a Relíquia Santificada não volte. Se os únicos da Sanctum voltarem, aquela build de Jug quase imortal das aranhas vai voltar também. Vai voltar, né, aquela pedra dela também. E o anel, velho. Original sim. Certo? O Sanctum sem tomar hit com Papyrus, original sim. Por que não? Tomara, cara. Tomara que tenha Papyrus. Muita suporte nova também. Os suportes são boas. Agora é muito engraçado. Acho que o Vengeance Cascade vai de base, hein? Vengeance Cascade vai virar isso daqui, cara. O que seria triste se isso acontecer. Porque não faz sentido eles botarem a suporte dessa se eles vão deixar o Vengeance Cascade, velho. Ninguém ia usar isso, né? Com certeza. Porque ele não nerfa o seu dano, velho. Os projectiles na volta dão 70% menos de dano. Quer dizer que eles dão 30% do dano deles, velho. É meme. Acabou o double damage. O Vengeance Cascade, todos eles voltavam, todos eles perfuravam e todos eles tinham 15% mais projectile speed e não tinham redução de dano. Eu acho que o Vengeance Cascade foi de base. A gente vai saber em breve, né? Daqui a 2 semanas vamos ter o patch notes. Pelo menos a previsão é essa, talvez saia antes. E bastante suporte meme também.
Tá, isso aqui é o... Tá. Eu não lembro direito do Guardian, né? Sabia que ele servia de mana Guardian, mas fora isso quase ninguém usa ele. O que eu mais quero ver não é você não, velho. Mas é... Shifton foi completamente refeito, né? 5% de chance é uma chance muito pequena. Entretanto, 500% do máximo HP dele de Fire é ignorante, velho. Ele é cura. É, tá nível 1, é verdade, Gambari. Talvez seja 50% no nível, né? 1% por nível, alguma coisa assim. Tem que ver com qualidade alternada se tem alguma coisa interessante, mas acho que realmente vem desse castilho de food base. Life Again, Fire Damage. Tá, esse é um nodo pequeno, quero ver os nodos grandes. Cadê outro grande aqui em cima? Pô, Maximum Fire, aplica o Maximum Cold, Maximum Light. Isso aqui é POG também, não? Mas deve ter coisa melhor. Modify to Fire Resistance, also apply to Lighting. Pá. Affect by Ignite, tá. Isso aqui é mais defensivo, não? Recope 10% of damage taken by your totems. What? Então seu totem dá dano e você ganha 10% do dano que seu totem deu de vida? Isso é bom. 1 de life por segundo. Por 4% da seu life recovery por segundo. Ah, totens. Totem regenera também. E totens dão taunt. É POG, velho. No init duals causes increase reduction to other damage. Talvez dá pra usar isso aqui também, não. Porém, acho que não é a coisa mais POG. Posso estar enganado, não. E você vai ter que ter uma joia sem ser única. Em large radius. Então se eu botar uma Jill normal rara e ela vai passar a ter um rádio, é isso? E ela vai transformar toda a increase de damage pra Fire Damage? Não entendi, velho. É 6 tonks? Mas eu não entendi como é que ela funciona direito ainda. Você vai botar uma Jill não única, uma Jill rara. E ela vai ter um Large Radius. E todo esse Large Radius vai ser transformado em Fire. Mas tem que pegar a skill ainda também. Um das melhores dele, inclusive. É isso que eu... Tá, então eu entendi. Beleza. Agora o que é isso? Trigger level 20. Ah, o Roa Chosen em ataque with a non-val. Essa skill existe? Alguém conhece ela? Tá, o Roa Chosen? What the fuck? Ou isso é exclusivo dessa skill? Non-val Slam. Ou Strike. E a última também. Skill from Equipped Body Armor, suporte... Ah, 8 Link, entendi. Ancestral Call e Fist of War. Tá. É, fizeram realmente ela toda. E o Neab Enemies, né? Have no fire resistance against damage overtime. Então é só contra damage overtime. Quando está parado. Mas você pode negativo ainda assim? Se tiver Fire Pain, por exemplo? Você pode também, mas tem que estar parado, né? Tem que tancar. Ah, o Shifting já tem essa suporte. Ah, então pouparam uma suporte dele. Tá. Dodge não tem pain. Tá. Isso eu não sabia também. Dodge não tem pain. Isso aqui parece ser muito POG, mas 5%, velho. Bom que é pequena, né? Só pegar ela e badabim badabum. Vamos ver o que o pessoal vai fazer em cima dele. Parece bem POG, velho. Vai cucar as curses. Ah, porque se a Fire Pain é dos da zero, não vale a pena usar o Flammability, certo?
Isso não vai dizer negativo. É. Então dá pra você botar alguma outra coisa. Não tem outra coisa pra botar também. O que você vai botar no de curse? Punishment. Bolado, velho. Ah, e tem o evento também. Vai ter novamente outro evento, não vão fazer de Ruffles dessa vez. É. Não mudou de base de game. Bolado, dependendo eu faço um shift também. Acho que vai vir build boa pro Guardian também. Eu não sei o que mudou, eu realmente quase nunca li o Guardian, velho. Eu fiz uma na Guardian, mas eu só botei a skill e usei. Eu nem parei pra ler, eu nem sei o que muda, o que fica o mesmo. Mas ele também não sofreu um full remake, pelo menos pela impressão que eu tive. Não foi um full remake nem o Shifter. Pog, liga Pog, velho. Promissora. Se vai vingar ou não é outra história. Mas isso daqui também é Big Pog. Basicamente toda a mecânica agora tem uma Keystone. Agora, se a Keystone vai valer ou não usar é uma outra questão. Eu quero ver a de ritual. Isso aqui é bom pra quem quer farmar Maven, né? Finalmente farmar boss de mapa passou a ser alguma coisa. Com um nodo desse. Se você tivesse, né? Em 4 mapas você fecha uma Maven, velho. Vai vir 3 bosses, você vai ter sim mais 3 bosses. Eu não sei que apareça algum boss repetido, né? Eu não sei quão aleatório é isso daqui. Pode ser que apareça um boss que você já tenha capturado. Mas a rigor seria pra isso, né? Pra capturar com 3 vezes mais velocidade. Então, melhor dos cenários, 4 mapas você fecha uma Maven. E aí você não vai ficar full dependente só desse farm que eu tô fazendo aqui, é o farm de guardião, pra você poder fechar uma Maven. Pog, velho. Liga Pog. Eu acho que vai dar boa. Eu acho que eles realmente guardaram uma liga extremamente boa pra competir com o Diablo 4, mas aquilo, a única coisa que eu fiquei triste do... Só ano que vem, cara. Só em junho do ano que vem. É um close de beta ainda, ou seja, talvez mais tempo do que isso. Então até lá muita coisa pode mudar. E eu acho que eles vão atrasar, velho. Eu acho que close de beta vai começar, mas vai ser que nem alguns outros betas que eu já vi. Nem todo o conteúdo vai estar no close de beta. Não só de ato. Não vai ter todos os atos, né? Mas acho que vai ter alguns outros aspectos do jogo que não vão estar disponíveis no beta. Vamos ver. Bem ou mal tem mais um ano de liga de Pai, né? Então a gente vai ter essa liga agora, começando no dia 18 de agosto. A próxima liga no final do ano, aí tem que vir novidade endgame, velho. Não é possível que não venha. Tem que vir novidade endgame. Eu falei, já passou muito do prazo. Basicamente vai dar 2 anos sem nenhuma atualização endgame. Aí veja bem, normalmente era de 1 em 1 ano que eles modificavam alguma coisa de game. Outro de Twisted. De boa, Gambale. Obrigado aí pela sua presença. Hoje foi um dia POG. Tamo junto, Gambale. Boa noite aí, bom descanso. Grande abraço. Falou! Badge, exatamente. Está na hora do badge. Eu em breve me vou, porque eu vou querer cobrir esse evento amanhã também. Então, como eu vou começar a live mais cedo, eu vou dormir mais cedo também, mas eu quero fazer esse farm daqui. Aproveitar essa build porque em breve ela vai devala também. Ó, 6 mods. Coisa rara, velho. Tá bom. Então tá bom. E eu quero aproveitar ela. E em breve ela não vai existir mais.
gente vai ter um duplo power creep na liga que vem. Se bem que não. Sanctum não tem relíquia santificada, então... Sanctum só vai dar dinheiros pra gente. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas é a mesma coisa de dar relíquia santificada. Aliás, que acabou o meu mapa do Slave. Por acaso alguém tem mapa deles, velho? Eu preciso mais, preciso de 32. 32 Elder. Se alguém tiver, eu compro, hein? Mapas de Guardião do Elder. Se não me vira aqui no trade mesmo. Se bem que é um 35, viu? Não 38, 35. Pra pegar frag. Eu vou ter 18 Uber Elder pra fazer depois. Na verdade, eu vou até guardar 2 Uber Elder pra depois testar a starter, né? Eu quero com guia de uma semana conseguir fazer o Uber Elder. Pra poder ajudar o pessoal também, liga que vem. Já que agora é confirmado, não vai ter mudança de Atlas nessa próxima liga. Então vai ser o mesmo procedimento de pegar as Whitestones e tudo mais. Quero ver quantas Mavic eu vou estar quando terminar esse farm também. Tá. O dia 3 tá fazendo sucesso, vai ver. Boa, Arthur. Conseguiu achar build, cara? Vou te portar ainda. Provavelmente eu não vou não, Arthur. Eu não faço isso, velho. Início de liga eu pego o nível normalmente. Montou da sua cabeça? Nice. Isso aí, Arthur. Vai dar boa. É só fazer engenharia reversa. Tá lá, velho. Ah, olhando o POB, cara. O Poi Ninja é uma boa. Poi Ninja tem as builds, né? Você pode ver as builds do Poi Ninja na primeira semana. Aí você pega... Ah, então GG, velho. Achou uma boa solução. Lá não tem como esconder. Pode desmontar a build, mas não tem como esconder. Não, Red Hunter é... Poucos conseguem Red Hunter no primeiro dia, Arthur. Não precisa de um Red Hunter, né? Gago mesmo falou que não precisa. O segredo tá na hora bot, é só pegar uma Spire de Learning, ou 2 Spires de Learning que tá lá, eu acho. Tá, deixa eu comprar um mapa aqui do Enslaver. É, Gago tem os segredos dele. É só porque ele quer manter o conhecimento dele mesmo, velho. Não quer mais pessoas fazendo isso. Não é por causa de ódio, não, Arthur. Ele não odeia só você, ele odeia todos nós. Brincadeira, o Gaga é muito gente boa. Mas ele tem... Quer manter os segredos dele. Será que tem alguém vendendo isso agora, essa hora da noite? Cadê o trade? Cara, aqui que eu vi isso? Eu pegava um mapa de... Eu esqueci como procura, espera aí, então. Tem que ver pelo mapa. Influenced by. Occupied by, tá. Ah, tem 2 seja.
Tinha que vir em bulk, né? Vai ser bravo comprar de 1.000. Ah, que é isso, jogo? O que você tá fazendo, jogo? Ah, tá. Por quê? Nunca vi isso. Só porque eu preciso falar com ele, sério. Ah, tá, foi. Que bug é esse, cara? Não consigo ler, cara. Cadê? Why, do? Why? Deixa. Agora já era. Por que isso, velho? O que aconteceu com você? Eu nunca tinha visto esse bug, cara. Não, eu tô usando a Progenies. A minha build precisa muito dela, Ligush. Agora já era. Nunca vi esse bug, cara. Enter, velho. Esse é dos novos, né? Veio com um patch novo de coisa gráfica. Viu? Os caras ficam brincando com o engine, que nem a gente viu, né? Ah, vamos botar, né? 4 bosses pra lutar um contra o outro. Aí não corrige bug. É. Aí dá esse tipo de coisa, não sabem por que depois. Eu já botei isso na ordem errada? É, mais ou menos. Eles são dos mais tranquilos de fazer, velho. O do dano de Lightning e o dano de Poison que são chatos, que eles ficam se movendo muito. Isso aqui, o outro lá de boa, velho. Para aqui, dá dano, tá lá. Opa. Mas é, só ter que comprar esse mapa em bulk. E aproveitar, porque essa build, velho, não vai ter ela na próxima liga. Mas eu quero muito ver as questões, é. Pera aí, vai que... Se bem que eu nem vou mexer nesse auto-chest no início, velho.
É Totem. Totem Exploded de Poison. É. Totem Exploded, só que é Poison. Aí não tem como. Até... Gambale falou, até tem como fazer ela. Tem uma... O Decoy Totem em qualidade alternada que ele tem essa mesma propriedade de explodir dando uma porcentagem da vida dele como dano, mas é 40% de base, você teria que usar em Yans e Yes of the Star para aumentar a qualidade. Essa daqui é 600, né? Ela diminui sua vida em 25%, porém ela tem 600 de base, velho. Nossa, com isso mods. Nice. Se bem que dependendo da quantidade de stuff que o Auto Chess te dê, vai valer a pena fazer ele desde o início. Eu tenho que ver a frequência do Sanctum, né? O Sanctum era muito lento, velho. Se pegar de sala em sala vai ser complicado. Tem que ver como é que ele vai aparecer no mapa, se ele sempre vai aparecer como item. Aí tem que ver se ele vai ter a frequência das memory. Não deve ser não, porque memory... Drop de memory é bem raro. Questões, velho. Questões pra próxima liga. Que era fácil fazer dinheiro com o Sanctum, porque você pegava uma sala a cada mapa, né? Com 32 mapas você tinha o Sanctum fechado. Agora não deve ser assim, velho. DG ainda Maven, velho. Não vi que tinha ripado já também. Mais o barrinha de dot já. Dei mole.
Vai lá. É a primeira vez que não venho The Twisted fazendo os 4 bosses direto. Tá lá 6 mods. Oh. Tô muito acostumado com essa build, ela tanca demais. Eu não vou escapar. Eu vou ter que comprar um mapa de guardião mesmo. Agora que seria bom ver o Trove, velho. Tem por 12 aqui. Tem ainda. Tem 3 aqui. Oh, você tem bastante, velho. Aliás, alguém troca Divine por Caos, por acaso? Divines. Deixa eu ver se muda. Tinha que comprar esse book no Trove, velho. Pena que não funciona usar o macete do sextante, né? Eu preciso de 35 Elder, velho. Temos aí 20 aqui, dá pra trocar esses fragmentos. Tenho 17. É 18, 17, 17, 17. Falta 18 então. 18 full sets do Elder. 8 mapa, 12. 80, 96, não?
8 vezes 12 é isso, certo? 80 mais 16, 96. A quanto ele vai? 190. Tá. Mais 9 mapas. Tá, show. Vai dar mais do que ele tá pedindo, mas comprar em bulk normalmente é mais caro. Não é só 16 mapas dá 96 mais 96? What? Deu 7. Só não pode ter o canote gen. Se bem que dá pra fazer o canote gen, eu esqueço que recoup não é regen, velho. Recoup não é regen. Vai, João, aqui não vou não, velho. Pegou. Aqui, ó. Quero ver quantos Watchers eu vou pegar também.
Com sorte alguma POG, apesar desse final de liga também, né? Mas só pelo meme. E depois de 16 de Defeated, na verdade 17, eu já tenho... Eu fiz um Uber Elder com a Maeve assistindo. Então só mais um Cortex, Shayula e a Tiziri e tá lá, velho. Mais um Defeated. Porque eu acho que eu tenho bastante Invitation, mas é só comprar eles também pra tentar pegar 8 mods neles. Ou comprar com 8 mods também? Eu posso ver o preço não. Mas aquilo, se o Auto-Chess for bolado, talvez eu faça uma build pra ele ficar armando Auto-Chess. Agora eu quero ver a frequência, não deve ser toda hora ir pra lá, deve ser que nem o Sanctum também, né? Deve entrar no campeonato, aí vai ter um round por mapa, alguma coisa assim? Bem que acho que um round por mapa também é muita coisa. E não só sem recompensa exclusiva, mas tem stuff também. Eu quero ver quão fácil vai ser tirar Divine desse auto-loot. E vai ter ele desde do primeiro... Do primeiro não, que é o mapa do Brutus, né? Mas desde o mapa das ruas. Dependendo de como for, dá pra tirar uma tábua, velho. Dá pra tirar leveling gear dessa mecânica. Sanctum não tinha como. Sanctum era insanidade. Sanctum você precisa de 32 já. Salas capturadas pra poder fazer um Sanctum. Então era absolutamente insano. Agora se for um round, né? Por coisa. Talvez dê pra tirar uma tábua. Eu acho que não, porque eles não gostam disso. Eles não gostam que seja fácil tirar leveling gear. Ó. Não abriu o portal não? Ainda bem que eu não ripei. Parece ritual normal. É, ritual normal. Sou especial até fácil, já tenho até uma Divine com Defer lá. Oh.
É, eu vou sentir saudade dessa build, velho. É muito boa. Eles botaram esse bode a Sanctum, né? Agora, talvez eu faça uma build com aquele anel bolado. Fala aí, Disturbed. Eu não botei comando pro Drops, não. A asa já foi. A asa quem pegou, pegou. Agora, se você ver 4 horas da Exile com amanhã, amanhã é o último dia, ela começa a streamar. É, a asa já foi. A asa só era hoje de 7 às 8h30. Agora o portal, se você ver 4 horas de qualquer stream da Exile com, você pega, né? O portal é maneiro. É um portal de coração, aliás, deixa eu botar ele aqui. Eu acho que já veio pra mim, cadê? Ah, tá aqui a asa, velho. A asa é bolado. E o portal que eles estão dando é esse daqui, velho. Deixa eu abrir um mapa pra você. Não, vem o The Twister de novo. Ó, ainda bem que eu tenho bastante deles aqui. Mas não tem nenhum com 6 mods, não. Tem sim, velho. Ó. Ah, são... Eu acho que eles não dão prêmio em dinheiro, mas acho que você faz um item único, Mura. Então é Big Pog também. Normalmente, os últimos eventos tiveram, se você ganhasse ele, você fazia design de um item único. Eles variam um pouco a premiação, mas era Pog. Não é em dinheiro, né? 10k de dólar? Tem dinheiro? Eu não lembro. Pra mim, dinheiro era só do Zizaran. Mas tem. É, são as X primeiras pessoas que fizerem os 7 bosses. Primeiro lugar, 10k de dólar. Ló. Não, não é Ruffles. Exatamente. Vai ser só SSF Hardcore, que é o comum. Achei que era pra ganhar skin, não. Não, não. São os X primeiros, acho que os 10 primeiros ganham. E o primeiro lugar é isso, é 10k de dólar. Porque que eu me lembro, o Zizaran tinha prêmio em dinheiros, velho. O Gunlet do Zizaran. Esse daí eu não sei. 4 primeiros lugares tem premiação de grana. Então tá aí. É, não, você tem que conhecer muito o jogo, amor. Tem muita gente tentando. Por incrível que pareça. É, vai ter um post. Chegando próximo da liga vai ter um post, amor. Aí dá pra dar uma olhada lá. Mas além disso, você faz um design de um item único, que é a Pog também. O Impossible Escape, quem fez foi o Steel Mage. O Steel Mage ganhou, né? O foda é que quando chegou o Ben Underline, Ben ganha essa porra toda, cara. Ben é ignorante. Coitado, o Steel Mage era até então bolado, né? Chegou o Ben Underline, ele destruiu o jogo. E não teve o Gunnet de Zaran essa liga, muito triste, velho. A primeira liga que eu vejo que não tem Gunnet no final dela. Era muito bom o GFL do Gunnet de Zaran. Mas tá aqui o portal novo. Opa, parou a música. Pera aí. Ah, é o portal da Maven, nem aparecia. É, se você quiser muito, Moura, vale a pena pela prática, né? Se você praticar alguns anos, você consegue chegar lá também. Não é impossível. Porém, não é fácil também não, velho. SSF Hardcore, velho. E esses caras fazem os Uberbots antes de eu fazer muita coisa, velho. É violentíssimo. Pra eles é Big Pog. Ô, Vicious Projectile. Uau.
Olha lá. É, de sair dos atos, exatamente. Eles fazem todos os verbais antes de sair dos atos. 6 horas de game. Com 12 ele tinha fechado atos. Pois é. Isso é a doença avançada, mas esse pessoal, eles são o topo do topo, né? Ou o talo do talo. Ó, vale algo. Oi, meu chapa. Exatamente, humor. Fechar os atos no primeiro dia é uma coisa que eu já faço consistentemente. No início eu achava impossível, Mura, mas eu tô cada vez melhor. E essa liga, isso que eu falei, eu tô entre... Normalmente eu vou com uma bot killer, né? E bot killer é mais lenta do que uma build clear. Essa liga eu quero pegar uma híbrida, que seja uma bot killer, mas que seja uma build clear também. Fala aí, cachimbo de marshmallow, que nick, cara. Muito obrigado pelo follow. Bem-vindo à live, tudo bem? Como é que você tá? Pratica antes mesmo, Arthur. Testa sua build, cara. Tem 3 semanas até a liga. Começa... Porque você não só vai ter que fazer o 5-way, Arthur. Você vai ter que levelar com o Aurobot. 24 minutos no primeiro ato tá bom. 24 minutos no primeiro ato é muito bom. Pratica mesmo, Arthur. Mas pratica fazer o 5-way com a build que você vai ter no starter da liga, pra você testar ela. Que aí você vê o que ela precisa. Precisa de mais dano? Precisa disso? Não tá tankando bem? É uma boa. Pratique em seu League Starter. Vale muito a pena. É bom tirar uma folga também, amor, senão ninguém aguenta. Eu devo tirar uma folga também. Semana que vem eu devo streamar até domingo, né? Agora... De segunda a quinta-feira da semana que vem eu não vou fazer stream, vou voltar só na sexta-feira. Eu vou ficar só dando aquela coçada violenta. Só relaxa, porque 2 semanas antes da liga começar é testar starter, velho, fazer vídeo pro pessoal que tá começando. Então esse é o período de descansar, velho. É, aquela coçada violenta. Só morgando, velho. Só morgando. Mas é bom testar starter. E vai mudar. Vai ter um meta shake na próxima liga, com certeza. Não tem como não ter, pelo que a gente viu hoje. Sanctum voltando, vai ter novas builds, principalmente com o amuleto da Lícia Delícia e o Original Sim. Fora isso, a gente tem mais únicos, poucos únicos foram revelados. Talvez tenha um novo Chase Unique nessa liga, eu não me surpreenderia se não tiver um desse. Talvez estejam guardados a novidade. Shockwave Totem de Shifton. Shockwave vai estar em alta, Dantas, por causa do Sanctum também. Shockwave era uma das melhores builds pra fazer Sanctum. Porque você faz o Sanctum todo safe, você mata a distância, né? SRS vai estar em alta também. É muito foda o portal, cara. Olha isso, cara. Fuck. Eles alopraram no portal. Nimes morreu demais, né? Nimes se foi. Você não gostou não, Arthur? Mas próxima liga pode, com certeza. Quer dizer, eu não sei se a mecânica do auto-chess vai vingar, mas vai ser uma mecânica de stuff, né? Bem ou mal, a Calandra também era uma mecânica de stuff que não vingou, porque você não conseguia pegar Divine ou muita coisa de valor nos baús dela. E o item raro com propriedade, né, que dobra positivo ou negativo, também era bem meme de você tirar alguma coisa de valor.
Era raro você poder pegar uma calandra com a tábua que te permitia você escolher o item raro que você ia querer botar na mecânica dela de, né, dobrar para positivo ou negativo. Então vinha muito item aleatório meme. E não vinha stuff, velho. Era uma liga de stuff que a mecânica de stuff não dava stuff. Ou seja, meme. Gostei, mas mó nojinho. É um coração pulsante. Sasaki gostou demais desse portal. Ele ficou putaço quando ele soube que eles iam dar ele de graça, velho. Porra, eu paguei, velho. Vão dar de graça agora. Maravilhoso. Mas eles alopraram, velho. Nunca vi eles darem tão bons drops assim. O triste é que eu achei que ia ter mais um drop, porque eu achei que ia ter o review da liga, né? Eu achei que essa Exile seria só sobre o PoE 2. Tô usando a asa, só que não dá, né? A textura dela virou celestial, basicamente. Mas é maneiro, porque poucas asas se mexem. Essa é uma asa que se mexe o tempo inteiro. Eu achei que ia ter mais um drop ainda com o review da liga. Mas eu gostei de pegar o review da liga hoje, eu não tava esperando e pog, velho. Sanctum voltar foi pra mim a melhor novidade. Keystone, 16 Keystones novas também é muito bom. Eu queria Mastery. Eu achei que eles estavam guardando a Mastery do Atlas pra agora, mas pelo visto eles vão segurar a Mastery mais pra frente. Com certeza vai ter Mastery na segunda tria também. Eu duvido que eles não coloquem Mastery. E vai ter muito vídeo de especulação de tudo, cara, agora, porque já saiu o review da liga. Então vai ter uma enxurrada de vídeo, velho. Sanctum, você tem Determination, uma barra de Determination. Você tem tipo uma barra de HP extra que é esse Determination. Se você zerar o Determination, você ripa. Você não morre com seu personagem, mas você perde o rumo do Sanctum. Beleza, Luigos? Mastery é isso daqui, Rimura. Tá vendo? Isso aqui no meio é uma Mastery. Reservation Mastery, tá vendo? Eu quero que venha algo desse pro farm. Aí vai ser Big Pog. Mas eu acho que o grande problema é porque, por exemplo, aqui tem muita cluster, né? Essa tree é bem maior do que a nossa tree de farm. Então eu parei pra pensar nisso agora também. Talvez nunca venha Mastery porque tem poucas, tá vendo? Essência você tem 4. Que Mastery você vai botar em essência, velho? Você não tem... Um dos porquês da Mastery é porque a tree tá toda espalhada e às vezes você quer pegar alguma coisa que tá do outro lado da tree. E você não podia. A Mastery veio fazer isso. Então talvez não venha pra cá, né? Porque você tem de 2 a 3, no máximo 5 clusters de mecânica grande. Aí não faz muito sentido a Mastery aqui pra função principal que ela tem. Mas não sei, né? Talvez tenha. Belto em uma semana vai fazer o bom. Não, acho que não, Arthur. Porque, por exemplo, você vai usar o cabelo, certo? E aí você vai ver que o Exalted Lã não vai dar certo. O que você vai fazer, cara? Não vai dar o Exalted Lã? Vai fazer outra mecânica? Como é que você vai pegar o que você quer? Ele só vai mostrar. Ela tem utilizações, mas... Não, que com certeza que é útil. Sem sombra de dúvida isso é útil. Porém, isso não é tão útil pra craft como você imagina. Não, pois é, como é que você... Tá ligado? Você teria que conseguir alguma forma de rerolar o item pra conseguir dar o predict de novo. Mas como é que você vai rerolar o item, velho? Eu não acho que Craft de Bench vai resetar o item, né? Não que seja ruim, mas não é tão útil como a gente pensou no início, eu acho. Se eu puder botar o Craft Bench e lotar o Predict, aí veja bem, velho. Mas se não, aí não tem muito que... Não tem pra onde fugir, velho. E outra coisa também, os itens craftados na próxima liga não tem trade de Crucible, velho. Ainda vai existir item Mirror Tier, mas ele vai ser bem aquém dos itens de Crucible que a gente conhece.
Não faz sentido pra outras coisas, não faz sentido pra craft. Faz sentido pra null, por exemplo, faz sentido pra se quer tacar uma exalted no seu item. Aí simplesmente não vai tacar exalted, vai fazer outra coisa, botar uma Agile. Mas com certeza não deve ser fácil assim, rerolar o predict. Mas não sei também, né? Vamos ver. Em breve a gente vai ver. Mês. Logo mês, velho. A patch note normalmente sai depois do review, né? Eu não sei se vai sair o patch notes antecipado. Mas normalmente é na quinta-feira, né? Uma semana e um dia antes da liga que sai o patch notes. E mesmo assim, pelo patch notes a gente não vai saber, velho. Tem que usar esse item pra gente ter ideia se vai dar pra rerolar o predict ou não. Patch notes não vai revelar isso pra gente. Tem que ser uma tentativa e erro, realmente, Mura. É, uma semana e um dia da liga. Isso aí, deve ser dia 12. Certeza eu não tenho, né? Pode ser que saia antes. Mas se sair só vai ser depois do Exile Con, né? Estão todos ocupados com o Exile Con agora. Porque ele é POG. Mas ele não é 100% POG pra... Se ele funcionar com AUG de Harvest vai ser realmente absurdo. Se bem que o AUG de Harvest não pega mais item com influência também. Se pegasse item com influência ainda ia ser absurdo, velho. Antigamente a Harvest pegava com item com influência, mas aí... Era muito overpower e tiraram, velho. Basicamente você bloqueava a mod e tacava um AUG Fire e pegava um puta mod de influência bolado no item. Aí dá pra fazer triple ou quadra elevated. Mas com certeza vai ter alguma utilização aquilo, velho. Será que serve pra Beastcraft também? Imagina testar isso antes de você rolar uma build de Vulture pra saber se você vai conseguir pegar algum implícito bolado também. É. Testar Elevated vai ser bom, pra ver se, né, se você vai conseguir levar o que você quer ou não. E eu seria bolado. Mas aquilo, se você mudar... Você vai tentar tancar uma Orb of Dominance, certo? Aí você viu que não vai irritar o que você quer. Se você pegar outra Orb of Dominance, será que o resultado é o mesmo? Que nem aquilo, você tenta uma Exalted e vê que o resultado é ruim, aí pega uma outra Exalted e muda o resultado? Você consegue resetar, né? O reroll? É, se não é meme, velho. Se for desse jeito, vai ser meme realmente, Arthur. Porque, tá, você viu que vai dar ruim, como é que você faz da boa? Mas deve ter alguma utilização pica pra ela que a gente não tá imaginando agora também. Com certeza. Se for, vai ser full meme, tipo, vai ser o cabelo de Hinekura que não faz nada, velho. É, tem que ter alguma forma de rerolar o item. Mas aí você deve perder a predição também, velho. Você vai rolar, você vai ter que usar outro negócio de predict pra ele. Aí não vai adiantar muita coisa também. E aí você vai gastar um dinheiro absurdo em predict e aí vai ver que vai dar ruim. Vai gastar mais dinheiro do que se você rerolasse, velho. Tem que ver na prática como é que vai funcionar. Porque senão é full meme mesmo. Aí não vale a pena usar, né? Que é muito dinheiro. A não ser que ele caia direto, né? Se ele for um item barato, aí não vai ter muito problema você usar o predict o tempo inteiro, certo? Porque vai ser um item barato, você rerola os outros predict aí tá lá. Mas se ele for caro, não faz sentido. É, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser agora. Ficou engraçado, realmente.
Uma bolada portal, velho. Muito bem feito. Não faz sentido ele custar 5 Dead Divine se não der pra isso que eu falei. Não faz sentido também, tipo, clicar em outra Exalted e uma Exalted diferente e for fazer uma coisa diferente também. Mas eu não sei como é que vai funcionar. Se for desse jeito, vai ser Big Pog. Imagina, você só muda. Essa Exalted é ruim e aquela outra Exalted é boa. Como assim, velho? Se for uma Divine, de boa. Vale a pena usar direto. E se ele tiver o valor de uma Divine, que nem o Crystallize de hoje, ele vai cair... Ele vai ser raro, mas não vai ser tão raro assim, né? 5 Dead Divine é bizarro. 5 Dead Divine tá na faixa do... Da Orb lá, da Heist, né? Tainted Orb. Tainted não, é outra, esqueci o nome, velho. What? Aí eu acho que não vai funcionar assim não, mas aí tem que ver também. Você vai usar um outro cabelo e vai mudar a previsão? Poderia, velho, que aí é só roletar cabelo até vir o que você quer, né? Oi, meu chapa. Opa. Pascoal Júnior, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Como é que você tá? Eu não sei, velho. Salve, salve, Dark, tudo bem? Não, menos de Divine com certeza não. Uma Divine já seria muito barato pra ele. Porque a primeira coisa que vai acontecer nessa liga, em 1 a 2 semanas, talvez um pouco mais, vão descobrir alguma build meta que destrói esse evento, velho. E você vai entrar no evento com essa build, qualquer setup, não importa. Você vai ganhar o evento sempre, você vai começar o auto chess e vai destruir todo mundo. E aí você vai, né, farmar aquilo loucamente. Que nem com a Sanctum, foi a mesma coisa, velho. SRS Poison surgiu na Sanctum. Eu acho que foi a DS Lily que fez a build, né? E maravilhosa. A Totem Shockwave, então, meu Deus, Totem Shockwave, velho. Você mata a quilômetros de distância, né? Você odeia o Autobattle? Então você vai odiar essa liga, Arthur. Mas também tem a Sanctum, velho. Vou fazer cabelo eu vou fazer uma Tornado Shot, amor. Tornado Shot Omniscience, porque eu já fazia Sanctum com a Tornado Shot Omniscience. Não vai pisar no evento, nem no Sanctum. Aí você vai... Você vai ter uma liga sem mecânica, Arthur, mais de boa também. Sanctum, pelo menos, você pode vender. Esse evento eu acho que não tem o que você fazer. Vai de Spark, Pascoal? Manda ver, Spark normalmente é caro, hein? A Spark de game. Resetou os caches, seu apoio tá travando muito. A Dark, não sei. Porque teve uma atualização gráfica, o pessoal... Teve um pessoal aí que se ferrou, Dark. Ele bugou a configuração de um pessoal. O jeito é tentar abaixar todos os suas propriedades. Eu jogo tudo no mínimo, cara. Eu jogo com tudo no mínimo. Eu poderia jogar com as coisas mais boladas, mas eu jogo com tudo no mínimo. Então, minha dica pra essa é você, Dark. Põe tudo no mínimo e vê se melhora. Crucible. Crucible pra mim não foi nulo, porque eu só fiz Crucible no início também, quando eu tava com a EA Balista, porque pra EA Balista você podia botar 100%, eu podia botar um letal e não dava nada. Porém... Depois que eu passei, né, pra Magic Find, build Magic Find não faz Crucible muito bem, não. E nem tem sentido dela fazer. Mas Crucible não foi nula pra mim por causa da... Eu usava uma de Crucible na arma, né? Então... Ah, maravilha. O Mura veio com uma dica também, Dark. V5 adaptativa e triple buff. Tá lá.
É, se você tiver em duo com Autobot, você faz tudo, Arthur. Duo com Autobot, você faz qualquer coisa desse jogo de boa. Inclusive esse evento aí que tem, se você quiser fazer esse Autobot, você faz. Isso que eu falei, você nem precisa configurar nada. Você vai lá com o Autobot, mata tudo, tá lá. Nem precisa se preocupar com porra nenhuma. Ah, você é o Aura? Tá, então. Ou tem smite em geral. Aí vira bem, né? Aí você vai precisar do seu carrier pra poder fazer isso. Vai fazer um ward loop com 5 mirror? Meu Deus, Arthur. Você vai ter que farmar legal pegar 5 mirror, mas... Se ficar 8 a 10 horas por dia fazendo 5A, você consegue. Consegue sem problemas. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Olá, internautas. Aliás, vamos dar a câmera de novo. Cara, o que eu botava? Oh, já foi tudo? Tá. Cadê mais um The Twisted? Tem outro com... Ó, tem, velho. What the fuck. Então vamos lá. Tá. Gago faz FV com 2 PCs, velho. Eu não sabia disso, não. LOL. Agora, como é que ele consegue farmar um Aurabot e a build dele em 2 dias pra fazer? Porque o Gago faz... Ele faz o... FV em 2 dias, cara. What the fuck? Oh, beleza, ele usa macro na hora, mas como é que ele farma 2 charges em 2 dias pra fazer? What the fuck? Ele tem 12 caras farmando... Gago tem 12 pessoas farmando pra ele? Ah, tá. Não, beleza. Então tudo bem. Aí eu entendo, cara. Aí faz sentido. Que alguém sozinho fazia em 2 dias um Aurabot e um chá. É bizarro, velho. Não tem como. Tá lá. Faltou você, né? Ele não usa macro, bro? What? Tá de brincadeira comigo. Como ele não usa macro e consegue fazer? Não tem como, cara. Como, Arthur, velho? Como? Só pergunto como, cara. Eu tenho que parar pra ver isso um dia. Não vou jogar essa liga, eu vou só ver um maluco fazendo uma coisa dessa. Pra mim não faz sentido. Sem lucky drop? Como? Ah, tá, não, beleza. $50 pessoas, já que você tem uma empresa por trás de você, né? Aí eu quero ver alguém solar fazendo isso, velho. Aí eu boto palma, 50 pessoas, porra. Aí qualquer um, cara. Me perdoe, mas 50 pessoas te dando loot. Qualquer um segundo dia de liga faz qualquer coisa. Oi, meu chapa. Fala aí, Luizito, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Eu queria ver o Gago fazendo isso, Mura. Aí pra mim é insano, cara. Ele não usa macro, ele devia usar macro, cara.
Passou tem quantas horas? De 8 a 9 horas, Luiz. 8 a 9 horas já. Ó. Macro não pode... Ué, usa um macro de trade o tempo inteiro, velho. Nunca vi ninguém ser banido por causa disso. Você quer passar 600, né? Caos pros seus testes pra cá, eu cansei de ver o pessoal usando macro. Ótimo. Como é que faz isso, velho? Segura o shift. Tô apertando aqui shift, apertando o botão e girando aqui também. Nada acontece, cadê? Não, aquilo é macro, velho, não tem como. Tem que trocar o que antes? Ah, troca o botão por escrotar, entendi, velho. Tá, entendi. Tá, beleza, beleza. Você troca no... Cadê? Isso daqui e aí funciona. Tá. Pensei que era macro, velho. Não sabia disso não, velho. Aprendi isso hoje também. Mas isso do... Meu Deus. É, aí veja bem. Pra mim era macro, eu não tinha a menor ideia que se alterava ali. Depois eu vou tentar fazer isso. Só de curioso. What the fuck? Eu tinha certeza que esses bots de 5e eram macro, velho. Algum mapa de Guardian de boss? Mas qual Guardian, velho? Shaper, Elder ou os... Tem 3 tipos de Guardião, Dark. Tem o do Sirius, tem o do Elder e tem o do Shaper. Ah, tá. É a Gaga então. Eu queria ver o Gago, deve ser engraçado mesmo, velho. What the fuck? Tudo bem que é só um personagem parado batendo, né? E o brabo é o reset. É, tem... Tem o The Twisted, tem o Deformed e tem o... Cadê? O The Elder Slayer, velho. Tem 3 Invitations de Maven que envolvem o Guardião, Dark. Tem que ver qual o Guardião que você está precisando. É, o Gago deve ter levado muito tempo pra chegar na build que ele chegou. O Gambalho deve ter ajudado ele também. Pergunta pro Gambalho, Arthur. O Gambalho deve saber de... Talvez não da build do Gago, mas talvez de alguma outra build que você possa usar. O Gambalho tem conhecimento avançado do jogo. Não conhece não o Gambalho, velho? Tava aqui hoje. Gambalho. Ele tem conhecimento muito avançado do jogo. Talvez ele manje. Só perguntar pra ele, velho. Se ele souber, ele te fala. Que eu saiba, não. Que eu saiba, o Gambalho não streama, não. Os caras manipulavam isso um dia vazou. É. Não, mas também é o que o Arthur viu, velho.
Ô, Moura, é só ver o Poe Ninja na primeira semana de liga. Vai ter a build dos caras lá. Isso deve ter em algum lugar da internet também. Eu não acredito que não tem em nenhum lugar da internet uma informação dessa, velho. Se bem que o Poe Ninja agora você tem que botar sua build lá, né? Antigamente ele pegava sua build e foda-se. Sua conta tá pública porque você tem que vender coisa, né? Você quer passar sua conta pro POB também. Aí o Poe Ninja ia lá e pegava sua conta. E tá lá. Famar Invitation? Se for o do Shaper... Espera que eu já te mostro o Dark. O bot deve estar lá embaixo, já estava lá embaixo. Um mapa maravilhoso. Qual Invitation você está farmando, Dark? Primeiro é isso. Se for o do Elder, é uma outra tri, velho. Porque o do Elder não funciona. Com a tri clássica que o pessoal usa. Eu tô fazendo farm de Invitation, mas tem 3 variações dele. Eu tô farmando do Elder. Ah, não, ele falou da build de lab dele. É, tem que ter um trader, Omura. Tem que ter um flipper, tem que ter um trader. Tem que ter o cara que compra stuff. Se tem uma empresa, Omura, se você quer ir longe nesse jogo, você literalmente tem que ter uma empresa. Tem o cara do cafezinho, né? Tem o cara do RH. É. Ele aparece aqui na live todo dia, Arthur. É só aparecer aqui na live. Que ele tava aqui hoje o dia inteiro. Foi embora agora há pouco. É só aparecer aqui amanhã que ele vai estar aqui. Hydra, Quimera, Fênix e Minosauro, tá? Então você tá fazendo os Guardiões do Shaper, Dark. Eu já te passo a árvore. Deixa eu só fazer esse boss aqui, eu já te passo ela. Eu fiz esse farm nessa liga também. Esse farm é melhor do que esse que eu tô fazendo. É, porque ele não quis passar build pra Arthur e agora ele tá liberando o POB dele. Eu acho que ele falou do POB de Lab, velho. O Lab Runner dele que ele deve passar. Oh, boa. Mais que dobrou seu dano, velho. Big Pog. Olha lá. Opa, tá aí o POB. Pera aí que eu passo, velho. Obrigado aí, Omura. Tá aí o POB. Esse é o POB. Ah, tá, mas eu acho que o Arthur queria do early game. Ah, esse é do lab. O Arthur queria o carry dele de early game. Você precisa do que pro Elderly Ghost? Ai, Deus, eu soltou a liga passada. Poison Sismic na Pathfinder dele? Pra próxima liga, Artuzeira? Pra mim, Sismic tinha ido de hip, velho. Se bem que quem foi de hip foi o Sabotor, né? Sismic Trap nem foi mexida. Quem foi mexida foi o Sabotor. Então pra Pathfinder talvez sirva. E bem entende mais do jogo se ele tá fazendo. Ele deve estar vendo, deve estar testando o POB.
Tá, então, trade de guardião, só não pode o do Elder, velho. O do Elder é meme? Mas o que você vai fazer, Dark? Você vai pegar todos esses pontos daqui, tá vendo? O que tem 0,5% de chance de duplicar o mapa, você vai pegar todos eles que tem na sua tree. Basicamente ele vem até aqui, tá vendo? Ele vem até a metade do mapa, todos esses pontos pequenos aqui. O de baixo você não pega não, que o de baixo é outra coisa. Então você vai pegar todos esses pontos daqui, né? Ele desce essa linha inteira daqui também. Pega esses daqui também. E pega esses dois daqui também. E aí você vai pegar o Wandering Path. E além disso você vai pegar esses pontos aqui da Maven. O boss final do mapa tem mais chance de dropar Invitation. E fora isso você vai usar um sextante de aumentar 100% da vida do guardião e vai garantir que você vai dropar um mapa de guardião. É esse sextante daqui. Deixa eu só... Cadê? Tá aqui. É encantamento também, tá. Esqueci disso. Você vai usar esse sextante daqui. Porque você vai garantir, né, que você sempre drope um mapa de guardião. Então você vai ter um sustain positivo desse tipo de farm. Mas ele só funciona pro farm do Shaper ou do guardião do Sirius. O do Elder não funciona porque o Elder, ele ripa o guardião do mapa. Quer dizer, ele ripa o boss do mapa. E aí você não consegue dropar um mapa porque você tem que matar o boss do mapa para dropar um mapa extra. E de resto, o resto é detalhe. O resto você pega essa tree aqui no meio de Quantity também. Pode pegar essa linha daqui de cima de Increase Effect, mas aí o mapa vai ficar mais brabo. E pega a Deli. Pega um monte de ponto em Deli. E tá lá. Basicamente é esse farm, viu, Dark? Submarina Seismic. Não, se o Ben tá fazendo é que existe ainda, velho. Ben deve ganhar esse evento aí que vai ter de fazer boss no SSF Hardcore. Agora pra Elder... Guardião do Elder, aí é outra tree mesmo. Porque não vai funcionar essa meta, né, de dobrar o mapa. Porque a ideia é, você vai garantir que você vai dropar um mapa de guardião e você vai ter uma boa chance de duplicar esse mapa. Então, eu fiz esse farm, ele dá bons resultados e você tem muito ponto livre na tree também, por isso que você põe Deli. Porque você não tem mais em que botar ponto. Sua ideia é rushar pro boss também, então você vai pegar Deli, né? E se você pegar alguma recompensa interessante, você vai matando a coisa no meio do caminho, mas se vier a recompensa mesmo, você simplesmente puxa até o boss. E esse é o farm de guardião. Dá pra fazer ele com o guardião do Sirius também, mas do Elder não dá, velho. Do Elder acho que vale a pena botar... Eu tô com outra tree aqui, né? Eu tô com uma tree aleatória. Então eu tô farmando o guardião, mas eu não tô usando nem a tree nem sextante. Eu só quero pegar 18... Na verdade, 32 fragmentos, né, do Uber Elder e tá lá, velho. Mas eu não sei que tree seria mais interessante pra fazer esse farm que eu tô fazendo agora. Provavelmente Deli. Mas não é garantido, velho. Maravilha. Então ele já soltou o POB dele também. Só que aquilo, Muro, o que ele queria era a tree early game do Carrier de 5A. O Aurobot acho que ele já tem, né? O Aurobot não tem muito mistério. Você não fez o Elder ainda, Luiz? Você não fez o Uber Elder, por acaso? O ideal é rushar as variações no início da liga, velho. Meu Deus. O Uber Elder você tem que fazer o Elder. Você pode tanto roletar o fragmento, você pode comprar os fragmentos também, Luiz.
Se você comprar os fragmentos, eu posso fazer o boss pra você. São esses fragmentos daqui, velho. Isso aqui é o Uber Elder. Isso aqui é o Elder normal, né? Shaper normal. E aqui é o Uber Elder. Se eu comprar esses fragmentos, eu faço ele pra você, porque eles são caros. E aí você pega a última Void Stone que você precisa. Antes tarde do que nunca, eu diria. Esse mapa é ruim também. Meu Deus. Tem, mas eu vou usar Dark. E ele é caro também. Superior esquerda é o do Shaper. Você pode roletar na Harvest também, Dark. Se quiser ajuda, eu posso fazer o boss pra você. Você tem que comprar os fragmentos. Caiu o que? Onde, velho? Ah, tá. Qualquer coisa lá atrás. Não foi chuinha de boa. Vocês podem dividir, né? Eu mato o boss pra vocês de graça. Boss service. Mas sem comprar o fragmento. E o loot é de vocês também. Se trocar alguma coisa cara, por acaso, tem chance? Ou já fez essa dica, né? Matar o boss e se caísse alguma coisa boa, o loot fica pra quem pagou os fragmentos. Você pode comprar ele no trade, Dark. Só que aquilo, é uns 90 a 100 caos ele. Se não for mais caro. Que agora é final de liga, né? Oh, ah, velho, nem vi. Tava no... Isso que eu falei, é muita poluição visual. É bom que no Play 2 deve ter menos poluição visual. Por favor, abrir um portal. Sabe? E o problema é essa build é dot, velho. Até mal acostumado com ela. Esse dot, velho. Véi, quase morri de novo aqui. Spama no meu pé já explode, velho. Você nem vê que spamou uma bola embaixo do seu pé porque ela já vem explodida, basicamente. É, exatamente, VGSS. Sem os pontos da tria, só o Uber Elder. Com os pontos da tria, Uber Elder. Eu falei, dá pra roletar na Harvest também, né? Cima esquerda é esse daqui, ó. Fragment of Knowledge, tá? Ah, e tá barato, 80 caos, velho. Caiu bastante o preço dele. 50 caos, tá muito barato o Uber Elder. E o Uber Elder seria com esse ponto daqui, velho. Cosmic Wounds. Ele tanto serve pro Uber Shaper quanto pro Uber Elder. Mas a gente não tem um Uber Elder sendo a luta do Elder Uber. Não a luta, né, do Shaper e do Elder, que é chamada de Uber Elder. É confusa a nomenclatura que eles deram, velho. Vai falar, não tem Uber Elder. Ah, mas tem, eu já fiz ele. Não tem a luta solo do Elder, sendo que é Uber. Beleza, Arthur. Boa noite aí, bom descanso. Obrigado pela presença. É, só aparecer aí que o Gambari tá sempre aí, velho. O Gambari entende mais do jogo, ele pode te dar uma ajuda legal nisso. Mas tamo junto. Boa noite, Arthur. Até a próxima. Falou! Amanhã é mais cobertura da Exile com também.
Tá, pode deixar. É da guilda do Gago? Ah. Eu não duvidaria, velho. Aí eu não sei se ele vai travar essa informação também. Mas Gambá normalmente ajuda o pessoal, velho. Eu sei que eles são amigos, velho. Começa às 15? Não, velho. Tá louco, pelo amor de Deus, VSS. Amanhã começa às 6 horas. 6h30, mais ou menos. Fala aí, Gnoso, tudo bem? Bem-vindo de volta. É, eu vi que quando começou a Exile ele tava fazendo live. É, Exile se foi, velho. A asa não dá mais pra pegar, Gnoso, mas o portal dá, hein? O portal é 4 horas vendo a stream da Exile você pega. Amanhã eu vou cobrir a Exile de novo também. Vou começar a live mais cedo, por volta das 6 horas. Mas o Big Pog foi hoje, né? Foi basicamente mais informações sobre o PoE 2, não tanto quanto eu gostaria. Eu queria mais informações de PoE 2. Mas tivemos o review da Liga Nova. Ah, não, beleza. É, vai ter um replay das coisas mais importantes que passaram hoje. Vai começar mais cedo. 6h30 começa os novos streams da Exile. Até lá vai ter replay. Pegou os dois já? Ah, tá. Pegou os dois e foi dormir, tá bom. Queria que fosse antes já também, cara. Mais 20 dias de Crush. Crush mas foi a liga mais longa do PoE, cara. Se não foi a mais longa, foi uma das mais longas. Eu também queria liga nova. Pelo menos a gente teve review, velho. Review me acalmou um pouco. Agora a gente sabe o que vai vir. Aí me deu uma tranquilizada. Eu gostei muito do dia de hoje, velho. Pra mim, Big Pog. Big Pog, próxima liga. Aí eu olho pro chat e ela põe dodge no meu pé, impressionante. Pronto. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Fala aí, Fotag. Bem-vindo de volta. Como é que você tá? Acordou agora, cara? Tô fazendo farm de... Guardião do Elder. E o The Twisted. Nem dormi ainda, meu Deus, Futag. Somos dois, então. Tô sem sono. E gostou das novidades, Futag? O que você achou do PoE 2 da Liga Nova? Vi muita gente reclamando do PoE 2 talento, né? Terror, tá como Dark Souls. Conseguiu a parceria Twitch? Não tô longe, Lex. Tô louco, velho. Somente que tô jogando jogo indie, né? Quando eu jogo jogo indie, minha média vai lá pra baixo. Minha média tava indo pra 30, agora tá a menos de 20. Tô muito distante, mas muito distante mesmo de pegar parceria com a Twitch. Anos luz, basicamente. Nem sei se eu consigo. É, Dark Souls é dentro. Sem sombra de dúvida, Romura. Eu gosto bastante, velho. Porém, o Elden Ring é um pouco mais acelerado. O Elden Ring é mais POG nesse sentido. Eu não vejo problema deles acelerarem um pouco o jogo. Também o pessoal tá surtando, porque a build tava muito fraca e tava na campanha ainda, não tava no endgame, velho. Tava no ato 4. E eles fizeram uma build muito fraca, porque eles queriam fazer um showcase das habilidades. Eu acho que eles alopraram um pouco nisso, eles tinham que ter mais dano, velho. O pessoal ficou muito impactado com o dano que eles davam. Falou, caralho, mas que dano medíocre, né? E o pessoal não gostou do slow também. Então... TFT achou meio meme. É.
É, então, a gente tem que ver no endgame com uma build decente. Eles não estavam com uma build decente, beleza? Se desse pro Zizaran fazer uma build lá com a trilha de Atlas que tinha, ele ia fazer uma build bem melhor. Então uma build meme, sem dano. Mas se fosse uma build POG, também não ia ser tão rápido que nem POI. Realmente eles reduziram a velocidade do jogo. Mas eu não achei isso ruim, não. E o jogo fica mais intuitivo. Eu gostei muito dos bosses, a mecânica dos bosses. É, o pessoal se assustou com dano, mas eu falei, não faz, com certeza uma build meta ali vai ter bem mais dano. É, não, vai ter mais skill. Tem 9 6 link, velho. Eu não sei nem pra que tem 9 6 link, mas tem. Se bem que pegar 9 6 link, acho que não é o objetivo deles, não, porque pegar vai ser caro, né? A Dweller Orb que te dá 6 link é rara e é cara. Provavelmente você vai fazer uns 3 ou 4 6 link e tá lá. É, o 6 link tá na gema, exatamente. É, pra Poison CRS fica... Pra build minion seria bom. Se eu usaria, né, 7 ou 8, ou talvez 9 6 link, tá lá. Fala, não, esse farm que eu tô fazendo não tem uma tria exatamente, Gnoso. Mas o farm de Guardião do Shaper tem uma tria. Se quiser eu te passo ela aqui, velho. Não tem uma pronta, mas eu te falo que você tem que mudar. Sim, você tá farmando o Guardião do Shaper, Dark. É, exatamente, se eles botassem mais suporte ali, ia ser bem mais paga a apresentação deles, velho. Eles quiseram deixar os personagens fracos de propósito, velho. Ou porque eu não sei, mas realmente não causou uma boa impressão. Eles tinham que levar em conta que o jogo já é mais lento, velho. Isso já dá conta, eles podiam botar o máximo de suporte possível e tá lá. É a mesma coisa no PoE, vai pro ato 7 com 2 links pra você ver se vai dar certo, velho. Sem usar aura também, velho, não tava usando aura. Aí, porra, você tá de brincadeira comigo, cara, que review é esse? Pera aí que não é Amanda, eu tenho que te mostrar aqui, velho. Cadê? Então, essa trick que eu vou te passar, Gnoso, é pro farm de Guardião do Shaper ou do Sirius. Esse de Elder que eu tô fazendo não funciona. Você vai pegar todos esses pontos pequenos aqui, tá vendo? Que aumentam a chance de você duplicar mapa. Eles vêm até mais ou menos a metade da tree. Aqui tem também, aqui é a linha, tá vendo? Esse não é, esse de baixo não é também. Então você vai pegar até aqui, toda essa linha daqui, né? Vai subir ela, vai vir aqui, vai vir pra cima, vai vir pra baixo. Vai pegar esses daqui também. E vai pegar esses dois daqui também. E aí você vai pegar o Wandering Path. E você vai pegar essa parte de cima daqui de mais chance de dropar Invitation também. Fora isso, você vai usar o Invitation da... esse sextante daqui, velho. Que é o sextante do... Esse é o do Shaper, tá? O do Sirius é bem mais caro. Que você vai garantir que você vai pegar um mapa de guardião toda vez que você matar o boss do mapa. E aí você vai ter uma chance de duplicar esse mapa. Então ele tem perma sustain de mapa e você normalmente vai pegar 2 também. Constantemente você vai pegar 2. Agora o que você vai fazer também, se você tiver faltando um mapa de guardião, né? Aqui tá os mapas do guardião do Shaper. Você pode roletar eles. Você pode vir aqui pegar um desses e roletar com o Orb of Horizon pra ele virar o mapa de guardião que você quer, tá? E o resto da tree você vai colocar Deli. Basicamente tempere a gosto, né? O core é o que eu te passei. O resto é botar Deli. Altar não precisa, porque você vai usar Maven. Você tem que botar Maven em todo o mapa. E aí você vai fazer um de cada guardião com a Maven assistindo e vai fazer o Invitation deles, beleza? Esse é um farm de Maven. Você farma os guardiões para fazer o Invitation da Maven aqui. E aí você vai pegar, né? Você vai farmar Invitation de Maven, que depois você vende. Cada um, tá vendo? 1.1, 1.2, se vender em bulk é mais caro. Então basicamente isso é um farm de Invitation de Maven. Que você faz através do Guardião do Shaper. Eu também, Amura. Eu queria o beta esse ano também do Play 2. Eu gostei muito de como o jogo tá. Porém, aquilo. Se botar
o suporte, né? Uma build decente, o jogo vai ficar bem melhor. Não sei porque eles fizeram um review desse jeito, mas agora é tarde. O farm de besta tá muito bom. O sapo tá 4 div ou mais do que isso. Então o farm de besta tá maravilhoso, Rigoshi. Junho de 2024. Eu fiquei... Você viu que eles falaram na data, ninguém ficou pog, cara. Todo mundo ficou, putz. Não teve aquele... Também não teve... ficou... O pessoal ficou... É longe, mas ao mesmo tempo é menos de um ano. Não é POG, mas também não é triste, velho. E é Closed Beta também. Tem que ver como é que vai funcionar o Closed Beta. Normalmente Closed Beta é por Invitation, né? Zizaran vai estar lá, todos os grandes streamers do POI vão estar lá. Agora a gente tem que ganhar Invitation, velho. Talvez o Alba, né, o Oficial receba o Invitation, mas o streamer pequeno BR com certeza não vai receber, velho. Eu não sei como eu vou voltar até lá, um ano, né? Mas eu duvido que eu ganhe Invitation pra isso. Eu vou estar aqui também torcendo pro sorteio, né? Normalmente sorteio chaves. Eu concordo, Dark. Melhor demorar e vir bom do que vir logo e vir zoado. Deixa eu ver se eu... Tá. Exatamente. Ficar de olho no... Isso aí tá certo, Mura. Deve ter sorteio. Eles devem avisar no site quando for abrir sorteio pra chave. Deve ser bem mais perto do beta também. Deve ser só ano que vem também. Uns 3 meses antes do close de beta. Membro antigo de D3, Não, demorar e vir zoado, aí veja bem, TTK. Se vai demorar, que venha bom, né, cara? Demorar e vir zoado é meme. É o famoso aí, veja bem. Agora tá acabando. Meus invitations. Espero não ter que comprar, velho. Tá vindo direto, falei, pô, tá. Sustém positivo de invitation, velho. Tá, 5 mods. 6 mods. 72 com 6 mods. Uf. Aliás, outra coisa que eu deveria fazer. Não sei porque eu não tô usando isso também. Dá quantos? 7. Pronto. Eu posso botar o Wandering Path também, não? Se bem que não vai forçar demais. Meu Deus, Duba, não dormiu? Teve insônia, Duba? O que houve? Tem, mas eu devo usar, Dark. Você tem que comprar os mapas. Minha dica pra você, Dark. Ordena por tempo. Quem postou há 1 minuto atrás normalmente vende. Ordena por tempo e compra, velho. Você pode comprar 4 iguais, inclusive, e depois roletar eles com Orb Horizon. É só ordenar por tempo, velho. Exatamente. Ordena por tempo que você pega. Qualquer coisa chata de comprar é só ordenar por tempo. Então você nem dormiu nada, Duba? Você não dormiu nem 2 horas? Aí, veja bem. Nada. Meu Deus, Duba.
Aí é brabo. Ainda bem que amanhã é sábado, mas você vai poder dormir de tarde, boa. A não ser que você tenha que encontrar o... Olá, Marilene. 10, cara. Tem que comprar mais mapa em breve também. Temos 22. Tá bom, tá chegando o próximo. Pera aí. Só não pode ter. Como é que pode ter, cara, antes de gente? Esqueci, eu rodo qualquer mapa com essa build. Marlene tá ruim? Qual das... Qual das várias? Duba tá, né? É, serve pra várias coisas, dá. Compra oil também. Oil é normalmente horrível de comprar, principalmente no início da liga. Se ordenar por tempo é super de boa. Qualquer coisa que é ruim de comprar, escarabe. Ordena por tempo, tá lá, velho. Ah, tá. Tem redução de cooldown aqui. Então não tem Marilene no final de semana. Marilene 3. Olá, Mariline. Você não tinha um rolezinho marcado? Não vai ter? Eles desmarcaram? O foda é esse farm esperar, velho. Toda vez isso. Tinha que ser mais rápido. Tinha que botar um cast speed no Elder, velho. Aí vem aqui, ele tem que coisar no casulo. Ele vem sem a menor pressa. Ó. Aí ele vai embora. Elder não liga, ele não tá com pressa. Oh my god! What the f... Fala aí, lendário Gobeira, tudo bem? Como é que você tá? 258 pessoas, what? E aí, Gobeira, como é que você tá, cara? Bem-vindo. Gostou das novidades, Gob? Pog? É Pog? Ou ficou triste? Teve um pessoal que não gostou muito. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos, como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Tudo em paz, Gob? Pog, fiquei muito... Sanctum vai voltar. Gostei do review do PoE 2. Pra mim foi Big Pog essa Exile. Gostei demais das novidades. E aí, Lucão, tudo bem? E você, Gob? Big Pog? Big Pog? Eu não esperava o review da liga. Eu achei que era ser só novidades sobre o Path Exile 2. E eu esperava muito mais novidades do Path Exile 2 até. Eles, não revelaram muita coisa, né? Mas eu gostei, porque eu gosto de Dark Souls, né? E aí parece que eles pegaram coisas do Dark Souls. Ah, você é entusiasta e pouco exigente. Tá certo, Gob. Isso é positivo, você é muita gente boa, cara. Ver o lado bom da vida, né, Gob? Ver as coisas boas que vem. Tá certo. Eu tô Pog também. Tem um pessoal aqui que ficou meio bolado por causa do jogo tá mais lento, né? E ter dodge. Mas aquilo, eles estavam... A build deles não estava maximizada, eles estavam usando menos suporte que eles deveriam. Só quero que os jogues Spice 2. Eu fiquei triste com a data também, cara. Porque... 7 de junho de 2024 e é closed beta ainda, cara. Tá longe. Mas... Pelo menos temos uma data agora, né? Finalmente temos uma data.
Melhor do que não ter data, eu diria. Vai ser no seu aniversário? Ó, que presente maravilhoso, hein, Gob? Nice. Quero ver se o PC aguenta também, mas eu imagino que não seja tão pesado, tão mais pesado que o Pai já é. É. E o careca também tem coração. O melhor presente de aniversário que você pode ter, cara. Pai 2. Ó. Big Pog, Gob. Big Pog. Eu vou avisar a Fabrício que não vai ter festa. Comemora uma semana antes, Gob. Fala, olha só, esse dia vai ser um jogo novo. Não, joga outro dia. Não. Eu jogo no dia. Eu queria em dezembro também, eu achei que ia começar em dezembro, inclusive. Eu achei que ia ser esse ano ainda o beta. Tanto que ninguém gritou quando eles falaram, pô, daqui a um ano, cara. Mas pelo menos aquilo, temos uma data. E Big Pog, cara. Eu gostei muito das novidades. Mas realmente tem o pessoal que não gostou do slow pace do jogo. Nem do dano que eles estavam dando, mas eu gostei demais. Principalmente a mecânica dos bosses, tá bem... Realmente é a fusão do Dark Souls com o Path of Exile, velho. É o... Path of Souls. E eles falaram que iam fusionar os jogos e voltaram atrás agora, né? Então a gente vai continuar tendo o Path of Exile 1. 24 horas acordado. Beleza, muito obrigado pela raid, Gob. Quem não conhece ainda, por favor, também passe lá no canal do Gob. twitch.tv/Gobeira. Gobbera. Tamo junto, velho. Cara bonito. Chamaram eles aqui do Príncipe Encantado de Shrek, velho. Eu achei demais, velho. Ele pintou o cabelo de louro. Ou então já tinha o cabelo louro e deixou o cabelo ficar grande, velho. Mas de boa, Gob. Obrigado aí pela raid. Bom descanso, somos juntos. Amanhã tem mais Icon, hein? Amanhã. Não deve ser tão pog que nem hoje, mas tem coisas interessantes amanhã também. E um grande abraço, velho. Bom descanso e boa noite, Gob. Tamo junto. Não, né? Tá louco, velho. Eu tô velho demais, velho. E eu não tenho cabelo loiro também. Um dia eu vou de meme só pintar o cabelo de loiro pra ficar... E botar uma lente de contato azul pra fazer cosplay de Matthew. Isso aí é detalhe. Tá valendo, Gob. Sei que ele bateu o recorde, né? Ele morreu muito cedo, cara. Ele morreu quase que... O quê? 2 minutos jogando o Path of Exile 2? Zarangue tomou susto também. Mas aí, sabia de que eles botaram meio meme, cara. Eu senti falta de dano. Mas eu achei pog, velho. Eu gostei da... Tá muito bonito o jogo e... Por mais que as skills estejam lentas, mais lentas do que a gente tá acostumado, tá muito bonito o movimento dos personagens também. Tá, Big Pog o jogo. E eu sou suspeito pra falar porque eu falei, eu gosto de Dark Souls, velho. Exatamente, Guga. Meia hora a gente já tava no Atos. Se é que vai ter Atos, né? Eu tenho dúvidas quanto ao endgame. Porque vai ser 20 anos depois do PoE. Eu acho difícil eles largarem o Atos, mas ao mesmo tempo, talvez tenha alguma outra mecânica de Game Pog. Exatamente, Gob. Ia ser Pog. E quer ser a gente lá. Ia dar uma liga. Um dia a gente chega lá, Gob. Um dia a gente chega lá. Mas foi bolado o evento. Eu gostei muito. Eu gostei principalmente da parte de lore, velho. Todo mundo calmo, velho. Aí põe uma câmera na nossa cabeça aqui, de trás pra frente, né?
As três... Os três calvos, velho. Dá pra criar um clã, velho. Coitado de Dead. Dead tá triste, cara. Dead tá jogando LoL, né? Deram aquele desafio de 1.200 conto pra ele. Vamos de baixo pra cima. Exatamente, mano. Nada de câmera no teto. Ele tava feliz de tarde, cara? Que bom. Só perdeu umas 10 seguidas, exatamente. Coitado, cara. Vai ser brabo pra ele conseguir vencer o desafio, cara. Porque chegar na Grandmaster não é uma coisa fácil em 21 dias, cara. Ele tinha que estar hiper focado em champ meta pra estar ganhando direto, mas você depende dos outros no LoL, né, cara? Isso que é foda. De boa, Gob, tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado pela raid. Amanhã tem mais Exile com. Bom descanso, Gob. Tudo de bom, cara. Grande abraço. Tamo junto. E aí, pessoal, o que vocês acharam da Exile com? Curtiram as novidades? Eu gostei muito que o Sanctum vai voltar, cara. Eu adoro o Sanctum. Apesar de não ter relíquia santificada, que é uma coisa que eu entendo também, porque elas eram um nível de power creep absurdo pra gente. Entretanto, podiam fazer uma versão nerfada delas, velho, sem Incantation? Nunca sentiu tanto hype pra um game. Ah, então você também curtiu o TTK. Nice. Eu gostei bastante. Eu não sei se a mecânica do auto chess vai vingar, mas isso que eu falei, vai ter alguma build que vai estompar aquele evento de tal forma que você não vai precisar fazer configuração de nada. Só vai entrar lá no auto chess, matar todo mundo e sair. E é isso. Agora tem que ver as recompensas, né? Eu imagino que seja uma liga de stuff. Se bobear dá pra tirar uma tábula dela logo no início da liga. Eu não tenho certeza, eu não sei como é que vai funcionar, né? E bem ou mal, Sanctum também é uma liga de stuff, mas fazer um full Sanctum são 32 mapas, então demorava, velho. Tirando a data, realmente. A data eu também. Eu queria no final do ano, cara. Eu queria no final do ano de verdade ser Big Pog. Eu sei que a próxima liga deve vir novidade no endgame. Eles já estão vai fazer 2 anos sem eles adicionarem nada no endgame do jogo. Eu acho que eles gostaram demais desse Atlas. Apesar de que as questões que vão vir, né? Elas são boladas também. Porque cada mecânica agora vai ter uma questão. Então vai ter questões de Legion, questões de Expedition a gente já viu. Vai ter questões de Metamorphos, de Blight. Não sei se vai ter de Harbinger, né? Mas vai ter 16 novas questões, é muita coisa. Eu quero ver de ritual. Patch Note normalmente sai 8 dias antes da liga começar. Então deve sair lá para dia 10, dia 11 TTK. Mas pode ser que saia antes, né? Como o review foi bem antes da liga começar. Talvez o Patch Note saia antes também. Eu acho que não. Eu acho que vai sair 8 dias antes de começar. Então eles vão dar muito tempo pro pessoal fazer build. Eles não gostam disso também. Eles querem o pessoal se virando nos 30. Mas vamos ver, né? Talvez saia antes. Chieftain teve um remake brutal também. Chieftain deve ter build bolada de Chieftain na próxima liga. E eu vou formar muita Sanctum Liga que vem também. Eu só quero ver como é que... Se ela vai dropar, né? Um andar inteiro. Ela não tem como aparecer de um em uma. Não vai aparecer todo o mapa, velho. Se for da mesma forma que nem antigamente, você precisa fechar 8 salas, né? Pra fechar um andar. E ela aparecendo aleatoriamente, vai demorar muito tempo. Eu acho que nem vai ter uma trilha de Sanctum de passiva de Atlas. Acho que ela vai cair como as Memories. Vai cair um andar inteiro direto.
Eu quero ver como é que tá esse rework que fizeram dela. Foda que tá longe ainda, né? 3 semanas pra liga nova. E aí aproveitar também as armas com trilho Crucible, né? Até essa liga acabar, apesar de que, meu Deus do céu, velho. Que liga longa. Agora o portal e asa que eles deram é bolado, velho. Gostei demais desse portal dessa asa. Tá, vamos tentar pegar 6 mods aqui. Olha lá. 6 mods mais fáceis que eu peguei na minha vida, velho. Uma roletada. Tá lá. Eu acordei 1 da manhã. Ah, então se perdeu a asa, Dak. Ah, é triste, cara. Tinha que ter deixado a live aberta no PC. Teve um pessoal que dormiu, não viu nada mas deixou a live aberta no PC e pegou. É assim mesmo, Luigos. Início do jogo é muito confuso. Mas quanto mais você joga, mais você progride nele. Tá, eu tenho que pegar com o Constrictor agora. Vai ver um macete pra comprar esses mapas também é a mesma coisa. Opa. Constrictor. E aí eu procuro o mapa. Ordeno aqui por tempo. E eu vejo alguém que tenha, né, esteja vendendo vários. A Electronic por 15k tem bastante deles. Aí o que eu faço? Eu mando mensagem pra ele, apesar de que tá 15k é caro, velho. Mas eu não ligo também não. É essa altura da liga. Vamos ver se ele chama. Oh, pera aí. É muito off, Dark, porque você vai ter perma sustain dos mapas, né? É mais barato do que você comprar os mapas. E você vai ter sustain positivo, porque você vai pegar 2 mapas de guardião fazendo um mapa deles. Então você não só tem sustain, como você tem sustain positivo. Vale muito a pena. É que eu fiz esse farm. É, pelo visto o cara não. Aí a gente vai ver outro aqui. Aí default tem 3, viu?
Vai dar o que? 150, 300. $270. Dá 190, né? Dá 270. 130 caos. 110 caos. Eu esqueci que o cara tinha me aceitado na parede já. Coisas da idade. Se ela for uma flash de utility, tem. Você não pode encantar flash de vida ou de mana, Dark, independente dela ser única ou não. Ó o Sharder suando, velho. 100. 18 mapas. Tá lá, 15 e 18. E é assim que se compra uma caralhada de mapa. Se é de utility, tem, Dark. Oi, meu chapa. É só vir no Craft Bench e botar um encantamento aqui, velho. Opa, eu compro o Fstag. Obrigado aí pelo follow. Sometimes may be good, sometimes may be shit. NZ Cheetah. Tamo junto. Você pega o Flask. Aqui, ó. Tem que ser um Flask de utility. E aí você vem no seu Craft Bench e põe ele aqui. E aí você tem os encantamentos aqui embaixo, Dark. Aí você quer qual? User in charge S2. Esse daqui, ó. Só botar aqui, né? Aí você dá craft. Tá lá. Só isso. Não tem problema. A Progênese é único e tá com encantamento aqui também, tá vendo? Que use at the end of this flask. Não tem o menor problema ele ser único. Ele tem que ser de utility. Ele não pode ser de vida nem de mana. Se ele não for de vida e de mana, você pode fazer isso. Não tem nenhum Eradicator, velho. Em breve vou ter que comprar Eradicator, pelo visto. Já tenho só Eradicator, velho. Ah. Bom, eu faço qualquer coisa? Vamos lá. Seu Flash é corrompido? What the fuck? Seu Flash único é corrompido? What? Aí veja bem. Dá pra tacar Val em Flash? Deve demorar 30 anos pra jogar. De boa, Futag, não tem problema não, velho. Eu espero. Senão, qualquer coisa eu pego amanhã. Mas muito obrigado, Futag. Corrompido não roleta, velho. Corrompido não pode mudar. Ainda não temos uma Tainted Enkindling, né? Ou uma Tainted Instilling Orb, infelizmente. Eu só vi... Já fiz... Já. Você pode roletar do Ghost, mas você tem Craft Bench, você não precisa roletar ele.
Eu nunca roleto em Stealing Orb, velho. Só em Kind. Em Kind você tem que coletar. Mas a Stealing Orb você tem craft no Craft Bench, velho. Por que você vai roletar ela? Ah, do mapa não. Não precisa não, velho. Eu só quero boss. Eu só quero boss, aí é de boa. Opa. Ah, acabei de entrar no... Segura aí, Gladiator. Opa. É, faz barulho de carne, velho, quando ele tá abrindo. É muito bolado esse portal, velho. Ah, não, Lujon. Mapa meme. Opa. Tá, não tá aqui embaixo. Ou tá aqui, velho. Tá aqui, nice. A asa tá aqui, Duba. É que eu tô usando a esquina, mas eu peguei a asa também. Ela é muito maneira, velho. É uma das poucas asas que fica completamente se mostrando. É. Cadê? A asa é essa daqui. Deixa eu tirar o efeito. Ah, eu tenho. Eu tenho phasing, cara. Eu tenho perma, pera aí. Pronto. Tá aí a asa, pessoal. Essa foi a asa aqui, pessoal. Que deu pra pegar hoje. Ela é muito maneira, velho. Eles apelaram pros cosméticos dessa liga, com certeza. Essa liga não, né? Mas nesse review. É. É uma das poucas asas que fica o tempo inteiro se movendo. O que eu achei estranho é de botarem... Tem que assistir 1 hora do review de 1h30. Ficou bem apertado, velho. O Panda do Sal, que é um amigo aqui da live, ele ficou com 98%, cara, pra pegar essa asa. Ele ficou putaço. Ele até mandou ticket pra GGG e funcionou, velho. Deram asa pra ele. Então se você ficou com 90, né, 90% ou mais, se mandar um ticket pra GGG, acho que eles te dão asa, velho. Funcionou pro Panda do Sal.
E a chip esta. Tá lá o boss. Essa build é muito ignorante no tanque dela. A ideia é fazer depois 18 defilhas em sequência. Eu vou ter que fazer 32, 36 Elder, velho. Vai ser meio cansado, mas vou pegar muita Watcher's Eye pelo menos. A luta com o Elder é meio meme. É basicamente o boss mais fácil do jogo. Ele foi feito pra luta do Uber Elder, né? E aí ele sozinho não faz muita coisa. Tanto que ele tem a versão do Uber Elder, a luta do Elder Uber, né? Não o Uber Elder que a gente conhece, que é o Shaper e o Elder juntos, mas não tem muito como salvar aquela luta. Mas é muito foda esse portal também, velho. Opa. Vamos lá, mais um Defeated. A Quimera é a parte triste do farm, Dark. Ela tem 3 fases, velho. E ela fica usando aquela fumaça, né? Você tem que ir atrás dela. Não só ela tem 3 fases, mas tem que ir atrás dela na fumaça. Quimera é o cansado desse farm. O melhor é o dos guardiões do Sirius, né? Mas é muito caro o sextante dele, os mapas dele também, mas com certeza é o melhor. Os itens que você dropa com influência dos Guardiões do Sirius também, se vier na base certa, com o mod certo, é POG. Se pegar um Exploded Chest do Crusader, né? Máximo Power Charge no elmo do Warlord. Tailwind na bota do Hunter, tem alguns mods, né? Se vier na base certa. Mesmo se vier na base errada, ainda assim ele vale. Pra você levar, né? E fazer um Dual Influence, Dual Elevated, algo do tipo. Muitos dinheiros, velho. Mas aí em contrapartida é caro, né? Aliás, quem quiser um farm bom, que tá aproveitando legal nesse final de liga, é o farm de bestas, né? Em low tier, mapa branco de tier 4 ou inferior. Farmar sapo aranha, né? O sapo do imprinting e a aranha do split. O sapo tava mais de 4 divine. É um farm com
Baixíssimo investimento, super fácil de fazer. Com altíssimo retorno. Então quem quiser um farm bolado, farm de bestas de low tier. Oi, meu chapa. Diga aí, Megavolt, tudo bem? Essa semana, cara, nossa. Não, vale a pena começar agora. Todo o conhecimento que você conseguir acumular nessas 3 semanas até a próxima liga vão te ajudar bastante. Vale a pena sim. Você não vai perder tempo ou nada do tipo não, porque esse jogo é um doutorado que eu costumo falar. Você tem que assimilar muito conteúdo, é comum estar perdido no início dele. Porque ninguém consegue assimilar tanta informação em tão pouco tempo. Então pode mandar ver, cara. E obrigado aí pelo follow também. Mas a melhor dica que eu tenho pra você, Megavolt, é começar com uma build que seja starter. Porque uma build starter, ela é muito forte, com quase nada de guia. E aí ela consegue te levar muito longe no jogo. Oi, meu chapa. Tem build que só funciona bem com muito investimento. E aí se você pegar uma build dessa, provavelmente você vai brecar em algum ponto do jogo. Você não vai conseguir progredir direito, vai faltar dano, você vai estar morrendo muito. Então o mais importante no início é fazer uma build que seja starter. Seguir algum guia, né? Também é importante seguir algum guia, porque fazer uma build da sua cabeça, ela vai funcionar, você vai conseguir fazer a campanha, mas quando chegar no endgame vai ser difícil. Golden Had, muito obrigado pelo follow também, tudo bem? Vai, aranhas. Deixa eu ver se o cara vem. O cara quer 20 bestas já. Acho que ele não vem não. Vamos ver sim. Ele tá com asa também. Todo mundo vai ter essa asa agora, esse portal também. É, os outros são de boa. Hidra, Minotauro e o outro lá, velho. Ah, se joga no PS4, tá. Aí você joga no controle, né? Controle é outro jogo, basicamente. O cara tá de meme comigo, não é possível, velho. Bem, teve a chance dele. Ah, ele caiu. Ou quitou, né? Qualquer coisa ele volta. Virou 6, 8 mods. Pog. Mas é isso, Megavolt. Procura alguma build starter, procura algum guia, segue o guia que vai dar boa. O jogo é difícil mesmo. Tem 1001 formas de morrer aqui. É, a Dark triste, velho. Agora já era. Mas faz parte também. Deixa eu botar isso pra vender de novo. Anda não. Tá lá? Cadê? Tá aqui. É o mesmo cara? Não, outro cara. Viu? Acabei de botar, ficou como... Por isso que é bom mexer as coisas do seu inventário também, de tempos em tempos, pra você vender mais rápido. Pô, que farm você tá querendo fazer, velho? Ah, esse shot, né? As builds de arco normalmente são builds frágeis, velho.
pegar esse cara, vai. Pelo visto vai de base também. Oh, é que Melee Splash. Qual farm você tá fazendo, Gnoso? Porque a build é frágil mesmo, né? Lightning Arrow, Tornado Shot. Ah, esses shots normalmente são builds que não tancam. A sua é Magic Find ainda ou não? Se for Magic Find é pior ainda. Deixa eu ver se eu movo as coisas também. Como teve hoje, cadê? Tem coisa cara pra vender, velho. Ah, esse de mais caro que eu tinha pra vender, não. Oh, Deus me livre, MF. O Parecente Iron, Tainted... O Parecente eu devo ter, cara. Tainted eu não tenho, não. Ah, cadê? Blight. Tenho. Parecente eu tenho, velho. Tá barato, velho. Aí, 10 caos. Tainted eu não tenho. Tainted é a bolada. Acho que alguém mandou mensagem, eu ia dar a LOL de delete, velho. Perdão se foi o caso, velho. Se sua mensagem não apareceu aqui, manda mensagem de novo, que eu devo ter deletado a mensagem sem querer aqui. Que às vezes o bot trava palavrão. Não deveria mais, mas ele tá travando. Eu mudo a configuração do bot, ele não liga, cara. Meu bot tem vida própria. Olha lá, Dark. Quer PVP? Não, aí veja bem. Deve ser uma Divine, cara. Eu ponho as coisas caras de vez em quando. Cadê o Edge? Não sei se já que ele tá agora. Aliás, olha o que eu consegui fazer, velho. Com a ajuda do Gambalho. Ou T1, né? Um Elevated e um normal. Não sei nem porque deu Dual Elevated aqui. Ali. Tá aqui. Aí, uma Divine. Mas tá corrompido, cara. Pega o melhor. Pega com algum corrupto interessante. Tipo, mais chance de bloco. Tem corrupto interessante pra esse escudo. Esse aqui tá uma Divine de meme. É que é o preço dele mesmo, velho. É, uma Divine mesmo. What the fuck. Se quiser eu te vendo o Rigoshi, mas eu conselho você pegar algum outro. Não é melhor que você pode comprar pra uma Divine. Fiz um Dex Stacking? Ah, aí veja bem, Gnoso. Dex Stacking é uma build extremamente cara, velho. Mas extremamente cara. Tem que ser muito bem feita pra vingar mesmo. Aliás, o que eu ia fazer agora? Tá, eu acabei de fazer um Invitation. Tá. Agora é mais um ciclo aqui. Cadê? Ah, eu tenho que comprar Eradicator. É a mesma coisa, vamos comprar Eradicator. Tá com 2k. Tá com 2046, é uma boa quantidade, Gnor. 2046 é uma boa quantidade. Você tá com imunidade elemental ailment, Gnos, ou você tá com suppress escapado? Se tiver com suppress escapado e imunidade elemental ailment, você vai morrer bem menos. E quanto é que está de dano também? Ice Shot, você congela tudo o tempo inteiro, velho. Maravilhosa.
Você converteu todo o seu dano pra Cold também? Ou ela é Trinity? Acabou de passar. Quer só levar pra Standard, Lugosh? Ah, de boa. Aliás, você e o Dark não estavam combinando de rachar um fragmento pra poder fazer o Uber Elder pra você? Ou não, mudaram de ideia? Peraí que tem que comprar Eradicator também. Aliás, alguém aí no chat tem mapa de Guardião do Elder pra vender, velho? Se tiver, me avisa que eu compro de vocês, né? Eu quero bastante Eradicator. Faço o shield. Tá lá, Legos. Manda ver. E esse shield é muito bom. Pra build Energy Shield, né? E Armor. Tem que ter Armor e Energy Shield. Tamo junto, Legos. Eu que agradeço, velho. Tá lá. Deixa eu tirar da party que eu vou comprar mapa agora. Tá 80k o frag, velho. Deixa eu comprar um... Ah, o declive. Vai ser de boa também. Pelo Eradicator. Será que finalmente eu vou vender essas coisas, velho? Tá bom. É, Eradicator é a mesma coisa. Ordena por tempo, né? 33k, os watts. O cara tá viajando. Vou ver pelo nome aqui, um que tem vários, tá vendo? Esse daqui tem 3. No mínimo ele tem 3, velho. Esse cara tem vários, mas tá FK, velho. Deixa eu ver se ele vende. Pode ter acabado de entrar FK. Não, não é não, Megavolt. Ele... Eu não sei se... Eu acho que não também. Acho que nem o Xbox tem contato com o PlayStation 4. Acho que eles são separados. Eu não tenho certeza não, viu? Mas eles não têm relação com o PC. Isso eu tenho certeza. Não tem. Eu não sei qual dos dois é, velho. Cross-section. Eu não sei qual dos dois que é. Aí. Deixa eu ver se o cara sabe inglês também. Comprou? Deixa eu só comprar esses mapas, Dark, e eu vou lá fazer. Tem mais alguém no chat que quer? 7. Gamei o clã do cara, velho. What the fuck. Bem. Tava por 10k, João. Por esse 10k tá? Bom. É, o cara deve estar testando starter. Lá eu usei Watch. Deve ter visto o Exile com e Pog na Big Pog. Deve ter muita gente testando starter agora.
Eu só ir lá pra Coreia, pro Japão, pra China. Bangladesh. Laos. Vietnã. Filipinas? Meu Deus, o lag. Então, vambora. Alguém mais aí no chat precisa, por acaso, da Void Stone do Uber Elder? Eu vou fazer um agora. Tem vaga. Normalmente eu faço um mutirão, né, de boss pro pessoal pegar as Void Stones. Então... O que falta? Com você. Cadê? Mandem mensagem, velho. Vem, Dark. Manda mensagem pra mim, Luigos. Vou carregar vocês e tá lá. Até com shield de novo, maravilha. Uber Elder, Gnoso. É, a luta do Elder e do Shaper que chama Uber Elder. É pra pegar a Void Stone. Essa daqui, deixa eu mostrar pra você. Decay de Void Stone. Aí do Uber Elder. Ó sim, manda mensagem pra mim. Ah. Então, só vim. Ah, e agora, eu vou fazer o boss. Quando estiver na última fase dele, eu vou falar pra vocês entrarem, beleza? Então vocês esperem do lado do portal. Eu sei que tem um delay de 3 segundos na live. Eu vou levar isso em consideração. E aí eu vou falar pra vocês entrarem. Só pra a luta um pouco mais rápido, senão vai aumentar muito o HP dele. E se vocês por acaso morrerem dentro... Opa. Obrigado pelo follow, Alice. Tudo bem? Como é que você tá? Se vocês morrerem por acaso, fiquem dentro da arena, beleza? Cadê o Dark? Foi onde? Mas é isso. Esperem eu chamar. E quando entrar, fica dentro da arena. Vambora. Ah, posso botar a Maven pra assistir? Pera aí. Ah, eu fui no Alluring Abyss, tá. Não vou botar a Maven pra assistir, não. E se cair uma Watcher's Eye por acaso, eu vendo ela e racho o preço dela por vocês. Vocês gastaram um fragmento, então se tiver loot, o loot é de vocês. Começa sempre no Elder, quer dizer, no Shaper. Aí depois passa pro Elder. É bom que essa build tanca tudo dessa luta, velho. Essa é a primeira mid phase. É tudo Dark? Tá. Então se eu dropar alguma coisa eu passo pra ele. Meu Maulin passou todos os fragmentos, né? Então. Go. Agora é a segunda mid phase, que é a mid phase do Shaper. E o Elder fica já atacando. Pera aí. Para aí, Futag, bem-vindo de volta.
Agora a gente vai pro último mid-phase. Então, podem entrar, pessoal. Vocês podem entrar já. E depois desse terceiro mid-phase é a fase final dessa luta. Só entrar. Não precisa vir na arena não, viu? Vocês podem entrar e ficar nesse local aí que vocês spawnam mesmo. Se vocês vierem até a arena, provavelmente vocês vão ripar, mas se ripar, fica aqui dentro. Mas não precisem vir até a arena onde está tendo a luta. Arranca tudo. Na última fase eles usam os ataques mais violentos deles. Bem. Pronto, foi a luta. Ripado. Ah, maravilha, Futag. Só vê quantos você tem que eu comprei pra você. É, foi o gank, né? O gank do Gob. Vamos ver o Exile. Ah. Só do Elder, Futag. Não, pessoal, só vim aqui na arena agora e pegar a sua Voidstone e ser feliz. E cai o Stelrinho aqui. Ele é seu, velho. Não vale nada. Dark, mas se quiser, tá ele aqui, ó. Se quiser tacar uma Val nele. Não veio o Exile, triste. Mas tá lá. Tá lá a Voidstone. Agora vocês têm full Voidstone aí. Deixa eu voltar aqui pro farm. Mas é isso, Tag. Vê pra mim quantos você tem. Eu compro eles de você e todo mundo sai feliz. Tem quantos tags? Foram uns 30? Deve dar o quê? 2? Compra nada não? Deixa eu comprar, Futag. Não tem problema, tô rico, velho. Dinheiros. É só 2 Divine. Que toda liga? Tá. Obrigado, Futag. E de nada, Luiz, estamos juntos. Sempre feliz em ajudar, velho. Tá só em Delve? Ah, maravilha. Pilhou com a Delve? É, com essa build daí, velho, você faz qualquer coisa do jogo. Delve é bom, cara. Delve é bom, inclusive, no início da liga. Delve é POG. Se pegar o item fraturado com o mod Delve certo, é muitos dinheiros. Muito obrigado, Futag. Tá lá? Essa build é TLDR, eu não preciso ler nada. Eu só vou. Oi, meu chapa. Opa. Broken MCZ, muito obrigado pelo follow. Tudo bem? Como é que você tá? E o portal bolado, Futag. Portal bolado. Gostei muito das novidades, cara. Tô pilhado. Tô pilhado tanto pra próxima liga quanto pro PoE 2, mas PoE 2 só daqui a um ano, cara. Eu não entendi porque eles decidiram fazer um anúncio já. Eu acho que um ano eles deviam ter deixado... Eu não sei qual foi o objetivo deles, cara. 6 meses ia ser muito POG. 6 meses o pessoal ia à loucura, velho. Ah não, início de fevereiro, beleza. Agora junho é quase um ano, cara. Mas tá muito bonito o jogo. Eu tenho que trocar de PC até lá, velho. Tô com medo desse PC não rodar muito bem. Bem, mal pra streamar eu tenho que ter um PC, né? Melhor do que só pra rodar o jogo. Senão o stream não vai sair muito redondo. Vou ter que mudar de PC até lá. Pelo menos tem bastante tempo, né? Então, pelo menos pra trocar de PC isso foi bom. Mas eu queria jogar logo, cara. Ele parece envolver mais skill também, pra você acertar os seus ataques, porque tem muita skill que você ou move um pouco pra frente, ou move um pouco pra trás, né, ou move um pouco pro lado. Então você vai ter que levar isso em consideração quando você for usar as skills.
E ele tá mais lento mesmo, mas o dano você resolve, velho. O dano é só botar mais supporter e pegar a passiva certo, pegar mais item bom também. O item que o pessoal tava usando tava full meme. Mas full meme, velho. Nenhuma arma tinha, né, increase physical damage, né, flash de alguma coisa assim também. Tava... Eles estavam muito fracos, eu não sei porque eles decidiram fazer daquele jeito. O review. Acho que eles tiraram muito poder dos personagens, ficou com a impressão errada. Mas o gráfico tá lindo, cara. O gráfico realmente... Meu Deus, aquela prisão que o Matthew foi, que fica com as ondas, né? As ondas invadindo o cenário. Que foda, cara. Que ideia foda. Eu quero ver a história, cara. Acho que eu falei. Acho que o primeiro playthrough eu vou parar pra ler todos os textos que tem pra dentro. O pessoal vai ficar tiltadaço comigo. Pô, caralho. Tava assim pra gente... Ah, não. Tava no dot, velho. Ela chama esse dot, isso spawna embaixo de você e te explode na mesma hora. Ué, porque eu tô tomando dano. Tem invitation da Maven? Vocês não pegaram a Voidstone da Maven também não? Posso fazê-lo, Igor. Posso carregar vocês na Maven também. Só dar um invitation se dropar um loot bolado de vocês. Se quiserem é só falar, velho. Pra pegar a Voidstone. Eu tô até vendo uma build pra poder fazer isso na primeira semana de liga. No segundo dia eu não consigo porque eu não tenho 30 pessoas farmando pra mim, então... Aí é difícil. O Gnol azul vai também? Maven você já fez? Tá, então seria só... O Luigos e o Gnol azul. Alguém mais quer a Voidstone da Maven? Vocês racham o invitation, eu faço o boss pra vocês, velho. E o loot é de vocês, se vier alguma coisa boa. Ué. Não é pra... Ah, tá. Normalmente é no meio. Fez gamble com 115 de Vine e perdeu tudo. Meu Deus, Futag, foi gamble de quê? Três Apotec, a The Doctor. A The Doctor eu acho que não vale a pena, cara. The Doctor são 8. Se quer o mínimo de stack possível fazer gamble. A Apotec é uma boa, cara. A Apotec é das melhores cartas fazer gamble. Foi tudo de hip? Triste, Futag. Gamble é ingrato, velho. A gente vê muito GFL e fica pilhado, né? Pô, GFL, os caras pegam tudo, é foda. Vou POG. Vou lá, fazer aquele farm de, né, 250 de Vine por minuto, por segundo. Aí hip 115 de Vine. Eu ripei muita carta essa liga. Eu nem acredito que eu consegui pela primeira vez, né, fazer uma Apothecary e virar um Mage Blood. Nunca mais na vida agora. Tinha 2, virou 4. Nossa, aí dói o coração, Futag. Aconteceu comigo também. Eu só fiquei de boa porque eu já tinha, né, transformado uma no Mage Blood. Eu falei, caramba, vai de novo, cara. Peguei 4, agora vai. Mas aí perdi as 4. De 4 foi pra 0, velho. De uma foi pra 4, né? Não direto. Mas depois foi pra 0. Fez finalmente. É final de liga, né? Final de liga é loucura mesmo. Se vai fazer isso, faça no final de liga. Cara, isso é do 10 bases, eu não quero não. Agora acabou o objetivo da liga, é full meme. Forfã, velho, full forfã. Eu tenho que fazer os challenges também. Eu vou esperar Leozinho passar a Omniscience de volta com o gol do Belton. E aí eu vou fazer os challenges. Eu acho que eu consigo fazer todos eles em 1, 2 dias. Pelo menos eu espero, né? Expectativa é alta. Porque em breve eu vou ficar só testando starter também. Eu tenho que testar starter no primeiro dia de liga, mas eu quero testar starter, né? Com uma semana de liga para ver se eu consigo fazer a Maven e o Greater. Uma build com uma semana de liga, né?
Eu normalmente eu ia com a Seismic Trap ou com a EA Balista. A Seismic Trap e a EA Balista nem precisa de teste, velho. Em um dia você faz Uber Boss. É ignorante aquelas builds, velho. Agora com a build híbrida, que ela, né, tem um clear melhor, mas ela não é full focada em boss, aí tem que ver quanto de gear eu vou precisar nela pra conseguir fazer de boa um Uber Elder ou uma Maven pessoal. Eu imagino que dê, cara. Eu queria muito começar com a Fire Trap Elementalista, porque ela é muito rápida, o clear dela é maravilhoso. Peraí, nem abri um portal aqui. SR Poison é uma boa, velho. Principalmente que vai ter Sanctum, velho. Se você tiver a pretensão de fazer Sanctum, Full Tag SRS Poison é uma das melhores builds, velho. Que a caveirinha mata a distância. Tem a Totem Shockwave também, mas eu não sei se tem a versão budget da Totem Shockwave. Talvez tenha uma Shifton, né? Totem Shockwave. É. Mas tem que ver com qual frequência vai dar pra pegar ou comprar a Sanctum, velho. Esse que é o meu maior problema. Se eu não me engano, você já vai ver as recompensas da Sanctum na própria. Então a Sanctum que tiver recompensa de Divine, coisa assim, vai ser mais cara. É, faz Deformed Dark. Não faz, nunca faça 4 Guardiões do Shaper sem fazer o Deformed no final. Nem que você tenha que comprar o Invitation. Mas eu tinha Perma Sustain de Invitation fazendo esse farm. Porque o farm dele, o foco é o Invitation. É pegar, né, a Crescente Splinter pra juntar pra Maven. Não adianta só fazer Guardião, velho. A graça era fazer sem saber o que vinha, eu concordo, velho. Eu não sei porque eles fizeram desse jeito, velho. Eu quero ver como é que tá, Futag. Talvez tenham memificado o Sanctum. Aí vai ser triste. E eu quero ver o evento novo também, esse Autochat, né, que você participa nele. Deve ser Big Pog, pelo menos eles gostaram demais dessa modalidade, porque, né, eles falaram que você não ia querer perder a 3.22. Eu não lembro deles nunca terem feito isso. Fala, pô, vocês não vão querer perder uma liga daqui a 2 ligas da frente. What? Ah, menos áudio. Foi isso, velho. Ou crítico. Se bem que eu não tomo crítico. What the fuck? Até estranho morrer nessa build. O boss deve estar no canto. Se bem que eu não devo ter ligado a Progênesis. Às vezes eu esqueço de ligar a Progênesis. Aqui o boss. Tá lá. É bem tranquilo esse farm. Dá muito dinheiro também, mas eu vou fazer todas as Mavens que eu tô farmando. Minha ideia é mais fazer o Elder pra pegar fragmentos. Oh, 6 mods, tá lá.
75. 122. Nice. 8 mods. Esse vai dar uns 7, 8 Splinter. Eu acho que 7 no mínimo. Vamos ver. Ó. O VOD Manipulation fazendo stream. 7 Splinter, tá lá. Bom, quando o Invitation pega 8 mods. 70 que eu acho. Tá, vou botar 80. Exalted. Ah, Futag. É a mesma chance do de Divine. É algo ainda, né? Porque Exalted não deixa de ser Exalted, porém, podia ser o de Divine, né, cara? Podia ser 6 Divine. 6 Divine é Pog. Olha lá, tá chegando lá, velho. É o famoso aí, veja bem. Dois altar. É, aí é triste, Futag. Se a gente não soubesse que a chance seria a mesma, né? É que nem a Brother Gift e a Brother Stash. 5 Exalted não é uma recompensa ruim pra uma carta. O problema é que poderia ser 5 Divine e tem o mesmo peso, né? Eles tinham que ter botado a Brother Stash só no Graveyard. Ela dropa do Graveyard também. E deixava o cemitério com a Brother Gift, velho. Tá lá. Pronto. Quem quer farmar Exalted vai lá pro Graveyard. Pronto. Agora não, se vê o Brother, tem que ver se é o Brother meme. E a ideia toda de fazer essa carta era salvar o legado que ela representa, né? Que a história dessa carta é legal, pra quem não conhece, né? A história do Brother Stash. Tinha 2 irmãos que jogavam Poi, né? Um deles morreu. E pra homenagear esse irmão, né? Que ele gostava muito quando dropava Exalted. Exalted antigamente valia o que a Divine vale hoje, pro pessoal que começou há pouco tempo. O irmão dele era super pilhado quando dropava Exalted. Eles competiam pra ver quem dropava mais Exalted por alguma coisa do tipo. E aí quando o irmão dele morreu, ele pagou pra GG, se vocês não sabem também, dá pra você comprar uma carta pra colocar no Poi. Eu não sei como é que funciona o processo, nem quanto custa. E aí, em homenagem ao irmão dele, ele comprou uma carta, né? Que é essa carta de uma só e dá 5 Exalted, o que é Pog, né? Uma carta que dá 5 Divine. Big Pog, velho. É uma das melhores cartas que existe no jogo. E ele fez essa carta porque o irmão dele gostava muito quando ele dropava a Exalted na época, né? E aí quando trocaram a Exalted pra Divine, essa carta virou um meme. Porque Exalted agora vale 10, 20 caos. E aí chamavam de Brother Trash, né? Alguma coisa assim. E aí ele ficou sentido, né? Porque a ideia era o pessoal ter o sentimento de Pog que o irmão dele tinha quando ele dropava uma Exalted. E aí tem toda a história de o Zizaran cedeu os direitos pra ele fazer uma carta nova. E aí ele fez a Brother Gift. Porém é no mesmo mapa que dropa o Brother Stash. Então quando você dropa uma delas, você sabe que o peso das duas é o mesmo. Você fica triste, velho. Você fica, porra, poderia ser 5 Divine, são 5 Exalted. Não é nem porque 5 Exalted seja uma coisa ruim de se pegar, mas é porque, né? É a mesma coisa com um altar de Exalted e Divine. Se vê um altar desse de Exalted, você fica puto, velho. Podia ser um altar de Divine. Mas o altar não tem muito o que fazer, velho. A carta teria. A carta realmente não adiantou de nada, né? O pessoal continua tiltado com a Brother Stash. E não vai mudar, velho. Enquanto elas ficarem do mesmo mapa, não vai mudar.
Ah, eu peguei de novo. Falando em cemitério, aqui estamos nós. Só falta eu dropar uma carta dessa, velho. Ah, nice, Dark tá lá. É muito bom que é automático. Eu fiquei, caramba, velho, eu vou ter que ativar alguma coisa em algum lugar, mas aqui tá dizendo que é automático. Eu não sei se é automático mesmo. Ainda bem que é, velho. É asa hip, velho. Asa não tem o que fazer. Asa se foi. O mapa da Veritonto do Baron? Devo ter, Fotag. Deixa eu terminar aqui que eu vejo pra você. Tá lá. Veritonto Baron. The Twisted. Ó, a música do Tok Tok, velho. Você sabia que os alienígenas eram os antigos astronautas? Essa música é muito do Tok Tok, velho. Baron Drox, Warlord, tá? Warlord Veritonto. É. Cadê o Futag? Aqui é um Drox. E uma Veritonta. Cadê você, Futag? Aqui é um só ou que é mais, velho? Ó, a Radiate custa um mage, velho. 5 de cada? Peraí. Ah. Cadê o... Aqui. Vai acabar com minha Veritonta, não tem problema não, velho. Eu não devo fazer mais seeds dessa liga. Qualquer coisa eu compro também. Olha lá, tá. Onde o item dropado aparece? Ah, tá. Pera aí, como assim? Que item, Lex? Não entendi direito. Item do mapa? Menor de 4 você também, Futag. Tamo junto. Ou você tá falando do drop... Ah, tá. A skin? Você deu claim lá na Twitch? Tem que dar claim na Twitch. E ele demora pra aparecer de vez em quando. Mas ele aparece direto na sua stats de cosmético aqui. Não aparece nem aqui, velho. Não aparece nem em item recente. Você vem direto aqui no portal, ver se ele apareceu. Ou então na asa, meu. Ele vai aparecer direto na sua tab aqui de cosmético. Mas se você der claim... às vezes ele leva um tempo pra aparecer. Mas tem que apertar claim na Twitch, né? Tamo junto, Futag. Tem que vir, cadê? Ah, eu fechei, velho. Mas você vem na Twitch. Vem na parte de drops. Vem na parte de... É o sanduíche, bicho. E tem um botão aqui de claim. Você tem que apertar. Ah, se deu claim, beleza. Então deveria estar aí, Lexus. Se não tiver... Deixa eu já...
Deveria ter aparecido automaticamente aqui, velho. Foi assim comigo. O portal tá aqui, né? A asa tá lá. Mas você deu claim há muito tempo ou acabou de dar claim? Que às vezes demora um tempo. Às vezes não vem direto. Senão você manda um ticket pra GG depois, Lexus. Tira um print screen, né? Que você deu claim, que tá lá no sua Twitch. E você diz, pô, não apareceu no jogo, cara. Eu já vi um pessoal que às vezes demora um dia pra aparecer. Eu não sei o motivo. Mas já ouvi histórias de pessoas que... né, em review de liga, pegaram uma asa, né? Ou algo do tipo e não apareceu. Levou um dia pra aparecer. Não é muito comum, mas acontece. Deu uma zoada? Como assim? Puta que pariu, então você perdeu, Lexus. Ah não, se você deu claim tá lá, então deve ter bugado. Porque já apareceu essa mensagem pra mim, eu tive que relinkar a minha conta, Lexus. Se você mudar sua senha do POI, ou a sua senha da Twitch, ele perde o link que ele tem da Twitch com o POI. Aí você tem que relinkar a sua conta. Já aconteceu comigo aqui, eu mudei a senha da Twitch, eu perdi esse link, eu tive que relinkar. Mas se você deu claim, velho, você deve ter ganhado, não faz sentido. Tenta dar um F5, velho. Já teve gente que perdeu essa asa por causa disso hoje também. E passou o tempo e falou, ué, por que eu não peguei asa? Aí eles foram ver, não estavam sem a bagaça. Já sabia o de ignorante, Tag. Oi, meu chapa. Não, então foi isso aí que o Dark falou. Tomara que dê certo. Dropou 3 invitation? What the fuck? Aí veja bem. Três invitation? Tenta relogar primeiro, Lexus, antes de desconectar e relinkar sua conta na Twitch. Pra mim resolveu dessa forma, mas eu realmente tinha mudado a senha e avisou que eu ia perder tudo. Todas as coisas que tem na live usam a sua senha. Aliás, Gabe Psycho, muito obrigado pelo follow. Tudo bem? Putz. Não tá aparecendo a parte lá? Mas você deu claim? Ela encheu 100% e você apertou o botão de claim? Aí, veja bem. Tinha que ter tirado um print screen antes, Lexus. E depois mandava um ticket pra GG, que eu acho que eles estão na vibe de... Oi, meu chapa. Opa. Ah, o Eric. Muito obrigado pelo follow também, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em paz, velho. Fala aí, Gabe Psycho. Tomara que você consiga pegar, Lexus, porque realmente é bons drops, eu diria. Eles realmente queriam que o pessoal visse o review. O drop do portal você ainda pode pegar, Lexus. O drop do portal é só 4 horas assistindo. Amanhã tem o dia inteiro da Exile, inclusive eu vou cobrir ela de novo. 4 horas com a live... Pode ser até com a minha live ligada, né? Ou com a live deles mesmo. Com a live de qualquer pessoa que esteja streamando o POI durante a Exile você pega. Não, só pra um Gabe Cycles. É um por conta. E sua conta tem que estar linkada também, né? Quem não pegou a asa já era, velho. A asa já se foi
o Portal do Coração ainda dá pra pegar. É. 2 promete, velho. Eu gostei muito do que eu vi. Ah. Não acredito. Eu gosto muito de Dark Souls. Ele tá mais slow pace. Eu tenho pessoal que não gostou disso. Mas aquilo, a build fraca é fácil de resolver. Eles fizeram uma build fraca de propósito. Dá pra ter muito mais dano do que a gente viu. Porém, o jogo tá mais slow pace, o que não tem problema, velho. Vai ser mais intuitivo você desviar das coisas, né? O dodge eu imagino que tem a pessoa que não gosta também, mas vai ficar melhor pro videogame. O pessoal do PC se acostuma também, aquele dodge de Dark Souls, não, clássico rolamento, velho. E vai continuar tendo skill de movimento também. Mas vai ser um jogo mais slow pace, sem a menor sombra de dúvida. Mas não vai ser hiper lento também, como a gente viu. Tá, 5 mods. Quero 6 mods aqui. 6 mods, tá lá. 8 mods? 8 mods, tá lá. Bom. É, a Asa não tem mais chance, Alexis. A Asa realmente se foi. A Asa é só pra quem assistiu, né? De 7 às 8h30, o review principal da liga. Agora o Portal, se assistir 4 horas de qualquer stream da Exile, você já ganha. Ah. Tá lá, cadê o último? Ah. Nossa. Ah, de lightning damage. Esse é 10k, eu acho. Ó, 20k. É. Eu acho que ele vai estar muito... Vai ter memes, vai ter bugs, mas eu acho que ele vai estar bem polido, velho. O gráfico tá lindo. Eu acho que vai ter muita build bolada, né? Temos basicamente 6 novas classes, velho. E tem as classes antigas que funcionam no PFZI vão funcionar lá também. Se você quiser fazer uma Toxic Rain lá, você pode fazer. Então, as mesmas skills tem no PoE vão ter no PoE 2, mas elas vão estar diferentes. Então vai ser parecido. Vai ser igual, mas vai ser diferente, né? Vai ser muito parecido. E 6 novas classes bases, 3 novas Ascendancy para cada uma das classes bases. Isso que é mais POG, velho. Eu quero ver as classes de Ascendancy do Monge. Gostei muito do Monge. Agora o combate realmente vai ser mais baseado em skill. E vai ser mais slow pace. Porém, deve ter uma quantidade absurda de combinações de poderes lá que nem tem no PoE. Em pouco tempo, né? Vai ter speedrunner, vai ter todo tipo de coisa. Oi, fala aí, Tario. Muito obrigado pelo follow. Tudo bem? Como é que você tá? É, seria da hora, velho. Cross Trade seria da hora. Talvez o 2 tenha, vou te dizer, porque o 2 vai ter o rolamento pro pessoal do PC, se bem que não existe um rolamento pro pessoal do controle, né? Não é que nem Diablo. Diablo, se eu não me engano, o pessoal que joga em videogame tem esse dodge que a gente viu. O 2 talvez venha com essa novidade. Seria POG pra eles, mas talvez tenha questões técnicas, né? Eu não entendo direito. O marketing do Xbox é terrível, é. É um jogo pra PC, né? Ele foi exportado pra videogame.
Aí veja bem. Você pode jogar no PC no controle, né? Mas aí por que você iria fazer isso? Você pode jogar no teclado e mouse. Aí veja bem. O legal seria se eu pudesse botar um teclado e mouse no Xbox, velho. Ia dar uma liga. Se jogar que nem o pessoal do PC. A classe... De novo que eles revelaram tem um Warrior, que seria o Marauder, né? É a classe alternativa ao Marauder. Aí tem o Shadow e o Monge. Tem a Witch, tem a Sorcerer. E... acho que foi só o que a gente viu até então. Não, tem mais uma, não tem? Qual a alternativa da Ranger? Eu acho que saiu ela também. Mas eu não tenho certeza. Oi, meu chapa. Opa, William GPZ, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Alguém que tá começando agora? Você já conhece o PoE ou você tá começando a jogar PoE agora? E a dica que eu dou pra todo mundo que vai começar o PoE e nunca jogou esse jogo antes é começa com uma build Sage Starter, né? Tem uma categoria de builds que a gente chama de Starter. Jogou um pouco essa liga? Então, e aí Balista é uma boa. E aí Balista é uma build Starter. Starter é uma build que funciona muito bem com quase nada de gear. Então ela consegue fazer todo o conteúdo do jogo sem você precisar investir muito nela. Se você pegar uma build diferente, né? Vai chegar um momento que você vai bricar a build. Porque você vai precisar de gear, você não vai ter gear. E aí você vai morrer muito, vai matar pouco. Vai acabar bricando a sua build. E tem muita build Starter. Essa é uma. E aí Balista, se quiser, né? Tem um guia muito bom, vai lá no YouTube. Tem um do Broken Coda e tem um do Pausteron, né? É só colocar EA Balista, Starter. Aí procura um guia que seja do Broken Coda, do Pausteron e você vai estar bem servido. Huntress é a alternativa para Ranger. Obrigado. Nos God Knights. E aí você pode hiperinvestir nela, que ela faz tudo. A liga passada, né? Eu botei as 500 Divine numa EA Balista com Mage Blood. Eu fiz todos os Uberbosses. Trivializei a luta, velho. Ela é muito forte. Gosto muito dela. Só não vou fazer a liga que vem, que eu já fiz 4 vezes a EA Balista. Aí veja bem, né? Opa, muito obrigado pelo follow. Nossa, God Knight. Ele sempre vira. Tem a Righteous Fire também, né? Righteous Fire é uma build muito boa pra quem tá começando. É mais uma build clear, né? A EA Balista é uma build boss killer. Ela tem um clear muito bom pra uma boss killer. Mas ela não faz mapa tão rápido que nem as builds de clear, né? Agora, a Righteous Fire sofre um pouquinho pra fazer boss se ela tiver pouco gear. Se investir muito pesado nela, né? Qualquer build faz qualquer coisa desse jogo. Por aí com baixo investimento. Detonate Dead eu não recomendo porque ela é mais complicada, velho. Mas ela é muito boa também, principalmente fazer simulacro no início da liga, né? Apesar de ter sido nerfada, Detonate Dead ainda é uma build excepcionalmente boa. E simulacro no início de liga é maravilhoso. É uma das melhores estratégias pra você ficar rico logo. Faz uma DD, hiper foca em simulacro e profit, velho.
Pra cá mesmo? Não. Pra direita. É canote gen? Ih, tem canote gen aqui, velho. É. Vou depender do recup. Pode ser logo cara de poison. Não dá hit, velho. Eu vou ripar agora. Eu taco o trap por vida, velho. Não tenho vida. Me dá hit. Isso. Mas ele dá poison também, velho. God damn. É, eu não tinha que ter botado esse mod nesse mapa. É o pior deles. Eu vou pegar o canote gen. Porque eu até tenho recup, mas ele tem que me dar hit. E o recup é só uma porcentagem do dano que ele me dá. Eu vou de base de novo. Olha, ainda. É, rip. É o único mod que me ferra. Mas ele tem o LED Recovery de Life e de Shield também? Acho que eles têm os dois, velho, porque o recup tá muito fraco. Não. Ah, tem chance de salvar de... Tá. Ó. Pegar e vamos. Vamos ler mais uma vez. Ficar de olho nesse mod nos próximos mapas. Já achei que dá pra fazer tranquilo, mas não dá não. Tem que tomar cuidado. Cemitério é mais aleatório, né? Onde tá o boss? Pô, cagada. Que diferença? Oh. A gente vê pro gente. É muito lucrativo esse farm também, mas a melhor versão dele é a do Shaker, com certeza. A dos Conquerors do Sirius é boa também, mas é muito cara. Aí você depende mais de drop, né, pra valer a pena.
É, aquilo. Vai que tá da liga, parou de farmar. Mirror. Dropa Mirror. Tá desesperado pra trocar o gear? Não vem nada, velho. Não vem nem caos. Clássica RNG. Maravilhoso, velho. Ah, tá desesperado pra guia, né? Tá precisando de uma Divine pra comprar um negócio foda. Não vem. Ah, que toda a liga vai jogar tudo fora? Vai fazer Gamble, pegou um apothecary e virou 5 Mage Blood. Aconteceu com o Raidzon, velho, foi hilário. O Raidzon tava tiltadaço porque tava banido o amigo dele. Ela falou, não, vou quitar, velho, de novo. Baniram, pedi pra desbanir, desbaniram, baniram de novo, cara. Vou embora. Comprou 12 Apotec e transformou em 10, velho. Aí não quitou, né? Aí não tem como quitar. Como é que você vai quitar? Tô assim, é Gnoso. RNG, esse jogo é meme. Oi, meu chapa. Opa. Mike Adriano Dark, muito obrigado pelo follow, tudo bem? Como é que tá? Tem que baitar Gnoso. Quando eu tava fazendo party farm no início da liga com Duba também, de repente reclamava, caramba, velho, estão fazendo vários mapas aqui ultra bufado, né? Winged, Carab, Sextante Meta de 500% de Punch, Strongbox, nem nada, velho. Tá faltando fazer Schwing, começa a fazer um monte de Schwing, velho. Aí a gente começou a meter o louco e dava certo, velho. Pô, tô sentindo falta de um Schwing. Aí, Divine. É. O jogo te escuta, velho. E vende todos os seus dados pra quem quer comprar também. É meme, tá? Isso é meme. Pra efeitos de processo, isso é meme. 5 mods. Tá lá. 6 mods. 8 mods. Diga, Futag. Mais 5 invitation no mapa. Ah, mas eu tenho sustain de invitation, Futag. Eu tô tendo sustain de invitation. Você nem tá usando o Wandering Path, Futag. Eu não comprei um The Twisted. Eu perdi a conta de quanto The Twisted que eu fiz. Quando eu comecei esse farm, eu tava com 0 Elder. Eu tô com 26 aqui 26 full ciclos de 4 Conqueror e eu fiz 26 The Twisted dropado. E eu ainda tenho aqui, ó, 4 The Twisted guardado. Mais 2 aqui.
Você tem sustain de invitation, Fusag. Dá pra ter sustain de invitation. É uma coisa que acontece. É de boa. Você já fez esse farm e não teve sustain de invitation, por acaso? Eu já cheguei a ter que comprar. Mas aí foi uma maré de azar, velho. Tava farmando Shaper. Aí eu comprei uma vez e eu falei, pô, bad comprar isso. Nunca mais eu quero comprar isso. Pode acontecer, velho. Não é impossível, não. Mas é raro. O normal é você ter invitation. E você tava com um Wandering Path e com esses pontos daqui? Cadê? Esses pontos aqui são muito importantes, velho. Porque vai pra 16, né? São 6 pontos de 16. Então dá 80... 96% de chance de vir um invitation. A mais, né? Do que o normal. Então quase dobra. Tava com tudo. Então é mesmo, Fotag. É porque você quitou, né? Quitou aí veja bem. Falou, vou quitar. Aí deu no que deu. É o segredo, Fotag. Se você quer ter as coisas nesse jogo, tem que dizer que vai quitar. Pô, não dropa mirror, vou quitar em jogo. Querendo mirror, não vem? Aí é o kit, né? Tá. Vou voltar lá pro farm, dá pra botar Maven, quer dizer que já foi invitation. Tô com isso, né? Não vou falar aqui. Aí veja bem. Pô, agora que você quer comprar, acabei de entrar no mapa, não vou não, cara. Me desculpe. Acabei de entrar no mapa. Quem é que tá? Que velocidade é essa, velho? Susto. Chip me acompanhando, cara. Tá, foi. É muito bom essa build que não toma dano, velho. Vai levar isso pra standard. Like shift. 714. E a tree dele. Flash de code? Nossa, triste. Isso aqui não é bom. A não ser que isso não crit, né? Mas aí veja bem. Reduz de ataque speed. A tree tá horrorosa, velho. Eu fusionaria esse bow pra mudar a tree de crossbow dele. Porém... é um bow, né? 6 sockets brancos, tá lá. É algo. Lightning Arrow? Fala aí, Ludmilla, tudo bem? Como é que você tá? Só a trade cross, se bem que não dá pra mudar a trade cross porque ele tá corrompido, cara. A tree veio... Isso aqui é meme, cara. Isso aqui já brinca a sua tree inteira. Infelizmente, se não tivesse corrompido, dava pra salvar. Life List aqui é até bom. É um 7 link, né?